poder central da República. Ele também foi testemunha de um ponto de inflexão na vida política brasileira, que foi a Revolução de 30. A sua família se alinhou a Getúlio Vargas e a João Pessoa e o Brasil, então, ingressou em um outro momento da sua vida institucional, não é? Com o início da Era Vargas. Os Melo Franco estavam aliados a Vargas e se aliaram a ele até 1933, mas depois passaram para a oposição. E Arinos foi um firme opositor de Getúlio Vargas, ao lado de seu irmão Virgílio, até a queda de Vargas em outubro de 45, quando começa o que a gente chama de período da redemocratização, entre 45 e 64, que foi o período de grande destaque na vida política de Afonso Arinos. Como foi a formação dele? A gente lembra que o rádio nem existia, né? Quando ele nasceu, em 1905, o sinal de rádio, Marconi ainda não tinha acendido as luzes do Corcovado, né? Isso aconteceu em 1922, salvo engano. Isso. Então, qual era o ambiente em que ele se formou? Ele estudou na Escola de Direito do Rio de Janeiro, certo? Isso. Olha, essa é uma pergunta excelente, porque dá a medida da importância do livro na formação dos jovens daquele momento. Ainda mais de um jovem como Afonso Arinos, que descendia de uma antiga linhagem de políticos e intelectuais. Os Melo Franco, com a origem no noroeste de Minas Gerais, mais especialmente em Paracatu, sempre se destacaram na vida política brasileira, mas também na vida cultural. Há entre os antepassados de Afonso Arinos vários escritores, literatos, intelectuais, entre eles seu tio, Afonso Arinos, um dos maiores nomes da prosa regionalista brasileira. Ele se informava e se formava basicamente através dos livros, dos jornais, das revistas, consumia revistas literárias, frequentava rodas literárias. Na sua juventude, já era amigo dos grandes intelectuais de seu tempo, sobretudo de Pedro Nava, de Carlos Drummond de Andrade, de Ribeiro Couto, foram os grandes amigos da juventude de Afonso Arinos. E ele, por ser tuberculoso, por ter essa doença tão típica de sua geração, teve que enfrentar longos períodos de recolhimento, de solidão, nos quais ele mergulhava nas leituras em português, em inglês, em francês, formando uma cultura muito sólida e que depois o ajudou muito vida afora. Ele chegou a ser, bem mais tarde, ministro das Relações Exteriores do governo Jango, que depois há uma peculiaridade, porque ele sempre foi... Hoje, quando vivemos esse ambiente de polarização, a gente talvez não saiba o que foi um personagem como Afonso Arinos, que o caminho dele não foi um caminho, digamos assim, uniforme. Ele era um homem do saber, de muito conhecimento, mas assim, ele acreditava na democracia, acreditava na liberdade. Mas a liberdade no país várias vezes foi interrompida, né? Exatamente. Ele foi, como ele mesmo dizia, um intelectual por vocação, mas um político por destino, sobretudo por destino familiar. Ele entra pela primeira vez na Câmara dos Deputados em 1947. Ele não se elege para Constituinte. Já depois da Constituinte. Depois da Constituinte. Ele não se elege para Constituinte, ele fica como primeiro suplente. Só que Milton Campos se elege para o governo de Minas e abre a vaga para que Afonso Arinos ascenda à bancada mineira com representação na Câmara dos Deputados. Então, ele estreia na Câmara dos Deputados em 47. E ele exerce 3 mandatos de deputado federal pelo estado de Minas Gerais e em 58 se elege senador pelo então Distrito Federal, que era a Guanabara, né? A Guanabara, representando ali o que hoje a gente chama de Rio de Janeiro, né? Mas Afonso Arinos, depois da queda de Vargas, ele é um dos fundadores da UDN, a União Democrática Nacional, junto com seu irmão Virgílio. Que era opositor do Partido Social Democrático. Exatamente. O Social Democrático era do Juscelino. Né? Exatamente. Naquele momento havia ali uma outra configuração partidária, né? Havia o PSD e havia a UDN, e depois também o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Afonso Arinos foi um dos membros fundadores da UDN, ele exerceu seus mandatos pela UDN, ele foi um forte opositor
Do governo Vargas. Do governo Vargas. Em 1950, Vargas se elege pelo voto direto, melhor dizendo. Juscelino, Afonso Arinos faz aí uma forte oposição ao governo Vargas. Inclusive com alguns pronunciamentos bem fortes contra... Muito fortes. Naquele período de agosto que antecedeu o suicídio de Vargas. Ele era um grande tribuno, ele era um grande orador, conhecido pelo seu imenso talento na tribuna. É claro, era um professor, ele já tinha conquistado 2 cátedras de direito constitucional. E ele já tinha estudado fora do país, né? Sim, ele passou alguns períodos fora do Brasil, sobretudo acompanhando seu pai, Afrânio de Melo Franco, que foi o representante brasileiro na Liga das Nações, que era a antecessora das Nações Unidas. Que em 1948 deu origem às Nações Unidas, como a gente conhece hoje a ONU, né? Então ele foi ali um político de oposição a Vargas, foi um político de oposição ao seu conterrâneo Juscelino Kubitschek, mas finalmente chega ao governo federal, no governo Jânio Quadros, quando é chamado a ocupar o Ministério das Relações Exteriores. Certamente porque ele era disparado o mais capacitado de todos. Olha, eu acredito que sim. Ele, no Ministério das Relações Exteriores, no governo Jânio Quadros, foi um dos principais idealizadores, um dos principais formuladores da política externa, que inclusive abriu espaço para as relações normalizadas com Cuba. Exato. Do que a gente chama de política externa independente. Isso é algo assim que a gente considera assim, paradoxal no dia de hoje. Porque, veja bem, ele, egresso da UDN, que era considerado, que poderia ser, entre aspas, considerado a direita, né? Ele é chamado para um governo e que também não era, quer dizer, o Jânio foi assim, aquele período meio anárquico, né? Que durou muito pouco, só durou até agosto de 61 meses, né? Isso. E aí depois ele conduziu a transição para o parlamentarismo que evitou que fosse antecipado o golpe de 64. Olha, né? Exatamente. E na atuação de Afonso Arinos no Ministério das Relações Exteriores, há pontos que precisam ser relembrados, resgatados, celebrados. Ele foi o primeiro chanceler brasileiro da história a pôr os pés no continente africano, havendo comparecido à festa de independência do Senegal. Do Leopoldo Senghor. Exatamente. Então, isso já foi muito importante. Depois, em outro período da vida dele, já no governo João Goulart, ele chefiou a delegação brasileira à Assembleia Geral da ONU, onde ele defendeu a descolonização da África, onde ele descolou a posição brasileira da posição portuguesa. A posição do Brasil sempre se alinhava à posição de Portugal. Naquele momento, em 1961 e 1962, ele vocalizou a posição brasileira nova para aquele momento em favor da independência de Angola e em favor da saída de Portugal da África. Ele ficou famoso por ter tido uma conversa muito dura, muito ríspida, muito áspera com Salazar, para comunicar a Salazar que o Brasil não mais apoiava o Estatuto Colonial de Portugal na África. Que era uma grande ruptura a essa altura, né? Uma grande ruptura. E outro ponto a se destacar na atuação de Afonso Arinos na política externa. Ele foi um dos primeiros a entender e a identificar a importância da aproximação do Brasil com os outros países do hemisfério sul. Ele defendeu, durante todo o período em que serviu a política externa brasileira, uma aproximação entre Brasil e África, entre Brasil e América Latina e entre Brasil e Ásia. Também numa posição ousada, inovadora, pioneira. Naquele momento vivíamos a Guerra Fria, em que o mundo se dividia em 2 polos, em que a grande dicotomia era leste-oeste. Ele então pensou a geopolítica mundial em outros termos, norte e sul, e o Brasil teria que fortalecer as relações sul-sul. Rogério, para fazer justiça à história do seu homenageado, a gente precisa voltar ao primeiro mandato dele de deputado, onde ele lançou aquele que seria o embrião das leis antirracistas, antidiscriminatórias do Brasil, que foi a Lei Afonso Arinos, tornando uma contravenção à discriminação por raça. Olha, isso foi um ponto fundamental, decisivo, importantíssimo da longa jornada que o Brasil começou a empreender e que precisa continuar empreendendo, hoje, né? Contra o racismo. E é impressionante, Paulo, notar que
É apenas em 1951, passadas mais de 6 décadas da abolição, que nós vamos ter o primeiro momento importante na produção legislativa brasileira sobre o tema da discriminação étnico-racial. E é justamente Afonso Arinos quem toma a iniciativa de apresentar o projeto transformando em contravenção penal todas as discriminações dessa natureza. Ele passa, então, depois que apresenta esse projeto, a receber telefonemas com ameaças, passa a receber trotes, é estigmatizado, enfim, numa sociedade que nos anos 50 ainda era muito conservadora, muito primitiva e que precisava ainda caminhar muito nesse tema, como até hoje precisamos. E até hoje, se fosse contextualizar em termos de direita e esquerda, ele era um homem de um partido que seria, digamos assim, apelidado de partido de direita, mas que tinha conotações muito mais avançadas do que as posições conservadoras em termos de costumes, de política social. Afonso Arinos era um homem cosmopolita. Por conta de sua história pessoal, ele teve condição de viajar ao mundo, inclusive produziu ótima literatura de viagem, né? Quando lemos os seus livros de viagem, nós entendemos o quanto ele olhava para fora, o quanto ele olhava com uma visão alargada os temas de seu tempo, os temas de sua geração. Então, ele nunca foi um político mesquinho, pequeno, provinciano. Ele sempre lançou um olhar muito generoso para o seu tempo, para as coisas de sua época. E ele, olhando aqui passadas quase 4 décadas do seu falecimento, ele foi um pouco um homem da Renascença, um homem do Iluminismo, que valorizava, sobretudo, o livro, a leitura, a arte, a cultura, o conhecimento e a educação. Eu não conheço, Paulo, muitos exemplos no Brasil de hoje de intelectuais na política partidária. Afonso Arinos, no seu tempo, foi um intelectual na política. Ele era um homem vocacionado para a sala de aula, vocacionado para a literatura, para a crítica literária, para a produção de livros, que se viu, por injunções de ordem familiar, levado para a arena política. Era um homem de ideias, de pensamento, de reflexão, o que eu acho que é um pouco raro hoje em dia. E até surpreendente, porque ele não se sabe que ele tenha tido algum desconforto em entrar para a política. Exato. Vindo de um meio bem intelectualmente diferenciado, linguagens diferentes. Né? Exato. Ele foi o 9º parlamentar de sua família a ter um assento no Congresso Nacional. Então, era um pouco natural que ele cumprisse esse destino. Em 1946, o candidato seria seu irmão Virgílio, mas Virgílio não quis se candidatar e disse que era ele, Afonso, que teria que se candidatar. Ele cedeu a essa pressão do irmão e entrou no parlamento. E ficou na primeira suplência e depois, com a saída do Milton Campos, ele assumiu. Ele assumiu, ficou 3 mandatos como deputado federal e se elege em 58 para o Senado Federal, onde permanece até o ano de 1966. Curiosamente, ele se retira da vida partidária, da vida política, 2 anos depois de 64, se afasta por 20 anos. Um dos 17 relatos que você garimpou e trouxe para o livro é um poema de Carlos Drummond de Andrade. Certamente ele já se relacionava desde Minas Gerais, anterior à posse na Academia Brasileira de Letras. Sim. O livro, que saiu há pouco tempo pela editora Miguelin, é um livro que abre, né, com 2 poemas. 2 poemas escritos por 2 poetas mineiros em 1975, quando Afonso Arinos completava 50 anos de vida. Um de autoria de Carlos Drummond de Andrade, seu amigo de mocidade. O outro de autoria de um poeta belíssimo e importante chamado Alfonso de Guimarães Filho. Os 2 poemas celebram as qualidades humanas, intelectuais e políticas do amigo de Alfonso e do amigo de Drummond, que era Afonso Arinos. Afonso Arinos foi um intelectual que conseguiu pensar, elaborar ideias e elaborar pensamentos, mas conseguiu, na outra ponta, implementá-los na vida política, na vida legislativa. Era um homem de reflexão, mas também de ação.
e um homem que conseguia circular nos meios intelectuais brasileiros, onde era muito querido. O poema de Drummond, chamado Afonso Arinos Setentão, é um poema belíssimo e que traduz para os leitores um pouco do que era aquela atividade de Afonso Arinos de Melo Franco. Eu tenho uma curiosidade de saber como foi a feitura, como foi esse garimpo que você fez para colecionar. Como você escolheu as pessoas que iriam, os textos que iriam custar esse livro? Primeiro, eu queria fazer aqui um agradecimento público ao meu colega que organizou o livro comigo, ao grande intelectual, professor Arno Velling, que é presidente de honra do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras e um dos intelectuais mais importantes do Brasil. Arno e eu resolvemos chamar 15 autores, né? Ele e eu escrevemos também, cada um seu texto, daí a soma de 17 textos. Resolvemos chamar 15 autores para abordar as diferentes facetas da vida de Afonso Arinos. Então, Edmar Baixa escreveu sobre os livros de Afonso Arinos dedicados à economia. Grande economista. Domício Proença escreveu sobre Afonso Arinos, crítico literário. Antônio Celso Alves Pereira escreveu sobre o Afonso Arinos, professor, sobre o Afonso Arinos na sala de aula. José Sarney deu seu depoimento sobre o seu colega de parlamento. Cláudio Aguiar escreveu sobre Afonso Arinos, biógrafo. Agora chamamos também intelectuais jovens que não conheceram Afonso Arinos, assim como também eu não conhecia Afonso Arinos pessoalmente. Chamamos o jovem, talentoso e brilhante diplomata Luiz Feldman, que escreveu especificamente sobre a atuação de Afonso Arinos na Assembleia Geral da ONU. Luiz Feldman é um grande pesquisador, revirou os arquivos do Itamaraty para encontrar os documentos que provaram tudo o que Afonso Arinos fez naquele momento, representando o Brasil na ONU. Christian Lynch escreveu sobre as ideias políticas, a ciência política produzida por Afonso Arinos. Christian Lynch também é um jovem, talentosíssimo cientista político e que também dá a sua contribuição sobre o autor. E o excelente professor da UNB, da Universidade de Brasília, Ayrton Cerqueira Leite Silender, escreveu sobre o Afonso Arinos constitucionalista e mostrou como Afonso Arinos vai atualizando o seu pensamento sobre o Brasil ao longo do tempo, né? Depois dos anos 70, Afonso Arinos se torna um dos principais críticos da ditadura militar brasileira, né? Foi um período assim, de muita turbulência. Ele, de início, se filiou até a Arena, que era o partido do governo, mas depois ele rompeu. Exato, ele vai se distanciando do regime, né? Ele, em 66, ainda no Senado, não vota no nome do general Costa e Silva para a presidência da República, ele se abstém. Quando vem a Constituição de 67, ele declara publicamente que aquela Constituição significava a morte do direito constitucional brasileiro. E nos tempos posteriores aos anos 60, ele se torna uma grande referência ética moral em favor das reformas, da redemocratização e da conclusão daquele período, que afinal chega em 1985. Ele, um ano depois, se elege senador pelo Rio de Janeiro e vai trabalhar, já idoso, para redigir a Constituição Federal de 1988. Foi um dos 3 únicos oradores na promulgação da Constituição. Exato. Ele era o mais idoso. Ele foi o presidente da Comissão de Sistematização da Assembleia Nacional Constituinte, uma comissão preciosa, fundamental para os trabalhos constituintes, já que cabia a ela compatibilizar as contribuições de todas as comissões e subcomissões temáticas num texto coeso, coerente, que fizesse sentido. Ele fez também o encaminhamento de 2 votações fundamentais. Primeiro, a que foi favorável ao voto dos jovens aos 16 anos. Segundo, e aí eu falo como mineiro, ele encaminhou uma defesa contra a separação do território de Minas Gerais, como se queria fazer naquele momento, com a proposta de criação de um tal Estado do Triângulo. Naquele momento, houve uma ideia de se dividir Minas Gerais em 2 partes. Isso soa bizarro hoje, inclusive. Exato. E Afonso Arinos, mesmo sendo um homem do noroeste de Minas, de Paracatu, com origens em Paracatu, ele defendeu a integridade do Estado de Minas Gerais. Ele foi parlamentarista, não é, no ciclo final de sua atividade política,
foi derrotado, mas acredito que deixou um legado precioso, um legado que pode animar reflexões na nossa geração, na geração contemporânea, reflexões que ajudem o Brasil a encontrar caminhos melhores. Ele traz para nós, traria hoje, ou deixa para nós, através de seus escritos, uma lição de elegância, de busca incessante do conhecimento e de adornamento, de atualização constante com o sentido popular? Perfeitamente. Olha, eu tenho falado muito sobre isso quando falo sobre o livro. Ele progressivamente foi tomando consciência da importância de fazer o que ele dizia na época dele, ele era um homem de seu tempo, da importância de se fazer a inclusão das massas, né? No Estado brasileiro, ele defendia cada vez mais a importância das políticas sociais e de um Estado forte, presente, não é? Ele era um liberal, não é, clássico, mas ele passou a reconhecer ao longo do tempo a importância da presença social do Estado na vida das pessoas. Tanto é que na parte final, no período final da sua vida, ele sai do PFL, partido pelo qual ele havia sido eleito, para fundar um novo partido, em 1988, né? Que era o partido, naquele momento, conhecido como o Partido da Social Democracia Brasileira, cuja missão era exatamente essa: garantir as liberdades políticas, as liberdades constitucionais, com sensibilidade social. Os juristas, os analistas da trajetória de Afonso Arinos passaram a chamá-lo, a partir daí, de um liberal com sensibilidade social ou de um liberal social. Esse é o grande legado de Afonso Arinos, entre tantos outros que ele deixou para a cultura brasileira. Que lição ele deixaria, assim, nas palavras de quem fez todo esse trabalho, que conhece a fundo a história de Afonso Arinos? Que lição ele deixaria para nós, brasileiros de hoje? Para os jovens, inclusive. Primeiro, uma crença no poder da educação, no poder da cultura, na importância da literatura, da escrita, da leitura e da arte. Isso eu acredito, a principal mensagem que ele deixa. Não há povo desenvolvido e forte que não leia, que não estude, que não trabalhe com a mente, que não desenvolva ideias. Ele acreditava no poder da ideia, não no poder do grito, não no poder do berro, não no poder da intimidação. Ele acreditava, como desdobramento disso, no poder do diálogo, no poder da persuasão. Na força do argumento e não no argumento da força. Exatamente, no poder do convencimento, da persuasão e no poder do bom debate, né? Outra lição, outro legado precioso, era um homem absolutamente civil. Ele acreditava na civilidade. Ele tinha adversários políticos, ele não tinha inimigos políticos. Ele foi um forte adversário, por exemplo, do nosso conterrâneo Juscelino Kubitschek. Mas ele tinha um respeito pessoal imenso por Juscelino Kubitschek e era recíproco. Quando Juscelino morre, não é? Deixa sua vaga na Academia Mineira de Letras, é Afonso Arinos o eleito para suceder a Juscelino. E ele faz um discurso de posse memorável, destacando as qualidades de Juscelino. Muito obrigado. Obrigado a você mais uma vez. Obrigado. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Nós não podemos negar que, com a chegada da mídia digital, a nossa juventude, as nossas crianças está perdendo o hábito da leitura. A gente está vivendo num mundo mais digital. Será que por conta disso a gente lê menos? É preciso uma educação para leitura impressa e é preciso uma educação para leitura digital. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente trabalha jornadas duplas e triplas e as pessoas trabalham no palco, às vezes tem que dormir embaixo do palco para cuidar de equipamento, não tem horário para comer, não tem... Então, sabe, está na hora das pessoas olharem para esse trabalho
que ele também precisa de dignidade, precisa de uma carga horária justa, né? Porque quando você está dentro de um evento, você não tem como sair para comprar comida. Uma água, às vezes, custa R$15. Então, se você não cuida desses trabalhadores, quem vai cuidar? Imagina que coisa absurda que um artista de cidades, um artista urbano, quando ele vai procurar uma CNAE, que é a Classificação Nacional das Atividades Econômicas, para ele ser pago, ele entra como pintor de parede. São tantos os desafios que a gente precisa correr. Se a gente se mantiver com uma mentalidade do século XX, a gente vai pensar que trabalho é trabalho, cultura é cultura. Não, não, é tudo junto. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. O teste de cosméticos, itens de higiene e perfumes em animais domésticos e selvagens está proibido. A vedação vale para produtos com fins estéticos e de limpeza corporal. A medida torna necessária a busca por alternativas aos testes em animais. A lei estabelece um prazo de 2 anos para adequação às normas de testagem. Já os testes de medicamentos em animais continuam permitidos. O Senado votou, agora é lei. A oração é a ligação da pessoa com o seu Criador. Todo muçulmano, onde quer que ele esteja, ele tem que rezar, tem que se voltar em direção à Meca, que é uma forma de organizar os muçulmanos onde quer que eles estejam. Boto Fé, neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Bom dia, quinta-feira, 11 de junho. Ministro Benedito Gonçalves é aprovado como novo Corregedor Nacional de Justiça. PEC da autonomia do Banco Central passa pela Comissão de Constituição e Justiça. A PEC enfrentará ainda 2 votações em plenário. Aprovado o financiamento com juros reduzidos para produtores rurais. E mais, um novo tratamento na área do câncer é tema de audiência pública daqui a pouco. Fique com a gente, o Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto que cria uma linha especial de financiamento com juros reduzidos para que produtores rurais possam quitar suas dívidas. Fruto de ampla negociação e com mudanças feitas pelos senadores, a proposta volta para a Câmara dos Deputados. A linha especial de financiamento para produtores rurais foi aprovada nesta quarta-feira pelo plenário do Senado, depois de muita negociação e de debates na Comissão de Assuntos Econômicos. Nós estamos vindo lá de mais uma reunião no Ministério da Fazenda com a presença do governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul e com a presença da nossa querida senadora Tereza Cristina. O ministro da Fazenda,
senhor presidente, sempre muito cordato, receptivo, mas nós não tivemos, com a área técnica do Ministério, a mesma facilidade que nós tivemos na discussão com o ministro Dario Dürgmann, de modo que restaram alguns impasses. E em restando impasse, outra solução não há a encaminhar, senão a solução que nós encaminhamos no nosso relatório. A proposta cria uma política de renegociação e quitação de dívidas rurais, destinada a produtores afetados por eventos climáticos e calamidades públicas, mas se estende também a perdas de safra e outras dificuldades econômicas acumuladas. A justificativa é de que a crise climática e outros impactos econômicos aumentaram o endividamento rural e colocaram em risco a produção rural em várias regiões do país. Os recursos devem ser garantidos pelo Fundo Social do Pré-Sal, pelo superávit financeiro de 2025 e de 2026 e por outros fundos. As condições são facilitadas, com juros anuais variando conforme o perfil do produtor. 3,5% para a agricultura familiar, 5,5% para o médio produtor e 7,5% para os demais. O prazo de pagamento pode chegar a 10 anos, com 3 anos de carência. O crédito serve para quitar dívidas feitas até o fim de 2025, sem multas ou encargos por atraso. Os financiamentos terão como limites os valores de 10 milhões por beneficiário e de 50 milhões por associação cooperativa de produção ou condomínio. A liberação dos recursos será feita pelo BNDES, por outros bancos e por cooperativas de crédito. Ele pega um prejuízo um ano, no segundo ano a mesma coisa. E aí, quando ele começa a querer respirar, ele é encontrado com juros, é encontrado com um monte de burocracia que acaba afogando ele e atrapalhando ele para ele continuar tocando a sua vida na sua roça ou lá na sua propriedade. E a agricultura brasileira passa por um momento terrível. Nós temos as commodities em baixa, nós temos os juros em alta, nós plantamos uma safra, senador Davi, com $1 a 6 e estamos colhendo com $1 a 5. Isso é mortal para os preços dos agricultores, fora o problema que o Rio Grande do Sul teve climático e outros estados brasileiros, mas o mais emblemático foi o Rio Grande do Sul, com 4 safras perdidas pela seca e uma grande inundação. Os senadores também confirmaram nessa quarta em plenário a indicação do ministro do STJ, Benedito Gonçalves, para o cargo de corregedor do Conselho Nacional de Justiça. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira a indicação do ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça para o cargo de Corregedor Nacional de Justiça do CNJ. Ele deve exercer o cargo no período de 2026 a 2028. A indicação é do STJ. Benedito Gonçalves tem mais de 50 anos de carreira no serviço público, sendo 38 somente na magistratura. É natural do Rio de Janeiro e mestre em Direito. Iniciou a carreira como juiz federal em 1988 e foi promovido ao cargo de desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O ministro também atuou no Conselho da Justiça Federal e foi membro do Tribunal Superior Eleitoral entre 2019 e 2023, exercendo a função de Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral. Desde 2008, ocupa o cargo de ministro do STJ. Votaram sim 53 senadores e senadoras, não 16. Está aprovada a indicação do senhor Benedito Gonçalves para compor o Conselho Nacional de Justiça, CNJ. O plenário também aprovou a destinação de recursos do Fundo Penitenciário Nacional para a capacitação de policiais penais e servidores do Sistema Penitenciário Nacional. O projeto, que segue para a sanção presidencial, prevê o uso de verbas do FUNPEN para atividades de formação, aperfeiçoamento, especialização e capacitação continuada. Os senadores ainda aprovaram a regulamentação da profissão de protesista e ortesista ortopédicos, que são responsáveis por produzir palmilhas e calçados ortopédicos sob medida. A proposta, no entanto, prevê que somente fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e médicos poderão prescrever os aparelhos.
A proposta que concede autonomia orçamentária e financeira para o Banco Central foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. A PEC, que ainda será votada em 2 turnos pelo plenário do Senado, também vai garantir que o PIX continue gratuito. Na chegada, o relator, senador Plínio Valério, foi categórico. Qualquer mudança que eu faça no relatório vai caber pedido de vista de novo. E a gente tem aí a festa junina, a gente tem Copa do Mundo. Então, se não votar hoje, lá vai ficar na prateleira de novo. Na reunião, ele rejeitou 3 novas emendas, uma delas encaminhada pelo líder do governo no Senado, senador Jacques Wagner, que pediu mais tempo para fazer ajustes no texto. Ele disse que o governo ainda tem uma preocupação com a PEC, que é, no caso do Banco Central ter prejuízo, quem pagaria? Qualquer prejuízo, o governo, o Tesouro tem que aportar. E na medida que ele é um ente fora, vou chamar do circuito Tesouro, aquilo poderia vir a impactar no próprio déficit primário do país. E Jacques, eu vejo, se a questão é essa, eu acho que a gente pode discutir antes de ir para o plenário essa questão com esse adendozinho aí. Um acordo permitiu que o parecer do relator fosse aprovado por unanimidade, de forma simbólica e sem mudanças. Mas a PEC não irá a plenário em regime especial de tramitação. O governo terá pelo menos mais uma semana para tentar ajustes no texto. O texto aprovado pela CCJ cria um regime jurídico próprio para o Banco Central, que ao invés de uma autarquia como é hoje, seria uma entidade pública de natureza especial, com autonomia financeira e orçamentária. Na prática, a PEC daria ao banco, que já conta com autonomia administrativa desde 2021, a capacidade de elaborar, aprovar e executar seu próprio orçamento, sem depender de repasses do Tesouro Nacional. Mas as despesas continuariam limitadas pelo arcabouço fiscal. O Congresso ficaria responsável pela fiscalização contábil, orçamentária e financeira do banco. O relator incluiu o PIX na Constituição para garantir que o serviço continue gratuito. Além disso, a gestão do PIX não pode ser terceirizada. Tem que permanecer com o Banco Central. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou a transferência automática de pensão alimentícia. Além de garantir o pagamento, o projeto vai reduzir o número de ações judiciais nos casos de atraso. Pela proposta, o juiz poderá decidir pela transferência automática da pensão alimentícia em qualquer fase do cumprimento da sentença. O magistrado deverá informar o valor mensal, a data do pagamento e a sua duração, as contas de débito e crédito e os critérios de reajuste do benefício. Institui-se assim um fluxo automático e contínuo voltado ao pagamento mensal da pensão, com menor dependência de novos requerimentos a cada inadimplemento. A proposição merece acolhida porque enfrenta problema recorrente nas execuções de alimentos, a necessidade de sucessivas provocações judiciais diante de inadimplementos mensais. Se não houver saldo suficiente na conta do devedor, o projeto prevê a indisponibilização automática de ativos financeiros até o limite do valor atualizado em atraso. A proposta também permite o bloqueio de contas empresariais. Os senadores destacaram que o projeto vai garantir o pagamento das pensões alimentícias e reduzir as ações judiciais nos casos de atraso. É uma proposição muito importante e que tem, além do condão de garantir que não vigore uma insegurança por parte das mulheres ou de quem tem o direito à pensão, também a redução da judicialização, porque nas condições atuais, quando esse recurso não é transferido, torna-se necessário para a mulher, para a pensionista, entrar na justiça para garantir o cumprimento desse direito. É um projeto que reduz a burocracia, facilita o acesso de quem precisa. É um direito alimentar, portanto, é um projeto que vai em socorro de quem precisa. É menos burocracia, facilita a vida, especialmente de mulheres, de vulneráveis. Então, acho que é um projeto que, assim, moderniza, né,
o acesso a direitos. Eu considero um avanço. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ainda a aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e os de combate a endemias. Pela proposta, que ainda precisa ser votada pelo plenário, as mulheres poderão se aposentar aos 57 anos de idade e os homens aos 60 anos, após 25 anos de contribuição. No início da reunião, o relator, senador Irajá, leu o parecer e fez um apelo pela aprovação da PEC, que deverá beneficiar quase 400 mil agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias de todo o país. São grandes lutadores, são pessoas que merecem o nosso respeito, a nossa admiração pelo trabalho que realizam, por toda uma vida. Mas a votação esbarrou em um pedido de vista dos senadores Oriovisto e Tereza Cristina. Ninguém é contra, ninguém quer impedir essa aposentadoria, mas queríamos um tempo para examinar melhor a questão orçamentária. Nesse sentido, eu vou fazer um pedido de vistas. Outros senadores protestaram contra o adiamento da votação. Nós estamos falando da Amazônia, nós estamos falando de pessoas que estão lá na ponta, aonde você não chega, nenhum de vocês chegou lá. Nós não estamos falando de um centro urbano no sul do país, nós estamos falando da Amazônia, aonde, se eu citar aqui o número de doenças que nós temos lá, muitos de vocês nunca ouviram falar. Os senadores Oriovisto e Tereza Cristina atenderam os apelos e retiraram o pedido de vista. E o projeto foi aprovado por unanimidade. A proposta inclui na Constituição que a atividade dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias é essencial e exclusiva de Estado. Por isso, proíbe a terceirização desses agentes e contratação temporária fora de emergências. Pelo texto, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias terão direito à aposentadoria com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, com 25 anos de contribuição, sem necessidade de laudo individualizado. Eles terão a garantia de paridade e integralidade. E a regra valerá para todos os agentes, independentemente do regime previdenciário do município. A PEC cria regras de transição e sistema de pontos para quem já está em atividade. E também determina que a União preste assistência financeira complementar a municípios para compensar o aumento de despesas nos regimes próprios e também faça repasses ao Fundo do Regime Geral para o custeio das novas aposentadorias. Agentes de todo o país que vieram acompanhar a votação comemoraram. Essa proposta vai dar dignidade a todos os agentes de saúde de todo o Brasil. Primeiro, a nossa aposentadoria especial, que nós lutamos tanto para conseguir, dignidade para depois da aposentadoria nós termos a dignidade de viver um pouco melhor e tirar todos os nossos colegas que estão precarizados, com vínculos empregatícios fora da lei. E aí sofrem lá nos municípios e é isso que a gente está dando, essa dignidade para todos os nossos quase 400 mil agentes de saúde e agentes de endemias de todo o país. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou nesta quarta-feira o projeto que facilita a regularização ambiental e o desembargo de áreas rurais punidas por infrações contra a vegetação. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. O projeto aprovado muda a lei de crimes ambientais para permitir a regularização ambiental de áreas que foram embargadas por desmatamento ou outras infrações relacionadas à proteção da vegetação nativa. De acordo com o relator, os embargos ambientais acabam gerando impactos econômicos e sociais prolongados para os produtores rurais. Pequenos e médios produtores, em particular, relatam dificuldades para compreender os requisitos de regularização para acessar assistências técnicas e jurídicas necessárias e para acompanhar a tramitação de autos de infração e embargos em diferentes instâncias administrativas, restringindo o acesso a crédito rural, comprometendo garantias reais, desorganizando
desorganizando cadeias produtivas locais e agravando a vulnerabilidade econômica de famílias que dependem da renda da terra. O relator destacou ainda a falta de estrutura dos órgãos ambientais para decidir rapidamente sobre os processos de infração e os pedidos de regularização. O que tem de gente que já cumpriu tudo, mas continua embargado lá em nosso estado é alguma coisa assustadora. A gente precisa regularizar isso. O Estado precisa fazer a sua parte e a União precisa ter uma legislação moderna, capacitar suas entidades ambientais para que a economia rural não venha quebrar, como está acontecendo em função desses embargos. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou nesta quarta-feira projeto que determina a coleta da biometria da mãe e do filho na hora do parto. Entre outras propostas também aprovadas está a que define o piso salarial para médicos e cirurgiões dentistas. Em turno suplementar, foi aprovado em caráter terminativo o substitutivo ao projeto de lei que modifica o salário mínimo de médicos e cirurgiões dentistas e altera o valor das horas extras e adicionais noturnos destes profissionais. Os nossos médicos e os nossos cirurgiões dentistas não podiam permanecer com o salário que estavam. Isso é indigno, não é, senador Lucas Barreto? É indigno. Então, gente, parabéns para vocês, parabéns. E vamos juntos continuar lutando em prol do povo brasileiro. Foi aprovado também o projeto que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O PL trata da qualidade da alimentação oferecida às pessoas hospitalizadas. O texto foi aprovado com uma emenda de plenário que exige que as refeições sejam preferencialmente preparadas com alimentos naturais. A oferta de alimentação nutritiva adequada aos indivíduos hospitalizados e aos seus acompanhantes, com o fornecimento preferencial de alimentos in natura e a vedação ao uso de alimentos ultraprocessados, salvo em situações tecnicamente justificadas em prontuário. Os senadores aprovaram também projeto de lei que regulamenta a profissão de manipulador artesanal de açaí. O texto diz que o manipulador deve adotar práticas adequadas de manejo do fruto e observar as normas sanitárias básicas. E os profissionais precisarão atender a alguns requisitos. Ter mais de 18 anos, comprovar residência em área de produção artesanal de açaí ou vínculo com a associação, cooperativa ou empreendimento familiar rural. E participar de capacitações básicas sobre boas práticas de higiene e manipulação de alimentos, quando disponíveis. A experiência mínima de 1 ano na atividade pode substituir a exigência de cursos formais mediante declaração de entidade representativa local. Outro projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais é o que exige a biometria da mãe e do recém-nascido na hora do parto. O objetivo é reforçar a identificação para prevenir fraudes e trocas de bebês. O texto está de acordo com o processo de modernização do registro público e com a transformação digital dos serviços estatais. E prevê a vinculação das declarações biométricas na declaração de nascido vivo. A proposta também contribui para o enfrentamento de situações especialmente graves que produzem consequências irreparáveis para as vítimas e suas famílias. Casos de troca de recém-nascido, falsificação de documento, ocultação de identidade, adoções irregulares e até mesmo tráfico de crianças demonstram a importância do mecanismo adicionais de seguranças capazes de assegurar a correta identificação do recém-nascido desde os primeiros momentos de vida. Em sessão solene do Congresso Nacional foi apresentada a agenda legislativa do Grupo Mulheres do Brasil. O documento reúne propostas para fortalecer as políticas públicas voltadas para o público feminino, com foco em representatividade, combate à violência e autonomia econômica. A sessão solene contou com a participação de parlamentares, representantes da sociedade civil e integrantes do Grupo Mulheres do Brasil. A agenda legislativa apresentada neste ano está organizada em 7 eixos prioritários definidos pelo movimento, que são enfrentamento à violência contra a mulher, participação política e representatividade, autonomia econômica e trabalho, saúde da mulher,
orçamento sensível ao gênero, educação e formação e violência digital, inteligência artificial e ambiente online. A agenda destaca legislações já aprovadas e que necessitam de apoio para sua efetiva implementação. Lista também projetos que tramitam no Congresso, cuja aprovação pode trazer mudanças significativas na condição feminina no país. A agenda também apoia a proposta que prevê a reserva de 20% das cadeiras do Legislativo para mulheres. As mulheres são 51,5% da população brasileira, mas ocupam apenas cerca de 18% das vagas na Câmara e 19% no Senado. A subrepresentação é gritante e não pode seguir assim. O projeto é um passo importante rumo a um dos principais objetivos do Grupo Mulheres no Brasil: ocupar pelo menos metade das vagas nas casas legislativas do país. O Brasil é dos brasileiros, mas é das brasileiras. O nosso compromisso é seguir construindo no parlamento as respostas concretas para os desafios enfrentados por nós brasileiras, garantindo a proteção, oportunidades, igualdade e cidadania, porque mais mulheres na política ou mais mulheres no lugar aonde ela quiser significa mais democracia. O Brasil não pode continuar tomando decisões para as mulheres sem as mulheres, mas a voz da nossa democracia, infelizmente, ainda é masculina. Atualmente, embora sejamos a maioria da população brasileira, nós não ocupamos nem 20% das cadeiras aqui no Congresso Nacional. Só uma mulher chegou a presidir este país. E governadoras também são muito poucas. Imagina prefeituras, muito menos ainda percentualmente. Nos tribunais, tampouco temos estatísticas das quais nos orgulhamos. Temos pouquíssimas ministras, dando a palavra final sobre o que é a justiça no Brasil. Das cadeiras do Supremo Tribunal Federal, temos apenas um rosto da nossa querida Carmen Lúcia. Precisamos mudar isso, porque é justo. A deputada Tabata Amaral lembrou avanços conquistados pelo parlamento em defesa das mulheres. Não dá para falar de oportunidade enquanto tiver mulher sendo assassinada e estuprada. Não dá para falar só de trabalho, só de educação, enquanto tem ditos youtubers e influencers gravando vídeo ensinando a dopar uma mulher, estuprar ela para divulgar esse vídeo depois. É isso que a gente quer combater. E com muito diálogo com a esquerda e com a direita, a gente vai conseguir criminalizar esses atos de misoginia, de ódio contra as mulheres. E isso tem que sair em forma de lei, de legislação. Preste atenção, não pode ser mais tão somente uma portaria, não pode ser mais tão somente um decreto, tão somente uma resolução. Nós temos que construir uma legislação. Na sessão dedicada às pautas femininas, a maioria dos presentes eram mulheres, com poucas exceções, como o senador Fabiano Contarato, que foi destacado pelas participantes. Ele prestou uma homenagem às mulheres vítimas de feminicídio. É como se houvesse uma chamada de onde não tem nenhum aluno para responder, nenhuma aluna. Vítimas de feminicídio. Maria, Marta, Rita, Joana, Carol, Carolina, Regina. Ninguém está aqui para defender ou falar por elas. Na abertura do encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV, emissoras de todo o país participaram do lançamento da TV 3.0, que tem entre os destaques uma interatividade total e conteúdo sob demanda. A novidade, enfim, foi apresentada aos participantes do encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026. Comunicadores de todo o país acompanharam a primeira exibição experimental e deram conta de como a televisão 3.0 vai abrir um cardápio de novas possibilidades, democratizando o acesso e chegando até os mais distantes rincões do país. A gente está construindo a maior rede de comunicação pública do mundo.
E considerando que, sentados nessa mesa aqui, a gente representando instituições que zelam pela qualidade do conteúdo que é produzido e que é transmitido, então a gente vai construir, né, aí agora a bola está com vocês, comunicadores, a melhor rede de comunicação do mundo também. A gente tem uma TV não mais anônima, agora a gente tem uma TV personalizada, a gente tem uma TV que é voltada para o usuário. Então, aqui nesse bonequinho, a gente está ilustrando que tem um usuário que está personalizando a TV do jeito que ele desejou, do jeito que é recomendado para ele. E aqui a gente tem uma primeira tela, com o menu lateral, com algumas funcionalidades que a gente lista aqui de busca, a página de início, né? E a gente vai elencar cada programa desse aqui ao vivo, programação, serviços, configurações e notificações. Estamos aqui com a TV Senado e todas as outras, pessoal, todas as redes públicas que estão disponíveis, a gente insere aqui. Isso não é limitado a esse conjunto, a gente pode inserir qualquer rede pública que queira ingressar, que deseja ingressar, solicitando ao comitê gestor para participar da plataforma comum. Então, aqui a gente trouxe, rapidamente aqui para ilustrar, um programa de retirada de medicamentos para a população em casa. Então, aqui você seleciona uma farmácia que esteja mais próxima da sua residência e eu não sei como chegar nessa farmácia. Então, aqui no exemplo, ele já dá um QR Code que vai te direcionar via Google Maps, via Waze, direto para aquela farmácia de retirada de medicamentos do programa da farmácia popular. A TV 3.0 ela dá muitas possibilidades, né? Tanto para o usuário quanto para nós que estamos produzindo, vamos começar a produzir em TV 3.0. Para o usuário é uma TV muito mais interativa, que ele tem condições de escolher a quantidade de informação que ele quer receber, se ele quer mergulhar num determinado assunto, ele pode habilitar trilhas de áudio, de informação e também pode escolher o que quiser ver, né? É navegar na TV aberta do jeito que ele já navega hoje nas plataformas de vídeo on demand. De 10 a 12 de junho, diretores, repórteres e representantes de emissoras legislativas participam do evento, que inclui painéis, minicursos e palestras. A TV Senado, que comemora 30 anos no ar, marca presença com a experiência dos profissionais em sintonia com os temas do momento. Nós temos 1.600 cidades que têm a transmissão do sinal da TV Senado, da TV Assembleia daquele estado e da Câmara local, quando ela tem o sinal. Então, são 1.600 cidades, já é quase como a sexta maior rede de televisão do país, se fosse uma rede só. Eu vim bem interessada nesse painel, nessa tecnologia, né, que vai mudar a forma que a gente consome TV e que para a gente que traz informação e vai facilitar muito para quem acompanha, já vê ali o projeto de lei, já poder assistir a entrevista, saber o que o deputado está propondo, a gente vai ver o que vai poder entrar, né, nesse conteúdo extra da TV 3.0, estou bem curiosa. O encontro é também uma oportunidade para a Rede Legislativa de Rádio e TV contabilizar os avanços em termos de abrangência e qualidade, de olho no futuro da comunicação pública. Nós começamos em 2021 com em torno de 70 estações transmissoras e hoje estamos com 1.658 estações transmissoras e nosso objetivo até o ano que vem é atingir 2.000 estações, mas a nossa realmente intenção é fazer com que o sinal chegue em cada município, na população, mesmo que longínqua. 3 audiências públicas estão previstas para a manhã de hoje. Confira a agenda dos trabalhos desta quinta. Daqui a pouco, às 9h30, está marcada a audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais para discutir a nova invenção na área da oncologia, uma caneta capaz de identificar células cancerígenas nos tecidos durante a cirurgia. Às 10 horas, audiência pública prevista também na Comissão de Direitos Humanos para discutir projeto que prevê a possibilidade de oferta domiciliar da educação básica, também conhecido como homeschooling. Também às 10, audiência pública marcada na Comissão de Educação para debater e reconhecer o pioneirismo e a inovação do curso de enfermagem intercultural indígena em execução na Universidade do Estado de Mato Grosso e a oportunidade de aplicar o modelo em todo o país em parceria com a futura Universidade Federal Indígena. O Senado foi palco de uma apresentação especial dos alunos de uma escola de Brasília que usa a música como instrumento de aprendizagem. O pequeno concerto de violino contou com a presença do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
e crianças de uma escola de Brasília levou os sons do violino aos corredores do Senado. A escola desenvolve a aprendizagem infantil e a estimulação precoce de crianças. Os alunos apresentaram músicas em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Senado. Entre notas e melodias, os jovens transformaram o ambiente em um espaço de celebração e sensibilidade. Mais do que uma apresentação artística, a homenagem mostrou como a música pode aproximar gerações e expressar gratidão de uma forma simples e especial. Entre os presentes na homenagem estava o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que acompanhou a apresentação dos estudantes. Duas novas leis votadas recentemente pelo Congresso foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. A que reconhece como manifestação da cultura nacional o ofício das quebradeiras de coco-babaçu nos estados do Tocantins, Maranhão, Piauí e Pará. E a que institui a Política Nacional para a Recuperação da Vegetação da Caatinga. A lei também cria o Programa Nacional para o Desenvolvimento dessa política pública. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu entrei na empresa mostrando uma função de acessibilidade, mostrando uma solução em acessibilidade. E o Rodrigo apresentou para a gente o kit do Metacircuitos. E eram pessoas com deficiência visual, assim como eu, e o pessoal estava quebrando a cabeça para entender como é que funcionaria. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Acessibilidade digital é navegar pela internet sem barreiras, sites e portais inclusivos para todas as pessoas. Aplicativo, sites sendo feitos já com essa visão da acessibilidade. A idosos, as pessoas com deficiência, aos chamados analfabetos digitais. Ter acesso às tecnologias digitais significa, primeiro, você ter acesso físico. A pessoa tem que ter acesso à internet, ela tem que ter o equipamento que tem o acesso à internet, isso significa custo também, né? Nem todo mundo tem. Eu senti muito isso quando eu era ministro das Comunicações e ministro de Ciência e Tecnologia, durante a pandemia, que a gente precisava passar as aulas para os alunos. Aí a primeira proposta era, bom, então passa as aulas pela internet, o aluno tem que ficar em casa, ele assiste as aulas pelo celular. Mas nem todo mundo tem celular. Ainda tem muito buraco, vamos chamar assim,
né, na nossa população, distribuída nas regiões mais remotas do país, que a pessoa não tem acesso através do celular. A gente precisa ter contato com tudo o tempo inteiro, então é necessário. Agora tinha que ser um direito básico, né? Todo mundo, independente da condição física ou psíquica, qualquer coisa assim, é lógico que ela tem que ter acesso. O mundo hoje, querendo ou não, infelizmente, hoje é tudo virtual, né? Então, a internet é o que sabe. Por que é essencial? Porque a gente tem dezenas de milhões de pessoas aqui no Brasil que dependem de uma descrição, né? Ou seja, por ela ter uma baixa visão, ou por ela navegar por um leitor de telas, que ela não enxerga, ela precisa daquela informação em texto. Tem pessoas neurodivergentes que, dependendo da neurodivergência, é muito mais fácil ela compreender a descrição daquele gráfico, por exemplo, que está ali escrito, do que ela interpretar o que aquela ilustração, o que aquele gráfico está trazendo. Então, se a gente parar para pensar, a descrição de imagem é um recurso básico de acessibilidade que é uma barreira que afeta muita gente. E é muito simples dela ser corrigida e implementada, sabe? Acesso a serviços públicos, a benefícios sociais, matrículas em escola, acesso a documentos, hoje são feitos pelo digital. Então, não ter acessibilidade digital, a gente está impactando diretamente em cidadania, em acesso ao social. E as ações, quais são elas? Então, desde a evolução nas plataformas, como, por exemplo, ações que parecem ser simples, como o uso da câmera traseira, da câmera frontal de um celular para fazer um reconhecimento facial ou para fazer outros usos da câmera, ele traz ali um nível muito amplo de acessibilidade. Temos investindo também na capacitação dos gestores públicos, porque a acessibilidade digital, ela requer que a gente saiba construir soluções digitais acessíveis. Então, a gente tem que capacitar os nossos gestores públicos. Nós podemos ter jogos infantis para crianças com deficiência, jogos que podem ser usados como auxiliar nos estudos pedagógicos. Então, tecnologia assistida. O governo tem seus projetos, mas creio que a gente tem que ter um orçamento direcionado para as tecnologias assistidas. Os maiores problemas estão em algumas categorias. Por exemplo, formulários. E é impressionante como a nossa vida, se a gente parar para pensar, depende de formulário e o quanto os formulários não estão acessíveis, principalmente para quem navega com um leitor de telas. Outra barreira enorme é a falta de descrição de imagem. Então, nem todo site é acessível. Infelizmente, eu encontro muita barreira em sites de compra, em sites de pedidos, né? Em site desse quesito aí. E também nos sites de estudo voltado para imagens. Então, tipo assim, com gráficos, com tabelas, tenho muita dificuldade nesse quesito. Esse aí é o Fernando, nosso professor maker. Lembra que eu falei que ser maker é transformar a sua realidade? Então, Fernando é deficiente visual. E além de ser nosso professor, ele também ajuda a gente a adaptar essas invenções para pessoas que não enxergam. Essa aí é a versão do Metacircuitos com recursos de acessibilidade que a gente desenvolveu junto com ele. Quando você fala em acessibilidade, o que te preocupa? O que me preocupa é a falta da consultoria da pessoa com deficiência visual. Porque tem que ter uma validação da pessoa com deficiência visual. Não adianta você fazer um projeto dizer que é acessível, um produto dizer que é acessível, e esse produto não está adequado para a pessoa com deficiência. Então, tendo a pessoa ali para validar, uma pessoa com deficiência para validar esse produto, é super importante, porque ele vai dizer, isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom. Não é simplesmente dizer, achar que tá bonitinho e enviar para o mercado. O importante seria ser validado por alguém que tenha deficiência, né? Então, se você está criando um site que você quer que seja acessível para todas as pessoas, incluindo pessoas com deficiência, você tem que saber se realmente as pessoas com deficiência estão conseguindo acessar aquele site. Que nem vocês estão perguntando para mim sobre acessibilidade digital na minha área, que eu estou uma pessoa cega, as pessoas também têm que consultar as pessoas cegas ou com baixa visão, e existe uma profissão para isso que se chama consultora em acessibilidade, que não é regulamentada, infelizmente, mas ela também valida muitos sites, se está acessível ou não para o leitor de telas. O Fernando, né, quando eu conheci ele nessa ONG, né, foi, eu acho que o único desse grupo de pessoas com deficiência que
me cutucou. Foi o único que teve a coragem de dizer, olha, esse teu produto ainda está faltando muita coisa para eu ter autonomia para poder usar, para eu trabalhar com tecnologia, né? Ele testou o material com o filho dele e falou, papai, tá de cabeça para baixo. E ele não sabia dizer por que estava de cabeça para baixo, né? Foram surgindo, né, nesse meio de inovação, foram surgindo editais, e aos poucos fui trazendo um Fernando aos poucos para a equipe, né? E todo o pitaco que ele dava, todo o olhar que ele trazia de forma diferente, fazia com que a gente melhorasse o nosso produto também, né? Porque nas escolas a gente tem crianças com baixa visão, crianças com restrição de mobilidade, crianças neurodivergentes. Então a figura do Fernando é de muita representatividade, né? O olhar do Fernando aqui na equipe faz com que a gente desenvolva um produto melhor para todo mundo, né? E que justamente quando a gente começa a desenvolver algum produto, né, a gente esquece e não tem esse olhar, né? Acho que horizontal do que a gente está fazendo. Então a figura dele é para cutucar mesmo isso. A audiodescrição hoje as pessoas deixam de fazer. A gente está vendo cegos sem acesso, inclusive à comunicação, sem acesso a informações por causa da falta da audiodescrição. Tem uma criança lá na escola da Árvore que todo dia que ela chega, oi, tudo bom? Eu sou a fulana, eu tenho os cabelos assim, e todo dia se audiodescreve para mim. Um pouco de vontade política, um pouco de compromisso com o setor, eu tenho certeza que a gente consegue, né, incluir mais essa população que tem dificuldade de acesso à questão da tecnologia de comunicação e assim por diante. Um excluído digital começa que ele não vai, ele ou ela, né, uma pessoa, não vai ter as mesmas oportunidades que qualquer outro que tenha o conhecimento digital vai ter. E esse gap, essa diferença, tem uma tendência de aumentar e aumentar exponencialmente. Eu falo na questão de ensino também. De ter uma rede de ensino para que atenda essas pessoas desse grupo, né? Que não sabe mexer, para que elas possam ter mais acessibilidade e saber mexer melhor, né? Então a pessoa fica excluída dos melhores empregos na prática, fica excluído de observar e saber das melhores oportunidades para a sua vida. Isso vale também para a educação de forma geral, né? Mas a parte digital, isso vai ficar mais drástico com o desenvolvimento de inteligência artificial e outras tecnologias aí. Além disso, essa pessoa fica vulnerável. Quando elas vão comprar alguma coisa aqui no shopping, eu percebo que muitos idosos eles entregam o celular na mão do atendente e muitas vezes eles podem acabar caindo em algum tipo de golpe ou sendo roubados de algum aspecto. Eu quero um pai mesmo que ele não consegue pedir um Uber. Eu quero pedir um Uber para ele. Ele até hoje ele não sabe, ele não consegue salvar o número de telefone. Quem tem pessoas de idade na família e sabe usar a internet, traga essa pessoa de mais idade para aprender, para estar junto, para entrar no mundo. Quem tem condição de ir nas escolas, de aprender, a gente precisa colocar essa inclusão, né, nas escolas, toda maneira de levar a inclusão digital para as pessoas mais, na verdade para todas as pessoas, mas focado nessas leis que a gente tem trabalhado, nas pessoas de mais idade. Minha avó, ela tem um pouco de dificuldade. Talvez, também não sei se está relacionado a qualquer, ao aplicativo em si, ou se é alguma resistência que ela tenha. Se a pessoa não tem a destreza, né, de acompanhar tudo, aí já a dificuldade vai ser maior, claro. Tem alguns filmes que a legenda fica diferente do que está passando atrás, então acaba atrapalhando até na própria visualização. Temos a legislação, temos a norma técnica, e por que caminha devagar? A sociedade ainda não percebeu que mais de 40 milhões de brasileiros significam um potencial enorme econômico para o país. E que, uma vez não incluído, ele gera custo para a sociedade. O que em determinada escola vocês levam? Então a gente tem uma escola, por exemplo, que tem muito forte na veia a agrofloresta, o contato com a natureza. Então, o currículo de marcenaria, de construir com madeira, né? Eu falo que o grande ganho de construir com madeira para as crianças é que elas nunca mais vão ver um pedaço de madeira da mesma forma, né? Então, o tempo da lixa, o tempo do serrote, né? A biofilia, a necessidade do ser humano de estar perto da natureza, né? A gente tem, por exemplo, a figura do Fernando, que em sala de aula, né? Para diferenciar os tipos de madeira, ele usa o cheiro, o olfato.
Então ele consegue diferenciar qual é a espécie daquela madeira pelo cheiro. Então isso é muito bacana que as crianças tenham esse contato, né, de um outro contato, outro nível sensorial em relação a esse material que a gente trabalha. Com a figura do Fernando, né, ele não é só um agente de inovação na sala de aula, é um agente de representatividade, de inclusão, né, de mostrar que ali também é espaço da pessoa com deficiência, né, de crescer com essa referência que ele tem autonomia para trabalhar com tecnologia. Então é muito bacana porque a longo prazo essas crianças vão repensar o mercado de trabalho. Tem uma coisa que a gente sempre fala muito nas aulas que é o pode ver com as mãos, né? Então as crianças é muito legal ver elas desde pequenininho crescendo, que para mostrar os projetos elas têm que levar até a mão do Fernando. Quando eu falo, deixa eu ver, eles vêm. Já vem direto na mão do Fernando, né? Então isso é muito legal, desde pequenininho elas crescerem com essa referência, né? A nossa sociedade, infelizmente, tem uma visão da pessoa que tem deficiência visual, que ela seja uma pessoa que esteja em casa, que esteja parada. E quando vê uma pessoa que está nativa, que está fazendo, criando, produzindo e mostrando o seu trabalho, às vezes fala, você não é cego. Mas por que eu não sou cego? Você consegue fazer tanta coisa. Eu penso, mas é porque eu tenho acessibilidade, porque eu busquei acessibilidade para isso. E aí eu tenho que provar que eu sou cego, né? Falar, não, você não é cego. Eu falei, sou cego, cara. Eu acho que a dificuldade maior na faculdade tem sido os professores, que ainda estão muito... Eles não são treinados nem instruídos nesse quesito de acessibilidade para alguma pessoa com deficiência visual. Então, muitos deles não sabem como agir, como preparar um documento acessível, porque não é todo documento online que você cria e que vai ficar acessível para o leitor de telas ler. Eu diria principalmente que falta uma capacitação, um nível de consciência e até uma habilidade das pessoas que criam as plataformas digitais, as soluções digitais. Por isso que a gente tem estado muito atento a isso também e focando em capacitações para as pessoas que criam esses conteúdos. Em termos de tecnologia, a gente tem muitos mecanismos tecnológicos disponíveis para a gente construir com acessibilidade. Em termos de normas e padrões, como você mencionou e eu concordo, nós também temos padrões bem estabelecidos. Então, temos ali uma lacuna entre esses padrões e a aplicação deles. Esse olhar de acessibilidade já foi lá desde o início? Não, foi com a figura do Fernando. Eu acho que foi justamente isso, assim, foi essa cutucada dele de dizer, olha, falta isso ainda para eu ter autonomia. E tem mais pessoas como eu, e um grupo grande ainda, relevante, que também quer usar esse produto e tem direito de usar esse material, e vamos fazer diferente. As regras já estão expressas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. São mais de 150 diretrizes para tornar websites acessíveis. O Brasil pode ganhar um Dia Nacional da Acessibilidade Digital. 11 de março é a data que as normas da ABNT foram publicadas. Todos os sites internacionais, eles já seguem aquilo que é determinado pelo sistema W3C, e nós não tínhamos aqui esta regulamentação obrigatória. Isso foi um marco para a gente, para gigantesco, que é a primeira norma técnica que a gente tem, que está trabalhando, de fato, conteúdo digital e aplicações web. Então, são as diretrizes. Então, tem o norte agora. O que é que essa norma traz de tão especial? Elas recomendam, elas dão uma série de diretrizes para que todos os sites e aqueles derivantes eles possam atender pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, pessoas que tenham deficiência de movimentos, pessoas que precisem utilizar um sistema através de softwares com comando ocular. É muito importante que a gente aplique os padrões de acessibilidade existentes desde a origem de quando a gente está projetando uma solução digital até o momento em que a gente entrega para ir acompanhar a experiência desse usuário para ver se a solução está sendo realizada da forma como a gente planejou. Grandes plataformas privadas fazem uso da nossa solução de acessibilidade. E a gente está fazendo um trabalho bem interessante em torno de capacitação dos gestores públicos para que eles compreendam bem os requisitos e boas práticas de acessibilidade e possam aplicá-las na construção dos serviços públicos digitais. Por que é tão difícil, na sua visão, ou não é difícil, que desenvolvedores façam sites que sejam acessíveis? Meu ponto de vista é uma questão de que, para eles vão gastar mais dinheiro
para pouco público, mas dentro do Brasil nós temos milhões e milhões de pessoas com deficiência visual e que consomem diariamente. Pena que eles não sabem isso, não fazem estatísticas a respeito disso. Se não houver a fiscalização para que realmente as empresas, as instituições de ensino, o próprio governo cumpram com tudo isso que já existe, aí vai ficar muito difícil. A gente transforma uma cultura não só pela educação, mas dentro da educação, mecanismos de controle e punição são necessários. Falta essa punição, que aí quando bater no bolso das empresas, bater aí a coisa vai rodar. Acessibilidade fora daqui, na tua casa e na rua. Vamos fazer um paralelo. Como é que você vê a questão da acessibilidade? Cara, na rua não tem. Não tem. Na rua é bem complicado. Ultimamente eu estou tendo mais que optar pelo me locomover por aplicativo do que pelo transporte público, porque a acessibilidade está bem defasada. Os pontos de ônibus não têm acessibilidade, as ruas não têm acessibilidade. Muitas pessoas não respeitam essa questão da acessibilidade por conta mesmo do que eu falei, da questão de, dentro da cabeça da sociedade, a pessoa com deficiência está em casa, parada e quieta. Brasília tem um desfalque muito grande no quesito acessibilidade. Falando em dados, em números, a deficiência visual é a que preenche o maior número de pessoas com deficiência no Brasil. Então, a gente está aí passando dos 7 milhões de pessoas com deficiência visual. Grande maioria é cega? Não. Grande maioria é deficiente visual, baixa visão. A falta de inclusão digital, o resultado dela é o mesmo que acontece com a falta de acessibilidade física. Hoje temos uma preocupação enorme com o mundo digital e, no entanto, o mundo físico continua a ser exclusivo para as pessoas com deficiência. Ele não inclui. Segundo o Tribunal de Contas da União, é extremamente limitada a acessibilidade digital no setor público federal. Durante um ano, 288 organizações dos 3 poderes foram fiscalizadas. Resultado, 88% dessas organizações apresentaram desempenho ruim no levantamento de acessibilidade digital. O Brasil ainda não pode ser considerado um país digitalmente acessível. A gente tem que, até é interessante essa sua pergunta, porque a gente tem que separar em algumas camadas essa questão do ser acessível digitalmente. A gente tem o acesso, que é considerado, e quando a gente fala acesso, ter acesso à internet, você ter como usar um celular, um computador, a conexão ser estável, isso é uma coisa. A gente tem outra camada, quando a gente considera a questão da acessibilidade, que é o uso. Então, acesso, o uso você sabe usar toda a tecnologia que está aí disponível, você entende a linguagem, você consegue realizar ali as tarefas. Então, essa é uma outra camada quando a gente fala de acesso digital. E a gente vai para a acessibilidade. Que a acessibilidade é o quê? É permitir que os ambientes na web, os sites, os aplicativos, estejam prontos para serem acessados por todas as pessoas, independentemente delas terem deficiência, delas terem problemas de acesso por baixa conexão, delas terem ou não um celular super moderno. Acesso, primeira coisa, infraestrutura para chegar lá. Segundo problema, uma vez que você tem infraestrutura, você precisa garantir que você tenha energia para conectar as coisas. Então, no meio da Amazônia, por exemplo, como é que a gente chega com energia lá? E aí vem o outro, que a gente está tratando mais aqui, focado mais nessa perspectiva, que é a educação. A pessoa tem que saber usar. E para saber usar, entram uma série de infraestruturas também dentro das escolas, cursos. A própria internet pode ajudar a distribuir isso. O que você precisa no dia a dia para poder se organizar socialmente? Bem, para falar a verdade, mais acessibilidade, compreensão, não é só uma questão material, mas sim uma questão de comportamento. Não é questão de equipamento, vamos dizer assim? Não, os equipamentos que nós temos, todos eles a gente, com os códigos certos, com a tabulação certa, com a acessibilidade certa, eles funcionam perfeitamente.
Infelizmente, há falhas tanto dos desenvolvedores quanto também do próprio usuário. Não tem essa comunicação direta, os canais de comunicação não são muito efetivos para que isso aconteça realmente na prática. Quais são esses equipamentos e os softwares hoje que te facilitam, te dão conforto no teu dia a dia? Os equipamentos que eu utilizo geralmente, na verdade, o mais utilizado é o celular, né? Que hoje eu utilizo um iPhone mesmo. Celular padrão, não precisa ser um celular adaptado, não precisa ser um celular de uma linha diferente. É um celular comum que você entra nos ajustes, nas configurações e ativa a configuração de leitor de telas. O mundo é tecnológico cada vez mais. Por mais que a gente ache que o idoso não há necessidade de um celular, de acessar uma informação, aquilo é um passatempo para o idoso, é um passatempo para quem está em casa muito grande. E também até mesmo para a educação nas escolas. Quando a gente traz acessibilidade, a gente está melhorando não só para a pessoa com deficiência, para a pessoa idosa, para pessoas, o que a gente chama de imigrantes digitais, né? O Brasil cada vez mais conectado, a gente está chegando em comunidades, né, que antes não tinham acesso à internet. Então, a web, ela precisa estar fácil também para essas pessoas que estão se conectando pela primeira vez. E isso a gente não está falando que a pessoa pode ser uma comunidade indígena, pode ser comunidades ribeirinhas, quilombolas. A longo prazo, esse é o grande ganho, né? As crianças vão repensar o mercado de trabalho. Na hora que entrarem no mercado de trabalho, vão lembrar, eu tive um professor de robótica que era deficiente visual, isso não impedia que dele trabalhasse, pelo contrário, né? A empresa em conjunto, né, no coletivo, pensava nas tecnologias que garantiam a autonomia dele, né? E as crianças também, né, de perceber ali, de quebrar vários paradigmas em relação, né, à tecnologia, à ciência, né? De que ali também é espaço da pessoa com deficiência de construir uma relação com a ciência, com a tecnologia. Hoje, felizmente, o portal GovBR ele tem um nível muito alto de acessibilidade digital. E isso reflete o resultado dos avanços de centralização que a gente fez ultimamente. Hoje o GovBR ele tem um nível acima de 90% nas ferramentas de avaliação de acessibilidade digital. Inclusive nas avaliações feitas por órgãos de controle e outros parceiros, eles têm apontado o nível alto de acessibilidade digital no portal e um exemplo de iniciativa a ser seguida. Eu já vi no Gov aquele bonequinho que fala em Libra, assim. Eu acho que é até completo, sim, o trabalho. Só vi para deficiente auditivo, para quem tem problema de visão, ainda não vi nenhuma tecnologia, não. Dê oportunidade, porque tem muita gente com muito talento por aí, pessoas com deficiência, mas não estão tendo a oportunidade por conta de quê? De que as pessoas pensarem que elas não são capazes. Mas, na verdade, nós somos capazes de muito e muito mais do que vocês imaginam. Qual é o sentido disso na tua vida? O sentido de ensinar é tudo que a gente adquire, tudo que a gente aprende, a gente tem que dividir. Quando a gente vai embora daqui, a gente não leva nada. Então, por que não eu deixar muitas sementes por aí? Né? E conhecimento é semente. Então, na cabeça de cada criança que eu estou dando aula, eu sei que é ali 2 ou 3, mas na frente vai lembrar, cara, eu aprendi isso com o meu professor de robótica, ele era cego e ele deu conta. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Nós não podemos negar que com a chegada da mídia digital, a nossa juventude, as nossas crianças está perdendo o hábito da leitura. A gente está vivendo num mundo mais digital. Será que por conta disso a gente lê menos? É preciso uma educação para leitura impressa e é preciso uma educação para leitura digital. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Se o peito de tinta cai um pedacinho azul do papel, num instante imagino uma lua gaivota voar no céu. Vai voando, voltando a imensa curva, norte e sul com ela, viajando Havaí, Pequim, 2
Este espaço cultural é muito importante para nós porque foi o primeiro programa musical gravado pela TV Senado em novembro de 1998. Era a inauguração do Teatro Pedro Calmon, aqui em Brasília. Tudo torna colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo sereno. Se a gente quiser, ele vai pousar. De cada 10 mulheres que já sofreram violência, 4 tinham menos de 20 anos quando foram agredidas pela primeira vez. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial do jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. A invasão holandesa, ela desestruturou toda a sociedade colonial portuguesa, com a destruição dos engenhos, da economia. Então, isso favoreceu que muitos homens e mulheres escravizadas, elas fugissem dos engenhos, porque os engenhos foram queimados. Tela Brasil, neste sábado, 7h30 da noite, aqui na TV Senado. Geralmente, quem tem para venda acaba postando em grupos do Facebook. Acho que é o principal foco, né? O principal meio de comunicação que o pessoal usa para estar vendendo. Você não vende nenhum desses animais? Não. Você pode chegar aqui com o dinheiro que for, não sai nenhum daqui. E você precisou fazer um Facebook só para comprar? Por quê? Por segurança.
amigos, parentes. Tem muita gente que não tem nem ideia que eu tenho o bicho em casa. E você não quer que essas pessoas saibam? Não. Por quê? Medo de ser denunciado e perder eles, né? No fundo, são pessoas que amam animais, amam de uma maneira tão desastrosa ou tão inconsequente, é um amor tão inconsequente que elas não conseguem enxergar o mal que elas fazem ao próprio objeto do amor delas. De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças. A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Em junho, a TV Senado apresenta documentários que investigam como o ser humano tem se relacionado com o meio ambiente. Será que a gente tem autoridade moral, a nossa geração, fazer uma intervenção desse tamanho num rio como esse, sem saber quais vão ser as consequências? Mostra Senadoc, toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Agências climáticas internacionais alertam para o risco da formação de um super El Niño a partir de junho deste ano e que pode se estender até o verão de 2027 aqui no Brasil. Há riscos de secas severas, enchentes, tempestades, com reflexo no agronegócio, no abastecimento e também na infraestrutura das cidades. O Senado tem debatido esse tema com foco na prevenção e também na resposta rápida aos possíveis desastres naturais. E aqui comigo no estúdio está o senador Espiridião Amin, progressista de Santa Catarina, que foi o autor de uma sessão temática que debateu esse tema, não foi isso, senador? O senhor ouviu especialistas hoje, né? Qual foi o diagnóstico? Talvez porque eu tenha a marca da enchente, né, na minha vida. Fui governador de Santa Catarina em 83, 84, quando nós sofremos a maior de todas. Foi aí que eu aprendi o que quer dizer El Niño. E quem me ensinou, enquanto eu estava apanhando, o Estado estava apanhando, a nossa gente estava apanhando, quem me ensinou foi o Dr. Carlos Nobre, que hoje participou, para orgulho nosso, deste evento. Quer dizer, nós hoje não temos mais o direito de dizer que não sabíamos. Temos que saber cada vez mais. Então, o que nós fizemos hoje, e ontem também na Comissão de Ciência e Tecnologia, ontem e hoje na sessão de debates temáticos, foi uma atualização da sessão de debates temáticos que nós tivemos no dia 26 de outubro de 2023, aqui mesmo. Lá, porque nós estávamos apanhando muito, especialmente no Rio Grande do Sul, o que prosseguiu, inclusive, em 2024, nós fizemos um balanço do que nós tínhamos de prevenção e o que deveríamos criar de prevenção e também de providências pós um acidente climático. Hoje nós atualizamos isto. Totalmente não, mas atualizamos em 3 questões fundamentais. Primeiro, na parte legislativa. Na próxima semana, eu entregarei ao presidente do Senado os projetos de lei que remanescem, que ainda não foram aprovados e que têm como objetivo fortalecer a prevenção. Projetos de lei, projetos de resolução, que tramitem com mais velocidade. Segundo, popularização das medidas preventivas possíveis agora. Às vezes são manutenção de drenagem, de dragagem, realização de obras rápidas ou de manutenção de cursos d'água. Enfim, aquilo que nós podemos fazer dentro de um horizonte de poucos meses. E, finalmente, o aparelhamento técnico e tecnológico para as cidades
para os estados e para as macro-regiões brasileiras. Por exemplo, o sul do Brasil, compreendendo Mato Grosso do Sul. A questão da Amazônia, ao inverso do sul, que se pronuncia seca, favorecendo incêndios, com todas as consequências posteriores. E, no caso do sul do Brasil e do sudeste, avaliar o que se pode fazer ainda em matéria de prevenção contra cheias. Então, repito, aspecto legislativo. 2, atualização tecnológica. O que nós podemos ainda vir a dispor de instrumento preventivo? E, finalmente, um conjunto de ações para reduzir danos, reconhecendo que nós não fizemos tudo. O que deveria ser o nosso paradigma? Estamos preparados? Não, nós não estamos preparados. O que deveria ser o nosso modelo? Japão. Vamos demorar muito para chegar lá. E uma das formas de chegar lá, a tal popularização, é realizar ensaios, simulações do que fazer diante de um tal acidente. Esse é o caminho e hoje o que nós fizemos foi nos atualizar no que é possível fazer e não sabíamos há 3 anos. Senador, foi falado em torno aí desse risco desse super El Niño em torno aí de mais de 90%. O que já está sendo feito, principalmente no sul, que é no sul do país, o que já está sendo feito? A gente viu aqui em Santa Catarina algumas festas já foram canceladas, tem essa situação no norte do país, mas tem a do sul. Queria saber, em relação ao sul, o que já está sendo preparado? O El Niño significa seca no norte e chuva em excesso no sul. Então, alguns que avaliam que se deva evitar uma aglomeração, por exemplo, por causa de uma festa. Eu não tenho opinião sobre isso, eu acho que cada um decide de acordo com a sua realidade. Mas tudo isso cria um estado mental ruim, né? Se eu fico esperando pelo ruim, eu já fico triste antes. Já me dá tristeza. Isso afeta a saúde mental das pessoas. Já afeta o meu humor. Então, eu não sou propagador de desastre. Eu estou aqui pensando em prevenir e evitar. Ou, na pior das hipóteses, reduzir danos. Portanto, eu quero boa notícia. Pode acontecer, mas nós estamos cuidando. E essa reunião de hoje também tem o sentido da conscientização que deve percorrer toda a federação, incluindo o município, as organizações civis dos municípios, as associações, a solidariedade das pessoas. O senhor falou no seu discurso, até lembrou aqui agora, das enchentes em Santa Catarina em 83, também citou os desastres do Rio Grande do Sul. Você acha que o Brasil aprendeu algo com essas tragédias e está pronto para enfrentar? Eu vou repetir, aprendeu. Evoluiu, sem dúvida. Hoje, Santa Catarina, uns muito bem aparelhados, outros não tanto. Todos os municípios, os 295 municípios do estado, têm defesa civil. Claro que em escala muito variada de competências. Ou seja, nós aprendemos. Vai acontecer de novo. E isso tem que ser analisado racionalmente. Agora, os mecanismos de prevenção e a solidariedade regional, micro-regional ou macro-regional, isso tem que ser aperfeiçoado nas escolas, na vida em comunidade, na família. Isso tem que fazer parte da nossa preparação. Com a mesma naturalidade com que eu pego um guarda-chuva para enfrentar a chuva do dia, eu tenho que pensar em outros aparatos para enfrentar algo que não seja tão simples quanto uma chuva. Senador, esse debate aconteceu também na Comissão de Ciência e Tecnologia, do senador, Sim. promovida pelo senador astronauta Marcos Pontes. E lá houve uma fala de um especialista lá do CEMADEM que ele falou o seguinte, que o que mata não necessariamente são as chuvas, mas quando elas acontecem em áreas vulneráveis, existe uma situação de Petrópolis, de alguns lugares que não deveria haver moradias. Esvaziar esses locais já com essa ameaça seria uma alternativa? Hoje foi um dos tópicos ressaltado.
Quer dizer, os planos diretores dos municípios, nós aprendemos em Santa Catarina isso definitivamente em 1986, quando o Atlas do Estado mostrou as áreas inundáveis. Mas, além disso, você tem que ter as áreas de risco, que muitas vezes não são inundáveis. A chuva pode fazer deslizar uma encosta. Rio de Janeiro tem casos terríveis disso. Então, áreas de risco, seja porque está no nível da enchente, na cota, e quando tem enchente chega lá. Seja área de risco por deslizamento, por exemplo, quando o solo fica encharcado, vem mais uma chuva e leva tudo. Isso exige geologia, exige identificação da área de risco, e isso é uma tarefa municipal. Só que o município não tem meios de fazer isso sozinho. Uma coisa é um município que tem 20, 25 geólogos, e outro que não tem nenhum. Então, as associações de municípios, as bacias hidrográficas, ou seja, as formas de associação políticas ou naturais, têm que ser apoiadas por políticas públicas. E é isso que nós temos que aperfeiçoar na primeira tarefa do dia, a atualização legislativa. E isto tem que ser feito com a maior rapidez. Na terça-feira, eu repito, entregarei a lista de prioridades para o presidente do Senado. O senhor acha que também seria importante uma ação conjunta de municípios, estados e o governo federal? Sim. Nós tínhamos convidado, infelizmente não foi possível a participação do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, mas ele mandou o documento. E é claro que, além dos estados que se fizeram presentes aqui, direto ou indiretamente, é preciso que haja uma ação federativa. União, estados, municípios e, através destes, as associações que organizam a nossa sociedade. Olá, bom dia. Estamos ao vivo aqui pela TV Senado. Agora são 9 horas e 47 minutos e nós passamos a transmitir a Comissão de Assuntos Sociais, que vai debater inovação tecnológica na oncologia. Acompanhe. Declaro aberta a 33ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. A presente reunião atende aos requerimentos número 22 e 39 e 53 de 2026 da CAS, de minha autoria, para a realização de audiência pública destinada a discutir sobre a nova invenção na área da oncologia, que consiste na criação de uma caneta capaz de identificar células cancerígenas nos tecidos durante a cirurgia. Informo que a audiência tem a cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado e contará com os serviços de interatividade com o cidadão através da ouvidoria no telefone 0800 061 2211 e e-Cidadania por meio do portal www.senado.leg.br/e-Cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. Nós temos como convidados a doutora Lívia Eberlin, que é cientista, professora e pesquisadora na Baylor College of Medicine, nos Estados Unidos, está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vinda, doutora Lívia. Também temos como palestrante a doutora Cecília Menezes Farinasso, que é tecnologista representante de Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a CONITEC.
está por videoconferência. Doutora Cecília, seja muito bem-vinda a essa audiência pública. Também contamos com a participação do doutor Michel Jamil Schebel, que é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e da Câmara Técnica de Cirurgia Oncológica do Conselho Federal de Medicina, CFM. Também contamos com a participação do Dr. Carlos Eduardo dos Santos Ferreira, que é gerente médico do Laboratório Clínico de Medicina Diagnóstica do Hospital Israelita Albert Einstein. Ele está aqui do meu lado, compondo a mesa. Dr. Carlos, grata pelo convite, por você ter atendido o nosso convite e você está aqui participando presencialmente. Motivo de muita alegria para mim, enquanto autora dessa audiência pública e de todos que estão nos assistindo ao vivo neste momento. Temos também como convidada a doutora Ludmila Abrão Ajar, mas ela vai nos acompanhar, mas não vai ser possível a sua participação como palestrante em decorrência dos seus atendimentos médicos lá em São Paulo. Mas, doutora Ludmila, seja muito bem-vinda, mesmo que você esteja participando de uma forma indireta, mas irá nos ajudar muito para formarmos essa equipe maravilhosa para que a gente possa avançar em tudo que se relaciona à inovação tecnológica na área da oncologia. E agora eu quero cumprimentar aqui, acabou de chegar a nossa querida senadora Damares Alves, que também tem como pauta aqui no Senado, dentre tantas pautas maravilhosas, tem também como pauta o câncer. Ela já tem vários projetos na área e ela sempre está aqui presente para fortalecer esses estudos e avançarmos na área tecnológica do câncer, para tratamento do câncer. Presidente, pois não. Me permite, pela hora. É porque eu vou começar outra comissão ali, sim, mas eu quase não dormi de emoção de vir aqui hoje para conhecer a doutora Lívia. Doutora, sim, seja bem-vinda, doutor Carlos, demais convidados, sejam bem-vindos. Doutora Lívia, a senhora é um orgulho para nós. Esses dias eu estava vendo uma reportagem com a senhora e eu disse assim, gente, é a filha que toda mãe quer. Que Deus te abençoe. A senhora enche o Brasil de orgulho, nos enche de alegria. Doutor Carlos também, que alegria tê-lo aqui. E dizer o seguinte, nós estamos aqui à sua inteira disposição, tá? Essa é a casa que decide o orçamento da União. A sua vinda aqui é, inclusive, para a gente fazer essa discussão, doutora Lívia, porque o que a gente observa da falta de investimento, de recurso. E aí, eu sou muito amiga do pai dela. Eu sou apaixonada pelo pai dela, que também é assim, aquela figura extraordinária. Então, senador, eu precisava quebrar esse protocolo. Que ideia maravilhosa ter trazido a doutora Lívia aqui. Que ideia maravilhosa a gente fazer essa discussão. Mas acho que a gente tem que, depois, no final, doutora Lívia, doutor Carlos, fazer o seguinte encaminhamento. Aonde nós estamos errando na falta de orçamento para pesquisa no Brasil? E a gente tem observado aqui, ao longo desse período, que a Eudócia tem feito todo esse debate na área da ciência, a evasão de cientistas. Nós estamos perdendo os nossos gênios. Sim. Eles estão precisando sair do Brasil, e não é nem porque querem, eles amam essa nação, mas a gente não está dando condições para que eles fiquem no Brasil. E eles estão indo embora. Então, assim, nós queremos muito deixar um legado, eu e a doutora Eudócia. Deus nos uniu nesse mandato, amém, né, doutora? Amém, inclusive, eu estou paciente oncológica, né? A Eudócia cuida de mim e a gente senta e nós fizemos nos últimos 5 meses grandes mudanças legislativas. Mudanças que só foram possíveis, doutores, porque ela colocou debaixo do braço e saiu de gabinete em gabinete.
Ela montou uma comissão aqui dentro sobre o câncer. E a gente trabalhou. Claro que tinha hora que eu olhava para os colegas e dizia, eu sou uma pobre senhorinha, paciente oncológica, e não tinha quem não votasse. Mas a gente fez grandes mudanças no marco. Mas a gente tem muito que avançar ainda. E a gente tem uma consciência. Nós vamos ter que rever a lógica do orçamento da União para a pesquisa. Sem recurso, vocês não trabalham. Então, a sua vinda aqui hoje é uma homenagem do Senado para essa cientista incrível. Mas a sua vinda aqui hoje é também para a gente rever as decisões que nós vamos ter que tomar. Doutora Eudócia, a senhora é um orgulho para o Senado. Obrigada. E ela chegou, sabe, doutor Carlos, ela chegou assim, quietinha, ela chegou como suplente, ela só vai preencher vaga e ficar ali votando quando necessário. Mas ela fez uma revolução na ciência e, doutora Eudócia, é uma alegria. Eu não vou poder ficar na audiência, porque eu vou ter que presidir a Comissão de Educação e depois ir para a Comissão de Direitos Humanos. A gente se divide em diversas comissões. Mas sejam bem-vindos, doutor Carlos Eduardo. É uma honra tê-lo aqui. Lívia, aí eu só queria pedir mais uma quebra de protocolo. Sim. Eu posso correndo e dar um abraço nela? Com certeza. Obrigada pelas palavras, senadora Damares. Você também é um ícone aqui no Senado. Eu te admiro muito e foi você que me ensinou, viu, amiga? Você que me ensinou. Deus te abençoe. Mas dando continuidade aqui à nossa audiência pública, eu quero chamar inicialmente o doutor Michel Jamil Chebel para sua palavra, em virtude do doutor Michel estar trabalhando e ele vai entrar numa cirurgia neste momento. Então, eu quero convidar o senhor, doutor Michel, para a sua fala. Não sei se você ainda está por videoconferência ou teve que se ausentar. Você pode... Clique no... Aqui? No tá meio. aqui, doutor Michel, tá. Doutor Michel, eu quero lhe agradecer por você ter aceito o nosso convite. Eu quero lhe agradecer, doutor Michel, por você ter aceito o nosso convite e você abrilhantar tanto as discussões que nós teremos nessa audiência pública. O senhor tem 10 minutos para a sua fala. Muito grata. Oi, boa tarde a todos. É que eu já comecei a cirurgia aqui, mas eu queria agradecer o convite e vou escutando a cirurgia, a apresentação inteira e no final, provavelmente eu devo ter acabado a cirurgia, eu dou os comentários. Tá bom? Muito obrigado pelo convite. Tá ótimo, doutor Michel. Muito grata. Então, agora eu vou dar a palavra à doutora Lívia Eberlin, como eu já falei, que é cientista, professora e pesquisadora na Baylor College of Medicine, nos Estados Unidos. Você, doutora Lívia, que é uma inspiração para todos nós médicos e médicas do nosso querido Brasil. Você que acreditou no seu potencial. Você que é estudiosíssima, eu tive a honra de ler toda a sua biografia. E é como a senadora Damares falou, você é uma filha que todo mundo quer ter.
E, além disso, além de ser uma grande médica, uma grande cientista, estudiosíssima, você ainda consegue ser uma grande mãe, tem 3 filhos, parabéns pela sua maternidade. Enfim, você realmente nos inspira. E quero lhe parabenizar de antemão pela essa pesquisa tão maravilhosa, com tantos avanços tecnológicos, com tantos detalhes, né, de tecnologia, trabalhando com espectrometria de massa, não é? E todo esse contexto aí de química. Enfim, você vai nos explicar e nós iremos aprender. Então, com a palavra, a doutora Lívia Eberlin. Vocês estão me ouvindo? Senadora Eudócia, é um prazer enorme estar aqui, é uma honra realmente gigante. Eu muito grata pela oportunidade, de falar, né, da tecnologia que a gente desenvolveu no meu laboratório e também conhecer tantos pacientes que estão aqui. Então, muito bom dia a todos que estão aqui, né, convidados, as pessoas que estão online participando também da audiência pública. E eu espero poder trazer uma mensagem bem clara em relação à caneta, tecnologia que eu desenvolvi, como a gente pode usar essa tecnologia para avançar o diagnóstico e o tratamento de câncer para todos, né? Não para um grupo pequeno de pacientes, mas para um grupo grande de pacientes e colocar o Brasil realmente na liderança mundial em oncologia. Gente, a realidade do paciente brasileiro com câncer é muito preocupante. A gente sabe que câncer afeta todos nós, né? São as nossas mães, os nossos pais, irmãos, irmãs, filhos e filhas afetados com essa doença que é horrível. O câncer é a segunda causa principal de morte no Brasil. Mais de 700 mil pacientes, novos casos de câncer por ano. Em relação ao câncer de mama, que é o mais comum em mulheres brasileiras, mais de 78 mil casos novos por ano. Em relação ao câncer de pulmão, que é o que mais mata no Brasil, mais de 32 mil casos novos todos os anos. Isso é um impacto muito grande na população e nas nossas famílias. Em relação ao custo do tratamento, somente no SUS o governo gasta quase 4 bilhões de reais em 2022 gastou com o tratamento de câncer no SUS. É um valor extremamente alto. E a sobrevida e o desfecho clínico para um paciente depende em grande parte da precisão do processo cirúrgico. A cirurgia ainda é o principal tratamento para o paciente que tem, né, um câncer sólido. E embora a cirurgia seja tão importante, ainda há muitos desafios na exatidão e na precisão do processo cirúrgico que impactam, né, o sucesso desse procedimento para o paciente. A realidade é que todos os dias, quando um cirurgião fecha uma incisão durante um processo cirúrgico, ele questiona: será que eu retirei todo o câncer? Será que células cancerígenas ficaram para trás? Será que eu deveria ter tirado mais tecido? Ou será que eu deixei alguma sequela nesse paciente? E isso são perguntas que não dependem, né, do talento do cirurgião, da experiência do cirurgião. Elas estão relacionadas à complexidade do processo cirúrgico. A gente tem a impressão que a cirurgia é algo, né, que você vai lá, corta e está tudo terminado, mas não. Existem vários desafios na cirurgia do câncer. O primeiro que eu queria citar é que é bem difícil identificar os tecidos de câncer assim, a olho nu, né? Com a anatomia. Você está ali cortando o tecido, está sangrando, especialmente nas margens, quando você chega, né, naquela margem entre o tecido de câncer e o tecido normal. As células de câncer se parecem muito com o tecido normal. Então, é muito difícil para o cirurgião, mesmo com muita experiência, identificar de uma forma exata. Muitos cirurgiões usam a patologia de congelamento. É usado em cirurgia, não em todos os casos, mas é um processo muito lento, 45 minutos. O paciente fica aberto na mesa, esperando, com mais chance de infecção, de complicações. E também é uma técnica altamente inexata. É uma técnica de 100 anos que a gente ainda utiliza na medicina. Como resultado dessas limitações, em muitos casos, o que acontece? Células de câncer acabam ficando no paciente, o que a gente chama de margem positiva. Uma margem positiva, há vários estudos clínicos que mostram que causa recidiva, reduz a sobrevida, aumenta a chance de metástase para os pacientes, ou há um excesso de tecido normal que é retirado, né, para dar uma segurança. Porém, muito tecido normal é funcional. Isso pode causar sequelas, complicações para os pacientes, especialmente, por exemplo, numa cirurgia de câncer de cérebro.
Então, embora os pacientes saiam de uma cirurgia pensando, né, que eles chegaram numa cura, né, com a esperança de voltar à vida normal, as consequências da falta de exatidão e precisão do processo cirúrgico são muito grandes para os pacientes e as famílias, e em muitos casos são devastadoras. Primeiro, demora dias para se ter um resultado do processo cirúrgico. A gente fica esperando a patologia pós-operatória para saber com certeza se a margem é positiva ou negativa. O paciente já está em casa, você já terminou a cirurgia e você ainda não tem aquele resultado concreto. Por exemplo, em cirurgias de câncer de mama, de 15% a 25% dos casos tem uma margem positiva. E o que acontece? A gente leva o paciente de volta à sala cirúrgica, porque esse primeiro procedimento cirúrgico não foi de sucesso, né? Então, você tem que fazer uma reoperação nesse paciente. Porém, nem todos os pacientes podem fazer uma reoperação. Né? O que faz? Mais tratamento, né? Tratamentos adjuvantes, mais quimioterapia, mais radioterapia, mais tempo fora do trabalho, longe da família, mais sofrimento, estresse físico, emocional e financeiro. E esse é um problema enorme no Brasil. Somente no SUS, são mais de 180 mil cirurgias de câncer por ano, somente no SUS. Sem contar, né, as cirurgias nos hospitais particulares e todos os hospitais no Brasil. Então, assim, há uma necessidade urgente de se desenvolver novas tecnologias para estar resolvendo esse problema tão crítico na cirurgia do câncer. E foi para isso, senadora Eudócia, para ajudar nesse problema tão crítico que nos afeta de uma forma tão profunda, que eu criei a caneta Mass Spec Pen para transformar o processo cirúrgico. A caneta informa ao cirurgião em segundos, dentro do corpo do paciente e com exatidão, exatamente onde o câncer termina e onde que o tecido normal começa. A caneta é uma tecnologia sofisticada, mas de propósito eu fiz ela num formato bem simples, para que todos os cirurgiões e todos os profissionais de saúde consigam utilizar. Vocês estão vendo aí nessa foto a gente utilizando a caneta para analisar um tecido, e eu vou explicar de uma forma bem simples como que ela funciona. Quando um usuário toca no tecido, na pontinha da caneta, a gente libera uma gota de água. Na verdade, é água estéril. A caneta é esterilizada, completamente segura para o paciente. Essa água extrai ou remove moléculas do tecido. Da mesma forma que a gente usa água para fazer um cafezinho, né? A gente não extrai as moléculas do café e daí a gente toma o nosso cafezinho. Da mesma forma, a água interage com o tecido e extrai as moléculas que são naturais do tecido. Daí a gente transporta essa gota com as moléculas para um espectrômetro de massas para fazer análise molecular. Essa análise é segura, a caneta é fácil de usar, não precisa de muita experiência, não precisa de muito treinamento. Ela é rápida, 10 segundos por análise, extremamente rápida, eficaz, não é invasível, descartável, biocompatível e a gente não tem que usar nenhum contraste, né? Muitas tecnologias você tem que injetar o paciente com um contraste antes, isso não tem, a gente está lendo a composição molecular natural da caneta. Então, eu adoro essa figura porque você vê, não há dano nenhuma sequela ao tecido. É um processo extremamente gentil e molecular, mas não causa nenhum dano ao tecido. Então, a gente pode utilizar no tecido normal sem danificá-lo. Aqui eu tenho um vídeo mostrando para vocês a gente utilizando a caneta. Então, o cirurgião toca no tecido, a gotinha faz a extração das moléculas, né, que são características do câncer e do tecido normal. A gente transfere para um espectrômetro de massas, que é um equipamento científico que daí lê essa composição molecular e a gente tem um gráfico com as moléculas que foram lidas. E essas moléculas que são as biomarcadoras do câncer. A caneta, ela estabelece uma nova categoria do que eu chamo de cirurgia molecular inteligente. É uma cirurgia que a história está sendo guiada por uma informação molecular que antes simplesmente não existia na sala cirúrgica. A tecnologia é sofisticada, mas ela é fácil de ser utilizada e ela pode ser implementada em grande escala. Os dados moleculares são complexos, mas a gente usa a inteligência artificial para converter esses dados numa decisão simples e fácil dos cirurgiões interpretarem. Então, a gente toca no tecido, analisa as moléculas e usa a inteligência artificial para estar comunicando essa decisão para o cirurgião. É câncer ou é tecido normal? Tudo isso em 10 segundos. Em 10 segundos, dentro do corpo humano e sem causar nenhum dano ao paciente. Então, eu acredito de todo o coração e as evidências clínicas e científicas indicam que a caneta realmente pode mudar tudo
nas cirurgias do câncer. Os cirurgiões são capacitados com essa informação molecular para diagnosticar e tratar os pacientes. Isso pode levar a menos reoperações, porque a gente identifica as margens positivas dentro do paciente antes do fechamento. Então, se a margem está positiva, você retira mais. Se a margem está negativa, você deixa. Então, a gente elimina a possibilidade de uma segunda cirurgia. A gente tem menos sequelas e complicações. O tecido normal que não tem câncer não precisa ser retirado, porque não há dúvida, né? Você tem a confirmação antes de cortar, sem danificar o tecido. As decisões são 100 vezes, no mínimo, 100 vezes mais rápidas. A gente está falando de segundos versus 30 minutos da patologia de congelamento ou dias e até semanas, né, do pós-operatório. O tratamento é mais eficiente e exato e elimina desperdício de verbos, né? Menos tratamentos, menos segunda cirurgia, cirurgias mais rápidas, mais leitos disponíveis para outros pacientes é um benefício, né, através de para toda, né, não somente os pacientes, os cirurgiões, mas também para o sistema de saúde. Os resultados que a gente tem são transformadores. A caneta funciona em todos os tipos de câncer sólidos que a gente já estudou. Então, eu fiz uma listinha aí para vocês verem todos os cânceres de cérebro, tireoide, pele, pulmão, fígado, mama, ovário, pâncreas, ósseos, sarcomas moles, câncer de próstata, colo retal, câncer de boca que a gente já testou. Em câncer de mama, a gente fez agora um estudo que tem 99% de exatidão no hospital público lá em Houston, onde eu moro. Câncer de pulmão, 95% de exatidão, de tireoide, 92,4% de exatidão. E melanoma, a gente está com um estudo agora piloto que a gente tem 100% de exatidão na identificação do melanoma. Então, é claro que os resultados são muito exatos e podem ajudar o processo cirúrgico. A gente tem mais de uma década de estudos clínicos. Os cirurgiões amam a caneta. Eles adoram testar a caneta. Então, algumas imagens para vocês verem, avaliação de margens cirúrgicas, cirurgia de pulmão, de mama, cirurgia robótica de pulmão, identificação de tecidos e tumores benignos, né? A gente não somente identifica o câncer, mas a gente identifica o tecido normal. E identificação de metástase. A gente consegue identificar os sítios de metástase dentro do paciente para retirar aquele tecido já naquela mesma cirurgia. A gente já testou a caneta em mais de 450 cirurgias em 5 hospitais. Em Baylor College of Medicine, onde eu trabalho, no Hospital Público de Houston, que atende a população mais desfavorecida no estado do Texas. No MD Anderson Cancer Center, a gente tem vários estudos lá. Em Los Angeles, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E o que mais me emociona, começamos o primeiro, né, o estudo de validação aqui no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e o Dr. Carlos vai te contar mais sobre isso. Mas também queria usar essa oportunidade para falar que foi uma prioridade para mim trazer a caneta para o Brasil. A gente tem pessoas na Inglaterra, na Índia, na China, no mundo todo pedindo a caneta. Mas eu falei, não, o primeiro lugar internacional vai ser no Brasil e esse estudo com Albert Einstein tem sido transformador. Eu queria falar que o impacto da caneta também começa antes da cirurgia. Eu falo muito sobre o processo cirúrgico, mas a gente também tem estudo utilizando a caneta para o diagnóstico da doença. Por exemplo, isso aqui é a utilização para o diagnóstico de câncer de boca antes da cirurgia. Se você tem uma lesão na boca, você toca a caneta sem dor, sem biópsia, e ela identifica em tempo real se é câncer ou não. Mesma coisa para o diagnóstico de câncer de pele. Você pode tocar a caneta na pele e saber se aquela lesão, né, se aquela pinta, né, alguma coisa diferente na sua pele é câncer ou não. Então, isso também é outra aplicação de caneta que tem um impacto muito grande. Então, qual que é a proposta que eu trago hoje, senadora Eudócia, para a senhora, para os convidados, para todos que estão ouvindo? Nenhum país do mundo implementou a caneta ainda em escala nacional. E o meu foco, né, o meu objetivo é que o Brasil será o primeiro a implementar a caneta de uma forma do impacto nacional. No Brasil hoje, fico muito feliz que a caneta existe em estudos de pesquisa no Albert Einstein, mas isso é um ponto tanto limitado. A proposta é que o SUS torne-se o primeiro sistema de saúde no mundo a implementar a caneta em larga escala para todos os tipos de câncer. E para todos os pacientes. Gente, eu trabalho nos Estados Unidos e o SUS lá nos Estados Unidos é uma referência mundial. A gente fala do sistema público de saúde americano, não tem nem comparação com o SUS. O que o SUS providencia ao povo brasileiro é incrível. É uma referência de qualidade e equidade na saúde pública. A caneta, senadora, ela reforça e valoriza os princípios do SUS. É a universalidade, equidade e a integralidade de tecnologias e no avanço do tratamento dos pacientes.
Quais que são os benefícios da caneta? Benefícios aos pacientes. A gente pode revolucionar o tratamento de câncer para todos. A cirurgia vai ser completa na primeira vez. No primeiro processo cirúrgico, a gente vai ter certeza que todo o câncer foi retirado, sem espera. Sem espera. O resultado é imediato, não tem que mandar para a patologia. É dentro do corpo humano, dentro do processo cirúrgico. Isso vai levar à redução de reoperações e tratamentos adjuvantes, menor chance de recidiva e metástase, menor estresse emocional, físico, financeiro aos pacientes, às famílias, e o cuidado é otimizado e centrado na pessoa. É um cuidado personalizado. Muito importante, menos sequelas e complicações. Eu sei que temos vários pacientes aqui e que entendem as complicações que podem vir no processo cirúrgico. A caneta identifica o tecido normal antes dele ser removido. Hoje você tem que tirar o tecido e daí ver se é normal. Com a caneta, se é normal, você não faz nenhum dano ao tecido. Então, você preserva esse tecido funcional, melhor qualidade de vida ao paciente, reduz tempo de recuperação e reabilitação. Quantas pessoas ficam em recuperação e reabilitação por semanas, meses, por causa de um processo cirúrgico que não foi, né, com exatidão. Então, você acelera a volta do paciente ao trabalho, à vida, à sua família. Algo que é extremamente importante no tratamento dos nossos pacientes. Eu acho muito importante, a gente vai democratizar o acesso a um tratamento de excelência, tratamento de qualidade para todos, padronizado, com a inteligência molecular que a caneta providencia para o processo cirúrgico. Pacientes ricos e pobres, em qualquer lugar do Brasil, podem ter acesso às melhores cirurgias. E os benefícios para o SUS e também para o sistema particular, né, de tratamento de saúde no Brasil. Eu diria que o custo-benefício é imenso. Cirurgias mais rápidas, precisas e eficazes, todo mundo quer isso. A gente não quer ter que fazer uma reoperação. É mais gastos, mais custos desnecessários. Redução de custos de tratamento adjuvantes, de rádio e quimioterapia. Menor número de consultas no pós-operatório, né, com menos complicações. E eu diria que redução de gastos com câncer, a redução seria imensa, senadora Eudócia. Menos cirurgias, menos tratamentos, resulta em menos gastos para o sistema de saúde que podem ser colocados, né, em outros tipos de projetos, né, de prioridades. Por exemplo, eu fiz uma estimativa com um valor de R$15 mil por cirurgia. Se a gente dizer que a caneta vai evitar uns 20% de cirurgias que foram desnecessárias por causa de margens positivas, né, reoperações, seria uma economia estimada de R$500 milhões anuais em cirurgias somente do SUS. Milhões em economia com tratamento adjuvantes, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, que são tratamentos ótimos, mas são caros. E, às vezes, são feitos somente por causa, né, que teve um câncer ainda deixado no paciente. Além disso, a cirurgia de precisão, ela favorece o cuidado precoce, que evita gastos com os estágios mais avançados. Se você está fazendo uma cirurgia exata, precisa, você consegue, né, manter o câncer num estágio mais inicial. O câncer no estágio 1 custa ao SUS 17 mil, o tratamento inteiro. O estágio 4 custa 356 mil. É uma diferença gigante nos custos do tratamento. Diria também a otimização do sistema, né, do SUS e de outros órgãos do governo. A gente vai disponibilizar mais leitos e equipes médicas para mais pacientes, menos tempos na fila de espera, porque a gente está fazendo cirurgias mais rápidas, os pacientes não estão voltando para outras cirurgias. E também diminuir o tempo de afastamento, né, em todos os custos do INSS, com afastamentos e seguro, porque ainda está fazendo mais tratamento que poderiam ter sido prevenidos. Eu também diria a autonomia dos profissionais de saúde. A gente vai capacitar os cirurgiões para que eles possam decidir com precisão. A gente padroniza a qualidade técnica, né, de todos os hospitais e não tem a dependência que hoje acontece, né, com a escassez de patologistas especializados. O benefício... Peraí, o próximo slide. Opa! Acho que travou. Benefícios da economia no Brasil. Eu diria que a caneta pode trazer muitos avanços na economia e inovação. Se a gente trouxer o sistema para o Brasil, aconteceria uma geração enorme de empregos. Milhares de empregos podem ser gerados. Desenvolvimento da indústria no Brasil. Se a gente tiver 100 a 200 sistemas da caneta, com 100.000 cirurgias por ano, a gente está com engenheiro de calibração técnico, cientistas de dados, a fabricação da caneta no Brasil, pode gerar realmente um avanço muito grande na economia. E eu também diria a soberania de dados. Eu não quero deixar a minha palestra muito complexa, mas os dados moleculares que a gente adquire são imensos, né? Muita informação molecular que a gente pode utilizar como um banco de dados nacional
para identificação de terapias e para estudar o processo do câncer e avançar, né, a nossa soberania, né, do Brasil também com a utilização da inteligência artificial nesses dados moleculares. E eu acho que é uma parceria ideal para o Hospital Inteligente, né, que a doutora Ludmila está organizando. Então, Brasil à frente, liderando o uso de tecnologias e no tratamento. Gente, os pacientes brasileiros, eles querem a caneta. A demanda pública da caneta já existe. As perguntas chegam para mim todos os dias. Todos os dias a gente recebe uma mensagem perguntando: Lívia, quando que estará disponível no SUS? Eu tenho uns comentários aqui do Instagram. Olha, eu ia até republicar o seu estudo, mas infelizmente só fica com os ricos essa tecnologia. Não abrange o SUS e a grande demanda. Maravilha, Lívia, de notícia, parabéns para ela. Só um detalhe, esse hospital só vai salvar milionários. Só os ricos vão ter acesso. E essa é a realidade que a gente precisa mudar, né? A gente pode fazer, o acesso à tecnologia de ponta tem que ser para todos. E não é porque as pessoas só estão chateadas, não. As pessoas, elas estão preocupadas com as pessoas que elas mais amam. Olha essa mensagem dessa mãe. Onde que eu posso ter mais informações? Meu filho de 15 anos foi detectado com tumor cerebral. Ninguém me falou da caneta. Onde que eu posso ir para o meu filho ser tratado? O outro falando, a minha amiga, ela tem câncer de mama, está com metástase nos ossos, nos fígados, uma pessoa maravilhosa do bem, jovem, com tanta vida pela frente, gostaria de pedir, por favor, sua ajuda, você é a única esperança que eu tenho. O povo quer essa caneta e eles entendem que traz esperança e melhor tratamento para o câncer. Quais que seriam os próximos passos, senadora Eudócia? Aqui que eu estou... te pedindo a sua ajuda, uma parceria com o governo para a gente trazer a tecnologia para os pacientes do SUS e para o Brasil antes do resto do mundo, realmente colocando o Brasil na liderança do tratamento oncológico. Queria muito uma parceria com a Anvisa, conversar com eles para discutir como que a gente pode acelerar e priorizar a aprovação. A gente tem dados em mais de 450 cirurgias que mostram a segurança da tecnologia, não causa danos, é estéril, nunca tivemos uma complicação, nunca. Com nenhum paciente que a caneta foi testada, nunca tivemos uma complicação, nenhuma infecção, nada com o uso da caneta. Os resultados da pesquisa revelam a precisão e exatidão da caneta. Então, um grupo de trabalho conjunto com a Anvisa, com o Conitec, com o governo, com os líderes, né, de hospitais, para estar discutindo o caminho regulatório acelerado, ancorado numa lei que eu vou discutir próximo. Parceria com o governo para o investimento seria... para um investimento, né, não sei, através do governo, do Senado, do BNDES, para a gente poder estar acelerando o desenvolvimento e a implementação no Brasil, também com parcerias com o novo PAC na Saúde, Hospital Inteligentes e o INCA e outras instituições de pesquisa. Também uma colaboração com a Conitec para discutir, né, como que a gente pode trazer a tecnologia ao SUS. Eu acho que o custo-benefício é claro, a eficácia e segurança também é claro, e os pacientes do SUS com certeza merecem o tratamento que a caneta oferece. Eu acho que o Hospital do Amor seria um local ideal para a gente começar a implementação. Olha, o Brasil é uma nação que lidera a saúde pública mundial. Acho que a gente às vezes esquece desse fato que é muito importante, mas quando decide fazer, a gente tem que decidir, né, fazer um impacto. Por exemplo, o programa de AIDS e de HIV é um modelo copiado pelo mundo todo, né? Foi um sucesso enorme. As vacinas do Fiocruz e do Butantan também protegeu, né, a soberania do país em relação à produção de vacinas. O Hospital de Amor é um modelo de excelência pública internacional, financiado em parte por emendas parlamentares. E agora, senadora, com o cuidado oncológico e através das leis e das propostas que a senhora tem feito para o nosso povo. Então, a gente pode usar a mesma estratégia com a caneta, sistema público, capacidade soberana, liderança global aplicada à cirurgia de câncer com a caneta do Mass Spec Pen. A legislação que já existe, ela apoia a utilização da caneta. Eu dei uma pesquisada, viu? Senadora, eu não sou política, mas eu dei uma pesquisada. A Lei 14785 de 2023 prioriza o tratamento mais preciso e menos invasivo para os pacientes. Isso é a caneta, nas palavras da própria lei. A Lei 15358 de 2026 prioriza as tecnologias contra o câncer, explicitamente equipamentos, dispositivos e procedimento. E a Lei do 30 e 60 dias. Existem prazos legais para o diagnóstico e tratamento, amplamente descumpridos. Por quê? Porque tem as pessoas na fila, tem procedimentos que não são eficazes. A precisão da caneta é a promessa que se cumpre essa lei. E também tem muito investimento agora presente no Brasil com a nova indústria para reduzir a dependência de importação. Então, o meu objetivo é trazer a caneta para o Brasil também para avançar a indústria. Então, as leis já estão aprovadas, a estratégia industrial está financiada e eu acredito que a tecnologia da caneta ela cumpre as duas.
Para terminar, a gente tem que agir agora, né, senadora? Como a senhora tem feito. Eu acho que a hora é agora. A gente não tem tempo para perder, né? A gente perde tempo, a gente perde vida, os nossos familiares que são afetados, mães perdendo filhos, né, com cirurgias, com câncer pediátrico. O interesse é mundial, mas a minha prioridade é o Brasil primeiro, é trazer para cá primeiro. A tecnologia está comprovada, a tecnologia é brasileira, porque eu sou brasileira. O câncer é a prioridade para o governo, né? É lindo de ver agora, através do seu trabalho, senadora, né? Tantas leis que... Imunoterapia, coisa que a gente nunca imaginou. E a senhora corajosa, batalhadora, né, que ama o povo brasileiro, lutando pelos pacientes de câncer. Os leis e financiamentos atuais estão alinhados com a proposta e os centros de excelência de câncer já existem para implementação no Brasil. Gente, o povo brasileiro, ele tem esperança e confiança nos benefícios da caneta, que pode trazer no tratamento das pessoas que eles mais amam nas suas vidas, e por isso que é realmente importante. Falar só um pouquinho de mim para finalizar. Essa tecnologia foi criada por uma brasileira. Eu sou apaixonada por ciência, mas eu também sou apaixonada por pessoas. E a minha prioridade é beneficiar o Brasil. Eu nasci e cresci em Campinas. Me formei pela Unicamp em Química, fiz meu doutorado fora, né, em Purdue, em Indiana. Fiz pós-doutorado em Química na Stanford, na Califórnia. Eu já tive vários cargos acadêmicos, sou professora titular na Baylor College of Medicine, também no MD Anderson Cancer Center, sou a vice-diretora de pesquisa nessas instituições. Isso é para dizer para vocês que eu sei o que eu estou falando, confiem em mim. A minha produtividade tem mais de 120 artigos científicos, dezenas de patentes relacionadas a tecnologias. E alguns dos prêmios, né, que eu acho que validam, né, a importância da caneta. Quando eu fazia química na Unicamp, eu recebi o Verino Vaz em primeiro lugar na minha turma. Um dos grandes prêmios que eu recebi foi o Nobel Laureate Signature Award, que foi a melhor tese de química de todos os Estados Unidos, em 2012. Eu sou bolsista gênia, né, do MacArthur. E já estive em várias listas da Forbes relacionadas à medicina. A gente tem 16 patentes concedidas, patentes no Brasil da caneta. E eu coloquei esse slide aqui para falar que tudo isso não importa, na verdade, se a gente não fizer um impacto verdadeiro, né? O que adianta você ter paper, você ter patente, você fazer todas essas coisas na ciência, se ela não causa um impacto real na vida das pessoas? E é esse o meu objetivo de estar aqui hoje. Então, senadora Eudócia, é uma honra enorme estar aqui com você. E eu espero que, através da nossa parceria, a gente consiga realmente transformar nisso num projeto de lei, né, em atuações que realmente beneficiem o povo brasileiro. Então, muito obrigada. O meu e-mail para quem quiser entrar em contato e também o meu Instagram, se vocês quiserem me seguir. Muito obrigada. Quero parabenizar a senhora, doutora Lívia, pela brilhante explanação, pela brilhante pesquisa, por você ser brasileira e nos representar internacionalmente, e mais ainda, por você se preocupar com a sua nação, com o seu país, onde você nasceu, se criou, onde você tem famílias, e você fazer tudo isso, mas sempre pensando no nosso querido Brasil, pensando no povo brasileiro. Se eu já te admirava, agora eu estou te admirando mais ainda. Mais uma vez, repito, além da parte tecnológica, dos estudos, das pesquisas, você se preocupar em tornar essa pesquisa uma realidade, materializar tudo o que você fez, né? E mais ainda, priorizar o seu país, começando pelo Brasil. Isso que eu achei interessante, doutor Carlos Eduardo. E queria lhe dizer, doutora Lívia, dentre aquelas leis que você colocou, estão faltando 2 leis. A lei do marco regulatório da vacina contra o câncer, que é a lei 15.385, da minha autoria. Ela foi sancionada, era projeto de lei, agora é lei. No marco regulatório da vacina contra o câncer, eu tive o cuidado de colocar, tanto eu como autora, como também o relator, de colocar a questão das pesquisas. Porque nós sabemos que o nosso país, o Brasil, ele está muito aquém
em termos de investimentos em pesquisa, frente a outros países. E no marco regulatório da vacina contra o câncer, que eu fui autora e que foi sancionado, agora tem mais ou menos 2 meses, eu tinha 1 ano e 3 meses aqui de mandato, fala sobre a pesquisa e fala também dos avanços tecnológicos para serem incorporados aqui no nosso país. Então, isso que você pleiteou quando você terminou sua palestra, isso já existe através da senadora doutora Eudócia, que teve a preocupação e levantou essa bandeira do câncer aqui no Senado. Porque nós sabemos, como você colocou em um dos slides, o câncer é a segunda doença que mais mata no Brasil e no mundo. E a gente não pode cruzar os braços para uma doença tão avassaladora como é o câncer. E doença esta que, além de avassaladora, ela é tempo dependente. Quanto mais você demora a avançar em tecnologias de ponta e também tratamentos medicamentosos de ponta, você vai perdendo vidas, porque é tempo dependente. E não é isso que a gente quer para os nossos pacientes oncológicos aqui do nosso querido Brasil. E também tem outra lei que eu fui relatora dessa vez, que você até comentou rapidamente, que agora é lei, era projeto de lei que agora é lei, que é a lei sobre as imunoterapias. É a lei 15.379 de 2026. Na sua próxima palestra, você tem que acrescentar 2 leis ali agora. Exato. Na verdade, acrescentar. E essa lei das imunoterapias era uma lei, doutora Lívia, que já estava aqui há 6 anos parado no Congresso Nacional. E eu peguei essa lei para mim, como a senadora Damares colocou, literalmente. Eu coloquei debaixo do braço e fui conversando com os colegas, explicando da importância. Foi aprovada aqui no Senado. Essa lei das imunoterapias fala o seguinte: o SUS só tem 2 imunoterapias. Só tinha 2 imunoterapias. E essas imunoterapias não chegavam na ponta. Não chegava para os nossos pacientes oncológicos. E, através dessa minha relatoria das imunoterapias, eu fiz com que o SUS absorvesse o rol das imunoterapias que consta na ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, que é a rede suplementar. Então, com isso, o SUS, hoje, depois dessa lei, hoje, todos os pacientes oncológicos que dependem totalmente do SUS também têm o direito a esse rol de imunoterapias que tem na Agência Nacional de Saúde. De forma que os pacientes que são da rede particular, da rede suplementar e que dependem totalmente do SUS, hoje têm acesso a todas as imunoterapias que tem na ANS, que no total são 8 imunoterapias. Quando a lei é sancionada, tem o processo de implementação. E agora eu estou lutando nesse processo de implementação. Mas algo que a gente já avançou sobremaneira. Eu queria colocar essas 2 questões para você ficar ciente de que isso já existe e de que isso já está em prática. Não é? E agora a gente está nesse processo de torná-la, não é? De chegar na ponta, lá nos nossos pacientes. E outra coisa que eu queria comentar com você, doutora Lívia, é dizer que, como você falou, a caneta, ela é rápida de conseguir, uma vez que é feita por impressão 3D. Não é? Então, gente, pasmem, essa caneta que a doutora Lívia mostrou, ela é produzida em 3D, no computador. Olha como a doutora Lívia tem uma tecnologia assim, muito avançada, de ponta. E ela imaginou, já estou colocando o que você imaginou, espero que proceda. Ela já imaginou, bom, se eu mandar a indústria confeccionar essa caneta, ela vai sair muito cara. E eu posso produzi-la no computador
né, com a tecnologia, com inteligência artificial, através da impressão 3D, que isso vai diminuir muito o valor agregado à caneta. É isso mesmo, doutora Lívia? A gente fez toda a produção para pesquisa através da impressão 3D, então todos os que você viu, que também a gente usou materiais de impressão 3D que são biocompatíveis, também para ter certeza na segurança, né? Mas assim, a caneta mesmo, a gente pode produzir e através também da nossa startup a gente consegue produzir em alta escala para implementação. E a tecnologia da espectrometria de massas também cada vez mais implementada no setor clínico. Eu não citei isso, mas a caneta Ecoblata é um espectrômetro móvel que a gente usa em baterias e que é um sistema que a gente utiliza em vários centros cirúrgicos. Então, a caneta, né, é descartável e aquele sistema é utilizado, vai em rodinha, como um ultrassom. Sim. E a caneta se acopla, né? Daí, a parte do tratamento de dados que a gente usa é a inteligência artificial. Então, é um sistema completo mesmo para estar guiando o cirurgião. E eu queria frisar, doutora Lívia, eu coloquei aqui alguns pontos muito importantes que você colocou, porque quando o médico, cirurgião oncológico, está com o paciente lá, já em processo cirúrgico, dentro do centro cirúrgico, ele tem poucos segundos para pensar, como você falou. E, às vezes, a biópsia por congelação não é tão rápida, como a doutora Lívia falou. Leva, em média, 30, 35, 40 minutos, talvez até um pouco mais. Em média, isso. E aí está lá o paciente com a cavidade abdominal, se for o caso de tumor intraabdominal, ou, se for de cérebro, crânio aberto e assim por diante. Está lá o paciente deitado, né, recebendo a anestesia e o médico tendo que pensar rapidamente se ele vai retirar mais alguma margem cirúrgica ou se aquilo ali está tudo bem. E aí o que essa caneta faz? Como a doutora Lívia já explicou, uma gotinha de água capta essas moléculas que vai para o espectrômetro de massa, e aí faz o estudo dessas moléculas. São cancerígenas? Não são cancerígenas? Se são cancerígenas, qual percentual que foi ali, né? Da quantidade de moléculas cancerígenas. E aí, através desse estudo, doutor Carlos Eduardo, os colegas, vocês comunicam, né? A pessoa que está lá acompanhando, a margem ainda tem células cancerígenas, vamos aumentar a margem. Ou não, fica tranquilo, pode fechar a parede, ou pode fechar o crânio, ou pode fechar se for cirurgia de mama e assim por diante, que está tudo certo, você tem segurança para fechar. E aí evita exatamente o que a gente não quer que aconteça. Primeiro, que o paciente seja reoperado por implantes metastáticos pós-cirurgia. Segundo, que o gasto para o SUS é muito maior, porque é uma nova cirurgia, o paciente tem que se submeter a todo o procedimento, mais tempo longe da família, longe do trabalho, longe da escola, né, longe do seu dia a dia. E a terceira questão é que, como você também colocou, se a gente tem um tumor sólido de estágio 1 ou 2, ele não vai evoluir para estágio 3 ou 4, que o gasto é muito maior, porque o colega conseguiu ressecar seguramente toda aquela área que tem as células cancerígenas. Você colocou também, doutora Lívia, que o resultado é 100% mais rápido, porque em 10 segundos sai o resultado, isso é muito importante, que 400 pessoas já fizeram esse tipo de procedimento e foi exitoso. Então, isso nos dá uma segurança muito, muito grande. Você também colocou, que eu achei interessante, eu coloquei aqui, serve também para diagnosticar. Sim. Lesões de pele, lesões de cavidade oral. Então, se precisar fazer a biópsia, tirar um pedaço porque aí seria uma cirurgia, que é para fazer a biópsia, muitas vezes, e outra cirurgia para retirar o tumor. Mas entra também como diagnóstico, não só durante ali a cirurgia, mas também como diagnóstico. E aí, dessa forma, não precisa da biópsia, como eu já falei. E uma coisa bem importante que você falou, evita quimioterapia e evita radioterapia. Isso é fantástico.
fantástico, porque nós sabemos que a quimioterapia leva a complicações, compromete o organismo do paciente que já está com o diagnóstico de câncer, que já está comprometido. Então, isso eu achei fantástico, doutora Lívia. Resumindo, eu teria muita coisa aqui para falar, porque realmente é tudo muito, muito novo, muito impactante. É um divisor de águas na medicina. A gente pode falar, depois dessa caneta, das doenças oncológicas antes e depois dessa caneta. E eu quero aqui te parabenizar, doutora Lívia. Te parabenizar com todas as letras, como a gente fala, doutora Lívia Eberlin, por essa fantástica iniciativa, por essa mente tão abençoada por Deus de ter tido essa ideia, né? Você que fez graduação em Química e depois pós-doutorado, e assim por diante, PhD, tudo que você teve direito, você fez, parabéns, é super estudiosa. Quero te parabenizar, quero dizer que você me representa na área médica, não é? A minha área é gastroenterologia pediátrica, sou pediatra e gastro, mas assim, você me representa, você é um marco na história da oncologia, não é? De inovação tecnológica na área de oncologia. Você veio para fazer história, está fazendo ou já fez, né? E precisamos consolidar e avançar. Nessa questão do SUS, para trazer aqui para o Brasil, tenha certeza que eu irei andar lado a lado com você, para a gente sentar junto com o pessoal da Anvisa, com a equipe da Anvisa, meu amigo e diretor, doutor Tiago Campos, que é uma pessoa assim, muito aberta ao diálogo e muito sensível a essas questões. E também a Conitec não é diferente. A gente vai ter uma colega que vai falar representando a Conitec, que é a doutora Cecília Menezes. E também, com certeza, o Poder Executivo também vai abraçar essa causa através do Ministério da Saúde, porque é uma causa nobre, é uma causa que vai salvar vidas. Exato. É uma causa que, além de salvar vidas, vai minimizar a dor na vida das famílias, como você mostrou ali, várias mensagens. Então, com certeza o Ministério da Saúde vai abraçar essa causa, porque é maravilhoso para o povo brasileiro. E como não abraçar essa causa? Quero também, o doutor Carlos Eduardo vai ter direito a falar, mas antecipadamente já quero parabenizar a equipe lá do Albert Einstein, que aceitou fazer essa parceria com vocês. Então, o doutor Carlos Eduardo vai ter direito à fala e vai explicar tudo direitinho para nós. Mas, enfim, doutora Lívia, se fosse para falar sobre você, sobre essa pesquisa, eu acho que a gente levaria a manhã inteira. Como nós não temos a manhã inteira, você já fique preparada para um segundo convite e espero que dê para encaixar na sua agenda. Mas eu quero aqui, antes de passar a palavra ao próximo palestrante, eu quero cumprimentar todas essas mulheres lindas que estão aqui presentes, que sempre estão lado a lado comigo, desde a CAS Câncer, a subcomissão que eu criei dentro da CAS, que avançou muito nos estudos da oncologia aqui no Senado Federal. E vocês não me largaram e eu não larguei vocês. Estamos aqui lado a lado, lutando. Luta, porque é uma luta, viu, doutora Lívia, doutor Carlos? Não é fácil, é uma luta. Mas essas meninas não me deixam e vocês são minha inspiração. Quando eu vejo vocês, é que me dá vontade de trabalhar, de vencer desafios, de quebrar muralhas. E é sobre isso. Então, eu estou aqui falando da Expedita, que representa a ONG Vencedoras Unidas. Minha querida Expedita, que está ali, parabéns. Eu estou aqui falando da Fátima, representando a ONG Recomeçar. Fátima, parabéns pela sua luta, estamos juntas. Eu aqui estou falando da minha querida Kazumi, que representa a ONG Escolhemos Viver. Olha que nome lindo. Escolhemos Viver. Parabéns, Kazumi. Estou falando também aqui da Lourdes Capitulino, que representando a ONG Recomeçar. Lourdes, parabéns pelo seu trabalho e por todos que fazem parte da ONG Recomeçar. Estou aqui também falando da Nerina, que representa a ONG Recomeçar também,
junto com a Lourdes, junto com a Jusilene, está também aqui a Nerina. Então, Lourdes, Jusilene e Nerina, muito grata pela participação. Quero cumprimentar também a Val Costa, também da Recomeçar. Eita, que alguém vai começar, tá? Tá em peso aqui, hein? Que maravilha. Também está a Joaninha, também está a Joaninha, também da ONG Recomeçar. Parabéns a vocês. Joaninha, meu abraço fraterno a todos vocês. Quero cumprimentar a Cíntia, também da ONG Escolhemos Viver. Cíntia, parabéns pelo seu trabalho. Você é uma pessoa maravilhosa. A Cíntia tem doença metastática e está nessa luta aí de tratamento. Vai dar certo, viu, Cíntia? Eu tenho um câncer cerebral, já passei por 3 craniotomias. E estou na fila para mais uma, estou preparando para mais uma craniotomia. E saber que fazer uma cirurgia, se eu tivesse usado a caneta, às vezes lá atrás, eu não teria feito esse tanto de craniotomia. Sim. Talvez eu não precisaria dessa nova craniotomia. Então, assim, é tremendo. E tem outra coisa também, para o paciente oncológico, eu falo como paciente metastático, o período que a gente fica de 40 dias para pegar o resultado da biópsia é mais terrorizante do que você fazer a cirurgia. Porque a gente sabe que tem, aí ele vai e tira, meu Deus, será que tirou tudo? Sim. Será que ficou? Então, assim, essa caneta para a gente, eu acho que vai ser essencial. E não demora, não. Eu quero que chegue antes da minha próxima cirurgia. Na verdade, viu, você a... Cíntia. Na verdade, viu, Cíntia, a doutora Lívia já fez a parte dela com excelência. Agora nós nos unirmos aqui no Brasil para que a gente possa levantar mais essa bandeira e a gente poder avançar para chegar até vocês, se Deus quiser, tá? Agora, eu quero também cumprimentar as associações e ONGs que estão assistindo. Vocês que estão nos assistindo através da TV Senado ao vivo, são essas associações que estão acompanhando. Escolhemos Viver também estão assistindo ao vivo. Vencedoras Unidas, Instituto Vencer o Câncer, a ONG Recomeçar, a FEMAMA, a FEMAMA está aqui presente através da Baby, gente, Baby. Não podia esquecer você, Baby, minha querida Baby, representando a FEMAMA, e também a ONG Vencedoras Unidas. E também tem a Cida, também da Recomeçar, não é isso, Cida? Quem é a Cida? Cida, parabéns, viu, por você estar aqui presente. E eu quero continuar aqui, que também estão nos assistindo, além da FEMAMA e de todas as anteriores que eu já falei, a ABAC Luz, muito grata por vocês estarem nos assistindo e participando. Todos juntos contra o câncer, também essa ONG é incrível. Parabéns por vocês estarem nos acompanhando nessa sessão, nesse debate tão importante que vai avançar com certeza e vai fazer a diferença no tratamento oncológico do nosso querido Brasil, dos nossos pacientes oncológicos aqui do nosso querido Brasil. E também quero cumprimentar e agradecer a participação da Abrali. Muito grata, gente. Uma salva de palmas para todas vocês que não desistem, que participam ativamente de uma forma direta ou indireta, mas que faz toda a diferença. E agora eu quero passar a palavra para o doutora Cecília. Depois do doutor Carlos Eduardo, será você a palestrante. Quero passar a palavra ao doutor Carlos Eduardo dos Santos Ferreira, que é gerente médico do Laboratório Clínico de Medicina Diagnóstica do Hospital Israelita Albert Einstein. Mais uma vez, grata pela presença e iremos aprender muito com o senhor. Muito grata pela participação. Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui junto com a Lívia, a senhora doutora senadora, agradecer o convite para contribuir um pouco com a disrupção que a Lívia trouxe para o tratamento, para o diagnóstico e para o tratamento também, coloco assim, do câncer num contexto geral. A doutora senadora já me apresentou, eu sou médico, sou patologista clínico, estou representando aqui o Einstein Hospital Israelita,
Também represento a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Eu fui presidente da nossa sociedade durante a pandemia, período duro, que a sociedade e os laboratórios contribuíram muito para o diagnóstico aí, o PCR, todo mundo lembra do exame chato, e que a gente pode também estar junto com a Lívia nesse projeto aí, a sociedade também dando apoio. Como eu falei, fui presidente durante a pandemia, sou diretor de acreditação e qualidade também, para destacar a qualidade dos laboratórios clínicos do país, que são excelência e referência mundial. A minha apresentação, vou contar um pouco da história, até como a gente se conheceu, né? Eu conheci a Lívia através da tecnologia dela, né? E convidei ela para dar uma palestra aqui no Brasil em 2018, isso num congresso no Rio. E de lá para cá a gente veio conversando, né? A pandemia deu uma esfriada, ela foi dar algumas palestras num congresso de referência nos Estados Unidos e, coincidentemente, na saída do hotel, eu encontro com ela. A gente estava no hospital do mesmo hotel, e eu falei, vamos levar a tecnologia para o Brasil, vamos fazer o projeto, e de lá começou a ideia em relação a trazer aqui para o Brasil o projeto da caneta. Então, esse é um pouquinho, e é lógico, assim, projeto bem complexo, né? Envolve várias pessoas dentro do hospital. Nosso hospital é um hospital de alta complexidade, e que, com o apoio dela, da empresa e de todos os colaboradores aqui do Einstein, depois eu faço uns agradecimentos no final, a gente pôde trazer esse primeiro projeto aqui no Brasil, um projeto de pesquisa, que já está bem avançado. A gente está caminhando aí, provavelmente até o final do ano a gente termina os 60 casos prometidos, aí 30 de tireoide e 30 de cirurgias de pulmão. Eu vou trazer um pouquinho sobre o que a gente pensa sobre o projeto e algumas partes dos resultados, que vai ajudar até um pouco, esclarecer um pouco do que foi trazido aí pela Lívia e pela senadora. Aqui parte do time que participa do projeto, não dá para colocar a foto de todos. O Ken é o pesquisador principal, amigo da Lívia também, conhecido nosso, trabalhou no AC Camargo, hoje ele é responsável pela pesquisa no Einstein, né, o pesquisador sênior no Einstein. O Gustavo ele tem um papel fundamental, ele passou um período de tempo com a Lívia nos Estados Unidos para ter o aprendizado in loco da tecnologia, e a partir do momento ele veio e ele que está aplicando dentro do centro cirúrgico, né, ele que está in loco nas cirurgias, captando esses resultados, né. E os cirurgiões, né, lógico, todo o time da cirurgia torácica e da cirurgia de cabeça e pescoço do Einstein aí, Dr. Ricardo Terre, Dr. Cerneia. A gente está falando de uma tecnologia que a caneta propicia, é uma medicina de precisão, uma medicina que a gente trabalha nesse século, é a medicina dos 4 Ps, né, que tem precisão, personalização, participação, né? Eu vejo aqui muitos pacientes, né? Os pacientes vão ser fonte importante de tomada de decisão no câncer, né? Hoje é importante saber se você vai querer ir para uma cirurgia, se vai querer tomar uma medicação. Isso vai ser importante cada vez mais com o avanço tecnológico e terapêutico, a decisão do paciente sendo parte da decisão nesse processo. E da medicina de precisão, a gente tem as técnicas chamadas multiômicas. A gente tem os sequenciadores de última geração, que hoje já são realidade. A gente tem um projeto PROAD no Einstein de genomas raros, que a gente usa esse tipo de tecnologia, o GenRAR, e a espectrometria de massas chegando aqui para agregar valor aí na parte de metabolômica, tá? Então a gente falou de genômica, parte de genomas raros, que a gente já está bem avançado com a tecnologia, e a parte de metabolômica, onde entra aí a tecnologia da Lívia com a caneta para captar aí a parte dentro dos metabolômicos, dentro da parte metabolômica, a parte de lipídios. Eu acho que são as moléculas que mais identificam o câncer direto. E a caneta propicia a gente ir direto no tumor e buscar as moléculas que estão diretamente relacionadas com o tumor. Então, a gente vai conhecer os metabólitos específicos para cada tumor e para cada paciente. Isso vai ser possível também no futuro, quando a gente tiver uma biblioteca mais avançada, livre potencial, inovação terapêutica também para o câncer. Então, essa identificação dessas moléculas vai contribuir muito para essa parte terapêutica também, tá? Então aqui é só para mostrar toda a parte das terapias multiômicas. Falando da espectrometria de massa, a Lívia e o pai dela, o Marcos, conhecem bem isso, montam e desmontam esses equipamentos com uma tranquilidade muito grande. A Lívia nasceu praticamente dentro de um laboratório de espectrometria de massas aqui, só tentar trazer de forma mais
mais fácil para o entendimento do público, a gente tem aqui um espectrômetro de massa separado aí, em 4 partes aí, a primeira e a segunda, onde a caneta consegue, ela vai pegar a amostra direto no tecido, ela vai colocar isso num conector e vai transformar essa água com esse tumor, como a Lívia falou, passar o cafezinho ali, aquece aquela água e gera os íons, onde vão ser identificados nesse espectrômetro de massa. Aqui eu já agradeço também a Thermo Fisher, que foi parceira do projeto com a gente dentro do Einstein, a empresa que disponibilizou o equipamento, um espectrômetro de massa, para a gente poder realizar a nossa pesquisa. A detecção dos íons, e depois a gente cria aqueles picos são aquelas moléculas que a gente consegue saber se é o câncer ou se não é o câncer. Tá? Então, esse é mais ou menos uma forma bem simples aí a tecnologia. O projeto, no Einstein, a gente está fazendo com pulmão e com tireoide, como eu falei. A gente vai direto com a caneta no tecido. Isso pode ser feito ex vivo, né? Depois que o cirurgião tirou parte do tumor e ser feito fora, ou pode ser feito diretamente no intraoperatório aqui para tecidos de cérebro. Isso é bem disruptivo, até para preservar tumor, né? O cérebro preserva tumor e tira também toda a questão da margem cirúrgica. Mas a gente começou com os dois. A ideia é que a gente expanda para cérebro, tá, Lívia? A gente está com envolvimento com os neurocirurgiões, a ideia é que a gente possa estar expandindo para cérebro em breve. E a partir do momento que a caneta encosta, vai para o aparelho, gera aqueles picos e faz a leitura. A grande disrupção também do processo é que antes o patologista, né, um anatomopatologista, eu sou patologista clínico, também você acaba se confundindo na parte de laboratório e anatomia, mas o anatomopatologista, ele faz a congelação, faz a leitura da lâmina no visual. Ele lê e, assim, tem uma margem de imprecisão muito maior. Aqui a gente está indo direto no tecido, direto no tumor, extraindo as moléculas daquele tecido tumoral, tecido sadio. A capacidade disso no futuro, hoje o procedimento Gold Standard é o procedimento que a gente tem hoje. No futuro, provavelmente o Gold Standard vai ser o diagnóstico molecular do tumor, não tenho, acho que, dúvida quanto a isso. Aqui algumas fotos só para ilustrar a caneta. Essa caneta, esse é o modelo que a gente recebeu, Lívia, né? Que é da primeira leva. Ali o cirurgião com a caneta encostando no tecido, como a Lívia colocou, ela realizou 40 cirurgias, a gente está em torno de 400 cirurgias, a gente está em torno de 45, e assim, sem dano nenhum para o paciente, sem dano nenhum para o tecido, o processo ele corre de maneira igual. Só que a gente está testando a caneta e o processo hoje corre de maneira igual, indo para congelação, indo para a avaliação do patologista. Aqui já a foto dentro do centro cirúrgico, aquela foto ali de cima sou eu, o cirurgião, o Gustavo e o Ken, na primeira cirurgia dentro do centro cirúrgico do Einstein. Está ali embaixo é uma cirurgia de pulmão, praticamente hoje o pulmão é feito todo por robótica na instituição, a gente não tem cirurgia a céu aberto, então a utilização da caneta é feita no ex vivo, é tirado e avaliado direto no ex vivo e é feito, e quem sabe no futuro, né, no robô, né, já tem caneta robótica, a ideia é que possa ir direto via robô, direto encostar direto no tecido. Isso vai ser realmente bem disruptivo. Tem um pessoal da medicina intervencionista no AIS que está bem animado, Lívia, para utilizar de forma durante a intervenção também. Aqui só parte dos resultados está em relação ao nosso trabalho. Eu trouxe só de pulmão, de tireoide. A gente tem 23 cirurgias, praticamente são todos tumores papilíferos de tireoide. A gente tem outros tecidos saudáveis de tireoide e alguns tumores benignos de tireoide. Tá? O nosso tamanho médio do tumor é de 8 milímetros, praticamente foi metade em homens e metade em mulheres. Aqui nas fotos, a parte mais escura é o tecido normal, a parte mais clara é o tumor. Aqui também dá para ilustrar, a caneta encostando onde é o potencial tumor. Aqui, no caso, eu posso dizer que é o tumor porque foi feito e foi avaliado. E só para mostrar como é simples, assim, a avaliação por inteligência artificial, isso é o nosso banco de dados com 23 cirurgias. Para o lado verde são os lados do tumor, para o lado esquerdo são os lados do tecido normal. Então, hoje a gente consegue separar muito bem o que é tecido normal do que é tumor de tireoide e de pulmão. São os dois tecidos que a gente está testando, isso fica muito bem separado. E aqui, esses números são as quantidades de moléculas
específicas do tecido tumoral e do tecido saudável, que a gente fez, assim, à direita são vários, a gente tem 5 tumores e todas as moléculas. E são algumas moléculas que a gente consegue carimbar o tumor. A Lívia, acho que chegamos a conversar, ela vai, é lógico, uma quantidade maior de cirurgia, você vai classificando melhor essas moléculas e a partir do momento que a gente consegue identificar 6 ou 7, hoje a gente está com 24 praticamente, a gente sabe diferenciar um tecido normal de tireoide de um tumor papilífero só encostando na mesma hora, fez... O processo demora, o cirurgião fica aguardando a congelação. Hoje, como pesquisa, o Gustavo ele não pode estar informando se é ou não é, ele tem que ficar quieto, esperar a congelação, mas ele há muito tempo, ele já está ali, como falou, em 10 segundos ele já tem informação que demoraria chegar, como demora chegar no processo normal. E eu coloco também, só para ilustrar essa parte de patologia, Lívia, eu acho que pode vir a substituir até mesmo o procedimento normal da patologia, né, para identificar direto no tecido, direto na molécula, o tipo histológico. É lógico que com o aumento da biblioteca, né, hoje a gente tem uma variedade muito grande de câncer, de tipos diferentes de câncer no mesmo tecido, e a partir daí que a gente tiver essa biblioteca designada para cada um dos tipos específicos de câncer, né, está testando em vários tecidos, a gente pode estar avançando. E um outro projeto também que está sendo aprovado agora, junto com o seu pai, acho que você está sabendo, em relação ao teste do pezinho, né? Também a utilização da caneta para triagem neonatal, também que pode ser uma outra aplicação importante da utilização da caneta. Para fim, assim, são várias instituições que abraçaram o projeto, né? Eu já agradeci também a Termo, o hospital, a FAPESP, que colabora com a pesquisa no estado de São Paulo, a empresa da Lívia, a MS Technologies, a caneta MS Pen, e todas as instituições de pesquisa que contribuíram para a gente nesse projeto. Agradeço em especial a Lívia, a empresa dela, a todos os colaboradores, por acreditar que a gente pudesse trazer esse projeto para o Brasil. Agradeço ao Dr. Sidney Klagen, nosso presidente do Einstein, gastro-cirurgião, está animadíssimo desde o início, né? O envolvimento da alta liderança da instituição é fundamental para que o projeto venha para frente. Agradeço a Termo, já agradeci, reconheço todas as contribuições das equipes clínicas e cirúrgicas, né? Cirurgiões e todos os auxiliares enfermeiros e profissionais da área da saúde que participam do projeto, toda a equipe do Einstein, né? A gente tem um projeto desse não é simples, envolve engenharia clínica, envolve manutenção, envolve SCH, envolve centro cirúrgico, envolve agendamento, envolve um monte de áreas dentro do nosso hospital. Agradeço às agências de fomento, já falei da pesquisa, e a todos os pacientes que voluntariamente se contribuíram para participar dessa pesquisa. Eu acho que isso é um marco importante, né, para a gente caminhar, né, para a gente buscar essas informações dessas moléculas. Vocês são peça fundamental para que esse projeto possa caminhar. Tá? Agradecendo aos pacientes, agradeço a senhora doutora senadora. Obrigado e uma boa manhã para todos. Doutor Carlos Eduardo, sua fala foi brilhante. Parabéns pela sua exposição, por nos explicar com tantos detalhes toda a técnica sobre essa caneta. E achei incrível quando você colocou, até perguntei à doutora Lívia aqui do lado, que ela tem a capacidade de fazer todo o histopatológico também. Aí, fazendo o histopatológico, vocês têm como fazer estadiamento também? Não, a questão em relação ao estadiamento é isso que a gente precisa ter o conhecimento de todo tipo de tumor, porque para cada tumor você pode ter o mesmo tumor papilífero que seja diferente em vários pacientes e até em pacientes para o resto do mundo. Eu acredito que a gente possa até reclassificar alguns tipos de tumores com base na estrutura molecular. A gente teve isso dentro do laboratório, a microbiologia, que faz a identificação de bactéria, que faz identificação de vírus, ela mudou. Ela é uma identificação bioquímica que foi para diagnóstico por PCR e hoje ela está na espectrometria de massas. Hoje as bactérias são identificadas por espectrômetros de massa. E com essa informação que a caneta consegue obter direto do tecido, provavelmente a gente vai conhecer
tipo histológico e provavelmente a gente vai poder até reclassificar os tumores no futuro, Olívia. Eu acho que isso é um potencial. Senadora doutora Eudócia, isso que eu quis também dizer com a soberania dos dados, né? Se você implementar uma tecnologia em escala grande, né, a gente pode começar somente com câncer versus normal, né, como que é muito importante para a cirurgia, mas com o tempo a gente vai fazendo mais subnotificação histológica, subnotificação molecular, e os dados, eles vão se alimentando, né, crescendo. A gente consegue caracterizar a composição imune, que a senhora me perguntou também, do tumor, e também tendo mais decisões. Quais que são as moléculas, por exemplo, que vão indicar que um paciente vai ter metástase, para a gente já ter um tratamento mais agressivo. Então, a informação molecular é o ouro, né? É a precisão e a exatidão que a gente não tem hoje com os métodos disponíveis, principalmente dentro da cirurgia, né? Na cirurgia é anatomia. Só para comentar assim, é um diagnóstico em tempo real do câncer. Isso é realmente disruptivo. Você vai substituir uma técnica antiga, que a Lívia falou, para um diagnóstico em tempo real. Essa que é um diferencial em relação à utilização da caneta e da técnica. Sim, mais uma vez, vocês estão de parabéns, doutora Lívia, doutor Carlos Eduardo, e dizer que essa caneta ela vai muito além do que a gente pode pensar agora nesse exato momento. Pois não, Cíntia? Eu tenho câncer ósseo também, só que a gente não faz pelo SUS biópsia de câncer ósseo. Né? Ninguém faz biópsia. E muitas vezes não é nem câncer, às vezes é uma lesão. E a gente passa pelo tratamento de radioterapia, que muitas vezes chega a ser pior do que a quimioterapia. Eu mesmo tive queimadura de primeiro grau. Então, assim, essa caneta serviria para identificar, porque a biópsia é feita com uma agulha, né? Com biópsia de agulhamento a gente já fez também, até discutir com o caso, a gente pode pegar as células da biópsia de agulhamento e analisar com uma caneta. E você saberia de imediato, né, se realmente é câncer ou não. Então, essa também, né, é um dos potenciais na caneta, é de ter, embora, né, tenha que ter acesso ao tecido, a gente pode utilizar também biópsias que são minimamente invasivas e daí fazer a análise do tecido fora do corpo, com certeza. Obrigada pela resposta, doutora Lívia. E como eu estava falando, o que você está estudando hoje, você já sabe, como o doutor Carlos também já tem esse olhar mais longe, mais para frente, de que isso é o começo, mas vai avançando, porque chegar ao ponto de poder também fazer estadiamento. O histopatológico já é possível fazer estadiamento e com precisão e rapidez. Então, isso vai mudar vidas. É como eu falei inicialmente, é um divisor de águas, essa pesquisa e essa caneta que já é real, que já se materializou. Foi pesquisa e agora se materializou. Então, é um divisor de águas do antes e do depois do tratamento de ponta dos tumores sólidos. Então, motivo de muita alegria e honra poder tê-los aqui para a gente discutir sobre essa sua pesquisa de tanto sucesso, tão meritória. E eu agora convido a doutora Cecília Menezes Farinasso, que é tecnologista, representante de Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, da Conitec, e ela está por videoconferência. Doutora Cecília, a senhora tem a palavra. Bom dia a todos, agradeço o convite. Pode me ouvir? Sim, mas está um pouco baixo. Será que você poder falar um pouquinho mais alto? Posso sim. Melhorou? Melhorou, muito. Certo, então bom dia a todos. Obrigada pelo convite, cumprimento todos da mesa, todos os presentes, associação de pacientes. Como eu já fui dito, meu nome é Cecília Farinasso, sou servidora do Ministério da Saúde. Venho aqui representar o Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, que faz o papel da Secretaria Executiva da Conitec. Peço licença, vou compartilhar minha apresentação. É possível vê-la? Pode ficar.
Podem ver minha apresentação? Sim. 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 Então, vou fazer aqui uma breve exposição, né? Foi muito falado, parabenizo a doutora Lívia pela grande, não é bem uma descoberta, é um grande desenvolvimento na ciência, né? Com certeza é uma tecnologia muito inovadora, disruptiva, assim, diferente de tudo que a gente tem visto, né? Inclusive porque o padrão ouro que se usa na histopatologia, né, da análise por biópsia, realmente é muito antigo e nada havia sido desenvolvido até hoje que pudesse competir com ele, né? Mas eu vou falar um pouco brevemente sobre como funciona a Conitec, como que uma tecnologia pode vir a ser analisada pela comissão e incorporada ao SUS formalmente. Então, a Conitec, que a gente fala, é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. É um órgão colegiado permanente, integra a estrutura do Ministério da Doutora Saúde. Cecília, só um instante. Acabou que o compartilhamento da sua exposição caiu. Você tem como recolocar, por gentileza? Sim, um momento. Retornou. Sim, pode continuar. Obrigada. Então, a Conitec é um órgão que integra a estrutura do Ministério da Saúde e tem por objetivo assessorar o Ministério da Saúde com relação à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde no SUS, bem como constituir ou alterar PCDTs, que são os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Como tecnologia em saúde, de acordo com a lei, a gente entende todas as tecnologias com finalidade de tratar, ou prevenir, ou diagnosticar uma doença, bem como programas de saúde, entre outros. De acordo com a nossa legislação, a incorporação de tecnologias no SUS deve se pautar pela análise das evidências existentes sobre uma tecnologia, especificamente sobre eficácia e segurança. No caso de uma tecnologia diagnóstica, como é o caso seria o caso da caneta, seria com base em evidências de acurácia, comparativa, sempre em comparação com o que já é disponível no SUS para a mesma finalidade, além de estudos de avaliação econômica, que seriam estudos de custo-efetividade e análise de impacto orçamentário. O prazo para avaliação de uma tecnologia pela comissão é de 180 dias e pode ser prorrogado por mais 90. Todas as análises que passam pela comissão, elas são expostas à consulta pública pelo prazo de 20 dias, então toda a sociedade pode se manifestar com relação ao que está sendo avaliado pela comissão. E, até o momento, a comissão não pode avaliar procedimentos que ainda são considerados experimentais. Então, doutora Cecília, me perdoe interromper. O seu microfone está captando outros ruídos e a gente está ali ouvindo muito ruim, assim. A qualidade não está boa. Eu acho que você tem que fechar a parte de captação externa, por gentileza. Melhorou? Eu vou continuar apresentando, qualquer coisa vocês podem me falar. Por enquanto, tá tudo bem, doutora Cecília, pode continuar. Então, assim, no caso da caneta, o primeiro passo realmente seria obter o registro sanitário por parte da Anvisa, antes que a Conitec pudesse fazer uma avaliação formal, de acordo com a nossa legislação atual. Então, as competências da Conitec são emitir relatórios de recomendação sobre incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias pelo SUS, além de fazer a constituição ou alteração dos PCDTs, os protocolos clínicos, além de atualizar a RENAM, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. A estrutura da Conitec é composta por 3 comitês, então existe o Comitê de Medicamentos, de Produto e Procedimento e o de Protocolos Clínicos. E a Secretaria Executiva, que é composta pelo DGITS, pelo Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, onde eu trabalho,
que funciona como a Secretaria Executiva da Conitec dentro da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Saúde do Ministério da Saúde. E é importante pontuar que a Conitec ela faz recomendações, mas a decisão ela é por parte do secretário, no caso da secretária, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, a Conitec emite recomendações, mas a decisão final é do Ministério da Saúde. A composição da Conitec são 17 cadeiras. Recentemente foi atualizada no ano de 2025 para incluir uma cadeira específica para organizações de sociedade civil, são organizações de pacientes, além de outras secretarias do Ministério da Saúde, a ANS, a Anvisa, a Associação Médica Brasileira, entre outros. Então, o que é necessário para que uma tecnologia seja avaliada pela Conitec? É necessário haver uma demanda externa. A Conitec e o DGITES, a gente não pode se demandar a si mesma. É necessário que haja uma demanda externa ou interna do Ministério da Saúde e de outra secretaria. E para isso, eles precisam fazer um formulário preenchido justamente com o registro sanitário da Anvisa e apresentar evidências científicas que demonstrem que a tecnologia a ser incorporada é, no mínimo, tão eficaz e segura quanto a que já está disponível no SUS para a mesma indicação. Então, por exemplo, no caso da caneta, seria a própria análise histopatológica da biópsia. Então, seria necessário um estudo de avaliação da acurácia científica da nova tecnologia frente ao que já é empregado hoje no SUS. Da mesma forma, os estudos de avaliação econômica, de custo-efetividade, impacto sanitário, também precisam ser em relação, em comparação ao que já é disponível no SUS para a mesma indicação. É necessário também submeter à comissão o preço que é fixado, que juntamente com o registro sanitário, no caso de medicamentos, existe um preço que é fixado pela CEMED, que é esse órgão dentro da Anvisa. Então, é necessário também, junto com o registro sanitário, haver um preço regulado pela Anvisa para aquele produto. E dessa forma, como segue o rito? Depois da solicitação de incorporação dessa demanda, dessa provocação, que pode vir de qualquer parte da sociedade, inclusive tanto de indústrias como universidades, sociedades médicas, sociedades de paciente, submete-se, então, essas evidências científicas e econômicas para avaliação, que tem esse prazo de 180 dias. Dentro desse prazo, vai haver uma apreciação inicial pela comissão, vai haver a disponibilização para consulta pública e, depois da consulta pública, uma apreciação final. Então, vai ser emitida uma recomendação pela Conitec, que pode ser favorável ou desfavorável, que pode ser recebida pelo Ministério, que concorde ou não com a recomendação que foi emitida. Em seguida, é publicada a portaria no Diário Oficial da União, e a partir daí existe o prazo legal de 180 dias para a disponibilização no SUS. Até hoje foram recebidas um total de 1.400 demandas, sendo elas a maioria de medicamentos, mas que também incluem produtos e procedimentos. As tecnologias, em sua maioria, 56% foram incorporadas, houve recomendação positiva, uma minoria não foram incorporadas, outras foram excluídas, é o caso de tecnologias que caem no desuso. E nós temos ao longo dos anos, desde que a Conitec começou a atividade em 2011, desde então a gente tem esse grande número de avaliações e consultas públicas. E toda a metodologia que nós usamos é pautada na tecnologia, num conceito que se chama ATS, que é a Avaliação de Tecnologias em Saúde, que é um processo multidisciplinar que usa esses métodos explícitos e transparentes para avaliar o valor de uma tecnologia em saúde e, além disso, observar a capacidade do sistema de absorver essa tecnologia. Então, são usados parâmetros de avaliação clínicos,
econômicos, observa-se também a experiência do paciente e a experiência também da organização de conseguir captar e absorver essa tecnologia. Nós também fazemos avaliações de monitoramento do horizonte tecnológico, que é, quando uma nova tecnologia é colocada no mercado, muitas vezes outras tecnologias parecidas com essas estão em desenvolvimento. E aí a gente se prepara para observar se seria o caso, talvez, de esperar uma incorporação para ver se outra melhor vai surgir no curto prazo ou se não tem nada parecido sendo desenvolvido. Então, essa é uma outra etapa de avaliação de tecnologias em saúde. E nós contamos também com diversos mecanismos de participação social, que é a participação dos pacientes. Então, existe um cadastro de pacientes e associações especialistas em saúde e gestores, e isso é feito pelos canais de comunicação da Conitec, no site oficial. Existe a participação de perspectivas do paciente, que ele é um paciente que é convidado à reunião da Conitec para trazer a sua experiência com aquela tecnologia. Como eu falei, existem as consultas públicas, que são tudo que é passado pela Conitec é colocado no site aberto para participação, para que todas as pessoas possam se manifestar com relação ao que está sendo discutido. É possível também que haja audiências públicas, que são oitivas de segmento social durante a avaliação. E, como eu falei, existe uma cadeira na Conitec para organizações de sociedade civil que podem integrar essa comissão por meio dessa cadeira rotativa, que é de acordo com o tema que está sendo avaliado. Então, por exemplo, se for um tema de câncer de mama, é uma organização de sociedade civil que é focada para câncer de mama, que participa e que também tem direito a voto. De modo que tudo que é passado pela Conitec é pautado pela transparência e por métodos explícitos. Então, existe a gravação das reuniões da Conitec, todas as pautas e as atas são disponibilizadas no site, existe a Conitec em tempo real, durante a reunião é colocado no site, e isso também é disponibilizado no YouTube. E tudo isso está disponível no site, e aqui vocês podem pesquisar, assim como a elaboração de diretrizes clínicas. Para a participação nessa audiência, eu fiz uma breve busca no nosso site sobre recomendações prévias sobre tecnologias diagnósticas no SUS, uma linha do tempo desde que a gente tem de 2012 até agora. Então, são diversas, isso vai estar disponível também para vocês. Eu queria destacar que no início de 2012 a 2014 tinha mais tecnologia de diagnóstico com base em triagem neonatal, doenças raras, alguns agentes infecciosos. Isso foi se especializando, até chegamos agora recentemente, quando houve a incorporação do teste de sequenciamento de nova geração para BRCA1, BRCA2 e câncer de mama, além de outros testes mais específicos. Então, isso vem sendo melhorando ao longo dos anos. Então, o que eu quero destacar é que, para a avaliação da Conitec, para a incorporação efetiva no SUS, é necessário, primeiramente, o registro sanitário da tecnologia. Em seguida, é necessário que haja uma submissão ou interna do Ministério da Saúde ou externa, como indústrias, sociedades médicas, e que mostre, então, no dossiê, evidências clínicas de que, por exemplo, a caneta detectora seria, no mínimo, tão segura e eficaz ou tão apurada em detectar cânceres quanto o padrão atual que é adotado no SUS. E também avaliações econômicas de estudos de custo-efetividade e de impacto sanitário na perspectiva do SUS. Então, é necessário estimar quantas canetas seriam necessárias, quantos pacientes se beneficiariam e qual seria a capacidade do sistema de absorver essa tecnologia. Então, tudo isso seria submetido ao comitê, que são essas 17 cadeiras, essas 17 instâncias que são representadas na Conitec, que vão analisar formalmente e fazer uma recomendação.
E essa recomendação pode ser acatada ou não pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, pelo Ministério da Saúde, que vão emitir a sua decisão final. E, de novo, colocar que os pacientes eles podem se manifestar na consulta pública, assim como podem se inscrever para participar da perspectiva do paciente, e as organizações de sociedade civil podem ficar de olho quando for aberta a chamada para inscrição e participação no comitê. Tá certo? Então, eu agradeço muito pelo convite. Aqui é o nosso e-mail para comunicação formal, e todas as informações também estão disponíveis no site da Conitec. Obrigada. Doutora Cecília Menezes, parabéns pela sua explanação. Elucidou muitas dúvidas que eu tinha, e com certeza a doutora Lívia também, para que a gente possa dar o pontapé inicial. Eu, em parceria com a doutora Lívia, com o doutor Carlos Eduardo, para que a gente possa fazer essa tramitação na Conitec, e pelo que eu entendi, tem que também passar em paralelo pela Anvisa. A Anvisa é o primeiro passo, a Anvisa, depois Conitec. E nós iremos seguir esse passo a passo que você acabou de colocar, que foi muito elucidativo, e quero lhe parabenizar por estar representando a Conitec e ter se disponibilizado por estar aqui conosco nessa audiência pública. Muito grata, doutora Cecília. Com a palavra, doutor Carlos Eduardo. Oi, Cecília. Boa tarde. Parabéns pela apresentação. A gente já teve outras oportunidades de conversar incorporações de outros procedimentos laboratoriais pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial também, né? Ativamente você mostrou vários exemplos aí que incorporamos aí processos diagnósticos. Então, coloco também a sociedade à disposição na avaliação dessa nova tecnologia também nesse processo de incorporação. Obrigado, Cecília. Maravilha, muito grata, doutor Carlos Eduardo. Quanto mais pessoas se engajarem com esse propósito, será muito bom. Muito grata, doutor Carlos. E agora eu convido ao doutor Michel Jamil Chebel, que é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e da Câmara Técnica de Cirurgia Oncológica do Conselho Federal de Medicina, para palestrar. Com a palavra, o senhor, doutor Michel Jamil. Muito grata pela participação. Bom dia a todos de novo. Eu estou em procedimento aqui ainda, mas em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, eu queria agradecer o convite, parabenizar a doutora pela brilhante ideia de realizar esse projeto da caneta, que ajuda muito na gente na cirurgia. Inclusive, agora estou finalizando uma cirurgia de um tumor de pâncreas, que eu precisei fazer uma congelação, uma biópsia de congelação, como já foi explicado aí pelo Dr. Carlos também. Que a gente corta na região onde que a gente visualmente acha que não tem mais tumor, e a gente envia para o patologista na hora para ele saber se realmente ele não tem tumor ou se ficou célula tumoral dentro do paciente, onde a gente tem que ampliar. E com o desenvolvimento dessa caneta, acho que se torna muito mais fácil. Quando a gente não tem esse patologista dentro do centro cirúrgico, fica um procedimento mais moroso, que a gente tem que esperar um certo tempo para a resposta, e às vezes a gente não tem essa resposta de forma definitiva e tem que esperar aquele tempo todo, que já foi explicado aí durante as outras palestras, e às vezes reabordar o paciente, ou às vezes não dá nem para reabordar o paciente e indicar uma nova terapia, além da cirurgia, como a quimioterapia e a radioterapia. Então, essa forma de diagnóstico mais rápida e fácil vai ajudar bastante a gente da cirurgia. Eu, como cirurgião, espero muito que isso venha rápido para a gente ter isso o mais fácil possível, tanto do ponto de vista privado e principalmente do ponto de vista público, que a gente sabe que é difícil a gente ter esse tipo de tecnologia fácil nos hospitais públicos que a gente tem, ainda mais na abrangência que o Brasil tem. Eu acho que em centros maiores a gente tem um pouco mais de facilidade de
de tecnologias e de acesso até aos serviços de patologia de congelação e serviços bons, mas tendo isso mais simplificado, eu acho que vai ter uma abrangência maior e eu acho que através da sociedade a gente vai ajudar também a implementar isso através da Conitec e se preciso também for através da RS para o sistema suplementar. Mas de novo eu queria agradecer e peço desculpas aí por não conseguir apresentar direito, tive que entrar nessa cirurgia agora e agradeço novamente a todos os presentes aí. Doutor Michel Jamil, muito grata pela sua participação. Você participou mais do que você acha que contribuiu, porque o fato de você, como cirurgião oncológico, falar para nós agora, ao vivo, dentro do centro cirúrgico, dizendo que está operando o tumor de pâncreas e que ajudaria muito se tivesse essa caneta lá em loco para dar em 10 segundos o resultado que você tanto quer, seria o divisor de águas para você aí. Então, é motivo de muita alegria poder ouvir isso de você. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Lívia, para ela fazer as considerações dela face ao que você acabou de comentar. E sobre a questão que você colocou, que seria muito bom colocar nos hospitais públicos, isso nós iremos lutar aqui no Senado Federal, eu irei lutar para que tenha uma celeridade esse processo todo entre a Anvisa, a Conitec e a implementação da caneta através do Ministério da Saúde. Muito grata, doutor Michel Jamil. Doutor Michel, muito obrigada. Aqui é a Lívia Eberlin. Eu acho que o seu comentário foi perfeito em relação, né? Você está dentro da cirurgia, eu trabalho direto com cirurgiões também nos centros cirúrgicos e eu vejo isso no dia a dia, né? Os nossos cirurgiões são maravilhosos, têm muita experiência, né? Muito treinamento e mesmo assim, né? A complexidade do processo cirúrgico, da anatomia específica de cada paciente e da dificuldade, né? Do ponto de vista óptico, né? De você estar olhando células que às vezes são microscópicas, né? Que estão indo numa parte diferente do tecido, a caneta pode te dar essa informação em tempo real dentro do corpo do paciente antes mesmo do cirurgião ter que tomar uma decisão. Então, eu queria agradecer de novo a sua participação e, assim, o meu comprometimento é fazer de tudo, né, para acelerar, trazer a tecnologia ao Brasil, ao povo brasileiro, para contribuir os pacientes e os cirurgiões e também o sistema público de saúde e o sistema também particular com uma tecnologia tão transformadora. Sim, não tenha dúvida, doutora Lívia. Como eu já falei, você marcou história e agora é só avançar cada vez mais. Eu quero, por gentileza, doutora Lívia, teve 5 pessoas que fizeram alguns questionamentos e eu quero agradecer a participação, que é a Ana do Paraná, a Tamires do Goiás, o Diego do Mato Grosso, a Joana de São Paulo e o Nicolas de São Paulo. E eu quero adiantar para a Ana do Paraná e a Tamires do Goiás que nós iremos mandar por e-mail essas perguntas de vocês, uma vez que é ligada à questão da gestão e da questão também dessa parceria, não é, entre as instituições, Senado e Governo Federal. Que é a questão do SUS, de colocar essa caneta, não é, ampliar e colocar na rede do SUS, para que a gente possa ter para que os nossos pacientes com doença oncológica, os nossos brasileiros e brasileiras com diagnóstico de doença oncológica, também, doutora Lívia, tenham direito a ter essa caneta durante o processo cirúrgico e poder o paciente e o colega, o oncologista cirurgião, ter a tranquilidade de saber que está atendendo aquele paciente de forma completa e ter a tranquilidade de fechar a incisão dizendo consegui resolver a questão desse paciente. Isso é muito importante. Mas eu vou passar agora para você, doutora Lívia, o Diego, a Joana e o Nicolas.
E também, a Tamires também fez a pergunta que dá para você responder, por gentileza. Tá joia. Se você puder responder em bloco. Leio as perguntas? Pode ler. Ok, eu vou ler a pergunta primeiro do Diego, do Mato Grosso, que perguntou como que a utilização da caneta pode reduzir a necessidade de novas cirurgias para retirada de tumores. E, Diego, a gente já conversou sobre isso hoje. Com a caneta, você consegue identificar no primeiro processo cirúrgico se ainda há células, né, naquela margem entre o tecido normal e o tecido de câncer. E muitas vezes, e essa informação não está disponível hoje durante o processo cirúrgico. Então, muitas vezes os pacientes vão para casa, né, depois dessa primeira cirurgia, e só depois, com a patologia final, que você descobre, ainda tinha câncer naquela margem. Daí tem que fazer uma reoperação. Com a caneta, tendo essa informação já na primeira cirurgia, pode guiar o cirurgião para ampliar as margens e ter certeza que todo o tumor foi retirado naquele primeiro procedimento. A Joana, de São Paulo, perguntou como que a caneta consegue diferenciar as células cancerígenas durante o procedimento cirúrgico. Então, a caneta ela faz uma extração molecular bem gentil das moléculas que já estão ocorrendo de uma forma natural nas células de câncer. E através de muita pesquisa, né, já faz 22 anos que eu estou nessa área, a gente caracterizou essas moléculas, a gente sabe quais são os biomarcadores de câncer e de tecido normal também. O Dr. Carlos também falou isso no nosso estudo no Albert Einstein. Então, a gente já tem, né, aquela exatidão molecular de que esse é um perfil molecular de câncer e normal. E a caneta lê essa informação molecular em 10 segundos. Então, você toca e em 10 segundos, né, a IA fala ao cirurgião, é câncer, é normal, e dá essa informação em tempo real. O Nicolas perguntou se qualquer tipo de tumor sólido pode ser identificado ou é restrita somente à mama ou tireoide. A gente já fez 12 tumores sólidos e funcionou para todos. Então, a gente sabe que a alteração molecular ocorre em todos os tecidos. Então, eu tenho muita base científica, na evidência científica, que sim, funciona para todos os tumores sólidos que a gente já testou. Então, vamos continuar expandindo. E a última pergunta da Tamires, do Goiás. Haverá alguma forma de validação para definir quais são células cancerígenas ou o diagnóstico? A gente atualmente valida tudo com a patologia final. A gente é extremamente cuidadoso com isso, de uma forma bem rigorosa. A gente usa, na verdade, 2 patologistas que fazem a análise cega do tecido e daí a gente usa isso como um padrão para validação, para que no futuro, né, no que a gente já faz hoje, a gente faça essa predição com a IA para ter um resultado em tempo real. Muito grata, doutora Lívia, pelas respostas. E eu quero dizer à Ana do Paraná que a sua resposta, Ana, vai para o seu e-mail, tá? Uma vez que, mais uma vez repito, é a questão mais voltada para o sistema SUS, e aí, dessa forma, nós iremos responder via e-mail. Mas agradeço a participação de cada um de vocês. Eu quero também aqui, doutora Lívia, cumprimentar e parabenizar o seu pai, que é o doutor Marcos Nogueira Eberlin, que também é químico e que faz toda a diferença na medicina do nosso país. E mande o meu abraço fraterno, meus sinceros elogios à pessoa dele e dizer que você é fruto do trabalho do seu pai. Você teve ele como um marco, né? Teve como... Ele te inspirou e quero parabenizá-lo, porque se não fosse o doutor Marcos, nós não teríamos a doutora Lívia fazendo toda a diferença na área oncológica internacional e com certeza aqui no nosso país, que já começou através do Albert Einstein, mas para a gente avançar em outros hospitais. Vou agradecer a minha mãe também. Pois não. Ela é bioquímica, e ela também trabalhou na Unicamp e também uma inspiração para mim. Mãe e pai, né? São todos maravilhosos. Como nossa mamãe. Lucilene. Lucilene, parabéns também, Lucilene. Você que é bioquímica, sua filha é incrível e nós... É muito bom saber como vocês, como pais, o que vocês trouxeram para a doutora Lívia e para outros filhos que vocês tiveram, mas aqui eu estou falando especificamente da Lívia e de tudo que você está fazendo pelo mundo,
e pelo nosso país. Isso é motivo de muito orgulho. Para mim, com certeza, para todos os brasileiros e brasileiras, doutora Lívia. Parabéns de verdade. E eu quero, antes de concluir a nossa audiência pública, eu queria fazer um registro. É que, nesta data, minha homenagem, na data de hoje, a minha homenagem vai à Marinha do Brasil, que celebra hoje sua data magna, em memória da história Batalha Naval do Riachuelo, marco de bravura e patriotismo na defesa da nossa soberania. E ao longo de sua trajetória, a Marinha tem desempenhado um papel fundamental na proteção das nossas águas, na integração nacional, nas ações humanitárias e no atendimento às populações mais distantes do nosso país. Neste dia, rendemos nossa gratidão aos marinheiros, fuzileiros navais, oficiais e servidores civis, que com dedicação e espírito de serviço honram diariamente a missão de servir ao Brasil. Parabéns à Marinha do Brasil pelos seus relevantes serviços prestados à nação. Muito obrigada e uma salva de palmas para a nossa Marinha. E agora, nada mais havendo a tratar, só que antes de encerrar definitivamente, eu quero dizer a você, doutora Lívia, reiterar minhas palavras, que você pode contar com a senadora Eudócia para que juntas e juntos, que tem aqui o doutor Carlos Eduardo, juntos a gente possa avançar nessa questão dessa tramitação de trazer a caneta para todos os hospitais do nosso querido Brasil e especialmente os hospitais que são públicos, que são totalmente SUS, para que os nossos pacientes oncológicos tenham acesso, 100%, tenham acesso universal a essa caneta que se chama caneta MS Pen, né? Que tenham acesso a essa caneta que vai fazer, e já fez, e está fazendo, e vai fazer muito mais, a diferença na vida dos nossos pacientes oncológicos. Então, quero dizer a cada um de vocês que estão aqui presentes, representando várias ONGs, no combate ao câncer, nessa guerra contra o câncer, porque é uma guerra. O câncer, nós temos que ir com todos os elementos, porque é uma verdadeira guerra. Dizer a vocês e dizer a todo o povo brasileiro que continuarei levantando aqui no Senado essa bandeira do combate ao câncer no nosso país. E aqui eu quero, além de falar com todo o povo brasileiro, mandar também essa mensagem para o meu querido estado de Alagoas, o qual eu represento aqui no Senado Federal, e dizer a todo o povo brasileiro e a todo o povo alagoano que continuarei aqui no Senado Federal com a bandeira de combate ao câncer levantada e avançando cada vez mais nas tecnologias de ponta para que os nossos pacientes oncológicos tenham cada vez mais acesso universal, equitativo, aos tratamentos de ponta em relação ao câncer. E não poderia ser diferente, doutora Lívia, com essa caneta que você, de uma forma tão exitosa, de uma forma tão disruptiva, você conseguiu consolidar sua pesquisa e iremos trazer, sim, para todos os hospitais do SUS. E nós queremos, juntos e juntas, avançar nessa luta e dizer que os nossos brasileiros e brasileiras que dependem totalmente da rede SUS terão, sim, direito a essa caneta que vai fazer a diferença no tratamento cirúrgico oncológico dos nossos pacientes. Muito obrigada, doutora Lívia, doutor Carlos, e eu quero agradecer a cada um de vocês que me dão forças de continuar lutando. Meu muito obrigado. Meu muito obrigada.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito grata a todos e a todas aqui presentes. Olá, bom dia. Estamos de volta aqui ao vivo pela TV Senado. Agora são 11 horas e 44 minutos. Você acompanhou a Comissão de Assuntos Sociais. Nós passamos a transmitir agora a Comissão de Educação, que debate o curso de enfermagem intercultural indígena. Acompanhe. No mercado de trabalho na área da enfermagem. Então, eu acho que esse modelo ele nos proporciona não só a permanência do profissional, contribuir para a permanência, mas também ter um processo de cuidado mais qualificado para os povos indígenas. Uma pergunta, eu também estou com a pergunta da Maria do Distrito Federal e eu queria abordar da perspectiva da fixação, né? Então, repito, quais são as estratégias para garantir que os recém-formados fixem residência e atuem em suas aldeias? Eu queria tratar esse tema porque a fixação, ela depende de múltiplos fatores, como nós sabemos. Então, a formação intercultural é fundamental e influencia bastante. Mas também o trabalhador quer saúde, quer segurança, ele quer se sentir seguro, ele quer valorização profissional. Então, a CESAI tem hoje investido muito em rede de apoio psicossocial, já disponibiliza para os trabalhadores indígenas por meio da GESUS, né? A CESAI também tem políticas de valorização, de acompanhamento de saúde e segurança em todo o território nacional. Então, isso é muito importante trazer, né, o que tem sido desenvolvido, pensando a perspectiva da fixação como múltiplos fatores. E, para isso, a gente precisa de desenvolvimento de política pública, de acompanhamento nas mais diversas dimensões. E a CESAI tem feito isso muito bem desde 2023, né, proporcionando aos trabalhadores aí maior segurança, maior conforto no trabalho, condições de trabalho mais dignas, um trabalho digno e decente. Eu acho que isso é fundamental e merecido para todo e qualquer trabalhador no nosso país, sobretudo no subsistema de atenção à saúde indígena. Então, muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Professor Marcelo, doutor Marcelo Carvalho Cofém, para agradecimentos. Senador. Marcelo, só um instantinho. O senador quer entrar agora, ele tá em trânsito. Senador Wellington quer fazer a fala dele, depois eu te devolvo. Senador Wellington. Senadora Damares. Senadora Damares. Estamos ouvindo. Senadora Damares, eu quero aqui agradecer muito essa oportunidade, principalmente a senhora, minha colega, minha companheira de partido, e que tão bem defende a causa que nós estamos aqui discutindo. Então, a história da senadora Damares, em defesa dos povos indígenas, a proteção das comunidades mais vulneráveis e também a valorização da dignidade humana é a sua marca. Sua presença e também a sua condução nessa manhã, com certeza enriquece em muito esse debate e demonstra a importância que esse tema tem para o Senado Federal. Por isso eu quero aqui agradecer a presidente da Comissão de Educação, a senadora Tereza Leitão, também a reitora Vera Máquia e a professora Ana Cláudia, que falou tão bem, mas tão bem, né? Por isso, Ana Cláudia, eu quero aqui parabenizá-la, o seu incentivo, né? E também aos representantes do COFEM, da FUNAI, da CESAI, do Ministério da Saúde, às lideranças indígenas e principalmente aos estudantes, professores, pesquisadores e a todos que contribuíram com suas experiências e principalmente reflexões. Mesmo cumprindo uma agenda oficial fora de Brasília, eu fiz questão de estar presente e não deixar de participar desse encerramento. Ao longo dessa audiência ficou muito claro que o curso de enfermagem intercultural indígena da UNEMAT é muito mais do que uma experiência acadêmica. Ao longo dessa audiência, né, ficou muito claro, e ela representa, então, um modelo de inclusão, de respeito à diversidade cultural, de fortalecimento da saúde indígena. Ouvimos, então, relatos que nos mostram como a educação pode transformar vidas e como a formação de profissionais indígenas geram resultados concretos para as comunidades. Como senador de Mato Grosso, eu quero dizer que tenho orgulho de ver o nosso estado contribuindo com essa experiência tão inovadora e tão necessária para o Brasil. Mas o mais importante é que esse debate não termine aqui. Nosso desafio agora é transformar as ideias
apresentada em ações verdadeiramente concretas. Inclusive, agora em outubro, setembro, vamos estar fazendo o orçamento do ano que vem e também quero me comprometer de estar discutindo no orçamento, colocando recursos para que esse programa dê continuidade. Então, vamos continuar defendendo o fortalecimento da educação indígena, a ampliação das oportunidades de formação superior e o reconhecimento dos saberes tradicionais e também o aperfeiçoamento das políticas públicas de saúde voltadas aos povos originários. E a criação da Universidade Federal Indígena abre também uma nova página dessa história. E tenho convicção de que a experiência desenvolvida pela Unemat poderá contribuir muito para esse novo momento. Então, contem com o meu apoio, contem com o meu compromisso de continuar defendendo a educação como ferramenta de transformação social e de promoção da justiça. Contem também com o meu trabalho em favor dos povos indígenas, da saúde, da inclusão e do desenvolvimento de um Brasil que respeite sua diversidade e valorize os seus povos. Então, por isso, mais uma vez, eu quero parabenizar a Unemat pelo pioneirismo e, mais uma vez, aqui agradecer à senadora Damares pela condução dos trabalhos e todos que participaram dela pela qualidade de tudo que foi apresentado. Deixo aqui, então, o meu abraço, o meu reconhecimento, a minha felicidade de ser proponente dessa audiência e também agradecer a todos os membros da Comissão de Educação. Grande abraço, felicidade, que Deus nos abençoe e que a gente possa fortalecer, acima de tudo, a educação dos povos indígenas. Muito obrigado, senadora Damares. Obrigada, meu senador. E obrigada por ter me escolhido para presidir essa audiência. Muito obrigado. Vamos agora, na sequência, ouvir Iacari para agradecimento. Era o Marcelo, desculpa. Marcelo, desculpa. Ficou no Marcelo. Marcelo Cofem. Agradecimentos e considerações finais. Rapidamente, só agradecer o convite ao COFEM dessa comissão, a ratificar o compromisso do COFEM com o apoio institucional a este curso e a esse tipo de iniciativa. Agradecer a sua presidência, senadora. Muito obrigado pela brilhante condução. Agradecer ao senador Wellington Fagundes pela autor do requerimento e renovar os cumprimentos do nosso presidente, Dr. Carlos Neri, aqui nessa iniciativa. Muito obrigado a todos e bom dia. Obrigada, Marcelo. Você nos emocionou com sua participação. Iacari. Então, eu quero agradecer a Ana Cláudia primeiramente aqui pela essa oportunidade. Agradecer também o Gabinete Senado Wellington Fagundes, né, que está dando esse espaço para nós. E agradecer também a senadora Damares, né? Sempre eu assisto só na televisão. Agora eu estou aqui ao lado do meu sonho e ao lado do Gerson Banima, que sempre, meu irmão sempre fala dele, os professores falam dele, hoje eu estou aqui com eles, né? Tudo isso que eu quero agradecer, né? Em nome de todos os alunos aqui, Enfermagem Intercultural. Muito obrigado. Obrigada. Kedma, para agradecimentos. Isso. Agora sim. Primeiramente, quero agradecer à senadora Tereza Leitão, né, que me enviou o convite, do senhor senador Wellington Fagundes, a coordenadora do curso, a doutora Ana Cláudia, a senhora senadora Damares. E, mais uma vez, né, agradecer a todos os colegas que estão aqui presentes por esta homenagem, por acreditar na educação dos povos indígenas, né, que foi feita essa homenagem hoje, essa audiência pública. E agradeço também a todos que contribuíram para a criação e fortalecimento do nosso curso de Enfermagem Intercultural Indígena. Levarei este momento comigo, um símbolo de esperança, luta e conquista. E que
possamos ter mais mulheres, né, na ocupação de ensino superior, na graduação. Muito bem. Que eles ocupem espaços não só na licenciatura, na enfermagem, mas também em outros lugares. Sem nunca deixar de valorizar as raízes, a nossa cultura e os nossos povos. Meu muito obrigado pela acolhida, pelo respeito e por compartilhar este momento tão especial. E que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada. Muito obrigada. Você está vendo, professor Jéssica? Está vendo, meus enfermeiros? Senhores estudantes e pesquisadores, posso dar uma dica para vocês? Escuta só. O sonho de toda mulher não indígena é ser bonita igual a mulher indígena. As mulheres não indígenas estão gastando muito dinheiro com shampoo para ter o cabelo que vocês têm. Estão gastando muito dinheiro com cosmético para ter a pele que vocês têm. Então, eu vou dar uma dica, senhores pesquisadores. Dá uma dica. Criem o produto de vocês, mas não dê para ninguém. Vendam. Fiquem ricos, milionários. Atenção, senhores pesquisadores, olha só. Um dos grandes problemas nos hospitais são as escaras, as feridas nos corpos. E vocês cuidam dos seus pacientes na aldeia, eles não têm ferida. Olha, pesquise isso. Venda para a indústria farmacêutica as ideias de vocês. Mas vendam caro. Estão entendendo? Vocês são pesquisadores para revolucionar a ciência também. Tá dado o recado. Só dão para mim, tá? Mas para os outros vocês vendam. Porque eu não estou aqui só falando com estudante. Eu estou falando com pesquisadores que podem revolucionar a ciência. E vocês sabem, já foram na aldeia, já roubaram o conhecimento de vocês no passado. Já venderam lá para fora produtos de vocês, conhecimento, remédios de vocês, pois agora está na hora de vocês fazerem o caminho inverso, pesquisarem e vocês ganharem dinheiro com isso. Não é isso, professor Jéssica? Tá? E nesse sentido, nós vamos ouvir agora o professor Jéssica para agradecimentos. De novo agradecer, parabenizar o NEMAT, aqui na pessoa da professora Ana Cláudia. Duas mensagens. Uma, para chegarmos até aqui foi um longo caminho. Acho que o professor Dailton deixou isso muito claro, né? E é resultado, sobretudo aqui dos meus parentes, estou vendo aqui muita gente jovem, resultado de muita luta, de muita batalha dos nossos pais, avós, dos nossos ancestrais. Para chegarmos hoje, eu fico muito feliz. Acho que tem um intelectual quilombola que eu gosto muito da ideia dele de confluência. Eu acho que estamos num momento de muita confluência. Eu fico até surpreso a sensibilidade do COFEM, porque para nós, da minha geração, essas espécies de conselhos, que quase que são como sindicatos, eram um bicho de sete cabeças, até recentemente, que pareciam que tudo era contra aquilo que a gente imaginava, aquilo que a gente pensava, não é? Então, que bom que o COFEM está aqui. Essa também a sensibilidade do Senado, eu já falei aqui, e é importante valorizar muito essas conquistas. Gente, a Universidade Indígena, aqui no Senado, foi aprovado, que é uma coisa inédita, não me lembro em algum momento, algum projeto de lei que tratasse de povos indígenas, passasse, gente, uma votação, uma aprovação unânime. Rápida. 2 meses, somando o total na Câmara e no Senado particularmente, unanimidade no voto e na defesa da Universidade Indígena. Não teve um pronunciamento no Senado que questionasse, tivesse alguma dúvida, né? Que coisa maravilhosa. Acho que esses momentos dessa confluência é importante, né? Do movimento, da luta dos povos indígenas, acho que até amadurecimento. Porque a nossa chegada na universidade fez a gente amadurecer como cidadão, como quem pensa, articulando exatamente esse mundo que é diverso. E é por isso importante esses caminhos que foram abertos, né, pela UNEMAT,
25 anos atrás, na contagem, né, do professor Adailton, junto com a outra universidade que foi muito irmã, parceira naquela época, a Universidade Federal de Roraima. Então, acho que é um momento extremamente rico. Agora, concluo dizendo, nós temos um desafio. Temos avançado muito para pensar para os nossos povos indígenas. A gente precisa influenciar muito, até uma pergunta aqui da Darien, do Paraná, não é? Esse modelo intercultural tem que inspirar, tem que parar nas universidades tradicionais. Não basta ser apenas para indígenas, tem que ser também para os não indígenas, tem que ser também para os brancos, para outros segmentos. Por quê? Por isso, né, concluo a minha mensagem, formar excelentes profissionais de saúde de outras áreas com excelência não deve e não vai apenas, gente, beneficiar os povos indígenas. Deve beneficiar também o povo brasileiro, o nosso país Brasil e, por que não, o mundo. Mas a gente precisa de todos esses saberes, de todos esses conhecimentos juntos, somados, nunca diminuindo. Costumo dizer que os indígenas, na matemática dos indígenas, não tem diminuição, não tem divisão. Só tem soma, só tem multiplicação. Porque a gente nunca tem que diminuir, só tem que multiplicar, só tem que somar. E os saberes é isso, né? Os saberes complementares, os saberes plurais, interculturais. Os povos indígenas ganham, nós indígenas ganhamos, mas o Brasil ganha e o mundo ganha. Então, muito obrigado por esse momento. Parabéns ao Senado, aqui na pessoa da senadora e ao NEMAT. Muito obrigado. Obrigada, professor. Professor Adailton, 2 minutos para considerações finais. Só queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, de ouvir tantas falas potentes que pode, como bem disse o senador, pode transformar em experiências bem-sucedidas. Eu concordo com o Jesse, que eu acho que esse momento, como Antônio Bispo já dizia, é uma confluência de várias ideias, um momento oportuno, e dizer que foram 25 anos, esperamos que virão outros 25 anos com novas experiências, mais gente entrando nessa canoa para ajudar a remar, que todos esperam com a educação que seja libertadora, como dizia Paulo Freire, né? Então, nesse sentido que eu coloco aqui, a universidade está encorajada para esse novo desafio. Qual que é o novo desafio? É isso que os colegas já colocaram aqui, né? De oportunizar o ensino superior, mas não anular a ciência que lá estão. E aí, quando o Gerson fala da matemática indígena, eu que sou da matemática, acho que gosto muito disso, eu costumo dizer, Gerson, que nos povos indígenas a primeira algoritmo matemático que se ensina é a divisão. Quando o pai chega com uma caça, a criança aprende, vendo os pais, dividir aquela caça. Então, um pedaço vai para um, outro pedaço vai para outro. Então, essa divisão, ela acontece em primeira mão para depois somar. Então, que essa esperança, que essa matemática seja, de fato, a matemática da partilha, e não somente da divisão, do que nós estamos partilhando experiências, ideias, para ter essa confluência, como disse o Antônio Bispo. Parabéns pela iniciativa do senador, pela presidência da senadora Damares, e dizer que a universidade está de braços abertos para continuar essa luta e essa utopia de um dia melhor para todos. Obrigada, professora Adailton. E a gente ouve agora, no final, o professor Fernando, 2 minutos para agradecimentos. Gostaria novamente de agradecer o senador Wellington Fagundes e a senadora Tereza Leitão pelo convite, e gostaria de informar a senadora Damares que, como toda entidade administrativa, uma autarquia, que vai ser a Universidade Federal Indígena, ela tem que ser, e que executa política pública, ela tem que ser de fato avaliada constantemente, e o Congresso Nacional tem que supervisionar o executivo, que esse é o papel constitucional dele e da democracia. Então, a senhora está certa, o Congresso tem que fazer esse papel mesmo, e nós, gestores públicos,
temos que fornecer os dados necessários com celeridade para que esse processo ocorra sempre, constantemente. Então, muito obrigado. Obrigada, professor. E a gente encerra essa audiência, mas antes, eu soube que Joel Chavante quer trazer um presente para a presidente. Mas peraí, Joel, antes de você levantar. No passado, eu também tive uma filha Chavante. A filha da cacique Dora morou comigo. Hoje ela está em São Carlos, com uma outra família. A Érica teve que sair da comunidade para tratamento e depois ficou para estudar. Érica está terminando Direito, fluente em inglês, eu acho que em francês também. Os irmãos são doutores em Químicas e Biologia fora do Brasil, os irmãos, a família que acolheu. E logo, logo nós teremos uma grande líder Chavante defendendo o direito dos povos. Então, meu amor pelo seu povo é muito grande. E a cacique Dora teve uma outra menina depois da Érica e colocou o nome da menina Damares. Mas a Damares morreu por falta de assistência médica na hora que precisou. E nós temos um túmulo lá em Barra do Garça com o nome de uma Damares Chavante. Eu amo seu povo. Eu amo toda a história do povo Chavante. E eu fiquei sabendo que o Joel Chavante quer me dar um presente. Mas o maior presente que vocês podem me dar é continuarem firmes na luta de vocês, na luta pelo povo, cuidando das crianças Chavantes, que eu amo tanto. E eu queria agora receber o meu presente, Joel. Depois, eu vou lá pegar. Tô no banheiro já. Bom dia, primeiro, os colegas acadêmicos e os ouvintes, né? Antes que eu queria entregar para a senadora Damares, explicar esse gravata, né? Gravata do povo Chavante. Esse gravata usa para festa e na reunião também, né? E as mulheres também usam durante a festa, durante da reunião, durante da debate, né? E fortalece a energia, né? Para a pessoa. Então, para isso também nós usamos esses gravatos. Tá? Aí agora eu vou colocar para a senadora, né? Quero agradecer, Joel, tá? Eu vou guardar com muito carinho. E os senadores que não vieram perderam a gravata, tá vendo? Muito obrigado, muito obrigada. E a gente encerra agora. Takaki, da etnia Kayapó, vai fazer uma canção, um canto. E aí, Takaki, eu quero dizer também o meu respeito pelo povo Kayapó. Um dos primeiros caciques que me ajudou em toda a minha luta foi o Corubo, ano de 98, 97. E eu sinto muita saudade dele. E é uma honra. E por falar em cacique, eu vou contar, posso contar um último segredo para vocês? Cacique Cotó que me pediu em casamento. Acredita? Quando eu era ministra, Cacique Cotoque, do povo Camaiurá, foi lá no ministério me pedir em casamento. Só que ele tinha 4 esposas, eu seria a 5ª. E Cotoque disse que eu tinha que escolher entre ser ministra e ser esposa dele. E Cotoque disse que eu ia ter que plantar mandioca para ele. Aí eu falei assim, eu vou ter que escolher. Gente, foi uma decisão tão difícil, eu fiquei pensando, vou ou não vou, vou ou não vou. Eu não casei com o Cotoque. Cotoque morreu há 2 anos, todo mundo sabe, o grande líder foi.
Eu não fui para o Quarup dele, eu estava doente, porque o ano passado eu fui diagnosticada com câncer. Eu não pude ir para o Quarup do Cotoque, mas eu morro de saudade do meu cacique Cotoque. E acho que eu fiz uma péssima escolha, eu deveria ter casado com o Cotoque. Que Deus abençoe o povo Camaiurá. E agora a gente vai ouvir um canto pelo Takaki, da etnia Kayapó, que também é aluno, né? Que também é aluno. Takaki. Bom dia, né? Bom dia a todos, né? Eu quero deixar meu agradecimento, né, ao senador Damares, né, ao professora Ana Cláudia, né, por ter esse esforço muito grande, né? E agradecer também, né, o COFEM, né, o Marcelo e o Gustavo também, né? E se eu não me lembro outros nomes, né? Eu quero cantar uma música aqui do nosso avô, né, Raoni, que todo mundo conhece. Essa música que eu vou cantar, ela conta que a nossa resistência, ela não vai, né, acabar, ela sempre vai estar continuando, né? Que essa música respeito em todo do nosso povo indígena, não só do meu povo, mas em todo o povo indígena, todos os povos originários do Brasil e do mundo. Eu quero que todo mundo levanta, né? Levanta para... Tá. Yo Paraná, yo Paraná, yo Paraná, wabe, yo Paraná, yo Paraná. Ula he na na na, ula he na na na, ula he na 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 na. E obrigado, né? Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho que vocês, né, por ter acolhido a gente, né, com muito carinho. E obrigado pelo espaço, né, pela oportunidade também. Muito obrigado. Estou tão emocionado que não imaginar. Gente, dessa forma, cumprida a missão da nossa audiência pública, nada mais tendo a tratar. Eu só vou pedir para os convidados ficarem aqui, pra gente, fiquem de pé, a gente vai tirar uma foto oficial para o registro da comissão. Fica aqui na frente que eu vou para lá. E depois da foto eu vou pedir permissão para sair correndo, que eu estou sendo esperada na outra comissão. Estão lá, desesperado, me chamando. Eu estou indo para lá. Quero agradecer cada aluno pesquisador que está aqui, as instituições que vieram, agradecer a senadora Tereza, quero agradecer ao senador Wellington Fagundes. E nada mais tendo a tratar. Que Deus abençoe vocês. Obrigada. Eu declaro encerrada essa audiência. Olá, boa tarde. Estamos de volta ao vivo aqui pela TV Senado. Você acompanhou a Comissão de Educação e nós vamos transmitir agora a Comissão de Direitos Humanos, que debate o ensino domiciliar. Acompanhe. É o que nós buscamos. Esse vácuo legislativo, infelizmente, ele não é neutro. Ele só prejudica famílias e faz com que pais durmam sem saber se amanhã eles serão tratados como educadores ou como réus. Então, muito obrigado. Essas são as minhas palavras. Muito bem, doutor Anderson Queiroz, advogado e representante da Associação de Defesa da Educação Familiar do Amazonas, terra muito querida. Manda um abraço aí na população, nos amazonenses. E dizer uma coisa, o senhor falou que o STF não proibiu, ele só quer que haja legislação, ainda bem. E tomara que depois não invente de fazer ativismo. Né? Eu acho que, sabe aquelas coisas a males que vêm para um bem maior? Então, talvez essa legislação não foi aprovada ainda, eu quero crer, porque não estava no tempo ainda do STF. O STF agora está tendo movimentos internos, a população já acordou para alguns ativismos.
judiciais lá, porque existe militante lá, né, também. E tomara que eles criem mais juízo, que se atenham às questões constitucionais e respeitem o Congresso Nacional. Respeitem. Porque depois um partidozinho que no voto perca na regulamentação do homeschooling, se Deus quiser nós vamos vencer, por grande maioria, mas aí depois a turma tem a mania de acionar o STF para melar a coisa. Aconteceu isso em várias situações. Então, é no tempo de Deus, a gente sabe, e o tempo de Deus não foi ainda, talvez, porque o Supremo ainda está muito ativista. Mas vamos lá. Senadora Damares Alves, presidente dessa comissão de Direitos Humanos, aqui presente, como sempre, né? Ela faz sessão, só falta fazer dia de sábado e domingo, né, Damares? Mas ela está sempre aqui, comandando. E é uma causa que ela tem muita responsabilidade, muito apreço. E ela trouxe uma coisa para mim que eu aprendi com ela sobre o homeschooling. Ela disse, olha, é uma coisa que transcende ideologia. E outra coisa é a globalização. A globalização exige que muitas vezes as pessoas tenham que se mudar, que tenham que ir para o interior e querem educar seus filhos. Então, é uma forma de dar essa segurança para essas famílias que vão se movimentar pelo bem, né, do seu emprego, da sua família, para levar o sustento. Senadora Damares, na hora que a senhora quiser fazer sua participação, a senhora fica à vontade. Pronto. Eu já fazer minha fala, que todo mundo olhou para minha gravata, né? Ó aqui, ó, crianças. Acabei de ganhar uma gravata do povo Chavante, né? E a gente estava numa audiência na Comissão de Educação sobre uma experiência que está acontecendo no Brasil, que é nós aprovamos a Universidade Indígena, mas já existe desde 2023 um curso superior de enfermagem intercultural. Incrível o que a gente viu ali. E a gente viu que está dando certo porque eles fazem o ensino domiciliar lá na aldeia, tá? A gente tem que aprender com os povos tradicionais. Tem que aprender. Mas, senador Girão, o Congresso está se debruçando sobre o tema desde segunda a terça-feira. A audiência na Câmara foi um sucesso, mas mais que a audiência foi a interlocução dos senhores com os parlamentares aqui no Senado, a caminhada que os senhores fizeram. E eu tenho conversado com os membros da Comissão de Educação, eu estava presidindo agora a Comissão de Educação, dizendo o seguinte, é inevitável, não dá mais para adiar essa decisão. E tem que ser logo, senador Girão. Nós já aprovamos um Plano Nacional de Educação que já tem alguns apontamentos ali em direção à educação domiciliar. O tema, ele era realmente, havia uma resistência muito grande no passado. Quando o primeiro projeto de lei escrito por Paulo Fernando lá atrás, há 26 anos, 30 anos, e depois eu fui assessorando parlamentares. Gente, eu estou envolvida com um tema, quando alguns dos senhores não eram nem nascidos ainda, aqui no Congresso Nacional. Quando eu cheguei para ser assessora em 98, mas antes de 98, 96, com Júlio Severo, a gente já estava discutindo isso no Brasil. E antes de 96, lá em 94, quando se escreveu o primeiro currículo de educação sexual no Brasil, eu questionei, 94, a reação das famílias que já estavam querendo ensino domiciliar. Então, bom, o assunto não é novo no Congresso Nacional, só que o Congresso Nacional tem que deliberar. Não dá mais para não deliberar. E o Brasil quer participar de todos os grupos econômicos mundiais. Por exemplo, a OCDE. 90% dos países que pertencem à OCDE têm ensino domiciliar. Como é que o Brasil quer fazer parte de um grupo desse? E não quer deliberar sobre o ensino domiciliar. O Brasil quer sentar no mundo inteiro com as nações ricas. As nações ricas têm um ensino domiciliar. Por que a gente ainda, com relação a esse tema, quer ficar na idade das trevas? Na idade primitiva? Então, o tema está aí, é um tema do mundo, é um tema de quem quer desenvolvimento. E foi como o senador Girão falou, globalização. Quando eu era ministra dos Direitos Humanos, nós debatemos o assunto na perspectiva do direito da família. E por isso que está nessa comissão. Poderia estar o debate lá na Comissão de Educação. Está aqui, porque nós estamos debatendo a perspectiva do direito, do aluno, da família. Mas eu fui confrontada pelo direito do trabalhador, Girão. E aí, uma das instituições que me procurou foi a Associação dos Servidores do Itamaraty.
Porque dentro do Itamaraty nós temos o diplomata, que ganha bem, que tem um bom salário, mas nós temos o funcionário ali, auxiliar do diplomata, que não é tão rico. O que acontece? Quando esse funcionário, Girão, ele é enviado, por exemplo, para uma missão de 2 anos na China. Ele vai ficar só 2 anos, 3 anos na China, ali trabalhando na embaixada. Não é o diplomata, não é o embaixador, é o funcionário. Na hora dele ir, ele tem que fazer uma escolha. Se ele levar os filhos lá na China, ele não vai colocar o seu filho numa escola de mandarim, porque é difícil. E ele vai voltar para o Brasil. Então, quando ele chega na China, ele tem que escolher uma escola de língua internacional. Qual é a língua que ele encontra? O inglês. Sabe quanto custa uma escola de língua internacional na China? Você sabe quantos custa no Brasil uma escola de língua internacional para você colocar o seu filho, tipo a escola americana? A mensalidade é altíssima. Aí esse servidor, quando chega na China, ele gasta mais de 65% do seu salário pagando uma escola internacional para o seu filho. Então, sabe o que estava acontecendo? Nessas missões de 2, 3 anos, eles não estavam levando a família. Não estavam. Mas a gente tem exemplo aqui no Brasil, Girão. Uma pessoa que faz... Aqui, eu tenho meus servidores aqui incríveis, esses meninos meus são maravilhosos. Passaram em concurso público e foram lotados aqui no Senado. Mas imagine uma pessoa que faz um concurso público para a Receita Federal, que foi o caso do meu ex-marido. Ele passou no concurso público para auditor da Receita e foi nomeado para o Chuí, morando em Brasília. E quando ele chega no Chuí, não tinha escola que o filhinho dele tinha aqui em Brasília. Ele teve que morar em Chuí e pôr o filho numa cidade da escola ao lado, e ele fazia estrada todo dia. Mas se ele tivesse o ensino domiciliar, ele não pegaria estrada todo dia para levar e trazer o filhinho para outra cidade. Aí a gente tem um servidor público que passa no concurso, vai lá para Trombetas, no Pará. O seu filho está fazendo aqui o quê? 7º ano, 6º ano. Sabe o que está acontecendo? Que vai lá para Trombetas, ele está deixando a família lá no Paraná e indo sozinho. Isso é fortalecimento ou enfraquecimento de família? Aí a gente fica enfraquecendo família porque a gente não decide, pelo direito desse trabalhador, levar seus filhos junto, ter o ensino domiciliar, porque às vezes é uma missão de 2, 3 anos só, Girão. Então, assim, é um novo mundo. Eu não quero nem mais trazer para a discussão a questão da ideologia. Nós já nos afastamos dessa discussão. Nós estamos falando do novo mundo globalizado. Nós estamos querendo muito fazer esse retorno da pessoa para o campo. Mas como é que uma família vai retornar para o campo se lá no campo não tem a escola que ela quer para o seu filho ainda? Mas ela pode retornar para o campo e tendo o ensino domiciliar. E por último, Girão, eu tive uma experiência. Eu fui mãe desse filhinho de meu marido, depois eu fui a segunda esposa dele. O menino dele estava com 9 anos quando nós casamos. E nós morávamos num condomínio aqui. Vou dar um exemplo aqui, local de Brasília. Condomínio no Parkway. Lá perto do Catetinho, lá na quadra 26. O meu menino era o primeiro a ser buscado pelo transporte escolar. Ele tinha que sair de casa, tipo, 6 da manhã. Aqui em Brasília tem frio. O menino tinha que acordar às 5 horas, ser buscado às 6 horas, porque tinha que pegar em todos os outros condomínios para ele chegar às 7h30 na escola. E a gente fazia esse sacrifício. O menino ficava 1h30 para ir dentro de uma van e 1h30 para voltar, porque ele era o último a ser entregue. Ou eu fazia isso ou não ia para a escola. Só que no condomínio nós tínhamos 8 casas com crianças. Já pensou se tivesse nos dado a oportunidade dessas 8 crianças, as 8 famílias se reunirem em uma das garagens dessa casa, contratar professor e ter o ensino? Então, eles pensam que a gente quer trancar a criança. Não! A gente pode ter experiência de condomínios, famílias se unirem e juntos educarem as crianças ali. E a socialização? Tem maior socialização que crianças de 8 famílias gritando no condomínio, brincando o dia inteiro e aprendendo juntos? Mas a gente não podia porque a modalidade... Então eu tinha que sacrificar uma criança, acordar às 5h30 da manhã, ficar 1h30 dentro de uma van, porque eu não tinha o ensino domiciliar que o menino tanto queria. O menino falava outros idiomas, o menino era músico e o menino não se adaptava nas escolas porque ele tinha um diagnóstico de superdotação.
E aí a gente machucou essa criança anos dentro de uma van, porque não podíamos ter dentro do nosso condomínio. A gente não queria uma escola formal. Nós queríamos dentro do condomínio ter professores que viessem dar aula, ou o pai e a mãe que estivesse ali que poderia dar aula, e a gente juntos, 8 famílias se unirem. Resultado. Mas quando a gente fala, dizem que a gente quer isolar a criança, a gente quer doutrinar a criança. Não, gente. A gente quer o melhor para a criança, o melhor para o pai e a mãe. Então, assim, para além, eu não falo mais em questão ideológica, eu faço o desafio do novo mundo, do novo momento econômico, da nova forma de economia. Nós temos novas relações de trabalho no Brasil, mas essas relações de trabalho não vão prosperar se a gente não tiver que obrigar a deixar a criança na escola. Nós temos empresários que não estão prosperando porque estão presos a um local, que é o quê? Um local que tem uma escola formal. Se eu der liberdade para empreender em outros lugares, lugares remotos, nossos médicos poderem ocupar a região ribeirinha do Brasil, por que os médicos não vão? Não tem como levar os filhos. Então, assim, é para além de uma ideologia, é um novo mundo, um novo momento, a nova dinâmica econômica, social que exige. O Brasil vai ficar para trás até quando? Então, não dá mais para a gente adiar essa discussão. Eu acho que o Senado já está maduro, tá? Maduro para tomar essa decisão, e parabéns aos senhores por estarem nos ajudando nesse debate. Obrigada, Girão. Obrigado, querida senadora Damares, uma baluarte nessa causa. Notícia boa, tá? A senhora talvez não saiba ainda porque estava na audiência. Senador Magno Malta entrou, já está no sistema. A senhora assinou, sua equipe, a minha também, a do senador Hermes Klein e outros, pedido de urgência para ir direto para o plenário, tá? Esse PL ir direto para o plenário. E eu falei há pouco tempo, né? A senhora é presidente da Comissão de Direitos Humanos, e se puder propiciar esse encontro dessas associações aqui, de algumas famílias, com o presidente da casa, Davi Alcolumbre, eu tenho certeza que vai ser muito importante. E, senadora Damares, a senhora está vendo passando uma criança linda aí atrás da senhora, mas eu vou dizer, é impressionante a educação dessas crianças aqui. Estão desde 9 horas da manhã, aqui, 9 e pouco, sentadinhas, muito respeitosas, barulho zero, assistindo até, e eu fico olhando aqui, elas balançando a cabeça nas palestras aqui, né? E uma fazendo ali crochê, outra lendo um livro, é uma coisa assim de encantar, a palavra é essa mesmo. Não, a secretaria, inclusive, já está desligando o ar-condicionado de vez em quando, já colocou um banheiro à disposição das famílias ali, dos senadores. Secretaria muito atenciosa aqui. E não toca a campainha, tá, secretaria? Não está tocando campainha, não. Aliás, quem tocou fui eu aqui, assustei, acabei assustando. Agora, eu estou vendo ali a Débora, que está ali atrás da Rádio Auriverde, acompanhando desde o início a sessão, né, uma das rádios de maior impacto no Brasil hoje, de audiência, e estão querendo te entrevistar, tá, Damares, sobre esse tema também. Daqui a pouco a senhora vai dar essa entrevista lá sobre homeschooling. Mas nós temos 2 deputadas na linha, 2 deputadas que estão assistindo aqui à comissão, né, e a deputada Júlia Zanata e a deputada Adriana Ventura. Então, a deputada Júlia Zanata entrou um pouquinho antes, e eu gosto muito de respeitar essa questão da precedência, e ela vai utilizar a palavra agora. Muito obrigado, deputada Júlia Zanata, pela sua participação aqui nessa sessão. Putz. Oi, alguém me ligou aqui. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Ouvindo perfeitamente, deputada. Estou no interior de Santa Catarina, aqui em Videira, mas fiz questão de participar dessa audiência pública porque eu não aguento mais ver famílias que praticam a educação domiciliar, que têm filhos super educados, enfim, com um futuro brilhante, sendo perseguidos pelo Estado brasileiro. O Senado precisa dar uma resposta urgente. A Câmara dos Deputados já aprovou, né, um projeto que está parado há um tempão aí no Senado, então é hora de a gente pensar nos direitos humanos mesmo, sob o viés dos direitos humanos. A senadora Damares falou que não vai falar mais sobre questão ideológica, mas essa perseguição
toda que nós vemos a essas famílias que praticam a educação domiciliar, ela nada mais é do que uma perseguição ideológica, porque essas crianças, elas não estão sofrendo com abandono intelectual, como algumas decisões judiciais mencionam. Muito pelo contrário, elas estão muito mais avançadas do que aquelas pessoas que estão inseridas no sistema comum da educação brasileira. E o que eles querem é, como falou Gramsci lá atrás, eles querem dominar as mentes dos nossos filhos na mais tenra idade. Por isso que eles têm tanto medo da educação domiciliar, porque a educação domiciliar não representa muito pouco, poucas famílias conseguem manter essa disciplina da questão da educação domiciliar. Então, para que a gente vai persegui-los? Nós vamos fazer com que famílias fujam do Brasil, saiam do Brasil, para poder criar seus filhos em paz em outros países. É esse o recado que o Brasil quer passar, que o Congresso Nacional quer deixar acontecer? Por isso nós precisamos, senador Girão, e a todos os senadores, eu sei que vocês estão fazendo um empenho enorme para que a gente consiga um pedaço de papel para dizer que essas famílias podem sim ensinar seus filhos em casa. Porque o Brasil é um país em que a gente precisa falar o óbvio, porque até o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não é inconstitucional, que não é algo proibido, certo? O homeschooling. Então, essa perseguição ela é desmedida, ela é cruel e ela tem sim um viés ideológico muito claro. Agora eu quero apresentar aqui algumas atitudes que o nosso mandato já tomou em relação a isso. Eu acabei de protocolar um pedido de providências no CNJ, reforçando que seja analisada a conduta personalíssima do juiz Júnior da Luz Miranda, titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jales, do TJSP, que condenou a família a 50 dias de prisão, sem contar as outras peripécias que ele escreveu lá na decisão dele, em relação a funk, etc., que todo mundo já tem conhecimento. Existe o projeto de lei que eu acabei de citar, que está parado no Senado, 1338/2022, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, e o Senado já está enrolando, então, desde 2022, para enfrentar esse tema. E nós temos que enfrentar esse tema. A gente não pode ficar barrando. Ninguém está dizendo assim, o senador tem que votar assim ou assado. Nós só estamos pedindo justiça para que esse tema seja enfrentado pelo plenário do Senado Federal. E eu, no desespero, vendo que essa perseguição aumentou muito nos últimos tempos, a essas famílias que só querem cuidar, educar com carinho os seus filhos, eu fiz um projeto de emenda, uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, porque apesar de o Supremo Tribunal Federal já ter dito que não é inconstitucional, eu entendo que agora a gente precisa avançar ainda mais, colocando a questão da educação domiciliar na nossa Constituição. Afinal, colocam tantas coisas, muitas vezes até besteiras, na nossa Constituição, então por que não colocar algo que é fundamental? A autonomia das famílias para a educação dos seus filhos, para poderem praticar a educação domiciliar em paz, porque essas pessoas, elas não causam nenhum mal a ninguém, nenhum mal à sociedade, muito pelo contrário, elas têm os seus filhos como tesouros para que a gente tenha cidadãos melhor formados, mais conscientes, mais inteligentes, mais capacitados. Então, eles mais nos ajudam, inclusive fazendo o trabalho que o Estado muitas vezes falha. Por isso, meu total apoio à liberdade, à autonomia das famílias e a esses pais guerreiros. Vocês são exemplos para o Brasil. E a gente sabe que na história da civilização ocidental, sempre quem fez um trabalho de excelência, um trabalho vocacionado, foi perseguido. Por isso eu digo para vocês, não desistam, que nós estamos do lado de vocês. Forte abraço, fiquem com Deus. Bem, muito obrigado pela sua participação, deputada Júlia Zanata, muito focada em vários temas, várias boas causas, e essa é uma delas, né? E eu gostei dessa ideia da PEC, viu, senadora Damares? Gostei dessa ideia da PEC proposta pela deputada Júlia Zanata. A gente poderia fazer uma conjunto, né? Fica a sugestão aqui, né, das nossas assessorias juntas aí, o Magno também, eu tenho certeza que pode ser um coautor ou autor com a gente, e a gente dá a entrada aqui para ver qual é a que corre primeiro. Vamos ver, né?
Mas muito obrigado. E imediatamente eu já passo a palavra para a deputada Adriana Ventura, de São Paulo, né, que está também conectada conosco. Muito obrigado, Adriana, pela sua participação aqui. Olá, senador Girão. Olá a todos os presentes. Um prazer enorme estar aqui. Eu quero cumprimentar com muito carinho a nossa senadora Damares, tão atuante, senador Magno Malta, todas as famílias que estão aí, porque assim, o que está faltando no nosso país é isso, né? Civilidade, família, valores. E para falar dessa audiência especificamente, Girão, principalmente porque eu sou integrante da Comissão de Educação nessa casa, na Câmara dos Deputados, e para mim é uma coisa muito clara, né? Filho não pertence ao Estado, filho pertence à família, família. E a educação e liberdade a gente começa ensinando dentro de casa. Então, o papel do Estado, na minha visão, o Estado pode e deve fiscalizar abuso, negligência, abandono real, mas não pode tratar pai e mãe responsáveis como criminosos por quererem dar uma educação melhor para os seus filhos, né? Por achar que a educação em casa é mais adequada. Não interessa por qual razão. Então, eu acho muito vergonhoso e me envergonho de ser uma deputada de São Paulo e ter o caso de Jales, no interior de São Paulo, onde a gente tem um juiz que envergonha São Paulo, envergonha a magistratura, né? A gente vê como os valores estão invertidos. Como uma família que escolhe o ensino domiciliar é condenada como se tivesse cometido abandono intelectual. Na minha visão, esse juiz, né, tem que ser interditado, porque ele realmente assim, mostra que teve abandono intelectual. Não é possível. Que abandono é esse que são acusados, uma vez que as meninas tinham rotina, faziam acompanhamento, tinham professores, estudavam várias disciplinas, faziam atividades culturais, liam 30 livros por ano. Eu desafio aqui esse juiz, eu duvido que ele leia mais que 30 livros por ano, pelo menos livros que a gente tem orgulho, né? Então, a mãe formada em matemática, pedagogia para a educação. Então, assim, é uma vergonha, porque, para mim, o que essa família que está sendo perseguida fez, se chama zelo, se chama presença, se chama responsabilidade. E, enquanto isso, né, nesse show de horror do juiz de Jales, a educação brasileira segue passando vergonha. A gente vê que o Brasil ocupa, na educação que temos, lugares péssimos comparados com outros países internacionalmente, em matemática, em português, em leitura. Então, assim, o Estado falha ao garantir o básico e querem punir quem luta por uma educação diferente para os seus filhos. Então, homeschooling, eu acho que é uma liberdade que as famílias têm que ter, não é crime. Como bem disse a deputada Júlia Zanato, o próprio STF já disse que a educação não é incompatível com a educação, o que falta é regulamentar. Nós, da Câmara Federal, já fizemos a nossa parte, e o PL 1338 já foi aprovado, e eu espero que os nossos senadores aí, vocês têm 3 senadores brilhantes aí, né? E o senador Girão, que está tocando essa audiência, está carregando, juntamente com os outros senadores, essa luta para ser aprovado, né? Eu tenho um PLP, um projeto de lei complementar, que é o 118, que admite educação domiciliar na educação básica e autoriza estados e Distrito Federal a regulamentarem, já que a gente está vendo que a lei federal está demorando para sair. E isso, gente, não é liberar bagunça, é dar liberdade com responsabilidade. E as famílias não podem continuar reféns da omissão do poder público, porque sem regulamentação, pais responsáveis ficam expostos a processo, a multa, a condenação. Então, vamos cobrar providências no CNJ, defender essa audiência que o senador Girão está fazendo de uma forma brilhante, pressionar o presidente da casa, senador Davi Alcolumbre, para que paute isso de uma vez, porque família nenhuma
pode ser tratada como criminosa por querer educar bem seu filho. Então, Girão, parabéns pela sua audiência, conte conosco na Câmara dos Deputados. E um abraço a todas as famílias, vocês não estão sozinhos. Muito bem. Deputada Adriana Ventura de São Paulo. Deputada, inclusive a família que a senhora se referiu, desse caso absurdo lá de Jales, na sua querida São Paulo, está aqui. E vai daqui a pouco falar, os pais aqui vão falar. E eu agradeço mais uma vez a sua participação. Nós teremos também a presença da... Perdão, a deputada queria... Não, eu só queria dizer para essa querida família de Jales que eu sou uma deputada de São Paulo, que vocês contem com o meu gabinete, é o gabinete 802 do anexo 4 da Câmara. E contem comigo para o que vocês precisarem junto a esse juiz. É vergonhoso ter um juiz que se preste a um papel desse, vocês não estão sozinhos. Obrigada, senador Girão. Muito obrigado, deputada Adriana Ventura. Também, olha, nós vamos ter agora vamos ter os testemunhos, né, dos pais, a experiência da educação domiciliar, né, a palavra deles, e também da Helena Pizarro, que é uma homeschooler com 13 anos de idade, residente aqui de Brasília, no Jardim Botânico, e ela vai também falar daqui a pouco pra gente. Mas agora eu quero convidar, eu falei para vocês no começo da sessão, né, que já tem aí 3 horas de sessão, mais ou menos, que a gente está, e eu falei no começo da sessão que meu pai estava chegando em Brasília, ele já chegou há algum tempo, né, e vem passar poucos dias aqui, final de semana apenas, e eu vou almoçar com ele, né? Então, eu vou assistir um pouquinho mais aqui, no carro vou acompanhando, mas eu quero convidar alguém que, para assumir a presidência aqui, não poderia ser melhor. Simplesmente a nossa presidente, a presidente da Comissão de Direitos Humanos, que vai agora chamar a próxima mesa e comandar os trabalhos até o fim. Senadora Damares Alves. Vamos dar continuidade à nossa audiência. Como nós já estamos há 3 horas e eu sei que tem crianças com fome, os nossos pais que vão compor a mesa agora, eu vou pedir aos senhores que desocupem a mesa, tá? Fora, corre. Agora a outra mesa. Os pais que vão ocupar a mesa, que vão falar, têm até 10 minutos. Vocês não são obrigados a usar os 10 minutos. Então, a gente vai conduzir de uma forma que fique mais dinâmica, para não cansar as crianças, que elas já devem estar com muita fome. Então, eu convido para compor a mesa. Esse vai para a mesa e esse vai para a mesa. Tá. As mães vão falar da bancada. Não, as mães vão vir para a mesa. Vai decidiram. Mãe para a mesa também. Vai vir Regiane Chilério, mãe educadora domiciliar. Aqui. Vai vir para a mesa Adalto Denardi, pai educador domiciliar. Vem cá, Adalto. Vai vir para a mesa Ieda Denardi, mãe educadora domiciliar. Cadê Ieda? Corre aqui, Ieda. Imagina que eu vou ficar sem mãe nessa mesa, não. Alfredo Ferraz, pai educador domiciliar. Vem cá, Alfredo. Moara Ferraz, mãe educadora domiciliar. É isso? E sejam bem-vindos, viu? Que a mesa agora ficou bonita, ficou perfeita, viu, senhores pais? Tem mais um? Helena, é isso que está aqui? Eu sou a Regiane. Quem mais vem para a mesa? A gente convidou... Acho que estão todos. Casal Ferraz. A Moara, isso. Bem-vinda. A Zizi Martins. Tá, bem-vinda. E a Procuradora do Estado da Bahia está presente?
Tá, bora, doutora. Cabe todo mundo aqui na mesa. Bora. Encosta pra cá. Zizi Martins, procuradora do Estado da Bahia, especialista em direito administrativo, direito religioso, gestão pública. Ela é tudo. Doutora em educação, pós-doutorado em política, comportamento e mídia. Doutora, é uma honra lhe receber aqui, viu, doutora? E nós vamos fazer aqui uma mesa que vai ser mais uma roda de conversa, ok? Se ficar quente o auditório, vocês podem ir ligando o ar-condicionado, revezando. Então, a gente vai começar pela doutora Zizi Martins. Doutora Zizi, a senhora tem até 10 minutos, fique à vontade. Eu acho que muita coisa já foi dita ao longo da audiência, mas tê-la aqui é uma honra, doutora Zizi Martins. Senadora Damares, a honra é toda minha. Quero cumprimentar primeiro Vossa Excelência, família educadora. Tenho muito respeito, muita gratidão, muito amor por esse povo que está formando a próxima geração de uma maneira tão excelente. Vocês me inspiram todos os dias. E aí, cumprimentar a senadora, o senador, que são também 2 parlamentares inspiradores para nós. Lhe lembrar, não sei se a senhora lembra, eu já lhe entrevistei na minha pesquisa pós-doutoral, no seu gabinete, você não lembra? Então, o que eu queria falar? Era 2002, e uma colega minha da Procuradoria me chamou do lado e falou assim, eu vou ter um filho, e eu vou educá-lo em casa. E eu falei para ela, como é isso? A educar em casa? Sim, fazer homeschooling. O que é homeschooling? Ela me causou espanto naquele momento. Uma colega minha, procuradora do Estado, que morava em Itabuna, uma cristã como eu, né, porque eu sou Zizi, minha identidade eu sou discípula de Jesus Cristo. Essa é a minha identidade. Eu sou filha de Álvaro e Zezé e mãe de Vitor e Luíse. Isso aí me define. E ela falou isso para mim e aquilo me causou essa estranheza. E eu disse, como é isso? Eu vou criar meus filhos e vou educar em casa. E eu vi aquilo me causou estranheza e eu fui procurar saber o que era aquilo. E naquela época, eu tinha acabado de concluir meu mestrado em Direito, já era procuradora do Estado, já tinha feito 2 especializações, ou seja, está falando aqui uma pessoa extremamente escolarizada. É nesse lugar que eu quero que vocês me olhem. E eu ouvi falar do ensino domiciliar em 2002. E, assim, minha mente até aquele momento ignorava o que a gente chama de direito natural. Eu tinha estudado na faculdade o justnaturalismo, mas era uma coisa que falavam para mim dando risada. Não era uma coisa como uma escola séria do direito. E eu achava que era uma coisa que era do passado. E eu era muito positivista, eu achava que o que estava na lei era o que valia antes de tudo. Foi assim que eu fui educada. Eu também não tive acesso a boa parte do pensamento ocidental. Todos os meus autores preferidos eram marxistas. Isso foi sonegado para mim na escola. Tá. Fazendo aqui um pouco desse contexto, eu queria dizer para vocês o seguinte. Depois da estranheza, eu passei a perguntar como é que a escola de hoje nasceu? Eu não sabia que ela só tinha 100 e poucos anos. Eu achava que ela sempre existiu. Afinal de contas, eu nasci no mundo escolarizado e eu achava que tudo que eu fazia era para ter um título e um diploma. A minha terceira reação foi conhecer o ensino domiciliar. Eu viajei, fui para fora, nos Estados Unidos, e ainda não tinha filho. Mas meu filho nasceu em 2003. E quando eu vi aquela criatura, a cor de canela, que chorou fortemente, a médica falou, esse aqui vai fazer um estrago para o vizinho que está do lado, porque chora muito forte. Eu disse, eu quero tentar fazer esse negócio aí de homeschooling com meu filho. E aí, com meu filho, eu fui fazer a escola dentro de casa, porque era o que eu sabia. Então, eu fui atrás das editoras da época, dos livros de professores, para fazer isso com meu filho. Meu filho, com 4 anos, ele lia fluentemente. Ele sabia o nome de todos os dinossauros. Ele gostava demais de dinossauro. Ele sabia todas as capitais da África e todos os países da África, com 5 anos. Mas o melhor que ficou o patrimônio para ele, e também para minha filha, que leu com 4. Eles têm autonomia até hoje. Minha filha fez 20 segunda-feira. Meu filho tem 22, ele é economista, formado. Já foi até promovido e paga todas as suas contas. São 2 pessoas autônomas. São 2 pessoas que, quando resolvem estudar alguma coisa, elas procuram o livro e vão até o final. Esse patrimônio, o ensino domiciliar trouxe para os meus filhos.
Mas o que acontece? É 2016 e eu resolvo voltar para a faculdade e fazer um doutorado em educação. Gente, é a fábrica dos educadores, é aqui que eu vou aprender como é que as pessoas ensinam, como é que é a escola, é aqui. E eu chego nessa fábrica de educação, de educadores, e encontro pessoas com dificuldades com a língua portuguesa. Eu estava fazendo doutorado em educação, 2016, Universidade Federal da Bahia. Essas pessoas sem espírito crítico, fazendo doutorado. Essas pessoas elaborando teses que não têm nenhuma aplicabilidade prática, senadora. São teses sobre o banheiro trans da universidade. São teses que elas não podem ser usadas pelos professores da ponta, porque elas não ensinam didática, não levam as pessoas a olharem currículos, a melhorarem a educação da ponta. Eu fui para a faculdade de educação, fiquei lá 5 anos fazendo doutorado. E essas pessoas também, sonegadas, todos esses autores que eu hoje conheço, elas não tinham acesso, não têm acesso, não têm espírito crítico. Mas como é que isso aconteceu? E não quero me delongar. A gente falando do século XIX, a gente falando da unificação da Alemanha, todo o esforço que foi feito, toda a criação da escola behaviorista, para que gerasse uma uniformidade nos países, no caso da Alemanha, que precisou se unificar. E essa forma, essa metodologia de criar esses seres humanos com uma certa ideologia, ela foi reproduzida via Estados Unidos, com a abertura para o Partido Comunista, com o Sindicato dos Professores. E essa metodologia, que foi consagrada por Dewey e depois por Paulo Freire, ela virou a maneira de educar as pessoas nas escolas, no mundo. E aqui no Brasil, qual foi o resultado? O Brasil, depois de 20 anos, conseguiu descer ainda mais no PISA. Hoje, o QI do brasileiro reduziu. Veja que escola! E aqui, gente, eu sou do movimento do ensino domiciliar, eu estou como vice-presidente do conselho da ANED, a gente nunca fala mal de escola, não é para falar, mas a escola brasileira é uma escola em crise. É uma escola que não entrega a autonomia que eu consegui fazer com os meus filhos dentro de casa. Meus filhos foram para a escola depois por outros motivos. Mas, assim, que os pais hoje entregam com o ensino domiciliar. É preciso olhar para essa escola e dizer para esse lugar que querem levar essas crianças que falam latim, essas crianças que têm oralidade, essas crianças que são pessoas educadas para serem boas pessoas, para servir aos outros, para não pensar em si mesmas. É para esse lugar que querem levar as crianças. É isso que esse Estado quer e deseja. Esse lugar em que o QI das pessoas está reduzindo. Isso é sério. Isso é muito sério. E aqui eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Eu poderia falar ainda só 2 minutos e meio. E eu queria fazer alguns questionamentos. Assim, eu teria muito mais a falar sobre esses métodos. Fui para a Faculdade de Educação para estudá-los. O ensino domiciliar me deu esse sal na boca de perguntar, né, por que essa situação que a gente está vivendo da educação do Brasil é assim, e por que boa parte desses parlamentares querem levar as crianças que estão em casa, sob a orientação dos seus pais, de volta para esse lugar de doutrinação, para esse lugar que usa de meta de aprendizado, o comportamento para certos valores. E esses valores estão dentro desses documentos, desse PNE, estão dentro do Educação para Todos, são vários documentos. Mas por que quer levar? E isso é uma pergunta que eu sempre faço. E eu queria deixar esses questionamentos aqui como reflexão. O primeiro deles: que tipo de sociedade abandona... Minha bolsa aberta, derrubei tudo, mas tudo bem. Que tipo de sociedade abandona a própria história a ponto de ignorar o meio pelo qual alcançou todas as conquistas? Que tipo de sociedade ignora que a gente chegou até aqui por causa do ensino domiciliar, gente? A gente não chegou aqui por causa da escola, não. Só tem 100 e poucos anos. Eu, cristã, não sabia que José da Bíblia foi esse grande governante porque ele teve uma mãe que ensinou ele. Que Moisés foi um grande estadista porque a mãe dele ensinou ele. Ele não foi porque ele foi para uma escola do Egito fazer lá, ser doutrinado em artes egípcias.
Ele foi porque a mãe dele ensinou ele e se tornou um grande estadista. Que tipo de sociedade privilegia o cuidado do seu maior patrimônio para um ente despersonalizado? Então, eu tenho o pai e a mãe que pode cuidar dessas crianças, que pode optar por cuidar dessas crianças, ensinar e abrir mão, muitas vezes, de carreiras. Gente, eu quero dizer que a gente está falando, talvez, das melhores pessoas que a gente tem na sociedade. A família educadora. São das melhores pessoas. São capazes de abrir mão da sua carreira, são capazes de abrir mão de uma vida de luxo, são capazes de abrir mão de... Podiam ter muito mais de bens materiais, mas preferem criar seus filhos. Que tipo de sociedade privilegia levar essas crianças para um ente despersonalizado que é o Estado e não deixar com essas mães e esses pais? Que lugar a gente está? A outra coisa, que tipo de sociedade humilha e diminui os pais que renunciam à sua própria vida? É isso que a gente está vendo na perseguição. É um Estado humilhando, reduzindo, dizendo: o que vocês estão fazendo, eu não vejo valor. Que nível de crise, que nível de deterioração a gente chegou para isso acontecer? E a última pergunta: que tipo de Estado não reconhece esse direito e não premia quem exerce? Porque que para nós, a gente não devia estar aqui discutindo se a gente vai regulamentar o ensino domiciliar. A gente devia estar discutindo quanto é que o Estado vai repassar para o pai e a mãe desse orçamento da educação, que não dá de volta nada para a sociedade, para esses pais e essas mães. Era isso que a gente devia estar discutindo. E eu queria deixar, a última pergunta, na verdade, uma última provocação. Por que 32 anos aguardando esse momento? Não é justo. Então, é isso que eu queria trazer de reflexão e queria trazer de gratidão aos parlamentares sensibilizados a essa causa. Homeschooling é imparável. Uau! Ela falou como doutora, é especialista em direito administrativo, direito religioso, gestão pública, doutora em educação, pós-doutorado em política, comportamento e mídia, mas falou como mãe. E eu só quero lembrar para o Brasil o seguinte, a matrícula no Brasil é obrigatória aos 4 anos de idade. Espera aí, daqui a pouco vão diminuir para 2. 4 anos. Se eu posso ficar em casa com meu filho de 4 anos, sem sair no frio, na chuva, todo dia, e alfabetizá-lo em casa, por que eu sou obrigada a levar a criança com 4 anos para a escola? Então, o que a gente está querendo aqui dizer assim, a minha vida profissional não me daria condições de eu ter feito o ensino domiciliar. Eu invejo quem tem condições e quem quer. Eu optei por não. A gente não vai obrigar agora, gente, as crianças ficarem em casa. O que a gente vai aprovar é a opção. Quer educar entre 4, 6, 10, 12 em casa, o que quer mandar para a escola. É isso. E o Estado tem que entender que isso é um direito da família. Aí eu só vou dizer uma coisa, Regiane. Eu tenho um relato de uma mãe que mora num lugar no Rio, que ela não tem transporte escolar. Ela tem que sair todo dia com a criança de 4 anos, atravessar toda a linha vermelha, sob tiroteio, porque o Estado não dá segurança para o pai e a mãe levar a criança para a escola. O Estado que quer te obrigar a levar o filho não está te dando segurança. Aí ela tem que passar todo dia na linha vermelha, ela vai, leva a criança, volta, 2 vezes correndo risco. Vai para buscar e volta. Essa mãe corre risco 4 vezes, a criança 2. A criança só tem 4 anos de idade. Aí ela diz: eu não posso alfabetizar meu filho, ao invés de eu estar expondo a um tiroteio, a bala perdida, eu não posso ficar em casa? 4 aninhos só. Não pode, porque o Estado brasileiro não deixa. Então, é só isso, gente. É uma opção para a família que está em área de risco, que quer trabalhar em região mais remota, que quer ficar um tempo fora do Brasil se especializando, mas o filho continuar estudando na escola brasileira e fazendo a prova lá na embaixada. É isso que a gente quer, gente. Não é nada demais. Então, obrigada, doutora. Nós agora vamos ouvir... nós vamos dividir. Eda e Denardi vão dividir o tempo deles, tá? Eu não sei quem vai falar primeiro. No meu universo, a mulher fala primeiro. Pode ser? Então, vamos ouvir Eda Denardi, mãe educadora. Ela vai falar antes do marido. Que coisa chique, né? Eu queria agradecer, senadora, a oportunidade de estar aqui
junto com a minha família, de me sentir acolhida por toda a comunidade homeschooling do nosso país, porque a cidade de Brasília é encantadora para quem ama o homeschooling como eu. E eu gostaria que a senadora entendesse que eu faço um papel dentro de casa hoje que eu desejei muito quando a minha Alicia nasceu, que era ficar com ela e ter a exclusividade para educar ela. Naquele momento eu não podia, por questões financeiras, né, questões nossas, familiares. Mas o tempo passou e acho que o sofrimento que eu passei quando eu me separei dela aos 5 meses, levando ela para a escola, ele moveu alguma coisa nesse planeta. E desde que eu vivi aquilo, o meu marido, ele passou a viver situações assim bem interessantes. Não é nem o caso aqui de eu trazer, mas eu queria explicar o porquê que eu desejo do fundo do meu coração dar a palavra para ele. E eu acho até injusto eu falar primeiro. Porque ele fez tudo o que estava ao alcance dele. Ele acreditou nas minhas orações. Ele me ajudou muito, 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 muito. Muito que eu não sei nem expressar. E Deus ouviu o meu clamor. Muitas vezes eu ouvi ele dizer que amanhã eu não tenho dinheiro para o boleto. E no outro dia a gente tinha os nossos negócios, né, aconteciam e o dinheiro aparecia. Então, assim, o meu marido, ele se esforçou muito, muito para me dar esse lugar que hoje eu tenho. E eu fui guiada por essa comunidade homeschooling que se expõe muitas vezes na internet e que eu quero sim fazer menção do TIB e da DEA aqui, porque eles ergueram uma comunidade que se expôs na internet e que nos ajudou a entender que era possível ocupar esse lugar e que aquele desejo que eu tinha quando a minha filha nasceu era possível. Então, eu queria agradecer essas pessoas e queria dar a palavra primeiro para explicar melhor sobre a questão da nossa família aqui diante da senadora para ele, porque sem o alicerce do Adalto eu não estaria aqui. Obrigado, Ieda. Obrigado, Ieda, por ceder o seu espaço para mim, né? Gente, ele estava chorando aqui do meu lado, viu? Ele estava esperando a Ieda dizer eu te amo, ela acho que ela vai dizer no final, né, Ieda? Não tem como não chorar escutando isso e olhando para as filhas. Não tem como. Mas eu tenho que ser forte. Boa tarde a todos. Começo aqui agradecendo a senadora Damares por essa oportunidade de expor o homeschooling no Brasil, ao senador Girão, que sempre, de primeira mão aí, sempre foi apoiador dessa causa, né? E eu vou me apresentar rapidinho para vocês, ler o mais rápido possível e falar, porque realmente é uma situação que a gente está enfrentando, que vocês, como parlamentares desse Congresso, não pode deixar mais acontecer com uma mãe de família. Eu me chamo Adalto José Denardi, né? Eu sou esposo da Ieda, pai da Alice e da Lorena. Somos uma família educadora na cidade de Jales, interior de São Paulo, condenados a 50 dias de prisão. É inacreditável, senadora,
o que aconteceu com a minha família. Há 50 dias de prisão pelo senhor juiz Júnior da Luz Miranda. Até quero aproveitar essa audiência e agradecê-lo por essa condenação dele. Graças a ele, esse projeto vai ser votado no Congresso, no Senado Federal. Muito obrigado, senhor Júnior da Luz Miranda, por educarmos nossa filha em casa. Sim, fazemos homeschooling desde 2022 oficialmente. Conhecemos essa modalidade de ensino em 2020. Por ocasião da pandemia, contudo, o ensino domiciliar aplicado dentro da minha casa não tem nada a ver com a forma que as escolas administraram a educação durante o período da pandemia. Explico para vocês. Minhas filhas tinham e têm rotinas de estudo, cronograma de estudo, antes de tudo, um planejamento muito bem feito pela minha esposa, assim como é feito por quem atua nas escolas, que é uma professora. A minha esposa também é uma professora. Ela deixou sua carreira profissional e concluiu 2 graduações, matemática e pedagogia. E tudo isso garante a elas disciplina e ordem. Elas estudam português, matemáticas e todas as outras matérias que a BNCC exige, e tudo isso baseado pela BNCC e em valores familiares, morais e religiosos. Sempre promovemos a elas o desenvolvimento intelectual e social. Por isso, elas também fazem piano e coral na escola de música, participam também do coral da paróquia e do grupo de jovens, além do convívio semanal com as crianças do grupo de famílias que formamos, que conta com cerca de 30 crianças. Além, é claro, do convívio social em passeios, nos acompanham nos deveres de mercado, padaria, açougue e demais. Tudo isso garante a elas a socialização entre as pessoas, entre as crianças, adultos e idosos, com pessoas de outras idades, outros gêneros, outras raças, outras religiões e outras classes sociais e etnias. No processo civil, o juiz declarou nas alegações finais da sua sentença que não existia abandono intelectual de nossa parte. Mas, mesmo assim, o senhor Júnior da Luz Miranda nos condenou. Neste último processo que ocorreu na vara criminal, apresentamos todas as provas constantes no processo civil e anexamos nossas novas provas, atualizando mais de 3.000 páginas só de provas da educação e socialização delas. Respeitamos as instituições, mas entendemos que essa decisão levanta um debate profundo sobre os limites da liberdade das famílias na educação de seus filhos. Hoje aqui, nesta casa, gostaríamos de destacar os direitos humanos da nossa família, destacar que os direitos humanos de nossa família estão sendo violados. Quando a justiça do país deixa de cumprir a Constituição Federal, artigo 229, que diz: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os seus filhos menores. E também não cumpre com os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Em especial, queremos ressaltar o Pacto de São José da Costa Rica, em seu artigo 12, que garante liberdade de consciência e de religião. Os pais, e quando for o caso, os tutores têm direito a que seus filhos e pupilos recebam educação religiosa, moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. É o que o homeschooling faz. Dá o direito para as crianças serem assistidas de perto e ter uma melhor educação.
Por isso, faço um apelo a esta Casa Legislativa, que avance com a conclusão da regulamentação do ensino domiciliar no Brasil. Deixem de usar a pauta da educação como ferramenta política de controle e permitam que o Estado participe da educação de todas as famílias que escolherem a modalidade de ensino homeschooling. Com a aprovação da PL 1338 de 2022, o qual já recebeu o parecer favorável da relatora e encontra-se paralisado nesta casa. Contamos com a compreensão dos senhores senadores para que novos casos como o nosso deixem de acontecer e para que o Brasil não criminalize a educação das famílias brasileiras. Então, Damares, gostaria muito, em meu nome, em nome da minha família, que vocês, senadores, e vários outros que a gente correu ontem aqui nos corredores, que conversamos com vários, a maioria que a gente encontrou está disposto a colocar urgência nesse projeto de lei para que a gente pare de ser perseguido. Você imagine o pai de 2 e a mãe de 2 filhas que estão sendo muito bem educadas, recebe uma condenação de 50 dias de prisão. Minhas filhas vão ficar onde? Com quem? Aí os direitos humanos vai lá? Então isso é um direito da mãe, de cuidar e defender das suas crias, porque foi ela que pariu e é ela que tem que educar. O projeto de lei 1338, ele vem para que as famílias deixam de ser criminalizadas e dê a seus filhos o que é muito importante. Eu só vou, para finalizar, ter uma pergunta aqui que foi feita na internet e eu vou responder para a Yasmin. A Yasmin é do Rio Grande do Norte e ela pergunta: caso a educação seja feita em casa, como garantir a socialização e a convivência para a formação de vínculos sociais dos jovens? Vou responder para você, Yasmin. Gostaria muito que você conhecesse uma família educadora e participasse com ela durante um período de 3, 4, 5 horas para você ver o que é socialização em crianças que fazem homeschooling. Elas não se trancam no quarto com o celular na mão. Elas não vão para a escola com o celular na bolsa. Elas simplesmente brincam, conversam, trocam ideias e, o mais importante, se socializam muito mais do que muitos que estão na escola regular. Muito obrigado. Ieda, para completar. Eu gostaria de pedir para minha filha, se fosse possível. Na verdade, eu ia fazer isso. As duas estão aqui ou só uma? A Alicia e a Lorena estão aqui e a Alicia manifestou interesse em dar uma palavra. Vem cá, as duas meninas. Vem aqui. Doutora Zizi, a senhora dá o lugar para uma das meninas, tá? Eu já falei. O pai vai dar o lugar para outra. Vem cá. Mas não vai para longe, não, Adalto. Vem cá. Quero as duas meninas aqui. E depois tem mais duas que vão vir aqui para a mesa. Corre. Vem, Lorena. Eu quero mostrar para vocês as crianças torturadas pelo pai. Vem aqui. Cadê a outra? Vem cá. Senta. São muito lindas. Tem um lugar aqui, vem cá. Arranja uma cadeira para ela, gente. Não, ela senta para o meu corpo. Tenta lá. Não, aqui, ela senta. Vai lá. Ida. A Alicia falou que queria dar uma palavra, mas eu posso concluir o meu. Sim, conclui o seu, depois vem a doutora Alicia. Eu quero sinceramente agradecer o empenho da senadora
em tudo isso. Eu quero pedir desculpas para as famílias que porventura tenham se sentido, de alguma forma, emocionalmente, essa condenação, ela pode ter provocado em algumas famílias uma dor emocional. Porque dentro da minha casa, essa dor foi fortemente sentida e eu estou aqui de pé porque eu tenho um Deus que me sustenta. Mas eu sei que essa dor, ela transpassou a fronteira das paredes da minha casa e ela chegou na casa de muitas pessoas. Eu quero pedir desculpas. Eu nunca tive qualquer intenção de, com a tentativa de manter as minhas filhas estudando em casa, pelas questões que a minha família tem, de levar esse sofrimento para essas famílias, né? Nosso intuito nunca foi esse. O nosso intuito sempre foi que as meninas continuassem sendo bem educadas. Porque a rotina de estudos em casa, muito bem sucedida, ela produziu isso. Ela produziu um desenvolvimento intelectual e social, que é essa última pergunta que o Adalto respondeu para a Yasmin. Eu gostaria que responder para a Yasmin. Yasmin, eu tenho dificuldade de me socializar, e eu descobri como eu faço para me socializar melhor com a educação domiciliar. Então, assim, a socialização da minha casa, ela não salvou só as minhas filhas, ela salvou eu também. A gente consegue facilmente se socializar, né? As famílias educadoras, elas estão sempre muito abertas a conversar, elas estão muito abertas a dividir aquilo que dá certo e elas dividem o que dá errado também. A gente, muitas vezes, não erra dentro da nossa casa porque a gente aprende a se socializar e a conversar com as mães e a descobrir o que dá certo e o que não dá certo. E a educação domiciliar, ela é possível. Você consegue manter uma rotina de estudo dentro de casa. Basta você se dedicar um pouquinho. Então, como já foi dito aqui, não é para toda a família, não é para acabar com a escola, não é para dizer que a mulher tem que ser dona de casa e que ela não tenha lugar, né, de ocupar o Senado da República ou qualquer outra cadeira, né, que ela queira ocupar, qualquer outro espaço que ela queira ocupar. Não é isso. Só a gente quer mesmo o direito de, quando a gente escolhe ser mãe integral, que esse direito seja respeitado dentro do nosso país. Eu gostaria muito de agradecer vocês, eu não quero me prolongar mais. Eu acho que a nossa vinda aqui e essa audiência já produziu frutos bons e com certeza vai produzir mais. E eu quero mesmo agradecer a senadora por essa oportunidade de estar aqui e de ter a chance de ter um país que vai ter justiça. Porque o que aconteceu com nós realmente, o que eu sinto hoje é uma necessidade de clamar pela justiça do meu país. Eu queria só passar a palavra para a Alícia e agradecer. Muito obrigada. Obrigada, Yara. Vamos ouvir agora a Alícia Denardi. Alícia. Obrigada, senadora, por ter me deixado vir aqui falar. Gostaria de agradecer ao senador Magno Malta por ter protocolado o pedido de urgência do PL 1338 de 2022, uma vez que os meus pais foram condenados a 50 dias de detenção em regime semiaberto. E esse é o único modo da gente conseguir continuar junto, sem eles terem de dormir durante 50 dias com bandidos. Aqueles que roubam coisas dos outros, que não devolvem, desculpa a emoção. Aqueles que matam os inocentes. Aqueles que estupram as mulheres.
aqueles que fazem tantas atrocidades que a gente não consegue nem enumerar. E durante esse tempo eles também vão ficar sem trabalho, porque o lugar mais perto pro meu pai é em Araçatuba, pra minha mãe é mais longe ainda. E enquanto países como os Estados Unidos da América, não é da América do Norte, me desculpe, senhor presidente Lula, enquanto os Estados Unidos da América, eles entregam bolsas de estudo para os homeschoolers, o Brasil persegue quem quer dar uma educação com letra maiúscula para os seus filhos. Mais uma vez, muito obrigada, senador Magno Malta, por ter protocolado o pedido de urgência do PL 1338 de 2022. Meu muito obrigada, realmente. E, para finalizar, o homeschooling é imparável! Eu quero... Alicia, eu acho que o medo do homeschooler é porque no homeschooling se treina liderança. Você mostrou isso aqui. Estão com medo de você ser senadora, tá? Já pensei em ser assessora para chegar ali. Tem vaga no meu gabinete, mas deixa eu dizer uma coisa. A família de Jales está aqui. Esse caso chocou o Brasil e o mundo. Vergonha para o Brasil. Esse microfone aqui é uma tribuna. E pela Constituição eu tenho imunidade parlamentar. E eu vou fazer uso da minha imunidade agora. E o que eu vou falar aqui é responsabilidade tão somente minha. Eu quero me dirigir à Sua Excelência, o juiz de Jales. Posso, Gerão? O senhor quer prender alguém? Você é corajoso? Vem prender os ministros do STJ que estão vendendo sentença e que estão sendo investigados. O senhor quer prender alguém, senhor juiz? Vem prender um monte de corrupto que estão em Brasília e rodando aí pelo Brasil, roubando idosos do INSS, tirando dos aposentados, tirando de crianças, tirando dos pensionistas. Tem coragem, juiz? Prende. O senhor é corajoso? Aí no seu estado tem um ex-ministro de Estado assediador sexual que está solto, que fez assédio sexual com uma outra ministra, dentro de uma sala na frente da Polícia Federal. O senhor é corajoso, senhor, Sua Excelência de Jales? Prende ele, então. Agora, prender um pai e uma mãe de família que está educando duas meninas? Que vergonha para o judiciário brasileiro. Mas ele já está sendo alvo de um monte de processo, vocês sabem, né? Inclusive o CNJ se antecipou. Quando a gente começou a denunciar, o CNJ já tinha lá reclamação contra ele. Inclusive eu mandei ofício para o ministro Fachin. Vamos ver até onde vai a coragem desse juiz que quer impedir uma família de educar criança. Agora, a culpa dele ter feito isso é do Senado. Porque se tivéssemos aprovado a lei, essa menina não estaria chorando aqui. Senhores senadores, quanto mais lágrima nós vamos ver no Congresso Nacional de Crianças e de Pais, porque não tivemos a coragem de aprovar o homeschooling. E aí eu quero fazer aqui em nome do Senado um pedido de perdão à família de Jales. Perdão. Eu faço em nome de todos os meus colegas que se omitiram, que se acovardaram por causa de uma militância. E a maioria dos que militam contra o homeschooling é aqueles que aprovam greve todo dia. Sindicato fazendo 6 meses de greve no Brasil. O último país que voltou para a escola, para a aula, foi o Brasil no período de pandemia. É essa militância que é contra o homeschooling. Mas eu queria agora pedir que todo plenário ficasse de pé, em forma de desagravo, e a gente vai aplaudir a família de Jales. Obrigada. Presidente Damares, Sim. Queria pedir pela ordem aqui. Eu já participei de, acho que centenas, eu estou aqui desde 2019 e participei de centenas de audiências públicas. E eu vim para cá, participei, estava presidindo, vim para... Eu não sabia que você ia estabelecer essa ordem aqui. Eu já era para ter ido. Mas Deus me propiciou um dos momentos mais emocionantes, mais fortes, de chamamento à responsabilidade de nós. Depois dessa audiência pública aqui, a gente tem o dever de agilizar isso. E nós tivemos a oportunidade de ouvir um casal
uma família equilibradíssima, serena, cumpridora dos seus deveres. A fala da Alicia é uma fala firme, parabéns, liderança. E quantas pessoas podem estar, quantas famílias podem estar passando estão suscetíveis a essa ameaça, a essa intimidação? Quantas milhares de famílias de brasileiros? E o seu pedido de perdão, Ieda, e eu entendo você, porque não é a intenção, sua intenção é cuidar dos seus filhos, educar, e você viu que isso fez bem, inclusive para você, na sua socialização. Mas a gente compreende. Martin Luther King dizia o seguinte, grande humanista, pacifista americano: o que me incomoda não é o grito dos violentos, é o silêncio dos bons. E é na omissão dos bons que o mal prospera. E muitos senadores, a Damares sabe disso, eu estou aqui, a maioria são pessoas boas. E essa mensagem vai chegar, a gente vai conversar, até o recorte disso aqui não precisa mais do que o que aconteceu, o que você falou, você agradeceu ao juiz. Ele foi um instrumento para a gente dizer, gente, acorda, o que mais precisa acontecer? O que mais precisa acontecer depois do que aconteceu com vocês? Então, não há mal que não venha para um bem maior. Eu acho que o que aconteceu em Jales, São Paulo, o estado mais pujante do Brasil, eu acredito que foi um sinal. Foi um sinal para que a gente possa fazer o que é óbvio, o que é lógico. Então, senadora Damares, parabéns pela condução. Tinha que ser a senhora conduzindo, pela sua sensibilidade, esse momento, para mim, emblemático, histórico dessa audiência pública. Eu quero me despedir, vou ter que sair agora, e quero agradecer aqui o livro que eu acabei de receber, do Benício Ferraz. Temos um escritor aqui, Benício Ferraz, que tem 13 anos, é isso? 10 anos. Está aqui o livro, ó. Eu ganhei, escrito por ele, pelo pai. De forma extremamente educada, ele veio aqui a mim e disse, olha, queria lhe dar esse presente do meu livro. Eu digo, olhei assim, olha, tá lindo, tá maravilhoso, agora eu quero uma dedicatória. Aí ele foi lá, escreveu, e muito obrigado. Eu tô com inveja. Parabéns. E senadora Damares... Eu tô com inveja. Tem muitas perguntas que esse assunto movimenta tanto. Foi lida uma das perguntas pela Ieda, respondida, e tem outras aí. Se a senhora puder, já vai ganhar o livro. Já vai ganhar o livro. Obrigada, aqui. Benício. Então, se no final, até o final da sessão, se a senhora puder ler essas perguntas dos internautas, para quem quiser responder, uma já foi respondida, ficar à vontade, nossos palestrantes, eu lhe agradeço. Que Deus abençoe a todos vocês. Parabéns. E, já combinamos aqui, senador Magno Malta, senador Hermes, que esteve aqui, Hermes Clã, e a senhora, vamos denunciar o que está acontecendo também, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como a gente fez com os presos políticos, como a gente fez também com a censura que está acontecendo no Brasil. Parabéns a todos, muito obrigado e boa continuidade, porque esse debate aqui, essa audiência pública, sem dúvida nenhuma, é marcante, é comovente, é histórica. Obrigado. Obrigada, senador. Nós vamos dar continuidade às nossas falas, nós temos mais 3 falas, mas eu queria pedir ao Adalto e à Ieda que, por favor, vocês são muito importantes, mas eu quero a Alicia na mesa, a Lorena continua e vocês dois vão dar a cadeira para Helena Pizarro. Vem cá, Helena, senta aqui. E a Aurora Aidá, vão ficar sentadinha aqui do meu lado. Tá?
Secretaria, dá um jeito da gente se apertar aqui. Na sequência, a gente vai ouvir agora Regiane Chichileiro, é assim que fala? Chichileiro, que também é mãe educadora. Obrigada, ministra Damares. Eu quero cumprimentá-la e cumprimentar os demais. É um prazer estar aqui, uma honra poder estar aqui. E eu gostaria de iniciar a minha fala passando um curtíssimo vídeo do meu filho que foi por começar a educá-lo que eu fui processado. Se puderem passar. Cabe todo mundo, pode? Eu nunca fui ouvido. Na metade de 2020 comecei a estudar em casa. Em julho de 2021, o Conselho Tutelar esteve em minha casa, mas eu não fui ouvido. Em outubro do mesmo ano, minha mãe foi convidada a ir ao Ministério Público, mas eu não fui ouvido. Em março de 2022, o Ministério Público processou minha família, pedindo para que eu fosse rematriculado, mas eu não fui ouvido. Como eu não voltei para a escola, o juiz determinou uma multa de R$1.000 por dia e ameaçou tirar a guarda da minha mãe, mas eu nunca fui ouvido. Logo após, o Ministério Público pediu que eu fosse acolhido, mesmo que eu nunca tivesse sido ouvido. Como pode alguém que nunca me viu e que nunca me ouviu saber o que é melhor para mim? Como podem achar que minha mãe, que sempre me cuidou, é pior para mim do que eu estar em um ambiente com pessoas totalmente desconhecidas? Em abril de 2023, a sentença condenou meus pais à rematrícula, R$100.000 de multa e 3 salários mínimos. Mas eu nunca fui ouvido. Há 4 anos minha família é perseguida por eu aprender em casa, mas eu nunca fui ouvido. É de pouca relevância se o ensino que está sendo ministrado ao menor é ou não de excelente qualidade. Esta frase foi dita em 2022 pelo juiz em meu processo em uma decisão judicial. Esta mesma decisão judicial fixou multa de R$1.000 por dia e fez uma advertência de acolhimento do meu filho. A decisão versando sobre a possibilidade de acolhimento, na época, foi a primeira que se tem conhecimento no país. E aconteceu comigo quando eu estava passando pelo momento mais delicado que uma mulher pode passar, o puerpério, que em breve enfrentarei novamente. Eu havia enfrentado uma gestação de alto risco e durante toda a gestação eu lidei com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público. Minha filha me acompanha, que hoje está dormindo no colo da minha amiga. Ela nasceu de uma cesárea de emergência com arritmia cardíaca e após tantos sustos, quando parecia que finalmente a vida estava estabilizando ainda, passando pelo puerpério, nós recebemos uma decisão judicial que imputava à minha família uma multa que facilmente, em algumas semanas, talvez meses, nos reduziria a miserabilidade. E a gente olhava para essa situação com muito desespero. Mas até então era só uma advertência. Até que o Ministério Público achou que a ideia do juiz era excelente e pediu que meu filho fosse acolhido. Eu estava no puerpério e eu comecei a elencar naquele momento quem eram as pessoas que eu conhecia na casa de acolhimento para quem eu pudesse pedir informações do meu filho no momento que ele fosse acolhido. Porque, afinal de contas, nós somos impotentes. Mãe, tem muita gente acompanhando. Explica. O Ministério Público queria acolher seu filho, quer dizer, mandar para um abrigo, é isso? Para uma instituição. Vocês estão entendendo o que ela está falando? Acolhido é, o Ministério Público decidiu que esse menino, o filho dela, tinha que ir para uma instituição porque ela faz mal para o filho, porque ela educa o filho. Continua, desculpa, mãe. Imagina. Felizmente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina afastou a possibilidade de acolhimento. Todavia, a multa permanecia e, no final, nós fomos condenados a R$100.000 e, além da R$100.000 pelo descumprimento da ordem judicial, mais 3 salários mínimos por faltar com o dever de prestar educação, aquela mesma educação que o juiz disse que era de pouca relevância. Meu filho não foi acolhido e o processo ainda pende de recurso, está atualmente, subiu a recurso no Supremo Tribunal Federal e no momento é o único processo judicial que teria a possibilidade de subir para a Corte Internacional de Direitos Humanos. Só que eu não viajei 2.000 quilômetros até aqui, gestante de 9 meses, meus pés estão uma bolinha de inchaço. E eu não viajei até aqui para contar esta minha história, porque essa minha história está no Google, basta dar um Google. Eu vim aqui hoje para dar voz
As outras, eu arrisco dizer com firmeza, centenas de famílias educadoras que têm passado por situações muito similares à minha. Essas famílias têm sido humilhadas, têm sido rebaixadas, ridicularizadas, por, vejam só, abrirem mão de seus direitos pessoais e suas vidas e se dedicarem a educar os seus filhos. Eu saio brincar, eu moro numa cidade muito pequena, tem 5.000 habitantes e lá é muito seguro, muito tranquilo. Eu saio brincar com as minhas filhas na rua e elas conversam com os vizinhos, enfim, eu olho para as minhas filhas e eu vejo elas brincando livremente. Eu lembro de mães que vêm até mim, dezenas de mães que vêm até mim relatar que elas se escondem, as filhas ou os filhos todas as manhãs. Naquele horário que seria o horário de aula, as crianças ficam escondidas em silêncio dentro de casa. Outro dia uma mãe me contou que o filho dela tem 14 anos e ela faz educação domiciliar com ele desde que ele nasceu. Há 14 anos esse menino fica em silêncio por 4 horas do seu dia, para que os vizinhos não o denunciem por praticar educação domiciliar. Nessa hora, eu lembro de famílias que todas as manhãs também vestem seus filhos com um uniforme que elas criam e saem de casa, ficam 4 horas fora de casa, em algum outro lugar que seja seguro, para que os vizinhos não descubram que elas fazem educação domiciliar e venham fazer a denúncia ou que essas crianças venham sofrer processos judiciais. Eu venho hoje dar voz àquelas famílias e àquelas crianças que às vezes ouvem batidas na porta de casa em horário de aula. E quando a mãe vai atender, a criança sai correndo, de mãe que já achou o filho escondido dentro de guarda-roupa, embaixo da cama. Não porque a mãe disse que era para se esconder, porque a criança tem consciência de que para ficar protegida, para poder ficar no seu âmbito familiar, sendo educado por seus pais, ela precisa se esconder de qualquer pessoa que bata a porta. Outro dia eu levei um susto que alguém me bateu na minha porta e falou, Regiane. Eu pensei, meu Deus, conselho. Não, era só a vizinha me trazendo chuchu. Só um pouquinho. Deixa eu me achar aqui na minha fala. Aqui. E talvez os senhores ouçam isso tudo e pensem que é prejudicial para a criança, né? Que ela tem que se esconder, que ela vive com esse medo. E eu devo dizer que eu concordo. Mas é uma demonstração do nível de coação e de ameaça que as famílias têm vivido, simplesmente por viver integralmente em família. Todos os dias eu recebo mensagens de famílias comunicando que foram denunciadas ao Conselho Tutelar, que foram chamadas à delegacia, que foram xingadas, que foram humilhadas, que foram diminuídas por assumir o grave dever de educar. Essa semana, a família do queridíssimo professor Américo Imnianovski, o meu sobrenome é difícil, o dele é mais... professor de matemática do meu filho há alguns anos já, também foi denunciado e a família contou aos prantos que tiveram que voltar, pela segunda vez ele foi denunciado, que tiveram que voltar suas crianças para a escola. Famílias falando de absurdos que promotor de justiça disse, de multas ridículas, de bloqueio de documentos, de desconsideração da personalidade jurídica de empresas que a família vem a ter. Eu disse que o meu caso foi o primeiro com possibilidade de perda de guarda, mas não foi o último. E até então a gente dizia, por exemplo, que não era possível ter na minha época não era possível a ação que versasse sob tomada de guarda. Aconteceu comigo. E depois teve mais casos. Aí a gente dizia que não era possível condenação por abandono intelectual. Aí teve o caso de Jales. Então até quando a gente vai ficar nessa insegurança jurídica? O meu caso era o primeiro, mas não foi o último. Eu lembro de um caso em que o Ministério Público pediu diretamente o acolhimento de uma criança de 4 anos. Chegou o caso ao Ministério Público, ele pediu. Ele não sabia de nada da família. Ele pediu o acolhimento dessa criança. 60 segundos. Casos judiciais com busca de família extensa para acolhimento já estão em andamento também. De lá para cá, os processos judiciais nos deram a oportunidade de ver as mais diversas aberrações a ponto das nuances do meu caso, de uma multa que hoje já beira os R$150 mil e uma ameaça de tomada de guarda serem quase irrelevantes diante de uma decisão de multa de mais de R$1.400.000 e outra
pena de detenção. Alguns nos dizem que não seremos capazes de ensinar tudo aos nossos filhos, e ainda que eu acho que muitos pais consigam provar o contrário, e, se não for o caso, podem contratar outras pessoas, eu devo concordar que fica extremamente pesaroso ensinar tudo e ainda ter que lidar com processos judiciais que ignoram a realidade das nossas famílias e apenas nos punem e ameaçam o bel prazer simplesmente pela falta da aprovação de um projeto de lei que está parado nesta casa há 4 anos. Imagine uma família que abre mão de seus sonhos, de seus interesses pessoais em prol da educação dos filhos, ter que lidar com um conselho tutelar, ameaçando tirar a guarda, com promotores humilhando e com juízes aplicando sentenças descabidas. Isto abala o emocional e o psicológico de tantos que estão enfrentando a tarefa árdua de educar e acabam desistindo. E elas não desistem porque não vale a pena, elas desistem porque o Estado tem sido carrasco com elas. E elas se sentem impotentes. As famílias educadoras têm sido vítimas da quebra do princípio da legalidade. E eu estou aqui hoje para implorar aos senhores senadores: votem o projeto de lei 1338 de 2022 e libertem as mais de 75 mil famílias brasileiras que vivem como forragidas por simplesmente educarem os seus filhos. Não sejamos conhecidos como o país que pune quem educa. Muito obrigada. Uau! Obrigada, Regiane. Obrigada. Eu estava aqui olhando o pezinho dela inchado, estava aqui olhando como ela está linda. Obrigada por ter feito esse sacrifício para estar aqui dando voz a tantas famílias. Nós vamos agora para o casal Ferraz. Depois do casal Ferraz, a gente vai encerrar a audiência ouvindo Helena e Aurora, tá? Então, fiquem aí, vocês duas. Eu quero ver, não sei como é que vai ser a dinâmica. Casal Ferraz, Alfredo ou Moara, quem vai falar primeiro? Eu aqui fiz uma inversão e vi que a esposa pediu para o marido falar primeiro, mas você fique à vontade. E são pais educadores. Em casa é ela que manda, né? Há 19 anos, ok. Aqui também, eu percebi. E só disfarçaram. Vai lá. Agradeço imensamente, né, por estar aqui nesse momento tão especial, o qual uma perseguição tornou isso possível. Eu sou formada, né, trabalhei 5 anos em sala de aula e quando resolvi sair foi justamente porque eu queria me dedicar pelo meu filho quando o tivesse. Foi planejado, foi tudo muito bem planejado desde o nascimento dele até o homeschool. Estávamos em paz até então vir a denúncia, a qual, sim, o desgaste emocional só quem passa é quem sabe. Só quem escuta, assim como a Regiane falou que bater na porta incomoda, a buzina de um carro assusta. Você estar dentro da sua casa, dando aula para o seu filho, que é a pessoa mais importante da tua vida. Escutar uma buzina e sentir o teu coração bater por medo de ser... Nós já passamos por conselho tutelar, intimações, Ministério Público, nós já tivemos Polícia Civil batendo na porta da nossa casa. Isso dói imensamente só para quem passa. É uma dor muito grande. Mas essa dor fortalece cada vez mais, porque aquele que nos sustenta está sempre junto. Eu sempre falo lá em casa, Sagrada Família à frente. E ela está. E é por ela que nós estamos aqui hoje. Porque ela fortaleceu, nos fortalece. E só eu sei, como mãe, às vezes que eu me desestabilizei emocionalmente, sim, porque eu estava sendo perseguida. Mas nunca porque eu estava sendo mãe educadora. E esse é o meu objetivo de vida. Isso sim, nós temos um filho, o tempo vai passar, mas o propósito jamais. E a gente sempre vai estar juntos nessa luta. Eu vou passar para o Alfredo agora, que vai explicar mais a parte do nosso processo judicial, para vocês entenderem um pouquinho o que a gente já passou. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a senadora Damares, é uma das mulheres talvez mais fortes aqui do Congresso Nacional, o qual é uma honra estar junto aqui nesse momento.
Cumprimento também a todas as mães educadoras aqui. Até quero mandar um abraço para a família do Diego, né? Foi a inspiração para nós começarmos o homeschool no tempo que a gente era inocente. Nós não sabíamos que existia perseguição por pessoas que deveriam proteger as famílias. Nós era muito inocente mesmo. Então, senadora, o nosso caso, o nosso processo, ele corre na Justiça de São Mateus do Sul, no estado do Paraná. Fomos denunciados na Secretaria de Educação em setembro de 2023. No dia 26 de dezembro de 2023, a Secretaria ofereceu essa denúncia e levou até o Ministério Público. Com 15 a 20 dias, o Ministério Público estava batendo na porta da nossa casa, com uma multa, na época, de R$200 por dia. O desespero, claro que veio à tona, né? Nós não esperávamos isso, nós tínhamos promessa da Secretaria da nossa cidade que iriam acompanhar o trabalho que nós vimos fazendo com o nosso filho. A partir da nossa ida até o Ministério Público, em 30 dias, nós estávamos na frente de um juiz respondendo pelo crime de abandono intelectual, né? E uma acusação que nós não socializamos o nosso filho. Aquela acusação que nós estamos dentro de uma bolha. Isso é a maior mentira, né, que acontece não só na minha família, em várias famílias do estado. O estado do Paraná hoje, é vergonhoso eu estar aqui hoje. O estado do Paraná está fazendo pouco caso para o que está acontecendo. Ontem mesmo eu recebi, hoje de manhã eu acordei, olhei meu Instagram, mais uma mãe pedindo socorro. Quem sou eu? O máximo que eu posso falar, segue em frente. Né? Vamos à luta, vamos lutar pelos nossos filhos. Aí o nosso processo se estendeu, veio o segundo processo, veio sentenças, graças à assessoria da ANED, graças à doutora Isabelle, a qual somos eternamente gratos. A gente está sobrevivendo a essa agressão, mas não é uma agressão simples, senadora. O que está acontecendo com a minha esposa, e eu quero colocar como denúncia, é uma agressão psicológica, por parte de Conselho Tutelar, por parte de toda a rede de proteção do estado do Paraná. Não só com a minha esposa, mas com várias mães do estado. E no resto do Brasil não é diferente. E tudo isso por retaliação. Tudo isso porque eu não tenho nada, né? Já fui estrangulado no meu trabalho, financeiramente estrangulado, por causa dessa perseguição maldita, né, por alguns ditadores que se dizem protetores de família. O nosso processo hoje, ele teve uma decisão em dezembro. Aí, não satisfeito com R$200 por dia, a multa subiu para R$2.000 por dia, mais a suspensão da nossa CNH. A nossa cidade tem 42 mil habitantes. Nós moramos em uma chácara, distante a 23 quilômetros do hospital, 23 quilômetros de farmácia. O mercado mais próximo é 2 quilômetros. O meio nosso de se locomover na cidade é carro. Aí o que o Ministério Público, junto com o Judiciário, fez? Tentou caçar nossa carteira. Isso, para mim, é tentar colocar em prisão domiciliar, para nos fazer, senadora, se humilhar, para pedir carona, para poder ir numa farmácia e buscar remédio. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável o que está acontecendo no estado. Não é só com a minha família. E o mais interessante, senadora, é que eu levo toda a nossa história, eu conto para cada um, eu conto para quem é contrário, quem é favorável, para que veja, não é um viés político, não é ideológico, nós queremos educar os nossos filhos. E a gota d'água para mim, senadora, aconteceu a primeira vez que eu vi o meu filho chorar. E é tão vergonhoso falar isso no Brasil.
chorou de medo de um promotor, de um juiz. Vocês sabem o que é isso? O meu filho sabe que eu posso proteger ele. Talvez um assalto, talvez um bandido. Mas de quem devia estar protegendo as famílias, ele não consegue. Então, senadora, é muito triste eu estar aqui, mas eu também confio no Senado Federal, confio, né, em todos os parlamentares que estão presentes, que vão estar ouvindo o nosso depoimento. Nós precisamos com urgência. Eu, sinceramente, senadora, eu queria estar indo amanhã para o Paraná tranquilo. Mas eu estou voltando na mira de caçadores. Porque quando eu saí de lá, pessoas ligadas à rede de proteção me falaram assim, uma caneta, coloca a polícia na tua casa para tirar teu filho. É isso que está acontecendo. Nós precisamos parar isso urgente. Não é urgente, é extrema urgência. É para hoje isso aí. Eu não quero, senadora, que o meu filho chore de novo. Porque se ele chorar novamente, será por uma decisão mais covarde do que aconteceu em Jales. Eu não vou desistir. O Estado falha, não só com meu filho, com várias crianças, em escolas públicas, em escolas privadas. E eu não vou deixar o Estado colocar a mão no meu filho. Ao mesmo tempo, senadora, que eu tenho muito medo. Assim como a minha esposa tem muito medo, mas como uma leoa, nós estamos enfrentando e nós esperamos que isso aqui é extrema urgência. E até sugiro, de repente, ao Senado, a criação de um canal para denunciar todos esses casos de agressão psicológica que está acontecendo. Eu vi uma pergunta aqui, senadora, do Carlos, do Paraná, no meu estado, melhor educação do Brasil, que fala assim, como fica o desenvolvimento socioemocional da criança nesse contexto? Quem vai assegurar o não prejuízo do aluno em casa? O maior prejuízo dessas crianças dentro de casa hoje é a perseguição, é essa agressão. Eu acho que quem não é nem assegurar, eu acho que já tem gente que precisa responder por essa agressão. Já passou da hora, senadora. Eu quero agradecer imensamente e eu peço, senadora, que continue vigiando, assim como sempre faz com maestria, vigiando as famílias educadoras, porque se não acontecer essa aprovação, algo pior vai acontecer do que essa perseguição, do que essa decisão que, com todo respeito ao judiciário brasileiro, é a decisão mais covarde que eu vi na minha vida. E eu posso até considerar, talvez seja o maior fiasco do judiciário brasileiro. Muito obrigado. Alfredo, eu lhe acompanho nas redes sociais já faz um tempo e eu só tenho que lhe cumprimentar pela coragem e pela forma como você tem se dedicado à causa. Enquanto você estava falando, eu tirei uma foto da Alice aqui do meu lado sorrindo e mandei para a presidente da Comissão de Educação, senadora Tereza. Contei a história dela. Eu sou presidente de uma comissão e ela é de outra. E nós temos muito diálogo. E eu quero dizer para vocês que a senadora Tereza Leitão é uma senadora extremamente competente, equilibrada. Ela teve 2 anos de desafio aí por causa da votação do PNE e depois do projeto de lei de altas habilidades e a Universidade Indígena. Ela teve que lidar com temas que dividiam a comissão. Mas sempre eu estou conversando com ela sobre homeschooling. Todos nós no Senado entendemos que não dá mais para fugir do debate. Acabei de mandar sua foto para ela, fazendo um apelo. Eu vou continuar o diálogo com ela, porque se a gente tiver a Comissão de Educação, e eu já tive uma conversa com os membros, a maioria dos membros da Comissão da Educação concordam com o PL. Falta agora a gente teria que votar logo antes da eleição, porque Dorinha vai sair para candidata a governo, a gente precisaria voltar logo. Então, existe já uma conversa entre eu e a senadora Tereza. Eu acho que, quando forem conversar com ela, levarem para ela todos os problemas, mas entendendo que ela é uma parlamentar extremamente competente, de excelente diálogo,
lúcida, eu acho que vocês vão ter sucesso em conversar com a presidente, a minha amiga presidente, a senadora Tereza. Agora, Alfredo, como eu sou ministra das Crianças, eu queria pedir que você, por favor, desse o lugar para o Benício, só para o Benício sentar aqui do meu lado. Vem cá, Benício, senta aqui, o pai vai lá para a cadeira. E a gente vai agora encerrar a nossa audiência ouvindo as mais importantes pessoas que precisam falar nessa manhã. Nós vamos ouvir Helena Pizarro. Ela tem 13 anos de idade, reside no Jardim Botânico e ela é homeschooler. Você consegue falar aí, Helena? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Tá sim. Puxa, tá ligado. Vai lá, Helena, pode falar. Boa tarde, obrigada por me autorizar a falar também. A primeira pergunta que eu quero trazer para vocês é: alguém já se perguntou por que tem cada vez mais pais retirando seus filhos da escola? Comecei o homeschooling há 5 anos e nesse tempo eu aprendi muito mais do que aprendi em 6 anos na escola. Isso eu posso garantir. Claro, ela foi útil para mim, mas eu queria mais. Muitos argumentos contra é sobre a socialização, mas eu também posso garantir que a minha socialização é excelente. Na escola, eu devia ter uns 6 amigos, e olha que não eram aqueles amigos. E agora, hoje, no mínimo, eu tenho 20 amigos. Existe um estudo que fizeram com 12 pais homeschoolers. Eles responderam ao interrogatório e se chegou a uma conclusão de que o motivo de retirarem seus filhos da escola era principalmente por insatisfação com a educação de lá. Também há um testemunho de um garoto que teve que retornar para a escola, que disse: "A escola acabou comigo, perdi a capacidade da independência nos estudos." Foi feito outros estudos também, onde reuniram diversas crianças em um lugar. Metade estudava na escola e metade praticava ensino domiciliar. O objetivo desse estudo era avaliar a socialização dessas crianças, qual dos 2 grupos era melhor. E se chegou à conclusão de que os homeschoolers socializavam mais e melhor do que os estudantes escolares. Ser um pai educador é um direito. A criança foi gerada por eles. E eles que amam mais, e eles a amam mais do que qualquer pessoa e aspiram ao sucesso de seus filhos como ninguém. Existe algum professor que quer o sucesso de seu estudante de tal maneira como os pais? O Estado pode auxiliar na educação, mas não tirar o direito dos pais de educarem seus próprios filhos, por quem dariam a vida sem hesitar. A maioria dos pais não é formada na área do ensino, mas não é preciso ser um profissional para ensinar uma criança a ler. Não é preciso ser um profissional para ensinar que na frase "Pedro comeu um bolo", Pedro é o sujeito e comer um bolo é o predicado. Não é preciso ser um profissional para ensinar ao filho que 99 mais 30 é 129. E os pais se capacitam diariamente para ensinar aos seus filhos. Estudar sem depender de profissionais se chama autodidatismo. O nosso governo é a favor das minorias, como ele mesmo diz. Nós, homeschoolers, somos a minoria. Então, por que a resistência em autorizar e regulamentar? Estamos sendo criminalizados. Enfim, lhes pergunto: amar e querer o sucesso de seus filhos é crime? Educar é crime? Não, não é. O crime é tirar esse direito, tirar essa obrigação de educar, amar e respeitar. Obrigada. Helena, você é de Brasília? Sim. Você é de Brasília? Você não é candidata a senadora, não, né? Eu não posso perder minha mesa, minha cadeira. Mas eu quero te fazer um convite, vem trabalhar comigo. A Alicia mora longe, mas você mora aqui. Que coisa mais linda. Vocês ouviram, meus assessores, como é que se fala em público? Vocês ouviram? Que coisa mais linda. Que Deus te abençoe. Fantástica. Obrigada por ter contribuído. Agora a gente vai ouvir uma homeschooler de 9 anos, que é a Aurora Aidá. Aurora, você... a sua mãe é a Priscila Aidá. Sua mãe está ali segurando o nenê da Regiane.
E vocês perceberam que as famílias, elas se tornaram uma grande comunidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para mim é muito ruim, porque em 2004 eu estava como assessora, brigando por um projeto que eu ajudei a escrever, e estava na mesa o Kleber e os filhos dele. Cadê o Kleber de Minas e os filhos dele que estão adultos? E um dos meninos do Kleber, só para provar que era bom, antes da audiência, fez 2 vestibulares com 15 anos e passou em primeiro lugar. Só para chegar e dizer, tá vendo quanto eu sou bom? Um dos meninos dele falava 4 idiomas. Inclusive, um dos idiomas era hebraico. E veio para a mesa, e foram os 2 meninos que vieram. Agora eu fico imaginando isso, gente, isso faz 20, quantos anos? Foi 2004? 22 anos! Eu estava brigando por isso, escrevendo para a Rede de Lei. Aqui agora eu volto para ouvir a Helena, 22 anos, fazendo o mesmo pedido. Mas a gente vai ouvir a Aurora também. Aurora, pode falar. O microfone é seu. Alguém ajuda ela? Tá ligado já, pode falar. Arrasa, Aurora. Eu queria agradecer à senadora Damares por nos acompanhar na nossa luta por liberdade educacional. Eu sou a Aurora, tenho 9 anos, tenho 3 irmãos e eu estudo em casa desde sempre. Minha mãe competentemente me ensinou a ler e escrever. Também aprendi com ela história, geografia, português, inglês, matemática, ciências e latim. Algumas pessoas dizem que nós não fazemos amigos e somos solitários, mas pelo contrário, eu tenho muitos amigos e sei que as outras crianças homeschoolers diriam o mesmo. Este ano eu já li 9 livros, estou lendo 3. Já li um livro com 436 páginas em 15 dias. Gosto de ler, escrever e conversar. Sei que não posso me retrair e desistir do meu estilo de aprendizado. O homeschooling não pode ser dilapidado. Eu, que já estudo em casa há muito tempo, posso dizer o quanto eu amo e o quanto eu gostaria de continuar estudando em casa sem medo. O homeschooling é imparável. Uau! Gente, as cadeiras nossas, a deputada estava aqui agora, nossas cadeiras estão todas comprometidas. Nós chegamos ao... Se cuide. Benício, você quer falar alguma coisa? Não? Nós estamos chegando ao final da nossa audiência. Gente, a repercussão foi tão grande. A audiência na televisão está tão grande. Olha, eu tenho uma pergunta de Luísa, de Minas Gerais. Como conciliar a liberdade educacional das famílias com a garantia do direito à educação e à proteção integral das crianças? Fernanda, de Goiás. Se os pais são qualificados, o homeschooling não seria uma saída interessante, considerando que a educação do Brasil está entre as piores do país? Rafael, de Minas. Homeschooling causa isolamento social, falta de supervisão no profissional e risco de abusos. Escola é um lugar de diversidade e proteção, que é um comentário. Dagmar, do Paraná, não tenho condição de praticar educação domiciliar, mas sou totalmente a favor de que quem pode praticar tenha liberdade de escolha. Cléudson, da Bahia, haverá alguma forma de avaliar a evolução do aprendizado da criança quanto à educação? Sim, Cléudson, isso está previsto no projeto de lei. E assim do DF, como garantir que crianças educadas em casa recebam formação de qualidade equivalente oferecida pelas escolas? Aí a gente tem Jobson, da Paraíba. Acho que quem quiser educar os filhos em casa, educa. Quem não quiser, manda para as escolas. Os pais sabem o melhor para os filhos. João, do Rio de Janeiro. Os mesmos que defendem essa pauta têm filhos nas melhores e mais caras escolas. E o debate é distante da classe trabalhadora. Não é bem assim. Então, essa pergunta de João, a Regiane vai responder e a gente vai para o encerramento da audiência. Regiane. O João falou, então, que quem defende a pauta são quem tem condições de pôr os filhos nas melhores e mais caras escolas e que o debate está distante da classe trabalhadora. No entanto, 40% das famílias educadoras recebem até 4 salários mínimos, sendo que apenas 6% delas que ganham de 20 ou mais salários mínimos por mês. Então, esta é uma falácia total. Inclusive, no meu depoimento que eu dei no Congresso, na Câmara dos Deputados, eu até comentei que, na época, a multa de R$1.000 por dia, em uma semana, ultrapassaria minha renda familiar. Então, a realidade, a maioria das famílias educadoras, que inclusive eu conheço, não são a classe trabalhadora mesmo. Então, é um pai, igual foi o Adalto falou aqui, é um pai que se sacrifica para que a mãe possa ficar em casa. Então, é mais uma falácia da educação domiciliar.
Nós vamos para o final da nossa audiência. Eu não vou devolver a palavra a todos que já falaram, por uma questão de tempo. Mas a gente vai encerrar vendo um vídeo de 2 minutos dos filhos do Diego, que foi um dos expositores iniciais. Vamos assistir o vídeo dele e a gente vai para o encerramento da audiência. Olá, cumprimento a todos aqui presentes. É uma grande honra e prazer estar aqui com a minha irmã. Sou o Igor, tenho 19 anos, sou estudante formado em homeschooling, fui alfabetizado em casa pela minha mãe e atualmente sou licenciando em Letras e História pela faculdade, sou professor de xadrez, sou professor de línguas inglês e latim para jovens e adolescentes, também professor de História, sou atleta e professor de xadrez pelo Clube de Xadrez de Blumenau, sou árbitro pela Confederação Brasileira e, mais recentemente, conquistei o título de mestre nacional. Tudo isso foi proporcionado em minha vida graças ao homeschooling. Eu tive acesso a essas oportunidades e pude ser e me tornar o que sou hoje em dia. Eu sou a Kiara, tenho 15 anos, logo estarei fazendo 16. Sou uma aluna homeschooler, nunca fui para uma escola, fui alfabetizada em casa pela minha mãe. Sou uma atleta enxadrista aqui pela minha cidade, onde já consegui conquistar vários títulos. Sou autora de 2 projetos, um de xadrez para meninas e outro de 2 clubes de leitura para meninas e para moças. Sou professora de latim e de inglês para crianças iniciantes. Eu estou estudando piano e violino e eu amo ler. E viemos aqui, em nome de nossa família, de outras famílias e dos nossos amigos, clamar a liberdade educacional para as famílias. Chega de perseguição, chega de tratar a boa educação como crime, chega de tratar as famílias educadoras como criminosas. Essa perseguição injusta deve cessar. O homeschooling já existe, é uma realidade em nossa nação. O homeschooling já é imparável. Queremos ter o nosso direito respeitado. Meu muito obrigado. E assim a gente termina a nossa audiência só dizendo o seguinte para os pais. Essa é uma comissão que cuida das minorias. E a gente luta pelo direito das minorias, a gente luta pelo direito dos povos ciganos, a gente luta pelo direito dos povos indígenas, a gente luta pelos direitos da comunidade trans. É tudo aqui nessa comissão. E vocês hoje poderiam estar enquadrados ali. É um grupo que quer educar os filhos em casa. Na hora que a gente aprovar o projeto de lei, ninguém vai obrigar nenhum pai a educar. É só quem quer e tem condições. E o projeto está amarrando, gente, o acompanhamento dessas crianças. Tem critérios, não é assim, ó. Aquele pai que não quer educar vai dizer que está educando. Não, tem todo um critério estabelecido no projeto. Agora, essas famílias pagam impostos. Essas famílias são cidadãos brasileiros. Do mesmo jeito que a gente lutou tanto por algumas minorias no Brasil e garantiu o direito para essas minorias, por que deixá-los para trás? Por que deixar essas famílias para trás? Só querem estudar e ensinar. Essa casa que aprovou recentemente o Pé de Meia, um programa porque os meninos não querem ficar na escola, a gente está pagando meninos para estudar. Estamos implorando os meninos. Olha, nós vamos te dar um dinheirinho para tu não sair da escola, para tu ficar aqui. Recebe um Bolsa Família, recebe o Pé de Meia para não sair da escola. Aí eu tenho um outro grupo de meninos que só querem estudar. Aí eu beneficio aqueles que não querem ficar na escola, mas deixo esses para trás. São brasileiros e a Constituição também é para essas brasileiras que estão aqui, para esse brasileirinho que está aqui. É só uma questão de igualdade. É só uma questão de equidade. Nós só estamos pedindo que os direitos deles não sejam violados, assim como o direito dos outros meninos que estão na escola. É só isso. Então,
Aí vem algumas pessoas dizerem assim, ó, quero isolar os meninos, ó, isso aqui é para elite. Elite? São trabalhadores. Tá, e se fosse? E se fosse? Por que essa endemonização da elite? Também paga impostos. E o Estado é para todos. Mas aqui não é elite, são pais e mães que querem educar. Eu conheço pais e mães homeschooling, gente, muito pobres, que se sustentam com um salário mínimo e querem educar, querem alfabetizar a menina de 4 anos em casa. Ela não tem esse direito. Então aqui, gente, não é uma luta elitista. É uma luta por equidade. É só isso que eu quero falar. É uma luta por direito da família. É uma luta para que todos os brasileiros sejam tratados iguais perante a Constituição. É uma luta porque essa menina quer aprender uma língua que a escola não está ensinando e em casa ela pode aprender. É uma luta para que nenhuma criança fique para trás. Eu quero agradecer os guerreiros pais que não desistiram, que estão aqui, que estão lutando. Você acordou, princesa? Eu quero parabenizar vocês. Mas eu não quero estar daqui 20 anos de novo com uma mesa cheia de criança de novo, pedindo a mesma coisa que há 20, 30 anos as crianças estavam sentadas. São todos adultos muito bem-sucedidos. Eu não quero voltar daqui 20 anos para fazer essa audiência aqui de novo. E não quero nenhum pai preso. A família Ferraz, a família de Jales. Nós não queremos vocês na cadeia, nem você, Regiane, que está correndo risco. Eu não quero nenhuma família na cadeia tão somente porque quer educar seus filhos. Dessa forma, a gente encerra essa audiência dizendo, não é o país das minorias? Bora aqui, lutar por essa minoria que quer educar em casa. Não é o país que fala que todos são iguais perante a lei? Bora provar isso na prática agora? Não é um país que fala que é todos iguais? Bora provar. Não é um país que fala que é... Como é que era o lema deles no passado? Pátria educadora? Prove agora. Tudo o que queremos é que nenhum direito seja violado. Agradeço vocês que vieram, agradeço aqueles que estão nos acompanhando. Agradeço aqueles que acreditam no ensino domiciliar. E aqueles que têm dúvida, leiam. Antes de você criticar o projeto de lei, leia o projeto de lei. Converse com a relatora. Converse com quem defende. Que Deus abençoe todas as crianças do Brasil. Amém. Que Deus abençoe as famílias homeschooler. Amém. Eu sou apaixonada por vocês. Apaixonada. E saibam que tem um exército nesse Senado aqui, que respeita vocês e que não vai deixar vocês para trás. Nada mais tendo a tratar. A minha assessora já pode começar semana que vem, tá, Helena? A Alícia depois pode mandar currículo. Nada mais tendo a tratar, eu declaro encerrada a nossa audiência pública. Senadores debatem o uso de caneta que detecta câncer em 10 segundos. Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública sobre educação domiciliar. Comissão de Educação apresenta o curso de enfermagem intercultural indígena. Veja também, Senado recebe reunião anual da OCDE, um fórum internacional que reúne 38 países. Olá, o Senado Notícias está no ar. Criada por uma brasileira, a caneta que detecta câncer em 10 segundos foi tema de audiência na Comissão de Assuntos Sociais. A pesquisadora defendeu a incorporação da tecnologia pelo Sistema Único de Saúde.
Lívia Eberlin é química, pesquisadora e professora da Faculdade de Medicina Baylor, que fica em Houston, nos Estados Unidos, e está por trás de uma inovação que pode revolucionar o tratamento de câncer. Ela desenvolveu uma caneta que pode identificar, durante uma cirurgia, se um tecido é saudável ou cancerígeno em apenas 10 segundos. É bem difícil identificar os tecidos de câncer assim a olho nu, né? Com a anatomia. Você está ali cortando, o tecido está sangrando, especialmente nas margens, quando você chega, né, naquela margem entre o tecido de câncer e o tecido normal. As células de câncer se parecem muito com o tecido normal. Então é muito difícil para o cirurgião, mesmo com muita experiência, identificar de uma forma exata. A doutora Lívia afirma que o uso do equipamento pode mudar muito o tratamento de qualquer tipo de câncer. Os cirurgiões são capacitados com essa informação molecular para diagnosticar e tratar os pacientes. Isso pode levar a menos reoperações, porque a gente identifica as margens positivas dentro do paciente antes do fechamento. Então, se a margem está positiva, você retira mais. Se a margem está negativa, você deixa. Então, a gente elimina a possibilidade de uma segunda cirurgia. A caneta é resultado de mais de 10 anos de estudos e já foi testada com sucesso em 450 cirurgias em 5 hospitais americanos. Aqui no Brasil, o Einstein, Hospital Israelita, em São Paulo, faz o primeiro estudo clínico fora dos Estados Unidos com a caneta. Aqui a gente está indo direto no tecido, direto no tumor, extraindo as moléculas daquele tecido tumoral, o tecido sadio. A capacidade disso no futuro, hoje o procedimento Gold Standard é o procedimento que a gente tem hoje. No futuro, provavelmente o Gold Standard vai ser o diagnóstico molecular do tumor, não tenho, acho que, dúvida quanto a isso. A expectativa agora é de que o SUS possa adotar o equipamento. O meu foco, né, o meu objetivo é que o Brasil será o primeiro a implementar a caneta de uma forma do impacto nacional. Eu fiz uma estimativa, com um valor de R$15 mil por cirurgia, se a gente dizer que a caneta vai evitar uns 20% de cirurgias que foram desnecessárias por causa de margens positivas, né, reoperações, seria uma economia estimada de R$500 milhões anuais em cirurgias somente do SUS. A representante da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS disse que o prazo de avaliação de uma nova tecnologia é de 180 dias. Ela explicou quais passos devem ser seguidos. Para a avaliação da Conitec com a incorporação efetiva no SUS, é necessário, primeiramente, o registro sanitário da tecnologia. Em seguida, é necessário que haja uma submissão ou interna do Ministério da Saúde ou externa, como a indústria, as sociedades médicas, e que mostre, então, no dossiê, evidências clínicas de que, por exemplo, a caneta detectora seria, no mínimo, tão segura e eficaz ou tão apurada em detectar cânceres quanto o padrão atual que é adotado no SUS. Nós iremos lutar aqui no Senado Federal, eu irei lutar para que tenha uma celeridade esse processo todo entre a Anvisa, a Conitec e a implementação da caneta através do Ministério da Saúde. E defensores da educação domiciliar de todo o país estão reunidos hoje na reunião da Comissão de Direitos Humanos para debater o tema. A audiência pública foi realizada a pedido do senador Eduardo Girão. O debate reuniu representantes de associações de educação domiciliar, pais educadores e especialistas que defendem a regulamentação da prática no país. Regular o homeschooling no Brasil é pacificar o país, é fazer cessar a perseguição. É garantir que a ciência, os dados de sucesso e o amor familiar vençam o preconceito ideológico. Os participantes que apoiam a educação domiciliar argumentam que a família tem primazia e liberdade para escolher a forma como a educação será oferecida aos próprios filhos. É um absurdo como essa Casa Legislativa, não apenas o Senado, mas a Câmara e o Congresso, levam 32 anos para reconhecer um direito natural que o Brasil se comprometeu em respeitar e não está respeitando. É um absurdo que a gente tenha que vir aqui hoje para falar o óbvio. Sinceramente, nenhum pai ou mãe deveria ser constrangido no exercício desse direito natural.
Segundo os defensores do homeschooling, tratados internacionais de direitos humanos e normas legais reconhecem a prioridade da família na formação dos filhos. Os tratados internacionais de direitos humanos, o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, também garante a primazia educacional dos pais, que é reconhecida a partir da lei natural. Vou mencionar apenas de passagem aqui, alguns já foram inclusive mencionados, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 26.3, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, no artigo 18.4, o Pacto Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, no artigo 13.1, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 12.4. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o ensino domiciliar só pode ser criado e regulamentado pelo Congresso Nacional por meio de lei federal. Já há uma proposta em tramitação no parlamento, mas ainda não foi apreciada. É necessário aprovar a regulamentação de uma vez por todas. Essa regulamentação que tem forte presença do Estado, porque ela exige tudo isso, eu repito, matrícula para criança em sistema oficial, a apresentação de plano pedagógico, acompanhamento periódico por órgão educacional, avaliações regulares que garantam a equivalência com a BNCC, o registro da documentação sistemática da aprendizagem, as sanções pelo descumprimento. A advogada Isabelle Monteiro afirmou que não há estatísticas oficiais sobre a educação domiciliar no Brasil, mas que estimativas apontam para cerca de 75 mil famílias adeptas da prática. Segundo ela, muitas têm migrado para outros países para evitar as sanções aplicadas para quem opta pelo homeschooling no Brasil. Eu já acompanhei milhares de famílias. Eu sou advogada da família de Jales, que foi criminalizada e foi condenada a 50 dias em regime semiaberto. Eu sou advogada da Regiane Cheleiro, que também está aqui presente, que foi advertida da perda da guarda do seu filho, porque praticava educação domiciliar. Sabemos de outros casos graves recentes, como a família de Araucária, do meu estado, no Paraná, que foi condenada a uma multa de R$1.400.000. O que está em debate é como conciliar dois princípios que a própria Constituição reconhece: o dever do Estado de garantir a educação e o direito das famílias de participarem ativamente da formação de seus filhos. A educação começa no lar. A família é o primeiro ambiente de aprendizagem, onde são transmitidos valores, princípios, hábitos e responsabilidades. E a Comissão de Educação realizou uma audiência pública para apresentar o curso de enfermagem intercultural indígena. O curso foi criado pela Universidade do Estado de Mato Grosso em 2023 e atende 49 alunos de 42 povos indígenas do estado. O campus intercultural fica no município de Barra do Bugres, cidade de 37 mil habitantes, localizada a 170 quilômetros de distância da capital do estado, Cuiabá. Eles têm aula manhã, tarde e noite, não é, pessoal? 60 horas por semana, ficam 4 semanas, fazem de 240 a 300 horas. A gente tem alojamento, alimentação e até uma equipe que lava a roupa, porque estudando manhã, tarde e noite, eles precisam de todo esse suporte. A gente atende alunos do estado de Mato Grosso, porque o nosso financiamento é estadual. Nós gostaríamos já de estar conquistando apoio para que a gente possa ofertar uma nova turma estadual, porque nós temos muita procura. Os alunos depois vão dar o testemunho dele de como eles são assediados nas aldeias, não é, pessoal? Pelos colegas, querendo quando eles também podem vir fazer enfermagem como vocês. Eu acompanho de todo esse pioneirismo da UNEMAT desde o começo. Eu estive na UNEMAT no início da criação da licenciatura intercultural. Estive lá, Barra do Bug, e de lá quase que cada 2 anos eu vou lá para participar, discutir, acompanhar o processo de formação. Então, não é, digamos assim, uma novidade esse pioneirismo, essa inovação da UNEMAT, mas agora é mais uma novidade, mais uma inovação, mais um pioneirismo específico com relação a esse curso de enfermagem intercultural. Quer dizer, acho que a UNEMAT continua abrindo esse caminho de inovação e, de certa maneira, de revolução, não é, pedagógica, educacional aqui no Brasil. O caráter intercultural do curso, com a troca de conhecimentos entre o aprendizado acadêmico e as práticas tradicionais indígenas, contribuem para aumentar ainda mais a qualidade do curso,
como disse sua coordenadora. Nós temos uma outra parte da carga horária de todos os semestres que nós fazemos no Momento Aldeia, em que esses alunos retornam para a aldeia e lá eles discutem todos os conteúdos que eles estudaram no Momento Universidade na aldeia, com o seu povo, com os seus anciões, seus pajés, suas rezadeiras, e também são supervisionados pelos enfermeiros. Para que essa preceptoria acontecesse, nós tivemos um apoio fundamental no início de 2023 do Conselho Federal de Enfermagem, que através da Câmara Técnica nos deu o arcabouço necessário para a construção de uma legislação única no mundo. É a primeira legislação em que nós construímos uma preceptoria em enfermagem intercultural indígena, em que os alunos têm preceptoria do primeiro ao último dia de aula. Eles têm, em todo o semestre, eles têm um preceptor na cidade e um preceptor na aldeia. Um dos grandes desafios do sistema de saúde no Brasil é manter no local os profissionais que atuam em áreas remotas. Pesquisas internacionais atestam que apenas 20% dos enfermeiros permanecem na mesma unidade após 12 meses. Olha o que a OMS nos traz há muito tempo, né? A dificuldade de retenção de profissionais em áreas remotas como um desafio estratégico para o sistema de saúde. E uma das soluções, inclusive, muito recomendadas pela OMS, é justamente a formação de profissionais das próprias regiões, suas próprias comunidades. Que a literatura nos aponta uma probabilidade de permanência de mais de 100% dessas pessoas quando são formadas nessas regiões. Então, essa estratégia de formação local, de formação de pessoas indígenas para a realização do seu cuidado é fundamental. Os alunos também trouxeram sua perspectiva para a audiência pública. Um sonho que não nasceu comigo. É um sonho construído por nossos ancestrais, por nossos caciques, lideranças, movimento indígena, que lutaram para que os povos indígenas tivessem acesso a uma informação superior, que respeita a nossa identidade, a nossa cultura, nosso conhecimento tradicionais. Para mim, tornar-me enfermeiro indígena significa muito mais do que receber um diploma. Significa voltar para a minha comunidade com mais conhecimento para cuidar das crianças, dos jovens, dos adultos, dos anciãos. Significa ajudar a fortalecer a saúde indígena, respeitando a nossa cultura, a nossa língua, a nossa forma de viver. Eu gostaria que todas as mulheres indígenas que sonhassem ter um nível superior, que ela também conseguisse ter essa oportunidade que eu tive. Então, quero pedir aqui, diante de todos, para que tenha continuidade dessa faculdade. Que maravilha! Eu não tinha ideia de que era tão grandioso, que era tão extraordinário. Que maravilha! Vocês são privilegiados de estarem fazendo esse curso. Privilegiados. E o plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto que cria uma linha especial de financiamento com juros reduzidos para que produtores rurais possam quitar suas dívidas. Fruto de ampla negociação e com mudanças feitas pelos senadores, a proposta volta para a Câmara dos Deputados. A linha especial de financiamento para produtores rurais foi aprovada nesta quarta-feira pelo plenário do Senado, depois de muita negociação e de debates na Comissão de Assuntos Econômicos. Nós estamos vindo lá de mais uma reunião no Ministério da Fazenda com a presença do governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul e com a presença da nossa querida senadora Tereza Cristina. O ministro da Fazenda, senhor presidente, sempre muito cordato, receptivo, mas nós não tivemos com a área técnica do Ministério a mesma facilidade que nós tivemos na discussão com o ministro Dario Durgman, de modo que restaram alguns impasses. E em restando impasse, outra solução não há a encaminhar, senão a solução que nós encaminhamos no nosso relatório.
A proposta cria uma política de renegociação e quitação de dívidas rurais, destinada a produtores afetados por eventos climáticos e calamidades públicas, mas se estende também a perdas de safra e outras dificuldades econômicas acumuladas. A justificativa é de que a crise climática e outros impactos econômicos aumentaram o endividamento rural e colocaram em risco a produção rural em várias regiões do país. Os recursos devem ser garantidos pelo Fundo Social do Pré-Sal, pelo superávit financeiro de 2025 e de 2026 e por outros fundos. As condições são facilitadas, com juros anuais variando conforme o perfil do produtor. 3,5% para a agricultura familiar, 5,5% para o médio produtor e 7,5% para os demais. O prazo de pagamento pode chegar a 10 anos, com 3 anos de carência. O crédito serve para quitar dívidas feitas até o fim de 2025, sem multas ou encargos por atraso. Os financiamentos terão como limites os valores de 10 milhões por beneficiário e de 50 milhões por associação cooperativa de produção ou condomínio. A liberação dos recursos será feita pelo BNDES, por outros bancos e por cooperativas de crédito. Ele pega um prejuízo ano, no segundo ano a mesma coisa. E aí, quando ele começa a querer respirar, ele é encontrado com juros, é encontrado com um monte de burocracia que acaba afogando ele e atrapalhando ele para ele continuar tocando a sua vida na sua roça ou lá na sua propriedade. E a agricultura brasileira passa por um momento terrível. Nós temos as commodities em baixa, nós temos os juros em alta, nós plantamos uma safra, senador Davi, com $1 a 6 e estamos colhendo com $1 a 5. Isso é mortal para os preços dos agricultores, fora o problema que o Rio Grande do Sul teve climático e outros estados brasileiros, mas o mais emblemático foi o Rio Grande do Sul, com 4 safras perdidas pela seca e uma grande inundação. E os senadores também confirmaram nessa quarta, em plenário, a indicação do ministro do STJ, Benedito Gonçalves, para o cargo de corregedor do Conselho Nacional de Justiça. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira a indicação do ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça para o cargo de Corregedor Nacional de Justiça do CNJ. Ele deve exercer o cargo no período de 2026 a 2028. A indicação é do STJ. Benedito Gonçalves tem mais de 50 anos de carreira no serviço público, sendo 38 somente na magistratura. É natural do Rio de Janeiro e mestre em Direito. Iniciou a carreira como juiz federal em 1988 e foi promovido ao cargo de desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O ministro também atuou no Conselho da Justiça Federal e foi membro do Tribunal Superior Eleitoral entre 2019 e 2023, exercendo a função de Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral. Desde 2008, ocupa o cargo de ministro do STJ. Votaram sim 53 senadores e senadoras, não 16. Está aprovada a indicação do senhor Benedito Gonçalves para compor o Conselho Nacional de Justiça, CNJ. E o plenário também aprovou a destinação de recursos do Fundo Penitenciário Nacional para a capacitação de policiais penais e servidores do Sistema Penitenciário Nacional. O projeto, que segue para a sanção presidencial, prevê o uso de verbas do FUNPEN para atividades de formação, aperfeiçoamento, especialização e capacitação continuada. Os senadores ainda aprovaram a regulamentação da profissão de protesista e ortesista ortopédicos, que são responsáveis por produzir palmilhas e calçados ortopédicos sob medida. A proposta, no entanto, prevê que somente fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e médicos poderão prescrever os aparelhos. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou a transferência automática de pensão alimentícia. Além de garantir o pagamento, o projeto vai reduzir o número de ações judiciais nos casos de atraso. Pela proposta, o juiz poderá decidir pela transferência automática da pensão alimentícia em qualquer fase do cumprimento da sentença. O magistrado deverá informar o valor mensal, a data do pagamento e a sua duração, as contas de débito e crédito e os critérios de reajuste do benefício.
Institui-se, assim, um fluxo automático e contínuo voltado ao pagamento mensal da pensão, com menor dependência de novos requerimentos a cada inadimplemento. A proposição merece acolhida porque enfrenta problema recorrente nas execuções de alimentos, a necessidade de sucessivas provocações judiciais diante de inadimplementos mensais. Se não houver saldo suficiente na conta do devedor, o projeto prevê a indisponibilização automática de ativos financeiros até o limite do valor atualizado em atraso. A proposta também permite o bloqueio de contas empresariais. Os senadores destacaram que o projeto vai garantir o pagamento das pensões alimentícias e reduzir as ações judiciais nos casos de atraso. É uma proposição muito importante e que tem, além do condão de garantir que não vigore uma insegurança por parte das mulheres ou de quem tem o direito à pensão, também a redução da judicialização, porque nas condições atuais, quando esse recurso não é transferido, torna-se necessário para a mulher, para a pensionista, entrar na justiça para garantir o cumprimento desse direito. É um projeto que reduz a burocracia, facilita o acesso de quem precisa. É um direito alimentar, portanto, é um projeto que vai em socorro de quem precisa. É menos burocracia, facilita a vida, especialmente de mulheres, de vulneráveis. Então, acho que é um projeto que, assim, moderniza, né, o acesso a direitos. Eu considero um avanço. Fundamental, né? E a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou nesta quarta-feira o projeto que facilita a regularização ambiental e o desembargo de áreas rurais punidas por infrações contra a vegetação. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. O projeto aprovado muda a lei de crimes ambientais para permitir a regularização ambiental de áreas que foram embargadas por desmatamento ou outras infrações relacionadas à proteção da vegetação nativa. De acordo com o relator, os embargos ambientais acabam gerando impactos econômicos e sociais prolongados para os produtores rurais. Pequenos e médios produtores, em particular, relatam dificuldades para compreender os requisitos de regularização para acessar assistências técnicas e jurídicas necessárias e para acompanhar a tramitação de autos de infração e embargos em diferentes instâncias administrativas, restringindo o acesso a crédito rural, comprometendo garantias reais, desorganizando cadeias produtivas locais e agravando a vulnerabilidade econômica de famílias que dependem da renda da terra. O relator destacou ainda a falta de estrutura dos órgãos ambientais para decidir rapidamente sobre os processos de infração e os pedidos de regularização. O que tem de gente que já cumpriu tudo, mas continua embargado lá em nosso estado é alguma coisa assustadora. A gente precisa regularizar isso. O Estado precisa fazer a sua parte e a União precisa ter uma legislação moderna, capacitar suas entidades ambientais para que a economia rural não venha quebrar, como está acontecendo em função desses embargos. E olha só que bacana, o Senado foi palco de uma apresentação especial dos alunos de uma escola de Brasília que usa a música como instrumento de aprendizagem. O pequeno concerto de violino contou com a presença do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Um grupo de 15 crianças de uma escola de Brasília levou os sons do violino aos corredores do Senado. A escola desenvolve a aprendizagem infantil e a estimulação precoce de crianças. Os alunos apresentaram músicas em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Senado. Entre notas e melodias, os jovens transformaram o ambiente em um espaço de celebração e sensibilidade. Mais do que uma apresentação artística, a homenagem mostrou como a música pode aproximar gerações e expressar gratidão de uma forma simples e especial. Entre os
Presentes na homenagem estava o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que acompanhou a apresentação dos estudantes. E o Senado Notícias fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações ao vivo sobre as notícias do Senado. Acompanhe nosso site senado.leg.br/TV e também as nossas redes sociais. Até já! Nós não podemos negar que, com a chegada da mídia digital, a nossa juventude, as nossas crianças está perdendo o hábito da leitura. A gente está vivendo num mundo mais digital. Será que por conta disso a gente lê menos? É preciso uma educação para a leitura impressa e é preciso uma educação para a leitura digital. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a 31ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. A presente reunião atende ao requerimento número 104 de 2025 da CAIS, de minha autoria, para a realização de audiência pública destinada a instruir o projeto de lei número 3941 de 2025, que institui a Política Nacional de Prevenção e Controle das Doenças Cardiovasculares. Cria o Sistema Nacional de Acompanhamento da Pessoa com Suspeita ou Diagnóstico de Doença Cardiovascular no âmbito do Sistema Único de Saúde e da outras providências. Informo que a audiência tem a cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado e contará com serviço de interatividade com o cidadão. Ouvidoria através do telefone 0800 061 2211 e e-cidadania por meio do portal www.senado.leg.br/e-cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. Nós temos aqui os seguintes ilustres convidados. Doutora Maria Cristina Moura dos Santos, coordenadora geral da Atenção Especializada do Ministério da Saúde, que vai nos acompanhar remotamente, acredito que já esteja na sala. Dr. Júlio Vieira Braga, médico, membro da coordenação da Comissão de Qualidade Assistencial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC, que está aqui presente, por favor. Convido o senhor para vir aqui no nosso dispositivo. Dr. José Ayrton Arruda, presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, SBHCI. Seja muito bem-vindo, querido colega José Arruda. Viviane Lenk. Doutora Viviane, conselheira federal, suplente do Estado do Paraná, do Conselho Federal de Medicina, CFM. Seja muito bem-vinda. E minha querida amiga, doutora Marlene Oliveira, presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. Eu vou passar... estou sendo informado de que há mais uma convidada, que é a doutora Fernanda Mangione. Doutora Fernanda, me desculpe pela minha falha, que é cardiologista e representante do projeto social Unidos pelo Coração. Sejam todos muito bem-vindos, os que estão aqui presentes conosco e as nossas duas
convidadas que nos acompanham e participarão remotamente dessa audiência pública. E quero passar logo a palavra por 10 minutos à Coordenadora-Geral de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, doutora Carmen Cristina de Moura dos Santos, por 10 minutos. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde, senador Irã. Uma satisfação muito grande estar mais uma vez com o senhor aí para debater um assunto tão importante e tão especial para nós, que é a atenção cardiovascular. Eu tenho uma apresentação que eu vou colocar aqui para falar um pouco o que nós estamos fazendo com relação à atenção cardiovascular em todo o Brasil. Quero cumprimentar também a Marlene, né, que já estivemos juntas em outros espaços, e também a doutora Aurora, que é a nossa diretora do Instituto Nacional de Cardiologia, que está aí presente também. Bem, vou falar um pouquinho sobre os nossos desafios, alguns avanços e as perspectivas para o cuidado das doenças cardiovasculares do SUS. Eu não vou me deter a falar sobre a doença cardiovascular, porque nós temos vários especialistas aí que com certeza vão poder discorrer com muita propriedade a respeito, né? Mas hoje nós temos aí as doenças cardiovasculares como a principal causa de morte no Brasil. Nós temos um grande impacto no SUS com as internações, as incapacidades, as aposentadorias precoces, que causam um relevante impacto econômico e social para o SUS, né? Então, investir na prevenção, diagnóstico precoce e acesso especializado salva vidas e reduz custos futuros. Aqui um pouco do como a gente vem trabalhando a linha de cuidado cardiovascular no SUS, né? Então, com promoção à saúde, atenção primária, né? Com o cuidado integral, a regionalização, a equidade e a coordenação do cuidado, o diagnóstico especializado, tratamento clínico, procedimentos especializados, cirurgias cardiovasculares e a reabilitação. Os desafios que os senhores conhecem, né, e que nós estamos enfrentando com muito trabalho aí para poder vencê-los, né? Então, nós ainda temos diagnóstico tardio, desigualdades regionais, escassez de serviços em regiões remotas, fragmentação do cuidado, dificuldade de acompanhamento após a alta hospitalar. Ainda temos alguns gargalos na consulta especializada, exames especializados, e isso tudo faz com que as doenças, especialmente as cardiovasculares, mas todas as condições crônicas, elas têm uma progressão da doença, internações que seriam evitáveis e que hoje a gente ainda convive com elas, uma mortalidade alta e um custo assistencial bastante alto. Nós temos ainda, e eu coloco antes aqui, porque nós estamos agora trabalhando para vencer isso, né, um cuidado centrado na doença, né? Então, a cardiologia, endocrinologia, nefrologia, as especialidades de forma isolada. E o que nós estamos trabalhando agora é a integração com foco no cuidado, especialmente com o cuidar das pessoas, né? E não apenas das doenças. Então, essa interface entre todas as especialidades. Também temos algo bastante importante, que é o papel da transformação digital, né? Então, hoje nós não temos como pensar em atenção especializada e em toda a rede de atenção sem pensar na relação com a transformação digital. Então, telesaúde, a regulação, a integração das informações e o monitoramento dos indicadores. Isso tudo auxilia, né, na maior coordenação do cuidado e na integração entre as áreas. Isso tudo está dentro, né, do programa Agora Tem Especialistas, que é um programa que foi lançado há cerca de um ano, ele completou um ano agora, ele derivou, né, ele é um componente da Política Nacional de Atenção Especializada, que pela primeira vez no país nós temos uma política de atenção especializada, cuja portaria foi publicada em 2023, e
no ano passado, avançamos para o programa Agora Tem Especialistas, que o objetivo maior é ampliar o acesso oportuno à atenção especializada e reduzir o tempo de espera por consultas, exames e procedimentos, né? Então, ele traz vários componentes, como ampliação da oferta, melhor utilização da capacidade instalada, os componentes de regulação assistencial, a integração das redes e trabalha também muito na contratualização baseada nas necessidades. O programa, ele, falando um pouco mais relacionado à cardiologia, né, então ele traz uma ampliação do acesso às consultas especializadas, aos exames de imagem cardiovascular, ecocardio, procedimentos diagnósticos, exames funcionais e procedimentos terapêuticos também. Tem sido realizado em todo o país mutirões, né, para acelerar o volume de atendimentos represados, a utilização de unidades móveis para levar exames, principalmente, e diagnóstico às áreas mais remotas e com maior demanda por esses atendimentos. Transporte sanitário também é algo bastante importante que está sendo fortalecido no país, e o telesaúde, que eu já falei, que é um dos componentes que hoje são fundamentais na articulação entre os pontos de atenção. E aí, uma dos componentes, que é o componente ambulatorial do programa Agora Tem Especialistas, que é a oferta de cuidados integrados, onde nós tínhamos no modelo anterior procedimentos isolados, várias filas, várias idas das pessoas ao mesmo serviço para realizar ora a consulta, ora o exame. Isso tudo foi pensado e trabalhado no modelo, né, de oferta de cuidado integral, onde a gente tem um conjunto de procedimentos, consultas, exames e outras tecnologias necessárias para que o paciente, as pessoas possam resolver o seu problema e ter acesso ao diagnóstico oportuno, facilitando assim o tratamento ágil da sua patologia. Aqui um pouco especificamente da oferta de cuidado integrado para a linha de cuidado cardiológico, né? Então, hoje nós temos na tabela 6 ofertas de cuidado integrado exclusivas para a cardiologia, né? Então, essas ofertas, elas mudam a lógica, inclusive, do financiamento, passa a não ser mais um financiamento específico por procedimento, né? Conforme sempre foi, é um conjunto de procedimentos que valoram, né, essa oferta de cuidado integrado. Então, nós temos a oferta de cuidado integrado de avaliação do risco cirúrgico, avaliação cardiológica, progressão da avaliação cardiológica específica para a síndrome coronariana crônica, tem uma segunda oferta para a síndrome coronariana crônica, temos uma oferta para insuficiência cardíaca e a oferta inicial da síndrome coronariana. Ela se distingue por alguns exames que são acrescentados em cada oferta. A regionalização, que eu já falei também, né, garantir o acesso independente do local de residência, então, aquilo que for possível levar o mais próximo possível da casa das pessoas, assim nós estamos trabalhando para que isso ocorra, né? E os resultados esperados, então, redução das filas de diagnóstico precoce, maior acesso aos especialistas, eficiência no SUS, redução das intervenções evitáveis e da mortalidade cardiovascular, o fortalecimento da prevenção e do rastreamento dos grupos de risco e a integração digital de telecardiologia e reabilitação. Para finalizar, então, as doenças cardiovasculares que representam um dos maiores desafios sanitários do país. O programa Agora Tem Especialistas constitui a principal estratégia para qualificar o cuidado cardiovascular no SUS, né? Então, trazendo prevenção e diagnóstico oportuno, acesso integralizado, cuidado centrado na pessoa e a transformação digital auxiliando... 60 segundos! Auxiliando em todo esse processo, né? Então, o que eu quis trazer aqui e agradecer mais uma vez a oportunidade, senador, é um pouco do que vem sendo feito, é um processo, né, é uma política nacional super recente, mas que já está caminhando a passos largos aí para que a gente possa enfrentar esses grandes desafios do SUS. Estou à disposição
o Ministério da Saúde está presente, né? Peço mais uma vez desculpas por não estar aí, mas a Aurora, que é da mesma secretaria que nós, está aí presente e eu estarei aqui para esclarecer qualquer questionamento. Mais uma vez, obrigada, senador, pela oportunidade. Muito obrigado, doutora Carmen. Transmita meu abraço ao nosso ministro, que está com esse problemaço aí das vacinas. Ele deve estar muito assoberbado, mas espero que ele conduza da melhor maneira possível. Um abraço no ministro Padilha. Eu quero passar em seguida a palavra ao doutor José Ayrton Arruda, presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Não, vai ser o Júlio César Vieira Braga. Júlio César, desculpe. Médico, membro da coordenação do Comitê de Qualidade Assistencial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC. Doutor Júlio César, por favor. Doutor Irã, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar com o senhor e sempre, ou quase sempre... Prazer é meu. Quase sempre defendendo a boa saúde e isso nos honra muito ter recebido esse convite. Eu vou fazer aqui uma apresentação um pouquinho diferente, como tinham vários colegas fazendo a participação, eu vou falar um pouquinho sobre o papel da Sociedade Brasileira de Cardiologia como entidade associativa e não só associativa, uma parceira que existe na luta pela qualidade na assistência cardiovascular no Brasil. Essa apresentação a gente preparou, né, com cuidados, e eu gostaria que passasse aí alguém, por favor, porque aqui não está passando. Estou apontando aqui. Pronto, pulou agora. Agora foi. Mas é isso aí. Então, a sociedade é a principal entidade científica da cardiologia brasileira, foi fundada em 43, então daqui a pouco estaremos fazendo um século de associados e tem 15 mil associados no Brasil e no exterior. A imensa maioria, 95% médicos, que são associados a essa sociedade, então um número enorme de colegas dispostos a lutar e ajudar na atenção cardiovascular. Não é uma entidade sindical, né, defesa somente do médico, mas uma entidade que reúne cardiologistas, médicos residentes e profissionais de saúde e acadêmicos relacionados à atenção cardiovascular. Então, existem, embora seja em menor número, enfermeiros, nutricionistas, profissionais de educação física, que trabalham juntos conosco nessa missão. Ela atua nacionalmente promovendo não só excelência científica, educação médica continuada, aí tem um aspecto de defesa profissional, mas é muito forte o papel de iniciativas voltadas às sociedades. Por favor, a sociedade como um todo. Então, nós temos relação com o setor público, nos categorizamos como organização da sociedade civil e desempenha um papel estratégico na representação da cardiologia brasileira. Colabora com importantes instâncias. A gente está presente em diversos órgãos, como na Conitec, para incorporação de tecnologia. A Sociedade Brasileira envia especialistas para embasar as resoluções, as decisões. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, na discussão de implementação de novos tratamentos, novos métodos diagnósticos em cardiologia. Com o Ministério da Saúde, a gente vai falar mais adiante, a Associação Médica Brasileira, Comissão Nacional de Residência Médica, a Sociedade Brasileira tem um papel ativo na formação de médicos residentes e especialistas, e o Conselho Federal de Medicina, que vai estar aqui conosco daqui a pouco. É uma formação que a sociedade promove, que define, né, a boa prática médica, o que precisa ser feito para manter uma boa assistência à saúde do ponto de vista científico. Nós temos uma Universidade do Coração, que são a plataforma de cursos de pós-graduação e capacitação. Essa plataforma tem mais de 20 cursos online por ano, são mais de 1.000 médicos capacitados em ressuscitação cardiopulmonar por ano, apenas nesse curso, mais de 1.000 por ano, e a imensa maioria de médicos. Alguns ainda estudando, mas pode considerar que 98% de médicos saem treinados por ano no atendimento
atendimento à parada cardíaca somente por esse curso. O título de especialista e certificado de área de atuação da SBC, ela é uma das formas, né? Além da residência médica, são esses títulos que a sociedade emite, que são reconhecidos pela lei como aquele verdadeiro médico especialista. Então, o programa mais especialistas, embora tenha esse nome, não forma necessariamente especialistas. Em algumas situações até favorece a oferta, mas não é bom deixar claro, não forma especialista, que as duas formas são a residência médica e os títulos da sociedade de especialidade. E credenciamos também alguns centros de formação que habilitam esses treinados a fazer a prova para o título de especialista. Mas isso tudo dentro da legalidade. O próximo. Pode passar. Bom, em termos de publicações científicas na área da cardiologia, nós temos os principais revistas e jornais na área da cardiologia. Os arquivos brasileiros de cardiologia é um investimento que a sociedade faz. A sociedade paga a tradução dos artigos científicos publicados para tornarem-se disponíveis em todo o mundo. A maioria das revistas faz cobra, né, que o artigo seja publicado apenas em inglês, muitas vezes o pesquisador tem esse custo. Os arquivos, ele iniciou, não é, a fazer essa oferta aos cardiologistas para tradução dos textos para inglês. Então, é a revista mais importante da cardiologia brasileira. Próximo. Levamos aí nosso papel de educar a população, então temos campanhas aí que vocês com certeza já ouviram falar de algumas dessas, né? Falando de hipertensão, infarto, AVC, e essas campanhas, o próximo, atingem a sociedade de diversas formas, corridas, apresentações ali no estádio, simulando uma parada cardíaca, campanhas de prevenção ali no meio, né, que a sociedade faz, o alerta, né, que o 12/8 é um número ideal aí para pressão. A partir daí, não é, os pacientes chegam perguntando para a gente, é 12/8, é 14/9, mas isso tudo foi a Sociedade Brasileira de Cardiologia que chamou a atenção, que a partir de 12/8 precisa ter uma atenção maior. Não é que seja hipertenso, mas é um alerta para ficar acompanhando de perto. E há corridas com o público, então esse papel a gente faz com um bom sucesso. Eu acho que a gente deve reconhecer que esses temas atingem a todos. O próximo. E fazemos o maior congresso de cardiologia da América Latina. São números aí, para quem não conhece, números gigantescos. São mais de 8.000 participantes em cada um dos congressos. Isso enche uma cidade, isso sobrecarrega a rede hoteleira de qualquer cidade que recebe o nosso congresso. Então, além dos participantes, as equipes ao seu redor, não é, de suporte, fazem com que algumas cidades no Brasil, algumas capitais grandes, não consigam receber o congresso. Então, é uma disputa, às vezes, de cidades, mas são poucas que têm capacidade de receber. E para vocês terem uma ideia, agora em 2026, o Congresso Mundial de Cardiologia vai ser feito em parceria com a Sociedade Brasileira. Vão ser 16.000 participantes no Rio de Janeiro. Então, é um congresso gigantesco, 500 palestrantes nacionais e internacionais e 5.000 trabalhos submetidos. Imaginem, 5.000 pesquisas foram enviadas para publicação nesse congresso. Próximo. Próximo, só para mostrar aí a estrutura. E em relação às relações institucionais, aqui é somente para falar um pouquinho mais de nossa atividade que foi desenvolvida nos últimos anos pela presidência, pelo Conselho Administrativo da Sociedade, que é a gente buscar uma assessoria parlamentar para estar não só defendendo nossos interesses, que são minoria das demandas, mas estar nos colocando à disposição da sociedade, das entidades políticas, públicas, do Executivo, Legislativo e Judiciário também, e buscamos aí o Instituto do Brasil de Medicina, da Defesa da Medicina, e a frente é uma forma de interagir com a Frente Parlamentar da Medicina, o doutor Irã aqui, o presidente, sempre à disposição, e nessa relação a gente pretende colaborar no debate de projetos como esse que estamos discutindo aqui.
Aqui hoje. E temos aí um fórum. Os desafios enfrentados pela maior planície alagável do planeta, uma comunidade quilombola dá vida a TCU, juiz, entidades médicas e representantes mais frequentes. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O estado de São Paulo registrou em 2025 o número recorde em feminicídios desde o início da série histórica em 2018. O total de 270 casos representa um aumento de 6,7% em comparação a 2024. Aqui no Senado, ações seguem sendo promovidas no combate a essa realidade. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa situação, além de assistência social, saúde, entre outros temas. E a nossa convidada de hoje é a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo. Bem-vinda, senadora. Nossa, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui. Senadora, São Paulo apresenta diferentes realidades entre capital, cidades grandes e também os municípios menores do interior. E ao longo do seu mandato, a senhora vem investindo, destinando emendas tanto para assistência social, combate à fome, saúde pública a diversos municípios. Como fazer para que esses investimentos cheguem na ponta e ainda de forma mais rápida? Eu tenho que lhe dizer que eu sou uma senadora municipalista, né? E eu acredito muito que a política, o trabalho, a funcionalidade da cidade, tudo acontece na cidade. Então, assim, para você conseguir beneficiar o cidadão na área da saúde, da assistência social, da segurança pública, como um parlamentar, através das emendas, é algo muito, muito valoroso, assim, que você consegue tirar projetos do papel, que você consegue fazer com que uma cidade mude até o IDH dela, dependendo do investimento que for feito. Então, a gente trabalha muito com a paz, com Santas Casas, para melhorar a saúde, com as casas da mulher brasileira, para melhorar a situação da mulher, mas eu acho que onde a gente se sobressaiu, de certa forma, o nosso gabinete, não só a dedicação, mas a gente fez uma cartilha que se chama Vamos Falar sobre Orçamento, para a gente ensinar prefeitos, vereadores, presidentes de organizações sem fins lucrativos a pedirem emenda. E não só pedirem, mas para que eles tenham documentação para receber. Porque se você vai destinando para um, para outro e não tem... Chega na hora de entregar a emenda, né, de executar a emenda e não tem documentação, todo mundo perde. Então, a gente trabalhou muito para que os municípios aprendessem. Então, essa foi a forma que a gente trabalhou
para que chegasse mais rápido na ponta, que fosse estratégico, porque a gente vai observando os pedidos pontuais e a gente transforma isso em estratégia de política pública. Então a gente percebe, puxa, aquele município é a terceira vez que ele vem pedir tal coisa. Então assim, isso tem que virar... São pedidos pontuais, mas tem que virar uma política pública naquele local. Então, quando a gente conversa com o município, a gente já interage de uma forma até mais didática, né? Não só didática, mas até sugestiva, entendeu? De como ele pode trabalhar a acessibilidade, que é para todo cidadão, que ele pode fazer com calçadas, que ele pode fazer no agro, que equipamentos disponíveis existem. Então, assim, a gente ajuda a fazer o projeto, para que esse projeto seja realmente estratégico para aquela cidade e faça a mudança que a gente quer. E para você ter ideia, olha, em um ano, no último ano, a gente acabou direcionando mais de 140 milhões. E no meu mandato, assim, contando tudo nas duas casas legislativas de Brasília, eu destinei quase meio bilhão para o estado de São Paulo. Então, e hoje nós somos o gabinete que mais consegue executar emenda, por conta desse trabalho minucioso que a gente vem fazendo e por conta das cartilhas. E aí também o nosso assessor de orçamento, nossos assessores já rodaram o interior, já foram para a ABC Paulista para ensinar, né? A gente reuniu 70 municípios já, para poder ensinar prefeitos e vereadores e as organizações a pedirem emenda. Então a gente faz isso para engrossar, né, e tornar a política pública desses municípios mais robusta. Senadora, nos últimos 5 anos, São Paulo quase duplicou o número de feminicídios no estado, saltando de 136 casos em 2021 para os 270 casos que eu mencionei na abertura do programa. A senhora trabalhou aqui como relatora do Pacto Nacional de Prevenção a Feminicídios e apontou falhas graves no processo. Como fazer para proteger a mulher num estado tão complexo e grandioso como São Paulo? É tão complexo, porque São Paulo tem do melhor e muitas vezes do mais vulnerável, né? Então, por mais que São Paulo, os índices tenham subido, se a gente comparar São Paulo ao resto do Brasil, São Paulo é o estado que tem a melhor e maior rede de proteção à mulher, por causa das casas da mulher brasileira e por conta das delegacias da mulher e outros programas para a mulher. Mas São Paulo é praticamente um país, né? E a gente tem que melhorar muita coisa. E na avaliação do Pacto Nacional que eu fiz, eu fiquei bem triste, porque o que foi destinado nesse Pacto Nacional, no ano passado, por exemplo, só foi executado 4%. E se juntar o ano retrasado, não chega nem a 20%. Então, assim, não executou, não criou Casa da Mulher. E a gente está vivendo num momento em que a cada 4 horas uma mulher é assassinada. E ainda vivendo um outro momento que as indicações feitas à Suprema Corte do país são sempre homens indicados. A gente vai chegar num momento em que não vai ter mais mulher no Supremo Tribunal Federal. Isso pesa. A gente precisa de mais mulheres gestoras, a gente precisa de mais mulheres no legislativo, no judiciário, porque, infelizmente, são as mulheres que sentem na pele e são elas que acabam trabalhando mais contra a violência que vem acontecendo contra as mulheres, né? E, puxa vida, todo mundo, seja homem ou mulher, teve uma mãe, né? De algum jeito, né? Nasceu de uma mulher. Então, a gente
está num país com uma violência muito grande, com um orçamento que foi supostamente um bom orçamento, mas sem executar não adianta de nada. E como resultado de tudo isso, a gente indicou, criamos 8 projetos de lei, fizemos indicações, uma quantidade enorme, para vários ministérios, Ministério da Mulher, Ministério de Direitos Humanos, Ministério da Justiça, Ministério de Segurança Pública, tudo. Assim, fazendo indicações e ainda fazendo cobranças ao Tribunal de Contas da União. Entre esses projetos, a senhora mencionou a presença de mulheres, por exemplo, no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, e um desses projetos é da presença de mulheres também em delegacias comuns para o atendimento e acolhimento das mulheres. Muito interessante. Caso aprovado, qual a expectativa da senhora em termos de otimismo de alcançar as mulheres paulistas e brasileiras, principalmente no interior, nas periferias? Muda o mundo. Porque assim, você ter uma mulher preparada, porque não adianta ser uma mulher e pronto, tem que ser uma mulher preparada, né? E uma mulher, porque a mulher vai se sentir mais à vontade com uma delegada mulher. Nada que um homem preparado não pudesse fazer, entendeu? O que a gente precisa mesmo, a gente sempre acaba indo parar na qualificação, na capacitação dos profissionais para atender, seja de um tema ou de outro. E nesse caso é fundamental, porque o que acontece? Muitas vezes a mulher chega na delegacia e encontra um delegado que olha e fala: mas onde você está machucada? Eu não estou vendo nada machucado. Ah, você não está triste? Ah, então, sabe, assim, uns comentários que não são pertinentes, que você vê que a pessoa tem bastante desconhecimento e pouca sensibilidade com esse tema, né? E, poxa, é uma mulher que sofre uma violência sexual, um abuso, seja até uma violência moral, entendeu? Ela está precisando ser acolhida, né? Ela está precisando de alguém que tenha ou virtude e não ser julgada, né? Então eu acho que a gente conseguir colocar mulheres, espalhar mulheres preparadas, delegadas, nessas delegacias todas, não só na da mulher, é a mesma coisa se a gente fizer um paralelo com pessoa com deficiência. Tem uma delegacia da pessoa com deficiência, mas todas têm que estar preparadas. Por que no Brasil, a cada ano, pelo menos uns 20 surdos são presos por engano? Porque ele chega numa delegacia, ninguém sabe fazer a interpretação da língua brasileira de sinais. Então, por uma lei minha, quando eu era vereadora, agora tem uma central de intérpretes, né, na cidade de São Paulo. Agora não. Já faz bastante tempo que a delegacia entra em contato, a central fica 24 horas funcionando e o surdo pode, através da central, conversar com o delegado. E antes, o que fazia? Eu dava uma caneta na mão dele. Assim, a quantidade de surdos no Brasil que sabe escrever ou falar ou ler o português é mínima, porque a maioria ainda é alfabetizado só na língua brasileira de sinais. A gente acredita que com a educação bilíngue que vem tomando lugar, que essas pessoas serão formadas nas 2 línguas. Então, por que elas são presas por engano? Porque não tem ninguém treinado para receber. Isso pode acontecer com outras deficiências, inclusive com uma paralisia cerebral, que tem uma pessoa lá que tem o cognitivo totalmente preservado, mas ela tem dificuldade de se expressar e ela é tratada de forma negligente, porque a pessoa acha que ela não entende. Então, tudo isso vai do preparo de quem atende. E pensando no preparo e no acolhimento desse público, em janeiro foi sancionada uma lei na Câmara Municipal de São Paulo, da capital,
que prevê a capacitação e também a remuneração pelo poder público de cuidadores de idosos. Aqui no Senado Federal, a senhora foi além e apresentou um projeto que prevê a instituição da Política Nacional do Cuidado, que amplia não só para idosos, mas também o cuidado para pessoas com deficiência e com doenças raras. Qual a expectativa da senhora para esse projeto e como São Paulo pode se tornar referência no país nessa área? Bom, a minha expectativa é que o governo tenha a responsabilidade de formar cuidadores e que ele possa fornecer cuidadores e que a gente também tenha cuidadores que não especificamente sejam do governo, mas na nossa política nacional a gente prevê cuidadores fornecidos pelo governo para aquelas pessoas que vivem numa situação mais vulnerável, financeiramente falando, que tenha uma doença rara, uma deficiência severa, ou que seja idosa, mas a gente pensa também naquela mãe cuidadora, naquele profissional cuidador, que ele também pode ser bancado pelo governo, né? Porque quantas mães cuidadoras a gente tem? E essa mãe, ela não tem só que receber por causa disso. Ela tem que ter o direito de se aposentar como cuidadora familiar, que pode ser um profissional, pode ser uma irmã, pode ser um familiar. E uma coisa que a gente pensa muito, Sérgio, é naquela mãe que tem um filho com uma deficiência intelectual. Essa mãe, esses pais vivem numa aflição muito grande, porque hoje as pessoas com deficiência intelectual estão vivendo muito mais. A gente teve muitos avanços na saúde nessa área. E teve uma época que essas pessoas morriam antes dos pais, mas hoje não. Elas estão vivendo mais, estão com uma expectativa de vida muito mais longa. E aí vem a aflição do pai e da mãe com quem que ela vai ficar a hora que eles não tiverem mais. E esse cuidador fornecido pelo governo, ele é fundamental para resolver essa situação, porque daí já vai dar o acalento no coração dessa mãe que o filho não vai estar só, que ele vai ser acolhido no dia que ela não estiver mais aqui. E ela estando aqui é uma oportunidade para essa mãe poder trabalhar, poder fazer uma outra coisa, uma outra atividade, poder até ir ao cinema, qualquer coisa que ela consiga fazer fora de só cuidar do filho, vai ser bom para ela e vai ser bom para o filho, né? Quanto mais estruturada ela tiver, e ela não vai estar estruturada se ela ficar o dia inteiro trancada em casa só fazendo isso. Ela precisa ter atividades, né? Então, essa política nacional do cuidado, ela cuida, inclusive, muito de quem cuida, né? Então, assim, é cuidar da pessoa que está cuidando, porque isso vai mudar a qualidade de vida do cuidado. E eu posso falar, assim, com propriedade, né? Porque eu preciso de um cuidador 24 horas por dia. Então, assim, o que é estruturante na minha vida é eu estar bem com as minhas cuidadoras, é isso estar funcionando. Se isso estiver funcionando, a minha vida flui, né? Então, você imagina como é pesado para mim pensar que tem muita gente que pode não estar funcionando com a cuidadora, mas tem muita gente que não tem cuidador e não tem esse cuidado. Então, deixa de fazer uma faculdade, sabe? Deixa de trabalhar, deixa de viver. E até que ponto essa política tem relação a outro projeto que a senhora defendeu a aprovação, que é o do apoio às famílias atípicas? Inclusive, a senhora participou da redação do que define uma família atípica. Gostaria que a senhora falasse com a nossa audiência, explicasse essa definição e a relação de um e de outro projetos. Então, hoje a gente fala, né, de famílias que têm pessoas neurodivergentes, pessoas que têm alguém que está ou no espectro do autismo ou que tem alguma outra alteração. Muitas vezes acaba entrando nesse público
pessoas que têm, por exemplo, um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade muito acentuado, que acaba, às vezes, acumulando neurodivergências. Então, esse público, ele precisa de mais atenção da família. Muitas vezes a família também precisa ter horários que batem, férias que batem com as férias dos filhos, horários de trabalho mais acessíveis para poder dar atenção. E também posso falar com propriedade porque eu tenho todas as deficiências no meu gabinete. E a gente sabe o quanto o trabalho é transformador numa pessoa que vive uma neurodivergência. Então, por exemplo, o Didi, que está 18 anos comigo, ele veio morar em Brasília, agora ele está aqui. E, nossa, quando ele começou, ele tinha que ser acompanhado até o gabinete, tudo ele tinha que fazer acompanhado. Nossa, hoje ele faz tudo sozinho, ele ia sozinho, ia ao banco, começou a ir à terapia, ia sozinho também. E o Gabriel, que é uma pessoa também do meu gabinete, que fez toda a diferença, porque fui eu também que relatei a política que instituiu, o projeto que instituiu política pública para a pessoa que tem transtorno do espectro autista no Brasil. Porque antes essas pessoas não eram consideradas nem pessoas com deficiência, né? E hoje elas estão incluídas no nosso arcabouço jurídico, que antes não estavam. E isso fez uma transformação no nosso gabinete, porque quando eu terminei de relatar, eu falei, a gente tem que ter um autista aqui. E contratamos o Gabriel. E agora o Gabriel está há anos conosco e é uma outra pessoa. Ele não falava e hoje ele é um influencer, entendeu? Fazendo sucesso, ele tem 2 formações e é uma peça-chave no nosso gabinete. Ele era muito difícil, sabe? Com leitura, muito travado. Hoje ele que faz o nosso clipping e eu peço para fazer para mim em áudio, porque para mim fica mais fácil, né? Por eu não ter tanta mobilidade. Aí eu vou ouvindo e já fazendo outras coisas. E aí ele está cada vez mais solto, sabe? Então ele vem nos impressionando. E isso é porque ele teve oportunidade, né? Isso porque os pais também tiveram oportunidade, tiveram esse tempo. E aí hoje ele já não tem mais a família. Então, praticamente a família dele somos nós, né? Que a mãe dele faleceu. Enfim, e do Didi, que está aqui em Brasília também. Senadora, agora a gente tem uma pergunta que vem lá da TV Alesp, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Vou colocar aqui para a senhora. Senadora, diversas universidades do estado de São Paulo vêm desenvolvendo novas formas para garantir acessibilidade para as pessoas com deficiência, como, por exemplo, o exoesqueleto que foi desenvolvido pela USP, ou até um mecanismo de detecção de obstáculos que vem sendo desenvolvido pela Unesp em parceria com a Universidade do Espírito Santo. Eu gostaria de saber, na opinião da senhora, o que ainda falta para que este tipo de ferramenta chegue à população, não apenas paulista, mas de todo o país. Bom, obrigada, Beatriz, pela pergunta. Pergunta muito interessante, porque eu acho que faltam várias coisas. Primeiro, o Brasil tem que facilitar a importação de equipamentos, porque assim como nós estamos produzindo tecnologias assistivas que são completamente inovadoras fora do Brasil, também outros países estão fazendo a mesma coisa. Então, assim, esse intercâmbio de informação das tecnologias assistivas, ele é extremamente importante. Aí agora falando, por exemplo, de Mercosul, para a gente conseguir baratear as tecnologias assistivas, seria muito importante a gente fazer isso com todo o bloco Mercosul.
E agora, talvez, junto com a Europa, a gente consiga mais ainda, sabe, fazer essa transferência de know-how entre os países. E eu acho que cada vez mais eu vejo o Brasil estimulando os universitários a criarem soluções. E tem saído soluções incríveis das universidades brasileiras. Então, eu acho que o Brasil tem que investir cada vez mais na produção, na criação e na industrialização das tecnologias assistivas, porque todo mundo pode vir um dia precisar. E a gente está falando de um país que está se tornando um país mais idoso. E quando a gente vai ficando mais idoso, a gente vai precisando de todos aqueles recursos de uma pessoa com deficiência precisa. Então, por exemplo, a gente vai ouvir menos, vai enxergar menos, vai ter mobilidade reduzida, vai raciocinar de forma mais lenta. Então, todas essas tecnologias que hoje conseguem tirar uma pessoa totalmente da invisibilidade, né, ela vai servir para melhorar a qualidade de vida de toda uma população. Então, eu acho que o incentivo acadêmico é importantíssimo, a abertura e o conhecimento dessas tecnologias. Porque a gente está falando desde um exoesqueleto até um capacete que tenha condições de mensurar irrigação cerebral, até uma perna mecânica, até um implante de um eletrodo, né, epidural, que é uma outra linha também que tem sido bastante trabalhada pelo mundo, que são os implantes para pessoas paralisadas voltarem a caminhar. Enfim, é uma coisa importante que ela tocou no assunto, que eu acho que a gente tem um mundo para crescer. Outro lugar que precisa de muita tecnologia assistiva é no nosso mundo agrário, no mundo agro, no campo. A gente pode tirar muita gente de dentro de casa com tecnologias para um cadeirante conseguir colher em cima, para um cego conseguir trabalhar, para um amputado, para um senhor conseguir trabalhar. As tecnologias facilitam, tratores acessíveis, tudo isso também no mundo agro. Muito obrigado, senadora Mara Gabrilli, pela participação aqui no Assunto de Estado. Muito obrigada, eu que agradeço. Fazia muito tempo que eu queria fazer essa entrevista. E obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até a próxima! Um programa plural, feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Combate à violência, acesso à educação e orçamento. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. A TV Senado foi a primeira emissora legislativa nacional. A TV Senado foi lá, sem nenhuma discriminação. A TV Senado confere transparência, legitimidade. A TV Senado também valoriza a cultura, a memória. Vida longa, TV Senado! A TV Senado está fazendo 30 anos com os olhos no futuro, na TV 3.0. A partir de junho, o Brasil inaugura o novo padrão de televisão. A rede pública e a rede legislativa iniciam suas transmissões experimentais da TV 3.0 simultaneamente com toda a TV aberta brasileira. A TV Senado é, ao mesmo tempo, janela para a democracia e espelho para o país se ver e pensar. 30 anos da TV Senado.
Democracia todo dia, em todas as telas, ao vivo e 3.0. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi criada por uma lei federal há 26 anos. Em 2022, o Maio Laranja surgiu como campanha nacional de conscientização para colocar o tema em pauta em todo o país e reforçar o combate. A cada hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% têm entre 1 a 5 anos de idade. Todos os anos, 500 mil meninos e meninas são explorados sexualmente em território brasileiro e muitos casos nem chegam ao conhecimento das autoridades. O Maio Laranja é o tema deste Cidadania. Meu convidado é Éder Charneski, delegado-chefe adjunto da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente do Distrito Federal. Delegado, muito obrigado por participar aqui do Cidadania, por vir aos estúdios da TV Senado falar de um tema tão importante. E antes mesmo da gente falar da campanha Maio Laranja, eu quero já deixar claro que tem uma diferença e é importante a gente falar, tem muita gente que confunde. Qual é a diferença de abuso sexual infantil e exploração sexual infantil? Bom, obrigado, Hermes, pela oportunidade de estar aqui hoje falando, né, desse tema que é tão importante, tão caro, né, para a gente, né, é um fenômeno que existe, né, e é importante as pessoas, né, serem informadas, né, para saberem até como agir, né, diante de uma situação. Eu acho que a diferença básica aí entre abuso e exploração sexual é que o abuso é qualquer forma, né, qualquer ato sexual ali que, né, possa caracterizar crime, né, praticado aí contra uma criança ou adolescente, enquanto a exploração é aquela exploração comercial, né, em que a criança é levada ali à prostituição, né, geralmente em troca de dinheiro ou mesmo presentes, qualquer troca, né, que tiver ali, né, então acaba caracterizando aí a exploração, né. E geralmente com uma pessoa adulta envolvida, né, meio que intermediando, é o mais comum, não é? Geralmente é uma pessoa adulta, muitas vezes, né, algum familiar até, né, pessoas às vezes em situação de extrema pobreza, né, é levado ali, lógico que nada justifica, né, e aquele adulto acaba utilizando a criança ali, né, como um objeto mesmo, né, de obter rendimento, né, às vezes a criança nem recebe ali aqueles benefícios, é o adulto ali, o explorador que vai, né, arrecadar ali, vamos dizer assim, né, em troca da dignidade sexual, né, dessas crianças e adolescentes. A gente, no início do programa, apresentou números, né, que, para mim, são assustadores. Eu já acho muito elevados os números que a gente falou aqui. Cerca de 500 mil crianças e adolescentes são exploradas por ano sexualmente. A cada hora, cerca de 3 estão sofrendo algum tipo de violência sexual. E, ao mesmo tempo, apesar desses números parecerem elevados, existe indício de subnotificação, assim, parece que isso não chega às autoridades. É essa a realidade mesmo? Não, então, eu já vi, né, publicações aí, alguém falando de estatísticas, que apenas 7,5% dos casos chegam ao conhecimento, né, das autoridades. Ou seja, a gente tem todo um universo, né, de casos que ficam escondidos, né, não chega ao conhecimento, né? São crianças que, às vezes, sofrem abuso a vida inteira, né? Então, é alarmante mesmo, então é importante a informação, né? A campanha, né, o Maio de Laranja, nada mais é do que uma mobilização, uma campanha nacional, né, para que as pessoas tomem conhecimento desses números, dessa realidade, que ela existe, né, mas que é possível a gente, né, através da informação, né,
combater, né? Para, tipo assim, quanto menos crianças, né, forem vítimas de exploração, né, a gente vai ganhando com isso. O senhor me deu alguns ganchos aqui, delegado, e eu vou o primeiro. Esse tema é tabu, é isso? É por isso, gente, quando a gente fala que 7,5% que chega à delegacia, que vai pedir ajuda ou vai para um conselho tutelar, isso é muito pouco. É tipo, a cada 10 casos, 9 ficam em silêncio. É só para a gente ter uma ideia, para quem está em casa. E aí, eu te pergunto, a percepção é essa? É tabu? As famílias têm vergonha, as vítimas têm medo? Seria isso, na sua experiência? Eu acho que são vários fatores, né? Por exemplo, uma criança, né, desde pequena, às vezes ela começa a ser abusada, ela nem tem consciência, né, de que está sendo vítima de abuso sexual. Né? A gente percebe no dia a dia que, às vezes, a criança, ou vamos falar assim, uma adolescente, ela, né, está assistindo, às vezes, ali por volta dos 10, 11, 12 anos de idade, ela assiste uma palestra na escola, aí ela toma consciência naquele momento que ela foi abusada, já está sendo abusada há 5, 10 anos, né? Só que ela nem tinha essa percepção, né? E muitas vezes, né, por ser um tabu, né, muitas vezes acontece geralmente no âmbito familiar, né? E às vezes os familiares acabam, às vezes, protegendo, né? Protegendo o abusador, ou porque não acredita, né? Às vezes a criança não tem aquele acolhimento, às vezes ela tem consciência, ela acaba falando, revelando, né, para algum familiar, esse familiar ou não acredita, né, ou desacredita, ou não protege essa criança, não acolhe essa criança, né, e busca responsabilizá-la ao agressor, ou então ela pode até acolher, mas ali no âmbito familiar eles preferem esconder, né, porque isso, né, é um tabu, porque, tipo assim, se é acusado de um estupro, né, então a família tem vergonha, né, de revelar que aquele familiar lá, às vezes até tão querido, né, é um abusador, né, ou cometeu um ato ali de extrema crueldade, né, com uma criança. Delegado, nesse sentido, uma campanha como Maio Laranja, ela é importante para quebrar o tabu e até para ajudar as famílias a agirem de maneira correta. Sim, com certeza, né, então até as crianças, né, hoje em dia acabam sendo informadas, né. Esse tema acaba sendo tratado, né, de uma forma cada vez mais precoce, porque há essa preocupação, né? Então, essas crianças também, elas acabam, né? Às vezes os pais tomam a iniciativa ali, a partir de certa idade, de orientar a criança, falar, olha, aprender a dizer não, né? Se toque, não tocar em determinadas partes do corpo, né? Não pode, né? Só, às vezes, os pais, né? Ou algum familiar ali, que tem autorização para trocar ali na hora da higiene, né? Então, hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão sendo informadas e tomam consciência de que é importante, né? E ficam mais atentas também, né? Porque, como isso geralmente acontece, assim, né? Eu já vi estatísticas aí de que 95% dos abusadores são conhecidos da criança. São pessoas, né, que estão na intimidade da criança, né? Estão na intimidade, né, ali, são pessoas de confiança ou da família, alguém muito próximo, e que 65% seriam, né, familiares mesmo, ali, né, da família ampliada ali, né, que seriam os abusadores, né? Então, você tem todas essas questões e para você tirar, né, você revelar esse crime, assim, ele vir a público, é mais difícil, porque ele acontece na intimidade, né? Na intimidade da vida familiar. E essa complexidade, como é quando chega na delegacia, quais são os mais comuns e como é que chegam essas vítimas e seus familiares, normalmente? Normalmente chega através de uma que a gente chama de testemunho de revelação, né? A criança ou o adolescente, ela acaba revelando, né, para alguém, ou pode ser o pai ou a mãe, uma tia, né? Muitas vezes alguém lá na escola, uma professora que é querida, que a criança sente confiança, ela vai e acaba revelando, contando. E essa pessoa, né, aciona o conselho tutelar ou, né, procura direto a delegacia para noticiar, né? E a partir dali, aí são tomadas as providências, né? Muitas vezes o agressor ali, né, às vezes é até um pai, um padrasto, né, ou alguém ali do âmbito familiar. Então, se a criança não estiver protegida ali naquele meio, né, às vezes o conselho tutelar providencia ali, né, algum outro familiar que tem condições de acolher essa criança, ou então até, né, às vezes
colocar numa instituição, né? É importante que ela saia daquele ambiente de violência e passe a ser protegida, né? Então, cada caso ali que vai ditar as providências que a gente vai tomar. Aí, uma vez que a gente chega na delegacia, a gente formaliza ali a denúncia, né? Tem aquele depoimento especial, né, da criança, que a gente faz só a partir dos 3 anos de idade, né? Até porque a criança, às vezes, antes dessa idade, às vezes a criança tem dificuldade de expressar, né, o que aconteceu, né? Por isso é até difícil, né? Antes da criança, como ela não tem desenvolvimento ali cognitivo para expressar, nem eu falei, às vezes ela nem tem consciência, né, que está sendo, então às vezes acaba um terceiro que observa ali um sinal, né, de abuso e leva, né, até o conhecimento das autoridades. Às vezes chega ali, às vezes a pessoa só vai revelar ali, às vezes já na vida adulta, né, ou na adolescência, né, então ela vai revelar ali às vezes 10 anos de abuso, 15 anos. E às vezes um familiar revela ali, um adolescente, aí a gente vai descobrir depois que o abusador já tinha abusado de outros, né, familiares ali, que já são adultos, às vezes já tem 30, 40 anos de idade, né, e isso vem à tona só agora, né? É um ciclo que se repete, é um né? ciclo que se repete, ou seja... Então, o momento da revelação ali não é necessariamente ali no mesmo contexto, né, em que ocorreram, né, os fatos. É por isso que é importante quebrar esse silêncio, né? A informação, né, então, você pode ter volta e meia, às vezes, assim, principalmente assédio, né, a gente vê hoje em dia, às vezes, né, alguém está ali e se sente, né, não se sente empoderado ou em condições de denunciar alguém, porque às vezes aquela pessoa né, tem uma certa autoridade, um status social, né, e ela teme ser desacreditada e muitas vezes é. Então, às vezes, quando uma pessoa denuncia, várias outras, né, que às vezes foram vítimas, acabam criando coragem e acabam sendo revelados, né, várias vítimas, né. Delegado, é uma condição muito específica, muito especial e muito complexa, como você mesmo está falando para a gente aqui. Como é que os profissionais de uma delegacia, como a DPCA, aqui em Brasília, a gente pode falar da sua realidade mesmo, eles têm que ser preparados de uma maneira diferenciada, eu acho que até uma equipe até maior do que das demais delegacias, não? Não, a diferença da DPCA é que a gente trabalha mais com, né, uma especializada que trabalha com criança, adolescente e vítima, né? Então, a gente trabalha só com esse público. Então, como trabalha só com isso, o pessoal acaba, né, desenvolvendo ali uma expertise maior, né, de como tratar, né? Mas, geralmente, a gente, né, a denúncia vem ali através, né, como eu falei, da testemunha de revelação, ou então lá o órgão onde ela revelou, na escola, conselho tutelar, né, ou em qualquer outro local, né, encaminha essa denúncia para a gente apurar. Aí a gente vai ouvir, né, reunir ali os elementos, às vezes encaminha para o ML, se tiver algum vestígio ali, né, biológico ali, algum sinal ali da agressão, né, de abuso, muitas vezes não deixa, né, não deixa vestígio, ou então, né, o fato é revelado ali anos depois, né, do ocorrido, né, mas por isso que a palavra da vítima é muito importante, né, nesse tipo de crime, e principalmente criança, né, criança e adolescente, principalmente criança, quanto mais novinha, é difícil ela mentir, né, então ela acaba revelando, né, ou seja, expressando verbalmente, ou então ela repete, né, a criança quanto mais novinha, quando ela é vítima de abuso sexual, ela acaba repetindo aquela conduta que ela é vítima com outras crianças, né? E aí é o que chama a atenção, às vezes, do adulto, né? Ou seja, no âmbito da família, ou às vezes até na escola, né? Que acontece às vezes. Então, existem, né, determinadas formas que esses fatos chegam ao nosso conhecimento, né? Você falou aí, rapidamente, do trabalho do Conselho Tutelar das escolas. São parceiros muito importantes. Não, com certeza são. Os órgãos de saúde também, né? Às vezes também num exame, ali, numa consulta de rotina, né? Às vezes o profissional de saúde identifica ali um sinal de abuso também. Também, ou notifica a gente, aciona a polícia, né? O Conselho Tutelar, né? O Ministério Público, né? Que, tipo assim, existe toda uma rede de proteção, né? Que cada órgão tem ali dentro, né, uma unidade ali especializada, né, em atender essas vítimas. Aí lá a gente, por exemplo, existe o depoimento especial, existe um protocolo ali para tomar esse depoimento da criança,
né? Então, depois que a gente reunir ali os elementos que a gente tem, né, daquele crime, aí a gente parte ali para ouvir a criança ou o adolescente, né? Como é que as crianças chegam e os adolescentes, assim, na hora desse depoimento? Geralmente, assim, né, a gente tenta criar assim, um ambiente lúdico ali, né? Principalmente para as crianças, para se sentir à vontade, né? Ali o profissional ali já foi capacitado ali, né, para tomar esse depoimento, seguir o protocolo. E aí ele já faz essa ambientação com a criança, né, para deixar a criança à vontade, né? E depois ela vai, né, ela vai aferir ali a capacidade cognitiva da criança, de recuperar a memória, né? Então, quanto mais, né, quanto maior a idade da criança, é mais fácil, né, de ela expressar, né? Quanto mais novinha, é mais difícil, né, de você ter se aprofundar ali, né? Que às vezes a criança ali se distrai, coisa e tal. Mas existe ali, né, uma metodologia ali, um protocolo, né, que os profissionais seguem ali, e na maioria das vezes a gente tem sucesso, né? Mesmo quando às vezes, quando é uma falsa denúncia, né? Às vezes acontece de a criança, né, tipo assim, é orientada ali a realizar aquela denúncia, contar uma história que não é verdadeira, e muitas vezes ali é identificado ali na hora do depoimento, né? Que a criança, às vezes, seja usando expressões que não faz parte do repertório, né, cognitivo dela. Então, existe um mecanismo ali que os profissionais ali já identificam, né, que quando ela foi orientada, né? Delegado, você tinha falado também da questão desse pacto de silêncio que algumas famílias elas preferem proteger o abusador e não a vítima. Vamos reforçar a importância de fazer o movimento inverso, não é isso? Proteger a vítima, porque às vezes a família pensa a nossa reputação, o que vão falar da gente, fulano é tão gente boa, né? Ou fulana, porque a gente sabe a maioria dos casos eles são cometidos por homens, mas também pode ter a figura da mulher que abusa, claro. É preciso quebrar esse pacto de silêncio, né? Uma campanha como o Maio Laranja, ela fortalece esse movimento. Não, com certeza, né? Por exemplo, às vezes se essa criança não for acolhida por quem devia protegê-la, né? Às vezes ela acaba sendo silenciada, né? Mas muitas das vezes, né, a importância de todo mundo, né, conhecer essa realidade e ter as informações, buscar ajuda, porque às vezes, mesmo ela não recebendo, né, ajuda ali, proteção no ambiente familiar, ela acaba revelando, né, para um amiguinho, uma amiguinha, né, da escola ali, alguém que ela tem confiança. Então, aí, né, muitas vezes é na escola ali, no convívio social da criança, ela acaba revelando para alguém também, né? Mas é importante até porque né, a pessoa ali, o tutor, os pais, ou um avô, quem, né, tem a guarda ali da criança, ela tem o dever de proteção, né? Então, se ela se omitir, né, muitas das vezes, assim, tem a questão, inclusive é crime, né? Ela é obrigada a notificar as autoridades. E se os abusos estão ocorrendo e ela, né, não denuncia e aqueles abusos continuam, inclusive ela vai responder também pelo abuso, né? Porque ela tem o dever de cuidado. Então, se ela sabe que está acontecendo abuso ali, às vezes um familiar está abusando uma criança adolescente, né, que ela tem o dever, né, de proteção, e se ela não protege, ela vai responder pelo estupro de vulnerável, né, muitas vezes. Então, todo mundo é responsável, né? Então, todo mundo que tem conhecimento tem obrigação de notificar as autoridades. Os pais têm que prestar atenção em que comportamento? Vou deixar a pergunta mais clara. A gente está falando de uma situação que a gente deseja que acabe completamente. Ainda estamos longe disso e é por isso que existe uma campanha como o Maio Laranja. Pai e mãe devem prestar atenção em que tipo de comportamento. Eu estou falando de crianças pequenas, né? Porque adolescente, ele vem, em algum momento ele vai falar, vai desabafar, vai explodir. Mas tem alguma marca, alguma característica que é muito comum em criança que está sofrendo abuso sexual infantil e que os pais podem perceber, mesmo que ela não esteja contando? A mudança que, né, o pessoal costuma falar em mudança de comportamento brusca, né? Não necessariamente brusca, mas há uma mudança de comportamento, né? Aquela criança acaba se retraindo, né? Às vezes não quer estar na presença, às vezes o abuso aconteceu lá na casa de um familiar, a criança oferece resistência para ir lá, né? Tipo assim, começa a não se interessar mais, por exemplo, nas questões da escola,
né? Então, há essa mudança, né? Porque, tipo assim, a criança entra em sofrimento, né? Então, ela acaba manifestando isso através do comportamento, né? Então, tem que tomar cuidado, né? Tipo assim, esse comportamento, claro, geralmente sem motivo, né? Não aconteceu nada ali no ambiente, na vida dela que justifique, né? Aquele comportamento mais retraído, né? Às vezes a criança fica até agressiva, né? Deprimida, triste, né? Mas, tipo assim, são várias formas, né? Tipo assim, o importante é observar que teve uma mudança na criança sem justificativa, né? Então, aí já serve de alerta para os pais ficar atentos, né? E aí não dá para forçar, né? Muitas das vezes você vai perguntar, né? É importante criar um ambiente ali, condições de, né, conversar com a criança às vezes precisa estar à vontade, né? Para revelar, se sentir segura, né? Muitas vezes a criança não revela, né? Às vezes procura, né, um psicólogo ali para ver, às vezes, o que está acontecendo, às vezes ali ele acaba revelando, né? Então, é importante ficar atento, né? Às vezes o abusador, às vezes ele é uma pessoa ali carismática, né? Aquela pessoa que se aproxima muito, fica tocando, né? Não necessariamente um abusador, mas tipo assim, uma serve de alerta para ficar mais assim atento, né? Porque tipo assim, o abusador ele cativa a criança, ele conquista a confiança, seja com uma balinha, chocolate, alguma coisa, dá presente. É uma figura carismática, que sabe envolver a criança, sabe envolver, Normalmente aqueles, né, geralmente é um abusador, ele vai praticando ali aquilo em série, né, às vezes com mais de uma criança, né. Delegado, vamos falar de uma novidade que também vai mudar, vai melhorar até a maneira como se combate o abuso sexual, a exploração sexual infantil, mas agora a gente está falando de redes sociais, está falando de Big Tech, está falando de tecnologia, que é o ECA Digital. Ele entrou em vigor em março. O que é que ele traz de mais positivo, na sua visão? Olha, eu acho que ele, né, traz mais responsabilidade às plataformas, no sentido do controle parental, né? Que às vezes as crianças ficavam livres ali, né? Tem aquele controle do adulto ter, né, acesso à criança, né, no meio digital, né? Que é onde geralmente a criança ali acaba sendo aliciada ali no meio. Né? Então, ele traz essas questões, não ter um controle, né, da identidade, para o adulto não ter contato com a criança ali na rede social, né? Os pais terem esse controle parental, né, que eles ficam sabendo as atividades, né, da criança no meio digital. Então, tudo isso vem para melhorar, né? Já existe, né, as plataformas, já em casos, por exemplo, de pornografia infantil, né, quando identificadas, né, as plataformas já notificavam, né, tem o NICMEC, né, que a gente chama, que é dos Estados Unidos, eles, né, encaminham as informações de pornografia infantil, encaminham para a Polícia Federal aqui, né. E as polícias estaduais, elas têm acesso, né, a essa plataforma também, né. Então, quando aparece ali, às vezes, um caso, né, que esse adulto, né, entrou em contato com alguma criança, geralmente ele né, cria um perfil falso de uma criança também, um adolescente, aí ele estabelece aquela confiança com a criança, aí depois vem aquela fase de dessensibilização, né? Começa a compartilhar pornografia com essa criança adolescente para dessensibilizar, aí até que chega uma hora, para conquistar a confiança, ele às vezes acaba pedindo, né, uma imagem ali pornográfica, e aí uma vez que a criança manda uma imagem, aí depois, quando ela resolve ver que aquilo vai crescendo, quando ela resolve dizer não, aí ela passa a ser ameaçada, né? Aí o abusador começa a ameaçar, divulgar para a família. Aí a criança também vai ficando refém e aí também acontece a mudança de comportamento, né? Às vezes essa criança começa a se automutilar, fica deprimida, fica nervosa, né? Então, com o ECA Digital, esse controle, né, das atividades da criança e do adolescente na internet, né, tende a melhorar esse controle e, consequentemente, diminuir os casos, né, né, que o ECA já tem ali os crimes definidos, né, então, no Estatuto da Criança e Adolescente, mas o ECA Digital vem trazer, né, uma maior regulamentação, né, por parte das plataformas, né, no sentido de elas colaborarem mais, né, e estabelecer uns controles de segurança, né. Reforçar o combate e responsabilizar quem tem que ser responsabilizado, né. Antes da gente encerrar,
Pensando, a gente falou muito de criança, pensando num adolescente ou numa adolescente que está passando por esse tipo de situação de abuso sexual, exploração sexual, que está assistindo esse programa agora, não está com coragem de contar, às vezes porque é o próprio pai que está fazendo, por exemplo. O que é que você diz? O que é que ele deve fazer? Procure ajuda, né? Procure, né, uma pessoa de confiança ali que possa lhe ajudar. Ou então liga, né, tem o Disque 100, né, o Disque 180 ali, que é mais voltado para as mulheres. As polícias civis tem 197, Polícia Militar 190, né? Ela pode ligar, né, às vezes tem até alguns canais ali, telefones, pode fazer às vezes via e-mail essa denúncia. Né? E uma vez que ela faz essa denúncia, né, vai chegar, né, ao órgão policial ali, geralmente é a gente lá, a DPCA ou uma outra delegacia, e essa denúncia será apurada, né? O importante é não ficar em silêncio. Não ficar em silêncio, porque o sofrimento ali, o abusador, ele não cessa, né? Assim, enquanto ele não sentir ali uma reação da criança, a possibilidade de ser responsabilizado, ele continua. Né? Isso é com qualquer, né? A violência doméstica, de um modo geral, ela tende a crescer. Então, enquanto ali a vítima não procura ajuda, não reage, né? Os abusos, as violências vão aumentando. Delegado Éder Charneski, muito obrigado pela entrevista. A gente que agradece. Espero daqui a um tempo você voltar aqui para o Cidadania para a gente falar desses números bem reduzidos, viu? Com certeza, a esperança, né, que a gente tem. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. Nós não podemos negar que com a chegada da mídia digital, a nossa juventude, as nossas crianças está perdendo o hábito da leitura. A gente está vivendo num mundo mais digital. Será que por conta disso a gente lê menos? É preciso uma educação para leitura impressa e é preciso uma educação para leitura digital. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Havendo o número regimental da carga aberta, a 27ª reunião Comissão de Educação e Cultura da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nessa data, 10 de junho de 2026. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater a efetivação do direito à educação nos países lusófonos, em atenção ao requerimento número 19/2026, de autoria dos senadores Flávio Arnes e Tereza Leitão. Comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania, na internet, no endereço senado.leg.br/e-Cidadania, ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Cada expositor terá 10 minutos para fazer uso da palavra. Informo também que, em razão do número de convidados e do espaço limitado na bancada, as exposições
As exposições serão divididas em 2 blocos sucessivos. Primeira mesa. Convido para tomar lugar à mesa os seguintes convidados. Senhor Edson Luiz da Rosa Júnior, chefe da Divisão de Cooperação Educacional do Ministério das Relações Exteriores. Tudo bem. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. O senhor Felipe me informaram que ainda não se encontra, mas está a caminho. Convidamos a senhora Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Senhor Santos Bunga, oficial de comunicação da Associação de Atores Sociais Chaves do Saber, Angola. Como é de praxe, em todas as audiências, o presidente no exercício faz a fala inicial e eu a faço nesse momento. Primeiro, cumprimento a presidenta dessa comissão, que está fazendo um excelente trabalho no exercício da presidência como senadora, até porque é uma excelente senadora. Senadora Tereza Leitão. Na mesma linha, cumprimento o meu querido amigo, que por motivo de força maior, não pôde estar aqui hoje presente, mas pediu que eu o representasse. Eu disse para você, Flávio, eu mudo minhas agendas, mas vou lá. Estou aqui, 9 horas eu estarei lá. Então, Flávio, que deve estar ouvindo, talvez à distância, ouvindo, fica aqui o meu querido abraço. Vamos lá. Audiência pública na Comissão de Educação e Cultura, destinada a debater a efetivação do direito à educação nos países lusófonos. Essa audiência foi convocada em atenção ao requerimento número 18/2026 da Comissão de Educação e Cultura e tem como objetivo debater o direito à educação nos países de língua portuguesa. É um tema de alta relevância, que merece aprofundamento, especialmente na ilustre presença de representantes dos países que integram a rede lusófona pelo direito à educação. A RELUZ é uma coalizão internacional que reúne entidades dos países de língua portuguesa que atuam pela universalização de uma educação pública, gratuita, inclusiva, equitativa, laica e de qualidade. Nossa língua é utilizada por mais de 260 milhões de pessoas diariamente, mais de 200 milhões no Brasil, 10 milhões em Portugal, 50 milhões na África e na Ásia. É a 5ª língua mais falada no mundo. Esse número não inclui a diáspora portuguesa, estimada em aproximadamente 10 milhões de pessoas em 34 países. E milhões que em todo o mundo utilizam o português como a sua segunda língua. O português é um idioma globalizado, presente em 4 continentes, sendo uma das línguas oficiais de 21 organismos internacionais, com especial destaque para a Organização dos Estados Americanos, a União Europeia, a União Africana e o Mercosul. Apesar dessa importância, os países membros da RELUZ enfrentam desafios estruturais e políticos semelhantes, que dificultam a garantia do direito à educação. Refiro-me especialmente às desigualdades sociais e econômicas que limitam o acesso e a permanência de nossas crianças na escola. Grupos vulneráveis, de zonas rurais, de populações pobres e de minorias são os mais afetados. Enfrentamos também a falta de recursos para a educação. É um problema central, todos sabemos que afeta a infraestrutura. Os materiais didáticos, a tecnologia educacional e o salário dos professores. Em vários países, as dificuldades na formulação, na continuidade e na implementação de políticas educacionais eficazes.
Sabemos que problemas de governança e de planejamento comprometem o desempenho desses sistemas educacionais. Ainda existem crianças e jovens fora da escola e taxas de evasão muito alta. Para isso contribuem fatores como o trabalho infantil, a distância das escolas e a falta de infraestrutura. Os países da rede estão em continentes diferentes, África, América, Europa e Ásia, com realidades políticas, econômicas e culturais muito distintas. Mesmo assim, precisamos nos unir, precisamos coordenar estratégias para o alcance do objetivo maior, colocar todas as crianças nas escolas e dar a elas uma educação de qualidade. Agradeço a presença dos representantes dos países da RELUZ. Tenho certeza que hoje poderemos compartilhar experiência, perspectivas e fortalecer ainda mais os laços históricos e culturais que nos unem. Agradeço aqui a construção desse meu pronunciamento, que eu gostei, a minha equipe e também do Flávio Arnes, que ambos construíram junto esse pronunciamento. Eu leio, mas como é que eu digo? Eu aumento, mas não invento. Que eu aumento um pouco o que está aqui, mas não invento, né? Tudo procuro ficar na realidade. Mas vamos lá, para ganhar tempo. Se deixar, o pai fala todo o tempo e ninguém fala aqui, pessoal. Prometo que vou me controlar. Bom, começamos exposições iniciais. Primeira mesa com a palavra o senhor Edson Luiz da Rosa Júnior, chefe da Divisão da Cooperação Educacional do Ministério das Relações Exteriores. Muito obrigado, excelentíssimo senador Paulo Paim. Senhor, né, de Cachoeira do Sul, parceiros, mas posso dizer também... É grande, mas é da minha cidade que eu nasci, Cachoeira do Sul. É mesmo? Sim. Que maravilha. Ali no Hospital Pompeia. Que maravilha. Vai lá, senão nós não temos tempo dos outros. É verdade. Prazer estar em contato com todos os cidadãos que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Senado, pela rádio, e com os senhores e as senhoras da RELUZ, para tratar de um tema tão importante, o acesso à educação, o direito à educação nos países lusófonos. Como representante do Ministério das Relações Exteriores, chefe da Divisão de Cooperação Educacional, eu já gostaria de imediato de ressaltar a importância da cooperação educacional como um vetor da política externa junto aos países lusófonos. Vetor é aquilo que dá sentido, aquilo que dá direção, como todos sabemos, e a nossa diplomacia cultural e educacional tem como grande elemento de coesão entre nossos países de língua portuguesa, justamente a língua, esse bem que pertence a todos nós. Pois bem, a diplomacia cultural e educacional, que promove a educação, a língua portuguesa, a cultura brasileira no mundo, ela, no Ministério das Relações Exteriores, tem no Instituto Guimarães Rosa o seu braço dedicado à cultura e educação. Além da minha divisão, que cuida da cooperação educacional, nós temos aquela divisão que cuida das ações de promoção da cultura brasileira em sentido geral, da divisão de assuntos multilaterais culturais, que trata de muitos assuntos importantes para nós, Brasil, mas também para os demais países de língua portuguesa, como a repatriação de objetos culturais que foram espoliados por outros países em outros momentos da história, e a divisão de língua portuguesa. Temos uma divisão especificamente para cuidar desse patrimônio comum pluricêntrico que é a nossa língua. Notem que a cooperação educacional é um ponto de interseção entre duas políticas públicas, a política em educação e aquela política que, por vezes, o cidadão não percebe como uma política pública, que é a política externa. Mas, evidentemente, que a política externa é direcionada para o bem do cidadão. E isso está na Constituição Federal. A cooperação educacional pode ser considerada como dentro dos princípios das relações internacionais do Brasil, se nós considerarmos ali no artigo 4º, inciso 2, a prevalência dos direitos humanos. Ora, direito à educação é um direito humano por excelência. E no inciso 9, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Pois bem, o Brasil coopera em educação porque é um dever que o Constituinte, portanto, que o cidadão brasileiro, por meio do Constituinte, assim estabeleceu. Para nós, é muito importante que nós recebamos estudantes internacionais, estudantes de países de língua portuguesa, para alcançar o primeiro objetivo que eu mostro nesta tela, a internacionalização
em casa. E com isso eu já respondo a parte da consulta que foi feita pelo Leandro, de Goiás, que mandou a pergunta pelo E-Cidadania, sobre quais são as iniciativas com os países lusófonos que podem oferecer o desenvolvimento da educação brasileira. Pois bem, aquelas iniciativas pelas quais recebemos estudantes internacionais enriquecem o nosso ambiente acadêmico, enriquecem a realidade do estudante brasileiro. Então, uma grande iniciativa sobre a qual falarei na sequência, o Programa de Estudantes Convênio, deve ser destacado. Nós queremos interiorizar a internacionalização. Não basta que um estudante cabo-verdiano, moçambicano, angolano venha para São Paulo, Porto Alegre ou Brasília. Ele deve ir para Dourados, deve ir para Mossoró, deve ir para cidades do interior, para enriquecer o ambiente acadêmico do Brasil como um todo. Nós devemos promover a mobilidade estudantil, sempre tendo em mente a importância de fomentar o fluxo das pessoas, a circulação das pessoas, sempre ciosos em evitar a fuga de cérebros. E nesse contexto eu quero destacar o Programa de Estudantes Convênio. Possivelmente a política pública brasileira mais longeva. Essa política pública existe desde 1965 e graças a ela nós recebemos estudantes internacionais nas nossas universidades. Com isso nós democratizamos o acesso à educação também aos estudantes dos países lusófonos. Nessa foto, todos são estudantes reais, de universidades brasileiras e estudantes internacionais. Os objetivos, portanto, estão naquela área de interseção entre duas políticas públicas, a educacional e a política externa. Intensificamos os laços com as nações amigas, formamos recursos humanos para os países participantes do PEC-G. Contribuímos para internacionalizar o nosso ensino e expandimos o horizonte cultural dos brasileiros. Notem que o Programa de Estudantes Convênio abarca a graduação, o PEC-G, a pós-graduação, o PEC-PG, mas também a formação em língua portuguesa, o PEC-PLE, para aqueles estudantes que não são de países lusófonos. E aqui eu quero chegar com muito gosto a esse primeiro gráfico. Notem que em 26 anos, de 2000 a 2026, 51% dos estudantes internacionais do Programa de Estudantes Convênio vêm de países africanos de língua oficial portuguesa. De quase 16 mil estudantes, 51% vêm dos PALOPs e outros 27% vêm dos demais países africanos. Notem aqui também a importância da cooperação educacional com os países de língua portuguesa, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Angola, nas 3 primeiras colocações, mas nesse gráfico também há São Tomé e Príncipe, também há Moçambique. Na seleção do ano passado, em específico, das quase 8.600 vagas universitárias destinadas a estudantes internacionais em todos os 27 estados e no Distrito Federal, aqui do Brasil, nós acolhemos estudantes internacionais. Há 104 universidades, instituições de ensino superior brasileiras, oferecendo 340 cursos para a formação de quadros de outros países. E olha que interessante, sinal de que a interiorização da internacionalização vem sendo efetiva. A universidade que mais vagas ofereceu no ano passado foi a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Na sequência, a Universidade Federal de Campina Grande e assim por diante. Os cursos que têm mais demanda pelos estudantes internacionais, naturalmente, medicina. Na sequência, administração, relações internacionais, enfermagem e assim por diante. A importância das ciências da saúde para os países lusófonos é enorme. E com isso eu quero destacar também um programa da Agência Brasileira de Cooperação que vem sendo desenvolvido nesse momento com Angola, na formação de profissionais de saúde. Mais de 100 profissionais, desde 2023, quando o presidente Lula fez uma visita de Estado a Luanda, quando se estabeleceu esse programa, mais de 100 profissionais já voltaram a Angola formados, com pós-graduação na área de saúde, e 800 angolanos, senador e demais colegas, estão nesse momento estudando no Brasil na área de saúde, em um programa que envolve universidades, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e a Agência Brasileira de Cooperação. As candidaturas para o nosso programa também vêm crescendo exponencialmente. E a África lusófona, só no ano passado, respondeu por 46% das nossas candidaturas.
Eu quero saudar também a presença do meu amigo, colega, assessor internacional do Ministério da Educação, Felipe Heimburger, que na sequência imagino que vai falar do Fórum de Reitores Brasil-África, também deve abordar uma iniciativa linda que existe, que é a Universidade Internacional para a Integração Luso-Afro-Brasileira, a Unilab. Então vou aproveitar o meu tempo também para comentar nesse mapa do nosso programa que nós já temos 55 países que enviaram no ano passado estudantes para fazer graduação no Brasil. Alcançamos 1.947 selecionados, ou seja, daqueles candidatos, quase 2.000 puderam vir para o Brasil. E dos mais selecionados no ano passado, novamente, os países de língua portuguesa, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, 4 países de língua portuguesa entre os 5 países com mais selecionados. O quinto é a República do Congo, onde meu amigo Felipe já trabalhou. E, finalmente, só dando um spoiler daquilo que o meu amigo vai comentar na sequência, há pouquíssimos dias, entre 25 e 27 de maio, aconteceu o primeiro Fórum de Reitores Brasil-África, aqui em Brasília. Entre universidades foram firmados 292 acordos, firmados ou negociados e, portanto, prestes para serem assinados. Vejam também a importância dos países de língua portuguesa nesse quadro. Cabo Verde foi o segundo país cujas universidades mais acordos firmou. Moçambique, o 4º país que mais acordos firmou. Também temos ali todos os demais PALOPs, nesses 292 países que firmaram acordos. Concluo a minha apresentação inicial com essa citação de João Guimarães Rosa, escritor, médico, diplomata, e que denomina o nosso Instituto Cultural Educacional: mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Nós, brasileiros, também aprendemos muito na cooperação educacional com os estudantes que vêm para cá, com os professores que vêm para cá, com os técnicos educacionais que vêm para cá, e estamos dispostos a cada vez mais fomentar a cooperação, enviando e recebendo estudantes, professores e técnicos. Perfeito. Não, mas em respeito aos demais colegas, senador, muito obrigado. Na sequência, eu estou à disposição para podermos debater, para falar de outras questões. Já que o senador me permite, eu tenho aqui nas perguntas do E-Cidadania também um comentário do Davi, de Mato Grosso, que ele fala em como a cooperação entre países lusófonos pode garantir educação de qualidade, reduzir desigualdades e ampliar o direito à educação de todos. Eu entendo que eu já comentei, em linhas gerais, como isso pode ser feito, sobretudo por meio de um programa, como o Programa de Estudantes Convênio. Mas iniciativas também na área de cooperação técnica são fundamentais para isso. Comentei aquela na área de saúde, com Angola, mas eu poderia comentar também do Centro de Formação Profissional Brasil São Tomé e Príncipe, que está na sua segunda fase e vem consolidando o ensino técnico profissional em São Tomé e Príncipe. É uma iniciativa inédita de uma escola, um centro de formação que associa o ensino médio ao ensino técnico. Poderia falar também de Timor-Leste, que eu acabei não mencionando ainda, foquei nos países africanos de língua portuguesa, mas no Timor, rapidamente eu menciono 4 iniciativas muito importantes na área de cooperação técnica em educação. Primeiro, a criação do mestrado em educação na Universidade Nacional Timor-Lorozai. É o primeiro mestrado em educação do país. Segundo, uma iniciativa de formação de professores de língua portuguesa em Timor-Leste, para que, na sequência, terceira iniciativa, nós possamos fortalecer o uso do português na administração pública timorense. E uma 4ª iniciativa, o ensino técnico em cafeicultura, para que nós possamos, junto com o Timor-Leste, fomentar a formação de tecnólogos, de técnicos agrícolas na área do café. Todas essas iniciativas sempre com o a devida atenção à necessidade de solidariedade, de escuta, de respeito às prioridades nacionais estabelecidas pelos nossos parceiros, para que nós possamos atender àquilo que o Constituinte, que o cidadão brasileiro, por meio da Constituinte, decidiu, que a nossa política externa seja voltada ao desenvolvimento de todos os povos, que a cooperação seja para o desenvolvimento do Brasil, mas também dos seus parceiros. Acho que é isso, senador. Perfeito, perfeito. Muito bem. Seu Edson Luiz da Rosa Júnior, chefe de divisão de cooperação educacional
do Ministério das Relações Exteriores. Eu dei uns minutinhos a mais para ele, porque ele citou muito a Constituinte. E como eu fui Constituinte, há 40 anos atrás, somos 4 que estamos no Congresso, eu, o Renan, o Aécio Neves e a Lídia da Gamata. Daquela turma de 513 mais 81, 4 estão aqui ainda. E eu sou um deles. Tinha que ter um negão também, né? Por que não, né? Isso é brincadeira que eu faço devido à minha história. E aqui eu coordeno muito esse trabalho da comunidade negra também. E fui o autor do Estatuto da Igualdade Racial. E todas as políticas de cotas para negros, quilombolas, indígenas e também brancos pobres, que alguns pensam que a gente só fez política de cota para nós negros, né? Eu faço esse esclarecimento, que tudo surgiu no governo Lula, viu? Antes não tinha. Eu tive a alegria de ser o autor ou relator de todas as políticas de cota que surgiram da Constituinte para cá, para a integração total da nossa gente, do nosso povo. Ok? Vamos em frente. Eu prometi não falar muito, hein? Mas te dei mais 3. Obrigado. Olha, é 10 minutos para cada um, mas eu darei de 3 a 5, se necessário, para cada um poder completar o seu pensamento. Com a palavra, o senhor Felipe Dutra de Carvalho. Felipe Dutra de Carvalho Romburger, assessor especial para assuntos internacionais do Ministério da Educação. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas presentes, excelentíssimo senador Paulo Paim. Eu queria dizer, em nome do ministro da Educação, Leonardo Barquini, também em nome do nosso ex-ministro Camilo Santana, que o senhor tem sido um parceiro fundamental do MEC há muito tempo. Eu diria mais do MEC e das associações, dos sindicatos. Então, muito orgulho de estar presente aqui. Também queria saudar a Andressa Pelanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Queria saudar meu colega e amigo Edson, né? Nós temos trabalhado juntos com o MEC e o Ministério da Educação. No que tange a cooperação educacional, nós trabalhamos em sintonia fina há bastante tempo, né? Desde que o nosso colega Francisco, que hoje está em Nairobi, ele teve, né, a oportunidade de estar na sua cadeira, e na que eu estou também, e articulou, né, eu acho que com grande mérito, a defesa dos programas, né, do PEC-G, principalmente, que foi duramente atacado no governo anterior. É preciso deixar o registro para que isso não mais se repita, né? Então, essas políticas foram mantidas, consolidadas e ampliadas no governo Lula. E aí a cooperação com a África, e muito em especial com os países africanos de língua portuguesa, é uma prioridade, né? E aí eu queria saudar os colegas de Angola, queria saudar os colegas de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, de Moçambique, e dizer que amanhã, no MEC, pela manhã, nós estaremos à disposição para recebê-los e fazer um pouco, assim, visitas, né, nas secretarias que nós temos, né? Secretaria de Educação Básica, Secretaria de Educação Superior, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e na própria assessoria internacional. E também na nossa SECADI, que é uma secretaria muito importante, liderada pela secretária Zara, que é a Secretaria de Inclusão do MEC. Eu queria, pegar o bastão que o Edson gentilmente me cedeu e falar do Fórum de Reitores, que foi organizado pelo MEC, pela CAPES, pela Andifes, com apoio do MRE, e ele conseguiu reunir 80 universidades do continente africano, 66 reitores, com mais de 100 universidades brasileiras, universidades federais, universidades comunitárias e universidades estaduais. O número de acordos assinados nos 3 dias de evento foi recorde, foram 292 acordos assinados entre as universidades, que têm autonomia, né, no Brasil, e as universidades dos países africanos. Ruanda teve 36 acordos, foi o recorde, assim.
Cabo Verde, 33 acordos assinados com universidades brasileiras. Moçambique, 24. Guiné-Bissau, 21. São Tomé e Príncipe, 5. Angola, 3. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. E ali a gente tem o detalhamento de quais universidades especificamente firmaram os acordos. Por exemplo, no caso de Angola, foi a Universidade Católica de Angola, com a Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E a Universidade de Lusíada de Angola, com a Universidade Federal de Uberlândia. Não vou ler todo, mas, por exemplo, Cabo Verde, que tinha uma delegação muito importante, né? Universidade de Cabo Verde, Universidade de Santiago, Universidade Técnica do Atlântico, Universidade Jean Piaget de Cabo Verde. Você vê que eles firmaram dezenas de acordos com universidades brasileiras, principalmente na área de agricultura, senador, mas também na área de saúde, na área de transformação digital e inteligência artificial aplicada à educação, também a área de humanidades, ensino da história do continente africano, que aliás é lei no Brasil agora, prática de memórias compartilhadas, enfim. Guiné-Bissau também firmou acordos importantes, a Universidade Amílcar Cabral e a Universidade Católica da Guiné-Bissau. Moçambique, né? Universidade Católica de Moçambique, Universidade Eduardo Mondlane, Universidade Pedagógica de Maputo, Universidade Pungue, Universidade Rovuma, e todas elas firmaram acordos muito importantes com as universidades brasileiras. O acordo começa no memorando de entendimento mais geral, algumas já conseguiram definir um plano de trabalho, que aí estabelece uma agenda, né, para a cooperação, que envolve, em geral, mobilidade, né? Troca, os professores vão e os professores vêm, né? E depois os mestrandos e os doutorandos, né? E eu acho que para coroar tudo isso, aconteceu o anúncio pela CAPES de um programa de mobilidade acadêmica que chama CAPES Brasil-África, CAPES Move África. O edital está em fase de conclusão, né, em análise pela Conjur na CAPES, mas vão ser oferecidas 2.600 vagas para mestrado sanduíche e doutorado sanduíche, vagas de curta duração, de 2 a 6 meses, nos dois sentidos. Então, tanto os mestrandos e doutorandos brasileiros irão para a África, quanto os mestrandos e doutorandos africanos virão para o Brasil. É um programa inédito e reflete o compromisso da CAPES, do MEC e do governo Lula de promover a internacionalização das universidades brasileiras com foco na África. Acho que esse é o grande diferencial, né? De cooperação Sul-Sul e de cooperação para o desenvolvimento naquele tripé que a gente conhece tanto, mas que é tão difícil de aplicar, né? Que é pesquisa, ensino e extensão, né? Então, a pesquisa, tanto na graduação quanto na pós, principalmente na pós, o ensino, e a extensão, que é fazer com que os saberes, né, e as tecnologias que são desenvolvidas na universidade cheguem à sociedade, né? Acho que esse é um grande desafio. Eu queria mencionar que não teria sido possível esse fórum sem o apoio da Andifes e da Segrifes e sem o apoio da Associação de Universidades Africanas e sem o apoio do FARA, que é o Forum for Agricultural Research in Africa, né? E também esse fórum teve uma carta política no final, senador, o reitor Jorge Ferrão, da Universidade de Maputo, foi o porta-voz, ele leu junto com a reitora Sandra, né, da UFMG, que do Enlaces, né? Então eles fizeram a leitura no encerramento, foi um momento muito bonito. Mas eu não queria falar só de educação superior, eu queria falar um pouco de EJA, Educação de Jovens e Adultos, de educação profissional e tecnológica. Então eu queria passar para o outro arquivo.
Aí a gente ordenou por países, em ordem alfabética, né, as iniciativas de cooperação desde 2023, que tem sido feita pelo MEC, com instituições, o MEC e suas vinculadas, né, FNDE, CAPES, EBSER, que Edson mencionou. Com Angola, o principal programa é o programa... 60 segundos. É o programa de formação em saúde. É uma parceria da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Não dê muita atenção para a IA aí, viu? Porque é ela que se mete na nossa conversa aqui. Mas é automático. Eu vou te dar mais 5 minutos, como eu vou dar para cada um para a conclusão das suas exposições. Obrigado, senador. E esse é um programa que Angola tem feito em parceria com vários hospitais universitários, principalmente no Rio de Janeiro. É um programa com médicos, enfermeiros e profissionais da saúde. É um programa muito ambicioso, envolve a formação de centenas até milhares de profissionais que vêm fazer a parte da residência médica no Brasil e depois voltam a Angola. Existe também o Caminhos Americanos, tem uma parceria do MEC com o Ministério da Igualdade Racial, que também esteve presente no fórum com a ministra Raquel Barros. E é um programa muito interessante porque leva os professores e estudantes brasileiros para Moçambique, para os países parceiros, né? E a prioridade são os países de língua portuguesa na África. E eles ficam e conhecem a escola e o sistema educacional de uma localidade, de um município, né? E depois voltam ao Brasil com essa experiência. Com Moçambique, o grande programa é o Bramotec, que é um programa de formação de formadores na área agrícola. O programa começou em 2017 e ele continua até hoje. É uma parceria também da Secretaria de Educação Tecnológica do MEC com a Agência Brasileira de Cooperação. São grupos de 80 professores que vêm ao Brasil, depois de fazer um módulo de educação à distância. Eles ficam no Brasil por um período de até 6 meses para fazer práticas de campo nos institutos federais brasileiros especializados em culturas agrícolas. E aí vai desde a fruticultura até o café, também a parte de management. Então, é um projeto que envolve uma contrapartida de Moçambique com as passagens e envolve toda a execução nos institutos federais que recebem esses estudantes nos alojamentos, com os restaurantes universitários e com a formação que tem sido bem exitosa. E a gente está negociando com Moçambique a próxima etapa, né? A gente quer que, se tudo der certo, que comece em agosto de 2026. Existem também programas com Portugal, com Timor-Leste. Com São Tomé e Príncipe, o principal foi o projeto de cooperação em alimentação escolar. Um projeto muito bonito. Eu não vou poder passar porque ele é muito grande, mas eu vou deixar à disposição dos senhores. Ele foi coordenado pelas professoras Daniele dos Santos, da Universidade Federal da Paraíba, e Edneia Gonçalves, da Ação Educativa. É um projeto lindo, em EJA. Ele é um projeto que no MEC fica no âmbito da SECADI, da secretária Zara, e realmente eu vou deixar à disposição dos senhores o relatório. É um projeto muito bonito, espero que ele ganhe escala em outros países. O projeto com Timor-Leste, ele está muito focado no desenvolvimento da cafeicultura no Timor-Leste, que é um produto muito importante para a economia local. Ele começou em 2023 e ele segue até hoje. O CONIF e o CETEC fizeram um edital, selecionaram 15 professores inicialmente e agora 5 professores irão ao Timor-Leste para dar continuidade ao reforço, né, dos institutos timorenses que desenvolvem a cultura do café.
envolvendo também, se a gente conseguir, aspectos ligados à propriedade intelectual, reforço de marca, isso para dar potencial econômico, escalar o potencial econômico do café no Timor-Leste, que já é muito grande. E por fim, senador, Edson mencionou também a Unilab, né? A gente tem um campus da Unilab no Ceará, em Redenção. Nós tivemos a oportunidade de visitar, eu e Edson. É um trabalho fantástico. Existe um outro campus, que é o campus dos Malês, que fica na Bahia, né? 60 segundos. Nos arredores de Salvador. E a Unilab, que é a Universidade de Integração África-Brasil, ela recebe, por exemplo, estudantes de Guiné-Bissau, 1.422, Moçambique, 372, Angola, 1.055, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. 40% dos estudantes da Unilab são estudantes africanos. E esses estudantes estão principalmente na graduação, mas também estão na pós-graduação, né? A Unilab começa a desenvolver seus programas de pós-graduação. Alguns professores da Unilab fizeram PEC-G, fizeram PEC-PG e hoje... Essa campainha, quando toca, falta 12 minutinhos. 15. 15 segundos. Então, para concluir, né, além do PEC-G, do PEC-PG, da Unilab, existem esses programas de cooperação com cada um desses países. A gente convida todas as embaixadas residentes em Brasília e também toda a sociedade civil a procurarem o MEC, as diversas secretarias, para conhecerem em detalhe esses programas e também para proporem novos programas, né? Eu acho que eu consegui, né, responder, assim, ainda que de maneira tangencial, senador, as perguntas, né, da Mila, Davi, Leandro, Kátia, Carlos e Natan, e fico à disposição. Ok. Obrigado. Perfeito. Muito bem. Os cumprimentos ao Felipe Dutra da Carvalho Remburger, assessor especial para assuntos internacionais do Ministério da Educação, o nosso MEC. Parabéns. De imediato com a palavra, o senhor Santos Bunga. Santos Bunga é oficial de comunicação da Associação de Atores Sociais Chaves do Saber Angola. Ok, saudações a todos, ao excelentíssimo senador Paulo Paim, aos colegas do Painés. Como sabem, Santos Bunga é o meu nome. Estou em representação da Associação de Atores Sociais, Chave do Saber, que é uma coligação nacional de Angola, que trabalha em prol do direito à educação e alberga outras organizações da sociedade civil que trabalham para o mesmo objetivo. Essa é uma breve apresentação institucional de quem somos. Dizer também que somos parceiros do Ministério da Educação a nível de Angola, através do Grupo Local de Educação. O Grupo Local é uma iniciativa do Ministério da Educação com diversos parceiros internacionais e nacionais com o mesmo objetivo. E temos um financiador em comum que é a Global Partnership for Education, a Parceria Global para a Educação. Então, todos nesse grupo temos trabalhado para aquilo que é a melhoria do acesso e permanência dos cidadãos ao sistema de ensino em Angola. Dizer que, desde a conquista da independência em Angola, em 1975, e com o fim da Guerra Civil em 2002, o governo de Angola tem mantido na agenda de desenvolvimento nacional o desafio de oferecer educação e formação aos seus cidadãos como uma das prioridades. E, como efeito da independência nacional, podem ser destacados aqui 4 fases de desenvolvimento do sistema educativo. Nomeadamente, no período de 1975 a 86, ficamos com a herança do sistema educativo colonial e a primeira reforma educacional. E de 86 a 2001, ficamos com a segunda reforma educativa, a partir do diagnóstico do sistema educativo e a concepção do novo sistema educativo em Angola. De 2001 a 2015, foi elaborada uma estratégia integrada para a melhoria do sistema educativo.
E de 2015 até 2030 está em vigência o PND, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento em Angola. Dizer que, apesar dos avanços nas taxas de matrículas e na paridade do gênero, persistem alguns desafios significativos no setor da educação em Angola, como, por exemplo, cerca de 30% das crianças continuam fora do sistema de ensino e o rácio aluno-professor é elevado, sobretudo nas zonas rurais, e muitos professores carecem de formação adequada. Ok, deixa eu só. Ok. E o fraco financiamento da educação tem uma dotação orçamental do OGE para 2026, cerca de 2,2 bilhões, equivalente a 6,5% do orçamento geral, que está muito longe daquilo que é a recomendação internacional de que todos os países devem adotar entre 15% a 20% do orçamento geral do Estado para a educação. A ausência desses mecanismos inclusivos entre o governo e os parceiros comprometem a eficácia das políticas educacionais. Conforme eu disse, e para 2025, a dotação prevista para a educação é de cerca de 2% do PIB. Portanto, é essencial revisar a dotação orçamental do setor, uma vez que a educação é fundamental para o crescimento do país. Dizer que, para esses desafios, de forma síntese apresentados aqui, nós, Rede de Educação para Todos, Rede Nacional de Educação para Todos em Angola, temos trabalhado para que haja melhoria, temos trabalhado estreitamente com o Ministério da Educação, que é o órgão tutelar da causa, e a partir do Grupo Local de Educação temos elaborado mecanismos e ferramentas para a efetivação dessas propostas. Um dos documentos finalizados agora é o Pacto de Parceria, que fala sobre a valorização e capacitação dos professores. E nós, sociedade civil, temos lutado para que essa capacitação e valorização dos professores não seja apenas nas zonas urbanas, porque o desafio persistente em Angola é pegar essas formações e a distribuição dos professores nas zonas rurais. Então, de forma síntese, essa é a nossa apresentação de Angola sobre como está o estado atual da educação no nosso país. Obrigado. Muito bem. Sr. Santos Munga, oficial de comunicação da Associação de Atores Sociais-Chave do Saber Angola, ele usou só 5 minutos de uma forma generosa para que todos possam participar do debate. Eu vou dar para o plenário 5 minutos depois, viu? Posso? Então tá. Com a palavra, a senhora Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Bom dia a todos aqui presentes. Um cumprimento especial ao senador Paim, que é historicamente um aliado do direito à educação. Também, claro, ao senador Flávio Arnes, que fez o pedido dessa audiência, um aliado muito forte também do direito à educação e que está sempre junto com a campanha brasileira nos nossos desafios. Claro, a senadora Tereza Leitão, que já foi muito bem honrada e reitero as palavras do senador Paim, que tem presidido essa comissão de educação e tem feito um trabalho ímpar em defesa da educação nessa casa do Senado Federal. Claro, aos nossos também representantes do Executivo aqui, Felipe, Edson, que felizmente também aceitaram o nosso convite, sempre estiveram apostos para que pudéssemos dialogar sobre o direito à educação. E, em nome do Santos, eu cumprimento todos da Rede Lusófona, dos programas de cooperação e que estão aqui presentes da sociedade civil. Eu ia falar de Caxias do Sul, porque minha afilhada é de lá, então a gente está cheio de coisas em comum, mas não vou gastar muito do tempo. Da uva do vinho, também, com certeza. E tem pessoas queridas de lá também.
Eu não vou falar sobre a situação do contexto da educação no Brasil, porque essa casa já ouviu muitas vezes sobre isso e também já tivemos um pouco, né, desse debate sobre como o Brasil coopera, né, por parte dos membros do executivo aqui presentes. Eu vou falar um pouco sobre essa rede, da rede lusófona pelo direito à educação, que reúne sociedade civil de países de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Então, estamos como sociedade civil em 4 continentes e somos coalizões irmãs em defesa do direito à educação. Algumas se chamam Educação para Todas, outras se chamam Pelo Direito à Educação, mas todas fomos criadas a partir das agendas internacionais dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, agora acompanhando os ODS, no sentido de fortalecer o movimento da sociedade civil organizada que pudesse colaborar para a melhoria, proposição e acompanhamento das políticas educacionais nos vários países que compõem a campanha global pela educação, que é a nossa casa-mãe, e que foi fundada no mesmo ano que a campanha brasileira. Então, nós vimos toda essa história acontecer e muitas das coalizões que foram construídas aqui na América Latina, a própria campanha latino-americana e a própria campanha global, nós somos cofundadores e colaboramos com esse trabalho desde o começo. O trabalho da rede lusófona começou com um programa de cooperação Sul-Sul, que coordenamos no Brasil desde 2010, que era o Programa de Cooperação Sul-Sul Lusófonos, em que fazíamos esse trabalho de olhar para as diversas políticas educacionais nos nossos países de língua portuguesa. Muitos daqui fizeram parte desse programa lá atrás. E quando esse programa foi descontinuado, essas coalizões se juntaram e falaram: não, queremos continuar trabalhando em cooperação, e fundamos em 2016 a RELUZ, a Rede Lusófona pelo Direito à Educação. A ideia da RELUZ é de que compartilhamos em nossos países, apesar de tantas diferenças entre os nossos países, seja na América Latina, na África, na Ásia, em termos culturais, em termos de desafios também socioeconômicos, mas temos muitos desafios comuns e que podemos colaborar com as nossas expertises nesse trabalho. Como o senador já mencionou, a comunidade de países de língua portuguesa tem 260 milhões de pessoas no mundo, é uma das maiores comunidades de língua compartilhada do mundo. Inclusive, existe um debate na ONU para que o português vire uma das línguas oficiais das Nações Unidas. E em 2020 tivemos um exemplo muito importante da rede lusófona nessa cooperação, quando na ocasião da pandemia de Covid-19 nos reunimos para dialogar sobre quais eram as propostas e as soluções que cada um dos países estavam construindo naquele momento de emergência global. E aí eu posso citar um momento que nós, enquanto campanha brasileira, aprendemos muito, por exemplo, com o caso de Cabo Verde, que já é dividido em ilhas, então já tem um trabalho de cooperação remota, de certa forma, e teve uma brilhante solução de trabalhar muito de forma presencial e não seguir com uma agenda online que poderia excluir muitos estudantes da educação. Moçambique também vivia naquele momento, infelizmente, 3 crises de emergência, né? Uma crise climática, a crise de Covid-19 e também casos de ataques terroristas no país. Então, tinha um trabalho muito intenso de educação para as emergências. Então, também foi um momento de muito aprendizado nosso, que estávamos vivendo de forma nacional, pela primeira vez, uma grande emergência. Em 2022, iniciamos o ciclo de aprendizagens com os países de língua portuguesa, apoiado pelo Fundo Education Out Loud, né, Educação em Voz Alta, da Parceria Global pela Educação, com o apoio, né, de gestão da Oxfam, em que começamos a desenvolver sistematicamente agendas de aprendizagem para o fortalecimento do trabalho da sociedade civil. E aí tivemos frutos já
chegar até aqui, desse programa de aprendizagens, com o trabalho, por exemplo, de alguns dos países já estarem desenvolvendo metodologias de propostas de custo aluno-qualidade, o CAC, que é uma metodologia que desenvolvemos no Brasil e hoje está na Constituição brasileira graças à incidência da sociedade civil e à parceria de senadores como o senador Paulo Paim, que votaram pela constitucionalização do custo aluno-qualidade. Então, agora temos já pilotos de CAC em Cabo Verde, Moçambique e também em outros países africanos como Uganda e Eswatini, e foram 20 países, né, para além da comunidade de língua portuguesa, que fizeram parte desse programa de aprendizado sobre isso. Um outro exemplo é a do Fundeb, né, a coalizão de movimentos de educação para todos de Moçambique está desenvolvendo um trabalho junto ao Ministério da Educação também para desenvolvimento de um fundo permanente para a educação básica à luz do fundo brasileiro. Então, já dei alguns exemplos de como nós aprendemos e como também os países têm aprendido a partir da sociedade civil. E, a partir de 2026, estamos, então, iniciando pela Rede Lusófona esse momento de articulação política como um bloco mesmo que pretende atuar junto, por exemplo, à comunidade de pais de língua portuguesa, e uma proposta que está já na mesa e gostaríamos de deixar também o convite para o senador Paulo Paim, o senador Flávio Arnes já está junto, e a senadora Tereza Leitão, é claro, de construirmos eventualmente uma rede de parlamentares em defesa do direito à educação nos países de língua portuguesa, porque todos nós aqui trabalhamos junto às nossas assembleias nacionais, legislativas, com aqueles que são parceiros, né, nossos representantes para essa atuação. Nessa fala até aqui, acho que o Davi, a Kátia, o Carlos, que fizeram perguntas no E-Cidadania, tiveram algumas das respostas. Então, esse é um pouco o nosso grande propósito de, como a gente sempre fala, a sociedade civil ela não senta para assistir o jogo, ela joga junto. Então, já estamos, como Rede Lusófona, à disposição para fazer esse trabalho seguir. Eu queria, antes de finalizar, reconhecer 3 iniciativas brasileiras muito importantes na área de cooperação internacional e de participação da sociedade civil nessa cooperação. A primeira foi quando o Brasil recebeu, há 2 anos atrás, o G20, um e pouco, né? O G20 no Brasil, que integrou a sociedade civil pelo C20 formalmente nas mesas de debate. E, felizmente, pude representar a sociedade civil global pelo C20 no GT de Educação do G20. Foi um momento muito importante para a sociedade civil e que a gente pretende levar, né, para agora os Estados Unidos, que deve receber o G20. O segundo reconhecimento é a notícia dessa semana, né, da criação do Conselho Nacional de Participação em Política Externa, referenciando o nosso ministro Guilherme Boulos, mas também, especialmente, um servidor, diplomata, que conheci, meu amigo Fabrício Prado, que tem feito um trabalho muito grande no Itamaraty de receber a sociedade civil, dialogar e trazer também para a sociedade brasileira, abrir as portas, essa agenda da política externa, que sempre é muito dura e difícil para a população acompanhar. E, claro, por último, mas não menos importante, o Fórum de Reitores, especialmente esse programa, o CAPES Move África, para os nossos países de língua portuguesa. A CAPES é o nosso órgão de fomento, de apoio à pesquisa no Brasil, e neste novo governo tivemos uma reestruturação muito forte, com financiamento retomado, e agora com essa novidade, quem sabe nossos companheiros da Rede Lusófona não possam vir fazer mestrados e doutorados aqui no Brasil também em educação. E aí, para concluir, eu queria dizer que a gente defende aqui, claro, a última flor do Lácio, inculta e bela, como o Olavo Bilac trouxe, mas eu não sou muito positivista, então eu queria deixar aqui, como Paulo Freire, nosso grande educador, ensinou, né? A gente precisa ler o mundo antes de ler a palavra. Então, quando a gente fala de uma rede
da sociedade civil em defesa da educação nos países de língua portuguesa não é só sobre a língua portuguesa que defendemos, é sobre o direito das pessoas a todos os direitos humanos e os compromissos internacionais e o direito à educação no centro. E aí eu queria ler uma música de uma banda que eu sempre usava nas minhas aulas de redação e português, que é Teatro Mágico. E eles têm uma música que chama-se Sinta-se à Vontade. Sinta-se à vontade. Eles falam: senhoras e senhores, respeitável público pagão, bem-vindos ao Teatro Mágico, sinta-se à vontade. Todo sujeito é livre para conjugar o verbo que quiser, todo verbo é livre para ser direto e indireto. Nenhum predicado será prejudicado, nem a frase, nem a crase e ponto final. Afinal, a má gramática da vida nos põe entre pausas, entre vírgulas. E estar entre vírgulas pode ser aposto, e eu aposto o oposto. Que vou cativar a todos, sendo apenas um sujeito simples, um sujeito e sua oração, sua prece. Que a regência da paz sirva a todos nós, cegos ou não, que enxerguemos o fato de termos acessórios para a nossa oração, separados ou adjuntos, nominais ou não, façamos parte do contexto e de todas as capas de edição especial. Sejamos também da contracapa, mas ser capa e ser contracapa é a beleza da contradição. É negar a si mesmo, e negar a si mesmo pode ser também encontrar-se com Deus, com o teu Deus, sem horas e sem dores. Que nesse encontro que acontece agora, cada um possa se encontrar no outro, até porque tem horas que a gente se pergunta, por que é que não se junta tudo numa coisa só? Então, que possamos juntar tudo numa coisa só, parlamentares, executivos, sociedade civil, em prol do direito à educação de nossos povos de língua portuguesa. Obrigada. Muito bem, parabéns. Senhora Andressa Pelanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que termina com uma letra muito bonita e que trouxe a união de todos nós, né? E principalmente eu que estou agora saindo. Eu completo 40 anos de Congresso, 4 de federal e 3 de senador, e por opção de cuidar um pouco da saúde, é que esse é o meu último mandato. E para mim foi muito gratificante, viu, Flávio Aras, ter me convidado para presidir essa sessão. Diga lá para ele. Vamos em frente. Parabéns a todos. Só não farei parte, pelo convite que você já me fez, junto com o Flávio Arnes e a minha querida amiga Tereza Leitão, porque o ano que vem eu estou voltando para casa, depois de 40 anos aqui dentro. 40 anos dentro do Congresso. Em frente, se eu continuar contando histórias, vocês não falam. Então eu paro aqui e vamos para o meu trabalho de presidir a sessão. Agradeço aos expositores do primeiro bloco pelas contribuições. Retorne ao plenário com uma salva de palmas de todos nós. Prazer. Prazer. Prazer, meu amigo ali também. Estamos juntos aí, viu? E prazer a você. Eu ultrapassei 5 minutos para todo mundo. E vocês não, eu vou dar uma mão para ele. Obrigado. Vamos para a segunda mesa. Com a palavra o senhor Abraão Borges. Tá. Nesse momento, seguindo aqui o ritual da nossa assessoria, convido a segunda mesa com os seguintes convidados. Senhor Abraão Borges, coordenador nacional da Rede Nacional da Campanha de Educação para Todos, Cabo Verde. Já está vindo ali. Senhor Victor Rodrigues, coordenador. São Victor Rodrigues, representante da Rede da Campanha de Educação para Todos, Guiné-Bissau. Sejam todos bem-vindos. Senhora Isabel Francisco da Silva, coordenadora executiva do Movimento de Educação para Todos, Moçambique.
Senhora Amélia Osseni, representante da Facilidade Iniciativa para a Cidadania e Desenvolvimento Sustentável, Moçambique. Seja bem-vindo. De imediato, passo a palavra, nesta segunda mesa, ao senhor Abraão Borges, coordenador nacional da Rede Nacional da Campanha de Educação para Todos de Cabo Verde. Como fiz antes, 10 minutos para cada um, se precisar complementar o pensamento, mais 5. Cumprimentar o senhor senador, Paulo Paim, muito obrigado por nos receber aqui, aos senhores assessores, chefe da divisão da cooperação, senhora coordenadora da campanha de educação, ou seja, da rede da campanha pelo direito à educação do Brasil, senhora representante da EOL, Education Out Loud, que é a nossa financiadora dentro dessa nossa atividade que nós desenvolvemos com a campanha pelo direito à educação do Brasil, distintas autoridades, representantes da sociedade civil, funcionários daqui também da casa, caros colegas das redes de Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, meus amigos participantes que estão aqui. É com elevada honra e profundo sentido de responsabilidade que participo neste importante encontro de representação da rede da Campanha Educação para Todos de Cabo Verde. Permitam-me começar a transmitir as calorosas saudações do povo cabo-verdiano e das organizações da sociedade civil que diariamente trabalham em prol de uma educação inclusiva de qualidade para todos. Cabo Verde é um pequeno estado insular composto por 10 ilhas, sendo as ilhas à volta do mar, e que nós convidamos sempre as pessoas a nos visitar, porque são ilhas completamente turísticas e que temos vindo a receber milhares de turistas a nível mundial. Ao longo das últimas décadas, Cabo Verde registrou avanços significativos no acesso à educação e na redução do analfabetismo, na universalização do ensino básico e aumento da escolarização das meninas, dos meninos. Estes resultados demonstram que investir nas pessoas continua a ser a melhor estratégia para construir uma sociedade mais justa, inclusiva e resiliente. Senhoras e senhores, a educação ocupa uma posição central nas políticas públicas de cabo-verdianas. O setor beneficia de uma parcela significativa do orçamento do Estado e continua a representar uma das maiores prioridades nacionais. Os investimentos realizados permitem expandir a rede escolar, melhoria das infraestruturas educativas, reforçar o programa de ação escolar, disponibilizar materiais pedagógicos, promover a alimentação escolar, apoiar milhares de estudantes através de bolsas de estudos e mecanismo de proteção social. Importa igualmente destacar a política de gratuitidade do ensino do 1º ao 12º ano. Esta medida representa um importante avanço na promoção da igualdade de oportunidades, no reforço da inclusão social e na garantia efetiva do direito da educação para todas as crianças e jovens cabo-verdianos. A valorização dos professores constitui igualmente uma prioridade estratégica. Ao longo dos últimos anos, Cabo Verde realizou importantes reformas no sistema educativo e na carreira docente, permitindo melhores salários em todos os níveis do ensino. A semelhança da luta desenvolvida no Brasil pelos sindicatos dos professores, também pela campanha pelo direito à educação, o piso salarial aqui nacional do magistério, também em Cabo Verde temos assistido a avanços significativos na valorização da profissão docente. Os salários dos professores conheceram melhorias importantes, com um aumento de cerca de 16%. Contudo, ainda persistem desafios.
Entre eles, destaca-se a valorização das educadoras da infância, ou seja, nós chamamos de monitoras do ensino pré-escolar, porque fez-se o novo plano carreira, funções e remunerações dos professores, que abarca também as monitoras do ensino pré-escolar, que o salário era no valor, ou seja, as câmaras municipais, nós estamos divididos em câmaras municipais por município. Então, em cada município, as câmaras pagam consoante o gosto do freguês. Mas com o novo PCFR, Plano Carreira, Funções e Remunerações, o piso torna-se nacional. Então, terão um salário de melhor qualidade. Senhoras e senhores, a qualidade da educação não depende apenas de financiamento e valorização dos profissionais. Depende também da capacidade de garantir inclusão, equidade e igualdade de oportunidades. É precisamente neste domínio que a educação inclusiva assume um papel central em Cabo Verde nos últimos tempos. Importa destacar a aprovação do regime jurídico da educação inclusiva, que reforça os direitos das pessoas com deficiência. Todos tenham acesso à educação. Foram realizados progressos importantes na formação dos professores, a adaptação da metodologias pedagógicas e sensibilização da comunidade. Apesar dos avanços, continuam a existir desafios. Acreditamos que a educação inclusiva não é apenas uma política educativa, é uma questão de direitos humanos. Uma criança com deficiência não precisa de caridade, precisa de oportunidades, precisa de uma escola preparada para acolhê-la, respeitá-la e permitir que desenvolva plenamente o seu potencial. Outro desafio emergente está relacionado com os movimentos migratórios. Cabo Verde é um país turístico, está a receber muitos imigrantes da costa africana, em que muitas vezes a questão religiosa deixam as meninas para trás, não deixam ir para a escola. Mas nós, enquanto rede de campanha Educação para Todos, temos vindo a fazer um trabalho da campanha para incluir essas meninas na escola. Com estes movimentos migratórios, como referi, a rede da campanha tem desenvolvido um importante trabalho de advocacy para garantir que essas crianças tenham acesso à educação. Temos verificado progressos e encorajamento nesse domínio, demonstrando que a escola pode ser um espaço de acolhimento, convivência, construção e cidadania. Senhoras e senhores, é nesse contexto que desenvolvemos a nossa missão. A Rede Nacional da Campanha Educação para Todos de Cabo Verde integra as organizações da sociedade civil, como referiu o meu colega de Angola, sindicatos, membros das comunidades, ou seja, é uma rede que congrega várias ONGs da sociedade civil em prol de uma educação inclusiva e de qualidade. Promovemos campanhas de sensibilização, formação, debates públicos, encontros comunitários e iniciativas da participação cidadã. Mantemos um diálogo permanente com o governo, com os parlamentares e municípios, os parceiros internacionais, defendendo políticas públicas que garantem uma educação mais inclusiva, equitativa e de qualidade. Excelentíssimo senhor senador, excelentíssimos colegas, caros participantes, em Cabo Verde temos mantido um diálogo permanente e construtivo com os parlamentares, envolvendo deputados e deputadas das nações e ações de advocacia em defesa do direito à educação. Como referiu a Andressa, ela praticamente tomou o meu discurso, porque eu ia também nesse caminho de que os parlamentares da lusofonia devem juntar em prol de uma educação de qualidade para que a nossa voz seja cada vez mais avançada a nível mundial. Pretendemos reforçar uma voz lusófona cada vez mais unida e articulada nesse domínio. Defendemos uma educação verdadeiramente inclusiva, equitativa e de qualidade, onde todas as crianças, jovens e adultos têm acesso ao direito da educação. Acreditamos que a cooperação entre os países de língua portuguesa pode fortalecer a construção de políticas públicas mais justas, eficazes, capazes de transformar a educação num instrumento de desenvolvimento humano e cidadania, justiça social e todos os nossos povos. Permito-me ainda destacar um momento de grande orgulho para Cabo Verde. Estamos na Copa do Mundo. É um marco inédito para
Cabo Verde e que vai juntar ao Brasil e Portugal 60 segundos. nesse domínio. Vou ter falado Copa do Mundo no mínimo em 5 minutos. Aqui está todo mundo na maior torcida, sabe por quem, né? Exato. Tal como o desporto também, na educação, acreditamos que o esforço persistente, investimento nas pessoas, conseguimos chegar aonde nós queremos a nível da educação e a nível do desenvolvimento humano. Mais uma vez, a democracia cabo-verdiana também demonstra a sua maturidade através das eleições que nós tivemos recentemente. Estamos a sair da eleição legislativa, vamos agora para a eleição presidencial. O que aconteceu? Há sempre alternância em Cabo Verde. Um partido anterior tinha 15 anos, o outro agora teve 10 anos e vai entrar de novo o outro que estava antes. Então, mesmo antes dos resultados, os partidos parabenizam o outro que perdeu, que ganhou, ou seja, que ganhou as eleições. E em Cabo Verde, as câmaras municipais, as eleições nas câmaras municipais, perde-se por um voto e não há confusão. Então, é um país onde a democracia verdadeiramente funciona. Se formos ver, se formos comparar a outras realidades, é completamente diferente. Brevemente o novo governo irá tomar posse e nós acreditamos que a nossa advocacy vai continuar em prol de uma educação inclusiva e de qualidade e nós vamos pegar também naquilo que foram as propostas para a educação. Permito-me, por fim, agradecer à Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil, à EOL, ao senador, ao governo brasileiro, por nos receber aqui nesse país. Reconhecemos extraordinariamente o trabalho que tem desenvolvido a Andressa e todos os companheiros e companheiras que trabalham em prol da solidariedade, da cooperação, da partilha de experiência entre os nossos povos. Fortalecem a nossa capacidade coletiva, construir o sistema educativo mais inclusivo, mais equitativo daquilo que nós esperamos. Excelências, o futuro dos nossos países depende da qualidade da educação. Oferemos às nossas crianças, aos nossos jovens. Investir na educação é investir na paz, na democracia, na justiça social e no desenvolvimento sustentável. Caros amigos senador, nosso total respeito e dizer e desejar que as palavras da Andressa torna a realidade em termos de termos um parlamento, ou rede parlamentar lusófono que defende a educação. Resta-me congratular com aquilo que Cabo Verde vem ganhando, com aquilo que os países africanos da língua portuguesa vêm ganhando em prol da educação, nas universidades e nos acordos conseguidos com as universidades e um bem-aja toda a educação aqui no Brasil, na lusofonia e no mundo. Muito obrigado por estar aqui. Mas antes de terminar, permitam-me deixar, porque nós gostamos sempre de deixar a nossa arma, a nossa bandeira, para que fique aqui, para mostrar que nós estivemos aqui nessa casa e essa bandeira servirá para que Cabo Verde faça um bom resultado no Mundial. Sabemos que não é fácil. Ele não deixou para menos, hein? Ele deu o retorno agora, no final. Aqui está, esta é a nossa bandeira, esta é a nossa marca, é a nossa arma. Dá uma levantadinha, todos aí, vamos tirar uma foto junto. Quando chega no final, volta para mim. Vamos levantar para a gente. Vamos dobrar um pouquinho. Ok. Eu vou ter que pedir pro Flávio Arnes, como é que eu faço? Ele me autoriza a ficar com os dois, um para ele, um para mim. Opa! A salva de palmas pro Flávio Arnes. Viu? Então esses outros dois aqui vai ser um para poder apoiar Cabo Verde nesse mundial. Igual jogou pesado. O jogo não é fácil. Igual jogou pesado. O primeiro jogo é contra a Espanha. Esse é para Flávio Arnes, esse é para Teresa Leitão e esse é para mim. Ok, obrigadão. Muito suave.
quanto vier, eu pago mesmo. Não vou dizer que eu estou fazendo média aqui, então não vou dizer isso. Mas devia dizer. Vamos pagar lá em Monte Bérico, que pertence a Flor da Cunha, ligado a Caxias, praticamente. Eu nasci em Caxias já. Ele foi trabalhar na Marco Polo. E eu ia trabalhar com ele. Chega de falar, pai, vamos em frente. Vamos lá, pessoal. Parabéns pela exposição, onde o símbolo foi a democracia e a educação. Aqui no Brasil, a democracia não é bem assim, viu? Aqui na nossa história, vamos ver, não sei tantos golpes que eu nem sei tantos, para não errar, não vou dizer o número. E tentativas de golpe também. Mas, felizmente, agora estamos com a democracia, com o presidente Lula. Nem vou dizer pelos tantos anos, porque ele vai dizer que é pela quarta vez. Eu digo, só é ganho depois do último gol, né? Com a palavra, então, agora, o senhor Victor Rodrigues, representante da rede da Campanha da Educação para Todos, Guiné-Bissau. Por favor, senhor Victor Rodrigues. Bom dia, excelentíssimo senhor senador, caros colegas representantes das redes dos países lusófonos, caros representantes do governo, é com grande prazer estar aqui nesta Câmara a expor o contexto da educação da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um país da África Ocidental que tem fronteira com o Senegal e a Guiné-Conakry. Ok. O contexto da educação da Guiné-Bissau enfrenta desafios norma econômico, também representa avanços importantes nos últimos anos, graças ao apoio do governo, das comunidades e parceiros internacionais. O nosso sistema de ensino é composto dos três ciclos que se podem anotar na apresentação. O primeiro ciclo é da primeira à quarta classe de escolaridade, onde foi dividido em duas partes, que é a primeira à segunda, de terceira à quarta escolaridade. No segundo ciclo, notam, de quinto a sexto ano. Terceiro ciclo compreende-se de sétimo a nono ano de escolaridade, do ensino básico. O ensino secundário compreende-se de décimo a 12º ano de escolaridade. E também temos o ensino profissional, que é constituído por modalidades especiais de educação escolar, que se desmistifica em educação especial, ensino correntes de adultos, ensino de distância, educação para comunidades guineenses no estrangeiro. Como sabe, a língua que se utiliza oficial é a língua portuguesa, mas também se verifica língua crioulo, que é o nosso crioulo da Guiné. E também as línguas nacionais que se utiliza, que às vezes se dificulta às crianças logo nas primeiras infâncias. Os principais desafios que a educação da Guiné-Bissau enfrenta é com muitas escolas apresentam, que nós podemos ver a seguir, falta de salas de aulas adequadas, escassez de carteiras e materiais didáticos, porque ausência de bibliotecas e laboratórios, problemas de acesso à água e saneamento. Como se vê, esses são os fatos que se mostram no sistema educativo guinense. E nas zonas rurais, como as crianças procuram distâncias para chegar onde a escola existe para poder enfrentar as aulas. Falta de professores qualificados.
número insuficiente dos professores formados, também baixos salários, greves frequentes, pouca formação contínua dos professores. Como sabem, isso afeta a qualidade do ensino, porque tendo esses problemas vai afetar a qualidade do ensino. Temos uma alta taxa de abandono escolar. Temos uma alta taxa, isso especialmente se consiste nas meninas, devido do quê? Devido do casamento precoce, trabalho infantil, pobreza familiar, gravidez precoce, instabilidade política e greve. Como continuação, estabilidade política e econômica. A instabilidade política ao longo dos anos tem prejudicado a educação, porque se nós não temos estabilidade, o sistema não vai ter uma boa qualidade, porque o financiamento também não vai existir. Então, a continuidade de reforma que o Estado pensa fazer vai ser prejudicado. O financiamento regular das escolas também vai ser prejudicado. Mas, apesar das dificuldades existentes, existem progressos importantes, aliás, no que se diz expansão de acesso escolar, maior número das crianças matriculadas no ensino básico, crescimento de escolas comunitárias e privadas, aumento da participação feminina na educação. Isso vem também através do trabalho da sociedade civil. Fizemos a sensibilização nas comunidades para poder dar acesso às meninas, direito às crianças, às meninas à escola. Porque há algumas comunidades, a realidade de algumas comunidades, que as meninas não têm direito a ir para a escola, não é? Mas, através da nossa sensibilização, conseguiu melhorar o sistema. E temos apoios internacionais que algumas organizações como Unicef, PAN, Unesco, o Banco Mundial, Unicef da Guiné-Bissau, que apoia no programa de formação dos professores, alimentação escolar, construção das escolas, promoção da educação das meninas. Reformas educativas que o governo tem procurando melhorar o currículo escolar, aumentar a alfabetização, expandir o ensino técnico e profissional, reduzir o analfabetismo. Essa é uma política que o governo tenta fazer. Me permite nós convidar essa é a presidente da nossa querida Comissão Teresa Leitão, que nós elogiamos muito aqui na abertura. Obrigado. Justificar ao senador que eu estou com 2 relatórios para apresentar em 2 comissões diferentes. Um na Comissão de Esportes, que é para onde eu estou indo imediatamente, e outro na Comissão de Ciência e Tecnologia. Mas foi uma ideia muito boa. Coincidentemente, senador, eu participei o mês passado de um evento na cidade do Porto sobre a língua portuguesa e a capacidade de interação entre a língua falada em Portugal e a língua falada nos outros países. Brasil, tinha lá um representante de Moçambique e um representante de Angola. Foi um evento muito bom e que trouxe, certamente, vai trazer ainda muitas outras definições, né, nessa relação. Então, eu parabenizei ontem e hoje reforço os parabéns ao senador Flávio Arnes pela iniciativa e vocês estão em muito boas mãos com essa presidência daqui. Desculpe, mas realmente, se terminar a tempo eu volto. Permita contigo, só isso aqui. É uma senadora de primeiro mandato como senadora, mas já faz tudo isso que falei em Copas, já faz gol de placa aqui nesse Senado aqui. É bondade. Muito querido e muito respeitado. Uma das melhores parlamentares. Obrigado, senadora, por ter vindo aqui. E elas que voltam ainda, hein?
se ela puder, se permitirem lá. Por favor, continue, eu vou dar o seu tempo que eu tirei agora. Né? Ok, obrigado. Como estou a dizer, educação do ensino superior, temos a principal instituição que é a Universidade Amílcar Cabral, mas também existem algumas instituições privadas e centros de formações profissionais no nosso país. Poucos, mas as universidades que estão lá têm poucos recursos, falta de investigação científica, escassez dos professores especializados. Aquilo que pode ser válido quando houve uma cooperação entre Brasil e a Guiné-Bissau, em termos dos docentes, dá ênfase para poder modernizar o nosso sistema em termos de ensino superior. As perspectivas que nós pensamos que a Guiné-Bissau pode lançar para atingir o ensino de qualidade é a formação e valorização dos professores, construção e reabilitação de escolas, redução do abandono escolar, promoção da educação inclusiva, investimento em tecnologia e ensino técnico, estabilidade política e maior financiamento do setor educativo. A educação é vista como um elemento fundamental, claro que, para o desenvolvimento econômico e social do país, combate a pobreza. Para concluir, a Guiné-Bissau continua a enfrentar, desafios significativos, incluindo limitações de infraestruturas, escassez de recursos didáticos, insuficiência de professores qualificados e dificuldade de acesso e permanência dos alunos no sistema educativo. Apesar destes obstáculos, têm sido desenvolvidos esforços pelo governo, parceiros internacionais e organizações da sociedade civil para melhorar a qualidade e a cobertura da educação. Isso são as perspectivas e que nós estamos a pensar que, se acontece, podemos atingir uma educação da qualidade. Porque o nosso país tem muitos problemas, como sabem, temos golpes, temos greves sucessivamente, o salário do professor não é bom em termos de salariamento, mas isso tudo faz com que não podemos atingir a qualidade do ensino, porque o docente, quando está a dar aulas, o professor, aliás, pensa naquilo que ele vai dar à família em casa, torna-se difícil, não vai haver a paciência de ensinar de uma forma mais qualificada aos alunos. Então, isso é que nós achamos que o país tem que tentar melhorar muitas coisas em relação a esses citados para poder ter um ensino de qualidade. Por exemplo, no caso da pergunta da Kátia Sergipic, a possibilidade de criação de uma plataforma educacional entre os países lusófonos para compartilhar gratuito de materiais. Isso é muito benefício para a Guiné, porque quando temos uma plataforma onde podemos partilhar os conhecimentos, dá para desenvolver o nosso sistema. Eu acho que é muito pertinente ter essa plataforma, como André estava a dizer, criar uma rede parlamentar dos países lusófonos, enfim, de poder apoiar uns aos outros, falar dos nossos sistemas, porque há países com grandes avanços e há países ainda que estão em baixo. É necessário que haja mãos dadas para poder atingir o objetivo conjunto. Obrigado.
Esse foi o senhor Victor Rodrigues, representante da Rede de Campanha de Educação para Todos, Guiné-Bissau. Meus parabéns e pela franqueza de falar da realidade realmente do seu país. Eu até perguntava aqui para os colegas e o colega aqui, quando o senhor falou das meninas, eu fiquei meio chocado, confesso que fiquei chocado. Então fica aqui a nossa total solidariedade. É triste a gente ouvir em um país onde as meninas têm pouco acesso, digamos, à educação, né? Uma salva de palmas às meninas, mulheres de Guiné-Bissau. Vida longa. Passo a palavra agora à senhora Isabel Francisco da Silva, coordenadora executiva do Movimento de Educação para Todos em Moçambique. Muito obrigada pela palavra, excelentíssimo senador. Para mim é uma honra muito especial estar aqui e poder falar um pouco sobre a situação da educação nos nossos países, de forma particular em Moçambique. Permitam-me igualmente apresentar-me. Como dizia, o meu nome, sou a Isabel, coordenadora executiva do MEPT, e para mim, como africana, moçambicana e, acima de tudo, mulher, sinto que é uma grande responsabilidade e um grande orgulho estar aqui. E não represento simplesmente a minha organização, mas represento várias mulheres africanas, várias mulheres moçambicanas e, acima de tudo, várias mulheres e meninas do vasto país que é Moçambique, e, acima de tudo, as meninas que não têm oportunidade de poderem ascender, sobretudo quando nós falamos da educação. E agradeço igualmente a Andressa por ter facilitado este momento. Acho que é um grande aprendizado para todos nós, enquanto redes nacionais de educação. Os colegas que me antecederam falaram, de certa forma, um pouco sobre o que é a rede de educação e o que exatamente nós fazemos, mas gostaria igualmente de aproveitar esta oportunidade de dizer que nós somos o Movimento de Educação para Todos de Moçambique. Faço-me acompanhar pelo meu colega, não estou aqui sozinha, e nós, enquanto Rede de Educação para Todos, existimos praticamente na mesma época em que a campanha brasileira pelo direito de educação foi criada, que é em 1999, no âmbito da Conferência sobre Educação para Todos que aconteceu em Dakar, e uma das recomendações que saiu é que os países deveriam estar organizados para que pudessem fazer a advocacia de forma coordenada e de forma conjunta junto com os respectivos países, de forma particular com os ministérios de educação. Porque nessa altura, no meu país, por exemplo, cada organização queria desenvolver alguma ação ia diretamente ter com o Ministério da Educação, mas sentiu-se que há esta necessidade dos países estarem organizados e de forma coordenada, através dos movimentos nacionais de educação, terem esta relação com os ministérios. Relativamente à situação da educação em Moçambique, permita-me, excelentíssimo, dizer que nós estamos atualmente a ser orientados por uma lei do Sistema Nacional de Educação, que é a Lei número 18/2018, de 28 de dezembro. Foi uma lei amplamente discutida e nós, enquanto sociedade civil, enquanto Movimento de Educação para Todos, estivemos, de certa forma, envolvidos na discussão desta lei. Tivemos discussões com o Ministério da Educação, tivemos discussões também ao nível da Assembleia da República e apresentamos o nosso posicionamento sobre quais são os aspectos que nós gostaríamos de ver incorporados dentro da atual Lei do Sistema Nacional de Educação. Claramente, algumas das nossas propostas foram aceitas e outras não. Por exemplo, a nossa lei agora já reconhece o ensino escolar como um dos subsistemas de ensino. E o slide que está aqui apresentado já demonstra mais ou menos como é que é o nosso Sistema Nacional de Educação, em que nós temos o ensino pré-escolar, temos o ensino básico, que vai da primeira à nona classe, e o ensino básico é gratuito. E temos também o ensino secundário do segundo grau, que vai da 10ª à 12ª classe, que este já não é gratuito, mas quando nós falamos da questão da gratuidade, da primeira à nona classe, as crianças não pagam absolutamente nada no que tem a ver com a lei. Existem claramente alguns desafios de algumas taxas que são cobradas, por exemplo, para o pagamento de guardas, mas quando observamos a lei já é clara e diz que é gratuita. E temos também
também o ensino superior, que muito bem foi apresentado aqui sobre a situação da educação superior, quando falamos dos nossos países lusófonos, mas também temos o ensino técnico profissional como parte integrante da lei. Relativamente ao acesso e cobertura e aprendizagem, nós temos aqui alguns dados. Como nós podemos notar, em 2024 tivemos um aumento de 2,3% em relação aos alunos matriculados, olhando para os rapazes e raparigas. A participação das meninas também nos últimos anos tende a aumentar, e também o crescimento da rede escolar. Se nós fazemos uma comparação com 2024 a 2025, podemos observar que há um crescimento de 1,7%. Todavia, apesar dos progressos que nós temos, ainda existe uma baixa proficiência em termos de aprendizagem das crianças. Infelizmente, a última avaliação nacional que foi publicada, que nós temos, data de 2016, ainda não foi feita outra avaliação, simplesmente acontecem análises ao nível nacional através do Ministério da Educação, que são apresentados um relatório sobre a situação da educação em cada ano, mas em termos de avaliação, no seu verdadeiro sentido, que olha para aquilo que é a aprendizagem das crianças ao nível nacional, os dados que nós temos são de 2016, e como nós podemos ver, em termos de literacia, nós estamos porque são os dados que até então estão a ser usados, a 0,3%. Em termos de numeracia, estamos a 2,3%. Nós também trazemos aqui um gráfico em relação à cobertura e aprendizagem, no que tange a questão do rácio aluno-professor desagregados por nível de ensino. Nós podemos observar aí, em relação aos dados de 2023, 2024, também observamos 2025, que o rácio, 2029, que é onde nós esperamos chegar, mas quando nós fazemos a análise atual, nós estamos com uma média de 68 ao nível do ensino primário, 67 ao nível do ensino secundário, 63 ao nível do segundo ciclo de ensino secundário. E a tendência ou a perspectiva é que até 2029 nós possamos atingir a média de 55 alunos por professor, no que tem a ver com o rácio aluno-professor. Mas existem algumas províncias, como é o caso de Nampula, em que estamos aqui representados pela a nossa colega Amélia, que é da província de Nampula, que nós temos escolas que chegamos a atingir um rácio de mais de 100 crianças por alunos. Em relação ao abandono e desistência escolar, infelizmente, à medida que nós vamos passando para a região norte e centro, a tendência em termos de abandono escolar é ainda maior. Quer dizer, e quando vamos a fazer uma análise também desagregada por sexo, infelizmente as meninas desistem mais do que os rapazes, e mais adiante nós vamos observar quais é que são os motivos que levam com que haja essa questão do abandono escolar ou evasão escolar, como pude aqui observar. E aqui estão as causas do abandono escolar. Para o nosso caso, como Moçambique, nós temos a questão da pobreza multidimensional. Há um estudo, uma avaliação recente que o Unicef fez e mostra claramente a situação da pobreza no nosso país, e sobretudo quando nós olhamos para as crianças. Muitas das crianças ao nível das zonas rurais deixam praticamente de ir à escola porque devem arranjar uma forma de sustento para as famílias. E não sei se sabem, mas em Moçambique nós temos muitos recursos naturais, temos a questão da mineração, então muitas dessas crianças, não só os rapazes e as meninas também, deixam de ir à escola porque vão para o garimpo, então elas conseguem pelo menos ter ouro e várias outras necessidades que possam ter através dessa atividade, que vai ajudar a suprir aquilo que são os desafios. A questão das uniões prematuras, já nem falamos, porque é o nosso pão de cada dia. Nós temos muitas meninas mesmo em situações de uniões prematuras. Nós temos uma lei que foi aprovada, me ocorre agora em que ano foi, mas é uma lei tanto quanto recente,
que é a lei sobre as uniões prematuras, que apresenta lá quais são as sanções a aplicar em caso de um adulto se envolver com uma criança, e a questão também do trabalho infantil, conforme eu avancei quando falava da pobreza multidimensional, há muitas crianças mesmo a fazerem o trabalho infantil, e quando nós vamos, por exemplo, não só nas regiões rurais, onde temos recursos em que as crianças vão lá fazer exploração, ao nível das cidades, nós encontramos muitas crianças que andam nas ruas, nos semáforos, a venderem qualquer coisa que é para poder assegurar o sustento para as suas famílias. Então, esta questão da pobreza multidimensional aliada com o trabalho infantil é muito grave ao nível do nosso país. A questão da distância, que os colegas também falaram, eu não vou aqui repetir. E outro aspecto que eu quero aqui focar também tem a ver com as convulsões sociais, sobretudo quando nós falamos no norte de Moçambique, que é Cabo Delgado. Acredito que sabem que nós, ao nível do país, na província de Cabo Delgado, temos a situação do terrorismo. É uma zona bastante rica, mas ao mesmo tempo acabamos dizendo que é uma zona amaldiçoada, porque com vários recursos que nós temos ao nível desta região, que poderia minimizar em grande medida aquilo que são os desafios ao nível do país, praticamente os recursos não estão a ser usufruídos pelas pessoas que são nativas daquela região por conta mesmo da situação de terrorismo. Muitas delas devem abandonar as suas zonas de origem, que é para poder se deslocar às zonas mais seguras, como é o caso da cidade de Pemba, que é a capital de Cabo Delgado. Então, a situação do terrorismo é muito grave e temos várias crianças que abandonaram a escola por conta mesmo desta situação das convulsões quando olhamos para Cabo Delgado. Em relação ao financiamento, vou tentar correr, quando falamos do financiamento à educação, nós temos um financiamento, sim, através do Estado em si, que financia o setor da educação, mas quando olhamos para o orçamento que é alocado, praticamente não serve para questões focadas para o investimento. O financiamento do nosso país, do orçamento geral do Estado, simplesmente cobra questões de custos administrativos, e temos uma grande dependência dos parceiros externos no que tem a ver para a questão dos investimentos. Por exemplo, o Banco Mundial, a Parceria Global pela Educação, Unicef, a União Europeia são um dos doadores que financiam a parte do investimento, porque, como eu dizia, o nosso orçamento geral do Estado simplesmente serve para cobrir questões ou parte administrativa, com cerca apenas de menos de 10% para a componente de investimento. Há alguns desafios estratégicos do setor que nós aqui elencamos, um deles é a questão do financiamento, não vou aqui repetir, mas para não dizerem que a sociedade civil é aquela que só critica, não apresenta propostas de solução, nós, enquanto Rede Nacional de Educação, fazemos diferente e subsidiados naquilo que são os encontros de aprendizagem que nós temos com as outras redes, como é o caso da campanha brasileira pela educação para todos. Nós também estamos a fazer advocacia para a criação de um Fundo Nacional de Investimento na Educação ao nível do país, porque nós achamos que com investimento na educação é possível nós suprirmos alguns desafios que nós temos relacionados com, passa a repetição, a questão de investimento. Se nós, de facto, termos um Fundo Nacional de Investimento, poderemos ter mais salas de aulas a serem construídas, poderemos ter mais carteiras para as nossas crianças, mais material didático, sanitários adequados. Então, esta é a nossa bandeira neste momento que estamos a levar a cabo. Já tivemos encontros com os parlamentares, já tivemos encontro com o Ministério da Educação, no intuito de poder reforçar essa mensagem, essa necessidade de nós termos no país um Fundo Nacional de Investimento para a educação básica. Outro desafio está relacionado também com a questão de formação contínua dos professores, a expansão da rede escolar até a 12ª classe. Apreciamos muito o caso de Cabo Verde, que as crianças têm educação gratuita até a 12ª classe e, como eu dizia anteriormente, a nossa educação é gratuita até a 9ª classe. Então, é o nosso desejo também que a educação gratuita possa ir até a 12ª classe. A questão da integração e prevenção de desastres e adaptação climática nas infraestruturas escolares. Como sabem, nós somos um país cíclico que sofre com a questão das mudanças climáticas. Todos os anos nós temos situações
situações de cheias, calamidades naturais. Então, este é um grande desafio e passa pela necessidade do nosso país também poder adaptar a questão de construção de infraestruturas que vão responder àquilo que são os desafios climatéricos que nós temos ao nível do país. 60 segundos. Outro aspecto está relacionado com a monitorização de dados. Temos falta de dados no setor. É muito difícil nós podermos ter dados fiáveis e confiáveis que, de certa forma, vão apoiar aquilo que é o nosso investimento a nível do setor da educação. E muito obrigada. Teria mais outros aspectos por apresentar e termino apresentando esta foto nossa no encontro que tivemos com a Sua Excelência Ministra da Educação, que é para falarmos dos desafios do setor e também apresentamos algumas propostas de soluções com vista à melhoria da situação da qualidade da educação em Moçambique. Muito obrigada. Senhora Isabel Francisco da Silva, coordenadora executiva do Movimento de Educação para Todos em Moçambique. Parabéns pela exposição. Como eu tenho problema com o tempo também, porque eu tenho que abrir uma outra comissão, e eu sou relator de alguns projetos lá, mas é a partir das 11, então vai dar tempo ainda. Passo a palavra agora à senhora Amélia Uceni, representante da Facilidade Iniciativa para a Cidadania e Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigada, excelentíssimo senador. Saúdo a todos os participantes desta audiência. É uma honra estar aqui a representar a Facilidade. A Facilidade é uma organização, que é Facilidade Iniciativa para a Cidadania e Desenvolvimento Sustentável. É uma organização da sociedade civil que desenvolve programas que visam contribuir na qualidade e melhoria do ensino básico fundamental para as crianças em Moçambique. A facilidade está sediada em Nampula. Nampula está ao norte do país. Ela foi constituída em 2011 formalmente e teve como origem como um programa que era criado pela IVUS e a Oxfam Novib e desenvolveu várias iniciativas de financiamento para organizações comunitárias de base para a geração de rendas. A facilidade implementa programas em estreita colaboração com as entidades do setor de educação a todos os níveis e é membro do Movimento de Educação para Todos em Moçambique. Para o setor de educação, a facilidade implementa vários programas que visam contribuir na melhoria da qualidade da aprendizagem das crianças, que depois irei explicar com mais detalhe. Em Nampula, onde a facilidade está sediada, sabem que Nampula é uma província que é propensa a calamidades naturais, como bem disse a colega Isabel. Em parte é devido à sua localização geográfica. Este ano, a província enfrentou vários desafios ligados a ciclones, cheias, mas também temos estado ainda com situações relacionadas à ocorrência de ataques de insurgentes em Cabo Delgado. E estes ataques fazem com que muita população se desloque para as províncias próximas, que é Nampula, Niassa, e esses dois fenômenos combinados têm aumentado a pressão dos serviços e desestabiliza a gestão na província e os distritos onde são receptoras destes deslocados de Cabo Delgado. As nossas escolas têm funcionado no momento em que há deslocados vindo de Cabo Delgado, têm sido espaços de acolhimento para as famílias que procuram de locais seguros para poderem estar durante um período, mas também tem-se registrado um grande número significativo de vagas originando sobrelotação das salas de aulas, como dizia a Isabel. Nós chegamos a ter cerca de 120 alunos para um professor, e isto não tem como assegurar que as crianças tenham um ensino de qualidade. Temos também tido ausência no reforço de professores, porque mesmo os professores que
temos ao nível dos distritos, com a demanda que o distrito já tem, não consegue satisfazer. Então, imaginem aumentando o número de crianças que procuram ser enquadradas durante aquele período que estão deslocadas das suas zonas de origem. Então, tudo isso tem comprometido a qualidade de ensino das nossas crianças e, sobretudo, não tem conseguido absorver as crianças que vêm das zonas de conflito. Um dos desafios que nós temos muito grande, ainda que haja muito investimento no setor de educação, prevalece a questão de baixos níveis de aprendizagem das nossas crianças. Vários estudos têm sido feitos, como podem ver. Existe um estudo que a própria Facilidade fez em 2016, que constatou que 1 em cada 10 crianças consegue resolver um exercício de português da segunda classe. Temos também um estudo do Banco Mundial de 2023, que mostra que 5% das crianças da terceira classe conseguem compreender um texto básico. E muito recentemente, em 2025, nós conduzimos uma pesquisa ao nível do país, que os resultados ainda não são oficiais, estamos a partilhar em primeira mão, ainda estamos na produção do relatório final. Mostra que menos de 2% dos alunos da segunda classe e menos de 6% dos alunos da terceira classe não atingem os níveis mínimos de proficiência em leitura. Então, uma das causas desta situação tem sido, primeiro, a questão da diversidade linguística. Moçambique, as nossas crianças não falam português logo que começam, logo que nascem, ficam muito tempo, só têm contato com a língua portuguesa, muitas delas na escola, pela primeira vez, aos 7 e 8 anos. A questão de fraca formação dos professores, que foi também dito em outros países, também não se difere da nossa situação em Moçambique. A baixa frequência de crianças no pré-escolar também é um desafio muito grande. As crianças não têm uma preparação para um ingresso à escola. São esses as principais razões que contribuem para baixos níveis de aprendizagem das crianças. A Mila do Distrito Federal, ela colocou uma questão. Queria saber quais são as práticas que a escola pública adota no fundamental e médio para garantir que os alunos dominem o padrão formal de língua portuguesa. Eu vou partilhar uma experiência que nós estamos a desenvolver em Nampula. Esta experiência estamos a fazer ações de advocacia para que o Ministério da Educação adote uma prática que ensinamos as crianças a remediar o seu estágio de aprendizagem. Nós temos um programa que se chama Wishuta Nitoilaka, é um termo em Makua, que é uma abordagem de remediação que junta atividades lúdicas e didáticas que permite que as crianças, agrupadas por nível de competência, possam desenvolver as suas habilidades de leitura, contagem e cálculo num curto tempo, em 50 dias. Nós estamos a trabalhar em Nampula nesta metodologia e gostaríamos que esta abordagem fosse expandida para mais províncias, mais escolas, porque tem trazido bons resultados. As crianças com as quais nós estamos a trabalhar são crianças da 4ª classe, é a 4ª classe onde começa o 2º ciclo do ensino primário. Remediamos para que as crianças não continuem a desenvolverem outras classes sem terem as competências que deveriam ter nos primeiros anos de escolaridade. Então, estamos a trabalhar nesta abordagem. É uma iniciativa da organização que traz como uma alternativa para o governo poder ver e adotar estas metodologias que são simples. Uma vez o professor treinado nesta metodologia, ele é capaz de ensinar as crianças. Então, muito obrigada. Eu termino por aqui. Nos cumprimentos a senhora Amélia Hussein, representante da Facilidade Iniciativa para a Cidadania, Desenvolvimento Sustentável de Moçambique, também pela sua bela exposição. Ora, eu gostei tanto dessa audiência pública, conta a história, mas pode ser lenda, né?
que eu devo ter sido o senador que mais fez audiências públicas, eu acho que no Congresso, também eu estou aqui desde a Constituinte, né? Deve ter feito algumas, né? Mas eu adoro mesmo a audiência pública, que é ouvir, né? O povo e ouvir os líderes também, os formadores, os estudiosos, né? Os professores, que nem é o caso de vocês aqui, de estudiosos da língua portuguesa, por exemplo. E com essa facilidade de explicar, eu aprendi muito hoje, inclusive de outros países, né? Eu que conheço poucos países. Conheci a África do Sul por uma missão de paz. Benedita Paim, Cauã, que já faleceu, e Edmilson Valentim. Na Constituinte, tiraram uma comissão para a África do Sul pedir a libertação de Nelson Mandela. É uma das histórias mais bonitas que eu tenho na minha vida. E eu tive, então, na África do Sul, que é o Winnie Mandela. Não sei o que vocês falam ou pensam, mas eu saí de lá com uma impressão dela muito, muito boa, né? E o que eu falei no Brasil, por ela ser mulher e negra, né? E muitas vezes ela era tentado diminuir o potencial política dela, né? Mas eu saí muito... E foi ela que me entregou a Carta da Liberdade do Povo Sul-Africano. Com essa carta na mão, eu vim para o Brasil e criamos o Estatuto da Igualdade Racial. Quem sancionou o Estatuto? Quem me ligou e disse, como é que está o Estatuto, Paim? Digo, olha, está bem, presidente. Então, vou botar o nosso time a trabalhar. E ele sancionou num belo evento no Itabaiati, com essa comissão toda presente e convidados de outros países. E esse estatuto, eu diria que é a nossa bússola guia no combate a todo tipo de preconceito. Foi um momento, para mim, muito bonito. Pois Nelson Mandela veio ao Brasil e eu tive a felicidade, representando principalmente a comunidade negra, naquele momento, aqui, né, na casa, entregar para ele a maior comenda que o Congresso encaminhou a um presidente da República de outros países, né? Então, a minha relação com esse debate é cada vez mais forte. Fiquei muito feliz de ouvi-los. Gostaria de ouvir mais ainda, mas o dever me chama e eu tenho que estar numa outra comissão, agora no máximo às 11h10. Então, se vocês ainda... Como é 11h10, eu tenho a mania de sempre dar o plenário. Se vocês colaborarem comigo, que uma pessoa fale do que achou da nossa audiência pública, do plenário, e daí a gente encerra. Quem será? Muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Aqui, no caso, só um. Pode ser. Só pede para falar o nome. Né? Tem que falar o nome, se identificar. Vocês escolhem quem deve falar. 5 minutos. Ó, pronto. Diga o nome. Diga o nome, se identifique, pode... Ok. Toca. Sim, muito obrigada pela palavra. Bom dia, excelentíssimos senhores senadores, excelentíssimos membros da audiência, caros colegas. Meu nome é Asmara, estou aqui representando a Oxfam Dinamarca, que é a agência que gera os fundos de educação ao vivo, educação em voz alta, que é o maior fundo mundial para o apoio às organizações da sociedade civil que fazem advocacia pelo direito à educação pelo mundo inteiro, e é um fundo que tem a sua origem na Parceria Mundial da Educação. No meu papel atual, sou conselheira regional pela educação, pela unidade, chamamos Unidade de Gestão Regional da África Ocidental e Central, que abarca 19 países, dentre desses 19 países, 25 organizações da sociedade civil, das quais 5 representadas aqui hoje, que são as 5 organizações da sociedade civil nos países lusófonos que nós apoiamos. E no meu cargo atual tenho a felicidade de apoiar os colegas dessas organizações nas suas iniciativas de aprendizagem, tais como esta, mas esta é particularmente única porque foi concebida em colaboração pelas organizações que aqui estão hoje, para
encorajar não só a colaboração Sul-Sul, mas também o fortalecimento da sociedade civil, a aprendizagem entre pares, a troca de ideias, a troca de experiências, e realmente é isso que faz a base da justiça social que nós queremos ver, e a compreensão e a fraternidade, não é? Que nos permite trabalhar juntos para compreender melhor quais são os desafios aos quais nós fazemos face, quais são as semelhanças, quais são as nossas diversidades e como é que podemos trabalhar juntos melhores para realmente atingir o direito à educação para todas as crianças. Foi um prazer ser recebidos aqui hoje, foi realmente uma honra. Eu não estava à espera de falar, mas estou muito feliz por ter tido este momento de vos ouvir a todos, de ver como é que isto funciona e de saber que acho que vamos sair daqui cheios de ideias sobre como é que nós podemos continuar este trabalho, como é que nós podemos evoluir este trabalho de aprendizagem entre os países lusófonos, entre o Brasil e os PALOPs. No âmbito desta iniciativa em si, já temos vindo a pilotar a iniciativa do CAQUI, que acho que a Andressa já mencionou, os colegas de Cabo Verde e Moçambique, que estão aí consigo, já iniciaram a recolha de dados e análise para ver como é que poderiam adaptar o modelo para o seu contexto, em colaboração com colegas de Eswatini, que é um país que fica ali embaixo, ao pé da África do Sul, e Moçambique, e Uganda. E gostaríamos de dar continuidade a isso. Falamos também nas aprendizagens sobre o Fundeb, como é que se poderia adequar ao contexto moçambicano, e acho que vão continuar a surgir ideias. Nós este ano estamos a chegar ao fim desta fase da educação em voz alta, mas acabamos de receber informações muito felizes que a Oxfam Dinamarca vai continuar a ser a agência que gere esses fundos e que nos próximos meses irá haver um fundo adicional para continuar a apoiar estas organizações da sociedade civil, enquanto aguardamos o momento do que se chama o replenishment, agora falta uma palavra em português, em que os membros da Parceria Mundial para a Educação decidem qual é que vai ser o valor do envelope para a educação nos próximos anos, e desse envelope o valor que irá para dar continuidade à educação em voz alta. E, enfim, uma das partes que fazem, uma das componentes que faz parte da ADN da educação em voz alta é a aprendizagem, e é este tipo de aprendizagem que acho que é de um valor intangível. Então, sem mais, gostaria de agradecer a todas e a todos pela disponibilidade, pela alegria que se viu aqui durante estes momentos de partilha hoje. Portanto, muito obrigada. Muito bem, muito bem. Tem uma música linda aqui no Brasil, eu não lembro o nome, viu? Que diz que nós somos eternos aprendizes, né? Fico com a inocência das crianças, sou um eterno aprendiz. É linda a música, né? E a sogra terminou exatamente com a aprendizagem. Então, falou e conseguiu sintetizar o que eu poderia até falar, dizendo eu faria o que ela falou. Aí é fácil, né? Muito bem, meus cumprimentos. Eu queria agradecer a todos mesmo, com muito carinho, especialmente à presidenta Tereza Leitão, que passou aqui, e o nosso querido senador Flávio Arnes, que por motivo de doença ele tem se afastado, e eu, quando ele me convoca, eu substituo ele, não com a mesma grandeza, mas com muita boa vontade. A nossa audiência pública atingiu todos os objetivos. Eu daria só, como encerrando, uma grande salva de palmas a todos vocês. Encerrada a sessão, a foto para mim botar na minha biografia, que eu tive aqui um dia. Está encerrada a sessão. Eu preciso de todos vocês aqui agora. Vai para a minha biografia.
Nós não podemos negar que com a chegada da mídia digital, a nossa juventude, as nossas crianças está perdendo o hábito da leitura. A gente está vivendo num mundo mais digital. Será que por conta disso a gente lê menos? É preciso uma educação para a leitura impressa e é preciso uma educação para a leitura digital. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A ideia aqui da condicionante aqui, do recapeamento, era devolver geologicamente, como se fosse devolver o pico de volta. Botar outro pico. Fazer uma prótese de um pico novo. Né? Mas feito de quê? Feito de rejeitos e de restos de capas da própria exploração, das pedras, dos cangas. E assim, a ideia que sonha era de fazer um pico de volta. O que as pessoas daqui acham disso? Bom, algumas pessoas acham isso interessante, né? Como também, dando o exemplo da prótese, quando a pessoa banguela, coloca um dente, para ela isso é interessante. É uma coisa de mentira, né? É igual eu sou careca, entendeu? Vou colocar uma peruca, porra, eu vou me achar esquisito. Se eu dormir, eu não vou sonhar com o meu cabelo, bicho. Né? E ao mesmo tempo que a pessoa que quando perde um órgão, né, uma perna, um braço, quando dorme, pensa que tem. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem o iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada à apresentação da agenda legislativa do Grupo Mulheres do Brasil. A presente sessão foi convocada pelo presidente do Congresso Nacional em atendimento ao requerimento número 13 de 2026, de minha autoria, de autoria da senadora Daniela Ribeiro e da deputada federal Laura Carneiro. Compõe a mesa dessa sessão solene, com esta presidência, a deputada federal Jaque Rocha, coordenadora geral dos direitos da mulher na Câmara dos Deputados. A deputada federal Tabata Amaral, coordenadora do Eixo 2, Atuação Partidária e Processos Eleitorais, do Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados. A senhora presidente do Grupo Mulheres do Brasil se encontra em deslocamento, logo que chega já se dirige à mesa. A senhora presidente do Núcleo do Distrito Federal do Grupo Mulheres do Brasil, senhora Janete Vaz. Convido a todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional.
Neste momento, convido todos a assistirmos ao vídeo preparado pelo Grupo Mulheres do Brasil, especialmente para esta solenidade. As maiores transformações da história da humanidade nasceram quando a sociedade civil se uniu. E nós, os brasileiros, nunca estivemos tão conectados e tão prontos para fazer uma grande mudança. Vivemos a era da revolução digital, da educação política e da consciência cidadã. Mas para o Brasil de sempre dar lugar a um Brasil melhor, precisamos dar voz a quem está pronto para fazer acontecer: as mulheres. Eu pedi para a Endeavor e para a EAI me indicar mulheres do programa que ela tinha de mulheres empreendedoras. E aí, naquele dia, a gente percebeu que elas estavam muito mais além de querer bem para o teu negócio, mas de querer bem para o Brasil. E deu tanta cola que depois da reunião, todos nós quisemos montar um grupo. E aí começou o Grupo Mulheres do Brasil. O Mulheres do Brasil é um grupo criado em 2013 com o objetivo de discutir temas relevantes para o nosso país e desenvolver ações capazes de impactar nossa sociedade. Eu tinha que fazer alguma coisa e não ficar cobrando por que não faz, por que os políticos não fazem. Eu acho que a gente tem que ir além disso. A gente não nasceu prontinha como nós não estamos prontos ainda. Mas a gente sabe o que a gente não quer. A gente não quer ser partidária e a gente quer se tornar protagonista. O Mulheres do Brasil não tem nada contra os homens, mas tem tudo a favor das mulheres, porque reconhece a capacidade transformadora das mulheres. O grupo inspira e faz acontecer ações transformadoras para uma sociedade sustentável. Vai além de promover networking e influência. Foca em realizações concretas voltadas para todos os brasileiros. O Grupo Mulheres do Brasil apoia os Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e trabalha por um mundo melhor até 2030. Já transformou a vida de milhares de brasileiros e brasileiras e sabe que ainda tem muito a fazer. Afinal, quer fazer um Brasil onde a educação seja para todos. E a saúde não seja um privilégio. Luta pela igualdade de gêneros. Inspira as novas gerações de mulheres através do exemplo. E acredita que a igualdade racial é obrigatória. O Mulheres do Brasil influencia a esfera política. Incentiva o diálogo a favor da justiça e da paz. E para tudo isso evoluir, não precisa reinventar a roda, mas pôr em prática modelos de sucesso. Contar com mulheres que trabalham duro nos comitês. Hoje, o grupo tem milhares de mulheres, mas sabe que vai crescer muito mais. Afinal, se existe uma certeza, é a de que as brasileiras têm a garra e a determinação para mudar o Brasil. Acesse o site Grupo Mulheres do Brasil e saiba como participar. Sempre com esse espírito, nós temos que assumir o Brasil como nosso. Gostaria de saudar o senhor embaixador da Palestina, senhor Marwan Rebril, representando a embaixadora do Reino Unido, a senhora primeira secretária para Assuntos Políticos e Desenvolvimento, Cara Garvin, a senhora defensora pública geral da União, Tarcijane Linhares Aguiar, a senhora ministra do Tribunal Superior do Trabalho e conselheira do Conselho Nacional de Justiça, a senhora Kátia Magalhães Arruda, o senhor representante residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil, PNUD, Cláudio Providas, o senhor presidente do Conselho Federal de Odontologia, o senhor Jairo Santos Oliveira, a senhora vice-presidente em exercício do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Ana Adalgisa Dias Paulino,
Representando o Conselho Federal de Química, a senhora conselheira federal e coordenadora do Comitê da Mulher na Química, a senhora Andréia Cristina Delgado Piluski, a senhora presidente da Rede de Governança Brasil, Cristiane Nardes, a senhora presidente do Conselho Regional de Biomedicina do Estado do Paraná e diretora do Conselho Federal de Biomedicina, Daiane Camacho, a senhora presidente da Associação Nacional dos Auxiliares Técnicos em Odontologia, Filomena Barros, a senhora presidente do Conselho da Mulher Empresária, Ivonice Campos, a senhora vice-presidente da Diretoria Executiva do Instituto de Relações Governamentais, Mariana Guimarães Borborema de Souza, o senhor presidente da Câmara Municipal de Ibipira, Santa Catarina, o vereador Genésio Stockman, a senhora diretora-geral do Senado Federal, Ilana Tronca. Eu gostaria de saudar a todas as mulheres aqui presentes de maneira indistinta e, ao mesmo tempo, lembrando a cada uma de vocês o que representam aqui nessa sessão solene. Nós representamos milhares de mulheres, muitas mulheres, inclusive, invisibilizadas, silenciosas e que sofrem no dia a dia toda a responsabilidade da representação de mais de 50% da população. Esse momento aqui, essa sessão solene, em que nós vamos receber a agenda legislativa com temas prioritários, numa ação conjunta do Congresso Nacional, Câmara e Senado, e o Grupo Mulheres do Brasil, pelo simbolismo que tem essa agenda legislativa para todas as pautas de nós mulheres. E eu quero agradecer a presença dos homens que estão aqui conosco. Não se trata de uma disputa de homens e de mulheres, mas da representatividade, da posição e a necessidade de que cada um de nós, com a nossa representação, mostremos para o país inteiro que nós temos voz, temos voto e temos direitos. Passo a minha fala representando nesse ato todas as minhas colegas senadoras, os colegas senadores e o nosso presidente Davi Alcolumbre. Inicio a minha fala com 3 pontos da história brasileira. Até 24 de fevereiro de 1932, mulheres não podiam votar. Até 11 de outubro de 1962, mulheres casadas só podiam trabalhar com autorização de seus maridos. Até 17 de abril de 1995, mulheres podiam ser obrigadas a mostrar que não estavam grávidas para obter um emprego. Em cada uma destas datas, a condição feminina mudou para melhor no Brasil. E mudou porque nós, mulheres, nos mobilizamos para que mudasse. Superamos obstáculos, lutamos juntas e não desistimos até obtermos direitos que sempre deveriam ter sido nossos. O Grupo Mulheres do Brasil concretiza a força dessa unidade. De uma reunião inicial de 40 mulheres em 2013, hoje somos mais de 140 mil ativistas dos mais diversos perfis, trabalhando pelos direitos femininos dentro e fora do Brasil. São herdeiras de Berta Lutz, principal líder do movimento do voto feminino, e Carlota Pereira de Queiroz, a primeira deputada federal eleita no Brasil. Somos contemporâneas de Maria da Penha, ativista no combate à violência contra a mulher. Benedita da Silva, primeira mulher negra, vereadora carioca, deputada federal constituinte, senadora e governadora pelo Rio de Janeiro. Partilhamos da mesma inspiração dessas mulheres e passamos às próximas gerações. Nessa luta e sempre foi pela equidade de gênero nesse país, pela partilha equitativa no palco dos debates dos lugares de poder. Senhoras e senhores, a apresentação dessa agenda legislativa sinaliza 2 fatos importantes. O primeiro é que nós, mulheres, conquistamos espaços importantes na sociedade. O segundo é que esses espaços ainda são insuficientes para garantir equidade de gênero no Brasil.
O documento que será apresentado hoje se estrutura em 7 eixos fundamentais, para que nos aproximemos ainda melhor da meta de equidade. O primeiro eixo, enfrentamento à violência contra a mulher. Segundo eixo, participação política e representatividade. Terceiro eixo, autonomia econômica e trabalho. Quarto eixo, saúde da mulher. Quinto eixo, orçamento sensível ao gênero. Sexto eixo, educação e formação. Sétimo eixo, ou seja, por último, mas não menos importante, violência digital, inteligência artificial e ambiente online. A agenda destaca legislações já aprovadas e que necessitam de apoio para sua efetiva implementação. Lista também projetos que tramitam no Congresso, cuja aprovação pode trazer mudanças significativas na condição feminina no país. Nenhum dos eixos apresentados na agenda pode ser negligenciado. Não haverá verdadeira transformação democrática sem que todos eles se concretizem. Antes de prosseguir, é importante frisar ainda que todas as temáticas vinculadas ao gênero são atravessadas pelo racismo. Se é verdade que as mulheres sofrem violência, discriminação, restrição de direitos, também é verdade que males atinge com mais força as mulheres racializadas. Assim, questões de gênero e racismo não podem ser pensadas separadamente. Dito isso e reiterando a importância de todos os eixos temáticos da agenda, quero sublinhar os temas de educação, de representatividade e de orçamento, pois eles produzem efeitos multiplicadores que reforçam os demais eixos. Educação de qualidade para as mulheres é a chave para a ocupação de espaços de liderança nos setores públicos e privados. Ela é alicerce para a maior presença feminina na política, na ciência e nos negócios. Por isso, devemos enfrentar obstáculos como a pobreza menstrual, que dificulta o acesso à escola, o assédio digital e presencial nas instituições de ensino, além do desestímulo a que meninas e mulheres busquem a formação nas ciências exatas. Importante ainda ressaltar que a derrubada da misoginia em escolas e universidades se vincula ao eixo do combate à violência digital. Não apenas no sentido de proteger mulheres contra os deepfakes, contra a perseguição digital, como contra o cyberbullying, mas também de promover a educação de meninos e homens. Se desejarmos reduzir os índices de violência contra a população feminina, é indispensável educar desde o berço os homens para respeitar meninas e mulheres. Punir quem nos fere, estupra, mata é necessário. Responsabilizar quem produz ou dissemina discursos misóginos é fundamental. Porém, sem educação, manteremos presídios lotados de assassinos e cemitérios repletos de mulheres assassinadas. Senhoras e senhores, outro eixo que desejo abordar é o da participação política e representatividade. Nesse ponto, deixo os números falarem por si. As mulheres são 51,5% da população brasileira, mas ocupam apenas cerca de 18% das vagas na Câmara e 19% no Senado. A subrepresentação é gritante e não pode seguir assim. Dentre as medidas em tramitação no Congresso, destaco o projeto de lei complementar número 112 de 2021, que propõe reservar para as mulheres 20% das cadeiras no Legislativo Federal, Estadual e Municipal, mantendo-se a cota de 30% para a participação feminina nas chapas eleitorais. A manutenção dessas duas condições é inegociável. O projeto é um passo importante rumo a um dos principais objetivos do Grupo Mulheres no Brasil, ocupar pelo menos metade das vagas nas casas legislativas do país. Nada mais justo, visto que representamos mais da metade da população. É preciso que mais mulheres legislando sobre todos os temas, especialmente sobre violência de gênero, direitos reprodutivos, educação, mercado de trabalho, pois quem vive essas dificuldades pode construir soluções legislativas mais adequadas à realidade feminina. Por último, senhoras e senhores, quero destacar o eixo orçamentário. E a razão é óbvia. Pouco se faz sem recursos financeiros.
Nossa agenda defende um orçamento sensível ao gênero, em que verbas sejam alocadas a políticas públicas para as mulheres e tais verbas sejam monitoradas até atingirem os seus objetivos. Destaco nesse sentido o projeto de lei complementar número 218, que tramita no Congresso em paralelo a outras matérias similares. Criar um orçamento sensível a gênero é transformar palavras em ações. Os valores destinados à população feminina indicam o nível de compromisso dos parlamentos com as mulheres brasileiras. Chegando ao fim da minha fala, senhoras e senhores, ressalto um último ponto. A mudança que desejamos depende da colaboração masculina. É preciso que os homens do Brasil se conscientizem de que as mulheres não são suas inimigas. São parceiras na construção desse país. Não imploramos vantagens. Demandamos, sim, a justa equidade. Não buscamos favores. Nós queremos o respeito pela nossa representação. Vários países do mundo já asseguraram a equidade de gênero na representação em todas as instâncias. Por isso, não se trata de um mero discurso. A representatividade e a equidade nesse país em todas as instâncias, no judiciário, no executivo e no legislativo, é imperante. E nós precisamos lutar para que todas as câmaras de vereadores tenham a representação feminina, para que as mulheres sejam respeitadas nos seus direitos. E já finalizando, eu só gostaria de chamar a atenção, nós vivemos nesse momento um ano de campanha eleitoral, né? Estamos E, nesse momento, centenas, milhares de mulheres, na sua representação política, sofrem no dia a dia o assédio e a violência nas suas campanhas, na sua representatividade e na internet, considerada ainda por muitos na sociedade como um lugar sem regra e sem lei. Milhares de mulheres são submetidas a situações abomináveis de violência. E essa situação precisa ser enfrentada não só por nós, políticas, candidatas, mas pela sociedade. Porque se hoje é feito com uma mulher que você talvez não conheça, a abertura, a prerrogativa e tornar essa prática como normal e aceitável, significa que amanhã você, mulher, pode estar sofrendo na sua vida privada, na sua representação, igual violência. É por isso que eu gostaria de dizer da importância de cada uma de nós na nossa representação. Parabéns a essa iniciativa, às colegas senadoras e deputadas, mas, acima de tudo, à sociedade, de homens e mulheres que entendem que não se trata de uma busca isolada de espaço para a mulher na nossa representação. Um país só é justo quando homens e mulheres são igualmente respeitados, atendidos e representados. Muito obrigada e parabéns por essa sessão. Quero convidar a senadora Damares para estar conosco aqui e agradecer a presença do senador Fabiano Contarato. Muito obrigada. Convido para fazer uso da palavra a senhora deputada federal Jaque Rocha, coordenadora geral dos direitos da mulher na Câmara dos Deputados. Primeiramente, bom dia, senhora presidenta, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Cumprimento a nossa senadora, professora Dorinha Seabra, líder da bancada feminina no Senado, a deputada federal Tabata, minha colega, coordenadora do Eixo 2 de Atuação Política Partidária no Observatório Nacional das Mulheres na Política, da Câmara dos Deputados e das Deputadas, a senhora presidente do Grupo Mulheres do Brasil, daqui do Núcleo do Distrito Federal, Janete Vaz, a senadora Damares, e quero aqui cumprimentar também, representando todos os nossos colegas parlamentares, meu conterrâneo do Estado do Espírito Santo, senador Fabiano Contarato. Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã,
para reafirmar o nosso papel no parlamento, aonde eu sempre costumo dizer, presidenta, de que 50% do mundo, 50% do Brasil são as mulheres e os outros 50% são os filhos e filhas delas. Quando nós entramos para a discussão das políticas públicas e, sobretudo, num ano como esse, que é debater qual o Brasil que a gente quer e espera, não tem como fazer essa reflexão sem levar em consideração de que todas as mulheres brasileiras, de que todas as mulheres são protagonistas. Por isso, o parlamento tem um papel decisivo na construção de um Brasil mais justo, democrático, igualitário para as mulheres. E é por meio da elaboração das leis, do aperfeiçoamento das políticas públicas e da fiscalização das ações do Estado que nós transformamos as demandas históricas nos direitos concretos e ampliamos as oportunidades para milhões de brasileiros e brasileiras. Como coordenadora geral da bancada feminina na Câmara Federal e como membro da bancada feminina no Congresso Nacional, eu quero aqui reconhecer a importância da iniciativa do diálogo do parlamento com os movimentos sociais, com a sociedade civil e com todas as instituições comprometidas com a igualdade de gênero. E aqui eu faço uma referência e peço também uma salva de palmas ao Grupo Mulheres do Brasil, que está presente em todos os nossos territórios, levando esse debate, levantando mulheres de todos os segmentos, de todos os espaços, porque é para vocês que a gente está aqui na luta também todos os dias. A democracia só se fortalece quando mais mulheres participam da vida pública e têm as suas vozes representadas nas instituições. Mas a presença não se resume a números ou a estatísticas, porque quando uma mulher ocupa a política, não é apenas uma cadeira que se preenche, é a democracia que se amplia. Em cada mulher eleita, pré-candidata, em cada mulher dirigente, em cada mulher trabalhadora, em cada mulher do campo, da cidade, das águas, das florestas, de todos os territórios, nós levamos as vozes daquelas que vieram antes de nós. Nos desafiaram por anos sobre o silêncio. Nós enfrentamos a exclusão que muitas vezes rompemos as barreiras para abrir também novos caminhos. E também nós trazemos em cada uma de nós, e aí cada uma de vocês aqui presentes, ainda carregam o sonho e o direito de participar plenamente da construção do nosso país. Esse país que a gente ama, esse país que a gente não pode tolerar mais o feminicídio, a violência contra meninas e mulheres pelo fato de serem mulheres. Carregamos a memória das que resistiram e a responsabilidade de honrar as lutas e os direitos na representação por mais justiça. A história nos ensina que nenhuma nação alcança a sua verdadeira grandeza deixando metade do seu povo à margem das decisões. Por isso, a presença das mulheres aqui, na construção dessa agenda legislativa, ouvindo todos os segmentos da sociedade, não é uma concessão e nem um gesto de boa vontade. É um imperativo democrático, é uma questão de justiça, é uma questão essencial para que o Brasil se torne mais representativo, mais humano e mais igualitário. Nós somos filhas das mulheres que não desistiram. Nós somos contemporâneas daquelas que transformam o legado das próximas gerações. E nós somos aquelas que acreditamos que em nenhuma democracia, nenhuma mulher ou menina pode duvidar que esse país também lhe pertence. O direito de sonhar, o direito de liderar, o direito de decidir os destinos das nossas comunidades, dos nossos territórios, do nosso Estado brasileiro e principalmente da nossa nação. O nosso compromisso aqui é reafirmar a todas vocês, não só ao Grupo Mulheres do Brasil,
de que o Brasil é dos brasileiros, mas é das brasileiras. O nosso compromisso é seguir construindo no parlamento as respostas concretas para os desafios enfrentados por nós brasileiras, garantindo a proteção, oportunidades, igualdade e cidadania. Porque mais mulheres na política ou mais mulheres no lugar aonde ela quiser significa mais democracia. E mais democracia significa justiça. E não há futuro possível para o Brasil sem a plena participação das mulheres em todos os espaços de decisão e poder. Contem sempre com a bancada feminina na Câmara dos Deputados e Deputadas. E quero aqui, querida senadora, nós que estamos participando do GT de enfrentamento e combate ao feminicídio, dizer da força-tarefa que nós fizemos nos últimos 100 dias para aprovar 73 proposições, aonde 28 desses projetos já tramitaram, 13 desses projetos já foram sancionados e já viraram leis, como foi o caso das tornozeleiras eletrônicas, da violência vicária, a licença paternidade que está aqui, que a deputada Tabata foi uma das protagonistas desse processo, e tantas outras legislações. Temos agora um PLP que destina 5 bilhões de reais para enfrentamento à violência contra as mulheres, para que a gente possa capilarizar a luta desse movimento que já existe. Portanto, nós estamos aqui trabalhando juntas, unidas, por um Brasil que a gente acorda todos os dias e que a gente diz: esse país só será igual, só terá oportunidades e só terá a sua exerção da sua cidadania plena a partir do momento em que todas nós estejamos vivas, livres e com os nossos direitos respeitados. Muito obrigada. Convido para fazer uso da palavra a senhora deputada federal Tabata Amaral, coordenadora do Eixo 2, Atuação Partidária e Processos Eleitorais, do Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados. Bom dia a todas, bom dia a todos. Começo cumprimentando nossa presidente, a querida professora Dorinha Seabra. Cumprimento também os amigos, senador Contarato, senadora Damares, minha líder presidente, deputada Jaque Rocha. É uma honra caminhar com vocês mais uma vez. Cumprimento de um modo muito especial todas as amigas do Grupo Mulheres do Brasil, Luísa Trajano, que está a caminho, por quem eu tenho tanto carinho, tanto respeito e admiração. Mas também temos aqui, e eu fui anotando, mas eu não vou conseguir falar de todas. Doutora Janete, tenho muito carinho pela senhora. Alexandra, Andréia, minhas amigas de São Paulo. Obrigada por tantas batalhas conjuntamente. Para não fazer uma longa fala, eu queria trazer um depoimento de alguns dos muitos projetos que a gente conseguiu aprovar no Congresso nos últimos anos, porque vocês estavam aqui do nosso lado, batendo na porta dos deputados e deputadas, batendo na porta de senadores e senadoras, nos ajudando a escrever esses projetos, a explicar a importância deles para a sociedade. Eu comecei a listar e decidi que não daria para falar de todos, mas para mim é impossível não lembrar da nossa luta conjunta pela Lei de Distribuição de Absorventes, que uniu senadoras e deputada que está aqui também, mas que uniu especialmente vocês da sociedade civil. Muito obrigada. A gente enfrentou o tabu, fomos taxadas de loucas muitas vezes, mas hoje a distribuição de absorventes é uma realidade na farmácia popular e eu já estou pleiteando junto ao ministro Padilha para que a gente tenha também a distribuição em postos de saúde e escolas para meninas e mulheres vulneráveis. Um outro projeto, uma lei também que já está sendo implementada das mulheres que fizeram história. A gente cresce ouvindo grandes feitos de homens. E não é que mulheres não foram fundamentais para a história do nosso Brasil. A história dessas contribuições na ciência, na política, no exército, muitas vezes são apagadas. Então, hoje, nossas meninas, uma vez, durante o ano escolar, são apresentadas a grandes mulheres brasileiras que fizeram história e construíram essa nação.
Talvez uma das nossas vitórias mais recentes foi a lei que estabeleceu uma cota, uma reserva, um percentual mínimo nos conselhos das grandes empresas públicas e mistas para a presença de mulheres. Era inadmissível que em 2025 nós tivéssemos grandes empresas que não tivessem sequer uma única conselheira. E aí a gente que gosta de gestão, que gosta de resultado, tantos estudos que já mostraram que com mulheres nesses conselhos, essas empresas seriam mais honestas, seriam mais efetivas e seriam mais lucrativas. Foram alguns anos, senadora Dorinha, deputada Jaque Rocha também nos ajudaram muito e hoje é lei. A gente precisa ter nesses conselhos pelo menos 1/3 de mulheres. E dentro desse 1/3, um terço reservado para mulheres negras e para mulheres com deficiência. Como a senadora Dorinha trouxe, não dá para travar a luta por igualdade sem olhar para as mulheres negras, sem olhar para as mulheres com deficiência. Então, essa é uma grande vitória que nós tivemos. E eu prometi que não falaria de todos os projetos, mas acho que a vitória conjunta mais recente tem que ser celebrada, que é a ampliação da licença paternidade. A gente queria uma ampliação de 2 meses, para começar. Mas a gente sabe que é mais importante avançar, é mais importante destravar a pauta do que muitas vezes não abrir mão de um ponto nosso. Então, começamos com 10 dias. A partir do ano que vem serão 10 dias, aumentando dos 5, no ano seguinte 15, no outro 20, e eu já combinei com a nossa presidente Jaque Rocha que na hora que chegar nos 20, eu protocolo um novo projeto para a gente seguir ampliando. Gente, eu fiz esse... Obrigada. Eu tentei fazer esse breve resumo, mas eu não posso deixar de falar de uma atuação nossa em São Paulo, que é uma campanha que a gente está fazendo conjuntamente com o Grupo Mulheres do Brasil para a vacinação do HPV. Porque eu acho que isso traduz muito quem são vocês, quem são essas mulheres tão aguerridas, que muitas vezes não pensam igual, mulheres que vêm como lideranças comunitárias, grandes empresárias, artistas, cientistas, mas que unem em prol de um propósito, que muitas vezes não viraliza, não vai para o noticiário, não chama atenção. Mas eu espero que esse breve relato tenha deixado muito claro para quem está nos acompanhando o quanto que vocês se fazem presentes aqui no Congresso, ajudando, mobilizando, escrevendo, enchendo o saco junto com a gente, que é muito importante, mas também o quanto que vocês estão presentes nas comunidades de vocês. A vacina do HPV é um exemplo que eu trago de São Paulo, mas eu tenho certeza que no Brasil inteiro tem histórias do quanto que as mulheres do nosso Brasil, do quanto que vocês estão mudando a vida de mulheres reais, de mulheres que vivem nas cidades em que vocês habitam. E aí, para finalizar, eu brincava mais cedo, que é tão forte a presença de vocês e a influência de vocês, que no dia que a nossa senadora Dorinha marca essa homenagem, essa sessão solene, a gente apresenta o relatório lá na Câmara mais tarde, do projeto que criminaliza o ódio contra as mulheres. Esse é um projeto que veio da senadora Ana Paula Lobato. Eu estou tendo a honra, a missão de relatar ele na Câmara, e como já foi dito aqui pela Jaque, pela Dorinha, eu não vou me estender. Não dá para falar de oportunidade enquanto tiver mulher sendo assassinada e estuprada. Não dá para falar só de trabalho, só de educação, enquanto tem ditos youtubers e influencers gravando vídeo ensinando a dopar uma mulher, estuprar ela para divulgar esse vídeo depois. É isso que a gente quer combater. E com muito diálogo com a esquerda e com a direita, a gente vai conseguir criminalizar esses atos de misoginia, de ódio contra as mulheres. Mas não foi suficiente, a CCJ do Senado pautou para essa manhã o nosso Pix Pensão, que vai ser um projeto muito importante para milhões de mulheres que hoje não estão recebendo a pensão alimentícia dos seus filhos. Então, eu finalizo por aqui para dizer que vocês têm uma agenda robusta, que vai trazer vida, vai trazer oportunidade, vai trazer segurança para nossas mulheres. Mas para deixar muito claro para quem ainda não conhecia vocês, esse trabalho não começa hoje, tá? O que eu relatei aqui são conquistas, são lutas que já estão acontecendo e vocês são muito importantes para a atuação de nossas bancadas femininas, na Câmara e no Senado.
muito obrigada. É uma honra caminhar com vocês. Contem sempre com a gente e que muitas possam voltar como senadoras e como deputadas eleitas para engrossar esse caldo e aumentar esses 18, 19% que a senadora Dorinha comentou. Estamos juntas, vamos para frente. Obrigada, parabéns por tudo e mais uma vez é uma honra ter vocês aqui. Muito obrigada. E viva o Grupo Mulheres do Brasil! Convido para fazer uso da palavra a senhora senadora Damares Alves, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. Quero registrar a presença da deputada Bia Kisses. Presidente, bom dia. Quero cumprimentar a mesa, dona Janete, que é uma inspiração para todas nós, como amamos. Tabata, minha amiga, estamos aí uma série de demandas juntas, que alegria ter você aqui. Jaque, quantas vezes estamos ali em pé, no meio, celebrando as vitórias dos projetos que vêm da Câmara, são aprovados aqui. E meu amigo Contarato, que a gente estava ali celebrando a fala da Tabata, e tão felizes em ver parlamentar jovem fazendo a diferença no país. Eu quero cumprimentar todos que estão aqui. É uma alegria recebê-las na nossa casa. Eu estou passando correndo, porque já vou abrir a outra comissão, já presidi uma, já vou abrir outra. Mas, olhando a agenda legislativa, olhando o conteúdo que está aqui, e dizendo para mulheres do Brasil, nós poderíamos fazer um catálogo depois de tudo que aprovamos nos últimos anos com a participação das mulheres do Brasil. É incalculável, não só as matérias legislativas, mas a forma como mulheres do Brasil têm influenciado em políticas públicas. Eu fui ministra e sentei quantas vezes com mulheres do Brasil para a gente melhorar, reconduzir, reprogramar políticas públicas para chegar em todos os lugares. E a minha alegria é que em todos os lugares onde eu chego tem uma mulher do Brasil. É impressionante, dona Janete, eu estar, por exemplo, lá na Amazônia, chega uma mulher e fala assim, sabia que eu faço parte de Mulheres do Brasil? Gente, isso é lindo demais. A gente chega lá no interior do Pará, na cidade que você nem imagina. Aí vem uma pessoa e fala, eu faço parte de Mulheres do Brasil. Que movimento! Que extraordinário! Eu posso dizer com certeza, eu sou entusiasta do movimento, eu posso dizer com certeza o seguinte, a luta pelos direitos da mulher, ela tem um marco antes e depois do movimento Mulheres do Brasil. Parabéns a todas vocês. Mas eu queria chamar a atenção aqui para duas demandas que nós vamos precisar acompanhar com urgência. Primeiro, dar a boa notícia, que ontem a gente aprovou aqui, quase por volta de 19 horas, o PLP sobre a Copa de Futebol Feminina. Passou ontem aqui, que está aqui na agenda como prioridade, passamos e foi incrível, e só um senador votou contra e a gente descobriu que ele digitou errado depois, mas foi unânime. Mas quero chamar a atenção das mulheres do Brasil, da mesa. Nós vamos precisar dar uma atenção muito especial nos projetos de lei que falam sobre o atendimento à mulher em situação de vulnerabilidade, à vítima. E nós temos duas matérias importantes, que é a ampliação da sala Lilás, que está aqui, e o atendimento à mulher em situação de vulnerabilidade, especialmente à vítima, mulher e menina. E isso tem que sair em forma de lei, de legislação, preste atenção. Não pode ser mais tão somente uma portaria, não pode ser mais tão somente um decreto, tão somente uma resolução. Nós temos que construir uma legislação sobre a proteção da mulher vítima de violência. Mas tem que ser uma legislação que ninguém mais depois venha mexer, ninguém mais venha derrubar por forma de portaria ou por decreto. Eu tenho muito medo de políticas públicas de proteção de mulher que estão instituídas ainda, dona Janete, por forma de decreto.
Nós temos instrumentos normativos que eles são frágeis. Então, eu acho que um dos nossos trabalhos na agenda legislativa é trazer todos os instrumentos normativos de proteção da mulher que eu considero e que a gente considera frágil, como portaria, decretos, resoluções, e transformá-los em lei, Dorinha, para a gente ter a continuidade e a gente perpetuar os direitos e a proteção das mulheres. E quero lembrar ao Movimento Mulheres do Brasil, é ano eleitoral. Nós estamos tentando trazer o maior número possível de mulheres para o pleito, mas nós já sabemos a violência que já estamos enfrentando agora, né, Tabata? Vocês não têm ideia. E agora, com o advento da inteligência artificial, acreditem como estamos sendo vítimas nesse período de pré-campanha. E eu já estou com medo da campanha. O que nossas candidatas sofrerão em 2026 de violência política de gênero. Estejam atentas, por favor. Nos acompanhem nessa demanda. Nós precisamos ocupar estes espaços. Mas muitas mulheres desistem, especialmente por causa da violência política de gênero. Não é fácil, gente. Vocês não têm ideia. Não é fácil ver os nossos rostos em imagens das mais absurdas que vocês possam imaginar. E nós temos na mesa senadora que vai para um pleito para uma majoritária. Nós temos a Tabata que vai para uma reeleição. Nós temos a Bia aqui que vai para uma eleição de Senado. Vocês não têm ideia como está difícil para nós, mas nos ajudem, neste momento, a trazermos mais mulheres para esta casa, enfrentando a violência política de gênero. A agenda está maravilhosa e a gente quer terminar o ano, dona Janete, clicando assim, aprovado, 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 se Deus quiser. Que Deus abençoe todas as mulheres do Brasil. Vou precisar sair para abrir a próxima comissão, mas foi uma alegria. E é uma alegria te ver na mesa, viu, Contarato? Eu estava falando ali, é o parlamentar com o coração, com a alma mais feminina que eu conheço, que está conosco em todas as demandas, nas possíveis e impossíveis. Nós te amamos, Contarato. Obrigado por todo o apoio que você dá à bancada. Que Deus abençoe vocês. É uma alegria recebê-las no plenário, no Senado Federal hoje. Obrigada. Obrigada, senadora Damares Alves. Convido para fazer uso da palavra o senador Fabiano Contarato, membro da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. Obrigado, senhora presidente, senadora professora Dorinha, parabéns pela condução dos trabalhos. Quero aqui cumprimentar a minha querida deputada federal Jaque Rocha, do meu estado, que teve que se ausentar, a deputada federal Tabata, minha querida amiga, muito bem-vinda a essa casa, e a presidente do Núcleo Distrital, Janete Vaz. Eu não poderia deixar de vir aqui, com toda humildade, fazer um singelo depoimento. O artigo 5º, 1º da Constituição Federal, desde o dia 5 de outubro de 88, ele é taxativo ao estabelecer que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas será que essa igualdade efetivamente existe no nosso Brasil? Desde o dia 5 de outubro de 88, dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi justamente o legislativo. Eu estive numa Assembleia Legislativa de um estado da federação, 24 deputados estaduais, nenhuma mulher. Isso tem que me dizer alguma coisa, porque se não me disser, tem algo errado efetivamente comigo. Eu lembro que quando as mulheres alcançaram o direito, Tabata, à licença maternidade, o que as empresas começaram a fazer? Não contratar mulher ou exigir atestado de esterilidade ou negativo de estado gestacional. O imperativo é constitucional, não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia combinação legal. Então, era um fato moralmente reprovável, mas era um fato lícito. Apenas tardiamente, em 95, veio uma lei federal criminalizando essa conduta. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Eu tenho visto aqui que nessa casa, infelizmente, a violência política, ela se perpetua. Eu participei da CPI da Covid e vários senadores se exaltavam. Nenhum foi chamado de descontrolado.
mas eu lembro que a senadora Simone Tebet foi. Ali tinha um toque, efetivamente, de uma violência política, de um sexismo, de um preconceito. E é um trabalho de todos nós. E eu quero, por isso que eu fiz questão de vir aqui fazer essa singela homenagem, porque essa é uma função de todos nós. Garantir a efetividade, a premissa constitucional de que homens e mulheres são iguais de direitos e obrigações, tem que ser uma realidade. Não pode ser uma letra da lei que está deitada eternamente em berço esplêndido. Eu me envergonho quando nós temos no Brasil índices elevados de feminicídio. Eu fui delegado de polícia por 27 anos, antes da Lei Maria da Penha. Quantas mulheres foram vítimas? E é uma escalada na violência. A primeira é a ironia, a hostilização, é a injúria, é a ameaça, é a lesão leve, para ir lesão grave, até culminar num feminicídio. Isso tem que nos envergonhar a todos nós, homens, deste Senado Federal e deste país. Eu finalizo, senadora, fazendo uma singela homenagem, como um pedido de desculpas pela ausência do Estado em não proteger as vidas de todas as mulheres vítimas de feminicídio. Em homenagem a elas, eu quero fazer uma singela homenagem no sentido de que é como se houvesse uma chamada onde não tem nenhum aluno para responder, nenhuma aluna, vítimas de feminicídio. Maria, Marta, Rita, Joana, Carol, Carolina, Regina. Ninguém está aqui para defender ou falar por elas. Em homenagem a elas, eu ouso dizer o que o poeta inglês disse. Parem os relógios, cortem os telefones, impeçam o cão de latir, silenciem o piano e com um toque de tambor tragam o caixão. Venham os pranteadores, voem em círculos aviões escrevendo no céu a mensagem, elas estão mortas. Ponham laços no pescoço branco dos pombos, usem as polícias, luvas pretas de algodão. Ela era meu norte, meu sul, meu leste, meu oeste, minha semana de trabalho, meu domingo de descanso, meu meio-dia, minha meia-noite, minha conversa, minha canção. Pensei que o amor fosse eterno, enganei-me. As estrelas são indesejadas agora, dispensem todas. Embrulhem a lua e desmantelem o sol. Despejem o oceano e varram o parque, pois nada mais tem sentido. Que Deus nos abençoe e muito obrigado. Agradeço ao senador Fabiano Contarato. Convido para fazer uso da palavra a senhora presidente do Núcleo do Distrito Federal do Grupo Mulheres do Brasil, a senhora Janete Vaz. Quero registrar a presença da deputada Juliana Cardoso, do deputado Idilvan Alencar, da deputada professora Luciene Cavalcante e da senadora Jussara, que está aqui conosco. Muito obrigada, Jussara. Bom dia a todos e a todas. Obrigada, Dorinha. A gente fica super feliz de você ter nos recebido, né? Ter feito esse empenho. Vocês todas que abraçaram esse projeto. Eu cumprimento a vocês todas de um modo muito especial, né? Senadora Dorinha, senadora Damares, que nos atendeu, até falou que não poderia, mas chegou a tempo. Senador Fabiano, quando colocaram o seu nome, já foram logo falando. Ele é muito amado pelas mulheres, ele nos abraça, né? A Jaque Correia, que foi uma querida nesse momento aqui de tentativa de fazer acontecer e o sucesso que foi depois disso. Tabata, que é nossa amiga, né? Uma menina, a gente vê a Tabata falando com tanta propriedade, pensa, como que essa menina chegou longe? Sentei aqui do lado dela e falei, como que essa menina não para de crescer, né? Feliz demais, né? Feliz por você estar aqui também empenhada com essa pauta, e eu sei que essa agenda tem um pedacinho de todas vocês, né? Não só as mulheres, mas um pouco de cada um dos nossos parlamentares que
um dia pensou nas mulheres e escreveu alguma coisa a nosso favor. Então, nossa gratidão a todos vocês. Não posso deixar de cumprimentar todos os demais presentes, muito honrada com a presença de vocês, cada um que eu abracei aqui hoje, que eu fotografei, eu fiquei, oh meu Deus, que alegria de ter vocês aqui hoje. Penso se a gente dormiu essa noite com medo desse auditório estar vazio. Não dormi, né? Eu acho que as meninas também não, mas é um orgulho para a gente saber que tem muitas mulheres neste país que estão lutando por outras mulheres e vocês são uma delas. O Grupo Mulheres do Brasil, a CEO nossa que está aqui presente, a Lê, obrigada. Luiz Helena, ela está no Conselhão, como eu também estaria, e vou para lá depois, daqui a pouco. Mas eu acho que o maior conselho que nós temos hoje são os 46 que nós colocamos aqui nesta pauta, prontinho para chutar para o gol, né? Está na trave agora, 46 projetos de lei que foi debruçado, e aqui eu quero fazer uma menção especial a Maísa, a Cláudia Lira, com a cura, elas debruçaram, gente, já tem muitos anos isso a trabalho, né? No último ano mais ainda, mas no dia 16 de março, quando abriu este grupo, Legenda Legislativa, todos os dias, feriado, sábado, domingo, foi infalível a presença delas ali no Instagram, comentando, agindo, fazendo acontecer alguma coisa. Eu queria também cumprimentar meu esposo, que está aqui, e minha filha, que está aqui, muito honrada com a presença de todos vocês e feliz por ser representada também aqui com a família. O Grupo Mulheres do Brasil, vocês viram no filme os 40 primeiras mulheres, onde nós fizemos parte ali. Hoje, nós estamos em 140 mil mulheres, que eu tive a honra de participar, de falar em diversos países onde tem uma brasileira. Se eu estiver de férias, eu aviso que estou por ali, e ali a gente vai contemplar aquelas mulheres que estão lutando para ter mais qualidade de vida, mais felicidade, para aprenderem a ser protagonista da própria vida delas. Hoje, daquelas 40, somos 162 núcleos do Brasil e no exterior. Isso muito nos alegra, esperando a expectativa de chegarmos a 200 mil mulheres até dezembro. E a gente está fazendo alguma coisa por isso. No dia 4 e 5 de agosto, estou vendo a Lê aqui, ela largou tudo para trás, mas estamos com um grande evento em São Paulo e gostaríamos da presença de vocês, que nós vamos falar de mulheres, o protagonismo da liderança feminina. O que nos une é a vontade de sermos protagonistas mesmo, na construção de um Brasil mais justo. É isto, é simples assim. Muito obrigada a todas que caminharam conosco até aqui e esperamos as demais. Entrem também no site www.grupomulheresdobrasil.org. Eu não perco a oportunidade de fazer a chamada, né? Qual que é o nosso propósito? Queremos que as mulheres estejam em todos os espaços, sobretudo que alcancem posições de tomada de decisão. O Brasil não pode continuar tomando decisões para as mulheres sem as mulheres. Mas a voz da nossa democracia, infelizmente, ainda é masculina. Atualmente, embora sejamos a maioria da população brasileira, nós não ocupamos nem 20% das cadeiras aqui no Congresso Nacional. Só uma mulher chegou a presidir este país. E governadoras também são muito poucas. Imagina prefeituras, muito menos ainda percentualmente. Nos tribunais, tampouco temos estatísticas das quais nos orgulhamos. Temos pouquíssimas ministras, dando a palavra final sobre o que é a justiça no Brasil. E nós fazemos parte destes momentos ali. Das cadeiras do Supremo Tribunal Federal, temos apenas um rosto da nossa querida Carmen Lúcia. Precisamos mudar isto, porque é justo, mais uma vez. Esta agenda legislativa que nós estamos lançando hoje é apenas o começo
né? Como foi muito bem dito ali pela Tabata, eu acredito muito nisso, acredito que a gente pode ter outros momentos, mas o princípio, gente, né? Eu sempre falo que é importante dar o primeiro passo. Tem muita gente que fala, se Deus quiser, se Deus me ajudar, mas Ele quer e Ele vai ajudar se a gente der passos. E foi isso que aconteceu aqui. Demos um passo e saiu esta peça maravilhosa com esse esforço imenso de todas elas aqui. Precisamos de cada uma de vocês para contribuir na construção deste consenso. No aprimoramento das proposições legislativas e no fortalecimento de um processo legislativo mais participativo, mais conectado à realidade das mulheres brasileiras. Vamos pensar em novos projetos, noutras ações ainda mais ambiciosas, como também já foi falado aqui, em políticas públicas. Eu acredito em mudanças se elas passarem por políticas públicas. Nós podemos fazer muitas atividades. No Grupo Mulheres do Brasil, nós temos 19 ações. São 19 comitês trabalhando em prol da saúde, em prol da educação, em prol de vários segmentos, da cultura, da violência contra a mulher, que é o nosso preferido, saber que a gente ainda precisa de pensar nisso e que ainda não melhorou nenhum indicador nesse sentido. Mas nós sabemos que o cenário ainda é triste e a gente precisa de fazer esta mudança acontecer. Vamos escrever, todos juntos, um novo capítulo da nossa história. Melhor, com muito mais esperança. A gente sempre vai buscar a nossa felicidade. Em todos que nascem nessa terra sagrada chamada Brasil, posso usufruir de novo momento. Né? Eu penso muito nas minhas netas, eu penso muito nas filhas que estão hoje começando a enfrentar todos os desafios. Nós temos muito que agradecer às nossas ancestrais. Morei em fazenda por 10 anos, aprendi com a minha mãe, com a minha avó, que vendeu a avó até 80 anos de idade, com as minhas tias paternas, que eram mantenedoras do lar. Minha avó nasceu em 1913 e eu as assisti fazendo o mundo acontecer e eu não percebi que as mulheres tinham dificuldade. Mas foi no SEIB, com 77% de mulheres, com 7.400 funcionários, 77% são mulheres. Foi ali que eu aprendi a crescer, a perceber e a vivenciar as dificuldades que cada uma daquelas mulheres tinham. Então, afinal, não existe um futuro sem mulheres. E nós estamos aqui para fazer acontecer. E nós vamos vencer. Muito obrigada e que Deus nos abençoe. Quero registrar que está comigo aqui à mesa a nossa querida deputada Bia Kicis, agradecer também a senadora Jussara e a deputada Juliana Cardoso, que ainda estão conosco aqui. Eu gostaria de fazer o convite à senhora Janete Vaz, presidente do Núcleo Federal do Grupo Mulheres do Brasil, para realizar a entrega da Agenda Legislativa Mulheres do Brasil às senhoras parlamentares que compõem essa mesa, e gostaria de convidar a deputada Juliana Cardoso, a senadora Jussara, mais algum parlamentar que estiver à mesa que possa vir aqui para recebermos a Agenda Legislativa. Os projetos que acompanham, que estão na agenda legislativa, os projetos de lei, em tramitação no Congresso Nacional, que são prioritários para as mulheres do Brasil.
Cumprida a finalidade dessa sessão solene do Congresso Nacional, agradeço a todas as personalidades que nos honraram com suas presenças. Declaro encerrada a sessão. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Nós não podemos negar que, com a chegada da mídia digital, a nossa juventude, as nossas crianças está perdendo o hábito da leitura. A gente está vivendo num mundo mais digital. Será que por conta disso a gente lê menos? É preciso uma educação para a leitura impressa e é preciso uma educação para a leitura digital. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A floresta ela cresceu em cima dos locais que eram os antigos sítios arqueológicos. Então a gente começa a ver essa imagem que a ciência construiu a partir do século XVIII, ela reflete o quê? O impacto da colonização europeia, o extermínio dos povos indígenas, a redução demográfica muito grande e a expansão da floresta sobre os locais que eram ocupados anteriormente. Nós encontramos alguns artefatos que são muito raros de serem encontrados, principalmente nesse contexto que tem 4.000 anos, né? Então, a gente conhece pouquíssimo sobre como as pessoas o que elas colocavam, o que elas usavam esteticamente. A gente conhece, né, muito pouco sobre isso. E por isso, esses artefatos são tão importantes para a gente. Esse sambaqui permite a gente, como ele foi reocupado durante todos esses milhares de anos, a gente consegue ter um registro dessas mudanças climáticas através da fauna. Eu acho que isso que é o mais interessante de Monte Castelo. 90% das vezes o arqueólogo não descobre sítio. Na verdade, as comunidades já sabem onde os sítios arqueológicos estão. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos fatores que tornam difícil separar fato de fake é o volume de informações, posts. Na época das eleições, os conteúdos falsos são espalhados para enganar eleitoras e eleitores. Esses conteúdos são despejados nas redes sociais em uma quantidade assustadora. O problema piora quando a gente junta essas fake news com a enorme quantidade de conteúdos que circulam todo dia na internet. É muito difícil avaliar se esse gigantesco volume de informações é verdadeiro ou não, mas você pode tomar alguns cuidados. Verifique se a notícia vem de uma fonte confiável. Desconfie se a notícia parecer exagerada, cheia de adjetivos. E, na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O presidente do BRB esteve na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para prestar esclarecimentos sobre a atual situação do banco após o escândalo financeiro envolvendo a instituição e o Banco Master. Nelson Antônio de Souza afirmou aos senadores que o rombo estimado do BRB é de 8,8 bilhões de reais.
para falar sobre essa audiência pública, para fazer uma avaliação dessa audiência pública, está aqui conosco o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Senador, foram várias falas importantes do presidente do BRB. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre o que ele trouxe de novidade, que os senadores não sabiam. Qual a sua avaliação sobre essa audiência pública? Bem, na prática, eu até comecei a minha fala dizendo que se eu tivesse um banco, eu ia contratá-lo para ser o meu supervisor, o CEO. Mas ele não viu o aspecto político, né? Porque na prática quem vai pagar essa conta é a população. O banco vai ser salvo, foi salvo, inclusive, mas tem várias restrições que nós vamos ter aqui agora. Primeiro, nós não tivemos acesso e nem publicaram ainda o balanço de 2025. O último balancete publicado foi em setembro de 2025. Portanto, a gente não conhece exatamente a realidade do banco. Segundo, a gente não teve acesso a nenhuma auditoria que foi feito antes para a compra do banco, Master, e foi feito agora também contratado pelo Nelson, contratou também auditoria. A gente não teve acesso. A informação que ele colocou e a gente vem acompanhando é que, na prática, a Polícia Federal fez uma declaração de que o BRB investiu 40 bilhões. 40 bilhões. Desses 40 bilhões, tem 21 bilhões, 21,9, que está lá. Vão tentar recuperar, mas a gente sabe que no meio desses 21 tem muita coisa ainda problemática. E tem 12,2 bilhões que foi aplicado também, que não tem respaldo, não tem garantia, não tem nada. Então, a previsão dele, otimista, é que o prejuízo é de 8,8 bilhões. Bem, se você pegar o último balancete do banco, lá em setembro de 2025, o patrimônio do banco é 3 bilhões. Agora, esse rombo de 8,8, ele terá que ser coberto. E o patrimônio vai continuar de 3 bilhões. Então, esse 8,8, o que está acontecendo? Pegaram, até porque era o limite, 6 bilhões e 500. Eles pegaram com essa garantia, pegaram do fundo garantidor, o empréstimo, que a gente também não sabe qual é a taxa, nem ele. Eles estão achando que vai ser o IPCA mais 4,5%. Mas a informação que eu tenho é que os bancos vão querer cobrar a Selic, 97% da Selic, mais 4%. Então, há uma diferença bem grande com relação a isso. Se realmente for o que ele está pensando, o IPCA, há uma previsão de 5,9 bilhões de juros nos próximos 15 anos. Somado ao principal, você teria que pagar isso em 15 anos, você teria que ter dividendos anuais de 800 milhões, 833 milhões por ano. Só que o resultado do banco dos últimos anos foi 45 milhões por mês, que vai dar no máximo 450 milhões por ano, ou seja, metade do que... E na prática, lucro é uma coisa, dividendo é outra. Dividendo é parte do lucro, tem que ser decidido o que vai ser incorporado ao banco e o que vai ser distribuído para os acionistas. Então, na realidade, esse empréstimo tem como garantia o Fundo de Participação de Estado e Município, e está escrito lá, um acordo com o Supremo e todo mundo, de que os governantes futuros vão ter que cumprir esse pagamento, sob pena de ser processados, né, porque tem a garantia lá do FPE e FPM. E, além disso, nós temos aqui no DF 50 e poucos bilhões para receber de contribuinte que já fechou, que já faliu, que está devendo e tal. Desses 52, eles conseguiram 1 bilhão e 300 e estão dizendo que nas próximas semanas vão encontrar mais 2 bilhões, ou seja, 3 bilhões mais os 6,5 vai dar os 8,8. Então eles vão colocar como aumento de capital, porque o empréstimo foi feito para o GDF, não foi para o banco. O GDF pegou o empréstimo e vai capitalizar o BRB para pagar esse prejuízo. Então, vai ficar muito ruim para a população que vai pagar essa conta. Inclusive, pelo acordo, nesses próximos 15 anos você não vai poder fazer concurso, você não vai poder dar reajuste, e vai inviabilizar qualquer gestão. O que a gente espera é que parte desse dinheiro seja resgatado, recuperado. Por exemplo, se houver uma delação premiada, que parece que não está dando certo, ele teria que devolver alguma grana.
Se falou em 40 bilhões, 30 bilhões. Se ele devolver, parte vem para o BRB. Apesar que o rombo do fundo garantidor é mais de 50 bilhões. Então, não sei também se vai sobrar para o BRB. Eu sei que resolveram agora, então, aprovar na Câmara Legislativa, resolveu a questão do BRB. E o problema passou para a população. Pois é, qual é o ônus, senador? Porque durante a audiência pública o senhor falou que esse acordo fere, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal. Qual o ônus para a população do Distrito Federal? Porque na prática a lei de responsabilidade fiscal, que é de 2000, ela foi criada exatamente por isso, porque até 2000 os prefeitos faziam dívida, faziam um monte de obras, não pagava e deixava para o outro pagar. Isso acabou com a lei de responsabilidade fiscal. Então ela proíbe você assumir despesa para o outro pagar. E o que ela fez agora? Financiamento de 15 anos, quem vai pagar a conta são os próximos governantes. Vai ser mais de 3 governantes aí que vão ter que pagar essa conta. Agora, na medida que você não pode dar reajuste nem em concurso público, como é que nós vamos fazer para repor, por exemplo, a segurança pública, que todo ano sai 1.500 policiais vão para a reserva? Como é que você vai substituir? Como é que você vai dar reajuste para os servidores? O salário da educação está ruim, vários profissionais estão recebendo muito pouco. Não vai poder dar reajuste 15 anos. Lógico, a gente espera que seja pago parte disso antes, mas é um prejuízo danado. Isso vai prejudicar o que já está um caos, a saúde já está um caos. E na medida que você pega o dinheiro dos impostos, 3 bilhões, e mais o financiamento do FPF-BM, que esse dinheiro é para educação e saúde, você vai comprometer o serviço público. Então, para a população, vai ser um risco muito grande. Senador, em relação a esse balanço, o senhor falou que o banco foi salvo, mas durante a audiência, o presidente do BRB, ele falou assim, o maior interesse em divulgação do balanço é nosso, é do BRB, porque quanto mais atrasado quanto mais tempo a gente demora para apresentar, maior risco da gente ser liquidado. Ainda existe esse risco de do banco ser liquidado? Não, com a aprovação agora da Câmara e o financiamento, eles vão fazer agora o aporte do recurso no capital. Então, por que eles não publicaram? Porque se publicar é um desastre. O capital é de 3, o prejuízo é de 8,8, vai ficar um déficit de 5 bilhões. Quem é que vai confiar num banco com um patrimônio negativo de 5 bilhões? Então, o GDF vai aportar. Mas no balanço, que era de 3 bilhões, está lá o patrimônio 3, vai entrar os 8 e vai sair os 8 no prejuízo. Então, vai continuar os 3 do mesmo jeito. Então, você está colocando quase 9 bilhões num patrimônio que vale 3. Então, você já está perdendo aí 6 bilhões. Mas é evidente que o governo tem uma série de outros problemas, né? Por exemplo, os programas sociais do governo do GDF é pago pelo BRB, a folha de pagamento, o cartão creche, o cartão escolar, de outros tudo que você imaginar. Também, né? São 32 programas sociais que quem administra é o BRB. Então, você tem aí mais de 30 bilhões de fundos dos tribunais de justiça de alguns estados, né? Você tem aí muito recurso da Previdência, né? Tem institutos de Previdência de alguns estados que estão no BRB. Então, se liquida isso aí, vai ser um problema maior ainda, né? Então, a população vai pagar, infelizmente. Senador, foi questionado também em relação à questão de patrocínio, né? Ele tem um contrato com o time de futebol, com o Flamengo. Mas o presidente do banco fez questão de dizer também que, para funcionários e correntistas, que a situação do banco está normalizada, que está tudo certo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas duas situações, o contrato com o Flamengo e a situação, e o que ele disse em relação à normalização do banco. Por incrível que pareça, eles renovaram o contrato do Flamengo ainda, né, no início do ano. Evidente que um valor menor, foram 42 milhões, mas de qualquer forma é um valor significativo. Agora, lógico, quando você aporta 8,8 bilhões, você mata o prejuízo. Então, o banco começa, né, a ter recurso e mais credibilidade, mas vai ter muita dificuldade ainda, porque na prática desses 8,8 não sobra nada para capital de giro, é simplesmente para cobrir o rombo de 8 bilhões, que eu acho que inclusive é muito mais. É porque eles estão considerando as avaliações que foi feita aqui, né, apartamento. Tem lá apartamento, lanchonete, um monte de coisa que está nesses 21 bilhões, que na prática está super avaliado e que se tiver que vender não vai conseguir o preço que está no balanço. Então, isso ainda vai render um pouco para o banco ter realmente mais consistência. Agora, evidente que para nós do DF o banco é super importante. Então, é importante
Como a população viu agora que qualquer problema o GDF paga, passa a ter mais confiança e aí provavelmente alguns vão voltar a investir no BRB, porque saiu muito dinheiro por causa disso. A bancada do Distrito Federal aqui no Senado e na Câmara está unida nesse sentido, senador? Tá, nós estamos unidos de preservar o banco. Agora, o que a gente não gostaria é que essa conta fosse paga pelo cidadão. Tem que correr atrás de quem roubou, né? Tem que buscar os maus gestores, porque foi fraude mesmo. E foi feito intencional, eles sabiam o que estavam fazendo. Então tem que correr atrás disso aí. Eu perguntei para ele, já tem busca e apreensão? Já tem bloqueio de bens de algum? Ainda não. Já devia ter há muito tempo, porque daqui a pouco eles vão vender tudo e não vai sobrar nada. Senador, obrigada pelos seus esclarecimentos, né, e torcendo aí para que essa situação se resolva o mais rápido possível. Eu que agradeço, um abraço. Obrigada, senador, e eu agradeço a você também que nos acompanhou. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Vai casar? Está namorando ou já mora junto? Como se proteger legalmente? A advogada de Direito de Família, Marília Xavier, e a vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Maria Dias, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira, no Morro do Pau da Bandeira. Ter feito, por exemplo, a apresentação com Cartola, né? Ter conhecido o Nelson Cavaquinho, ter feito show com Dona Ivone, né? Eu acho que tudo isso faz parte dessa história. Um serviço de alto-falante no Morro do Pau da Bandeira. Quem avisa é um Zé. Eu começo a desfilar oficialmente na Mangueira em 1972, já na ala de compositores. Ah, como eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra dizer do mapa pra esse moço, carnaval não é esse colosso, minha escolha é raiz, é madeira, mas eu morro do pau da bandeira de uma... Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. A maloca, como qualquer moradia, é uma construção de espaço. Essa construção do espaço se dá de forma cultural. Então, o que é a maloca para o tucano? Ele vai te responder, a maloca é a origem do mundo, é o útero da cobra grande. Era lá que nós estávamos e lá nós nos sentíamos seguros. Habitar, Habitat. Neste sábado, 4 horas da tarde, aqui na TV Senado. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos.
Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. No Concertos em Geral, vamos ver uma das formações instrumentais mais simples, o duo. Como funciona a interação entre dois músicos tocando juntos uma mesma música com instrumentos diferentes ou até mesmo dividindo um só instrumento? Concertos em Geral, neste sábado, 6h, aqui na TV Senado. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro daquele período, de um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. A crise do homem a partir dos 50 é basicamente essa história que André Gil te conta em seu primeiro romance, Só Vale a Pena Se Houver Encanto. Esse livro ele começou até como um efeito, como uma ideia terapêutica, mas logo se transformou em literatura. Quando que ele se transforma em literatura? Quando eu descubro... Leituras, neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. A gente tem muitos casos de crianças que declaram isso, que eles se sentem respeitadas, ouvidas, né? Sempre tem roda de conversa no começo e no fim da aula, todo mundo sentando, todo mundo do mesmo nível, não é o professor em pé, as crianças ou enfileiradas ou sentadas e o professor num outro nível, né? É todo mundo no mesmo nível, vai dando espaço para participação, vai dando tema para as pessoas se colocarem, vai levando pergunta para as crianças levarem para casa, para trazer a resposta e para refletir em cima. Né? Então, não é só o esporte, é mais do que o esporte. Né? Então, isso para as crianças, elas se sentem respeitadas, elas se sentem ouvidas. A minha opinião tem valor.
né? O que eu falo é ouvido. A gente tem momentos em que só nós é que fazemos a atividade. Então nós temos protagonismo. E isso é autoestima. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial do jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. Veja agora os destaques desta semana. Plenário aprova refinanciamento de dívidas agrícolas. CCJ vota aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. Comissão de Educação define protocolo para escolas nos casos de qualquer tipo de discriminação. Você acompanha comigo estes e outros assuntos que movimentaram o Senado aqui no Senado Notícias Revista. O plenário aprovou a criação de uma linha especial de financiamento com juros reduzidos para que produtores rurais possam quitar suas dívidas. O projeto volta para a Câmara dos Deputados. A linha especial de financiamento para produtores rurais foi aprovada nesta quarta-feira pelo plenário do Senado, depois de muita negociação e de debates na Comissão de Assuntos Econômicos. Nós estamos vindo lá de mais uma reunião no Ministério da Fazenda com a presença do governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul e com a presença da nossa querida senadora Tereza Cristina. O ministro da Fazenda, senhor presidente, sempre muito cordato, receptivo, mas nós não tivemos com a área técnica do Ministério a mesma facilidade que nós tivemos na discussão com o ministro Dario Durgman, de modo que restaram alguns impasses. E em restando impasse, outra solução não há a encaminhar, senão a solução que nós encaminhamos no nosso relatório. A proposta cria uma política de renegociação e quitação de dívidas rurais, destinada a produtores afetados por eventos climáticos e calamidades públicas, mas se estende também a perdas de safra e outras dificuldades econômicas acumuladas. A justificativa é de que a crise climática e outros impactos econômicos aumentaram o endividamento rural e colocaram em risco a produção rural em várias regiões do país. Os recursos devem ser garantidos pelo Fundo Social do Pré-Sal, pelo superávit financeiro de 2025 e de 2026 e por outros fundos. As condições são facilitadas, com juros anuais variando conforme o perfil do produtor. 3,5% para a agricultura familiar, 5,5% para o médio produtor e 7,5% para os demais. O prazo de pagamento pode chegar a 10 anos, com 3 anos de carência. O crédito serve para quitar dívidas feitas até o fim de 2025, sem multas ou encargos por atraso. Os financiamentos terão como limites os valores de 10 milhões por beneficiário e de 50 milhões por associação cooperativa de produção ou condomínio. A liberação dos recursos será feita pelo BNDES, por outros bancos e por cooperativas de crédito. Ele pega um prejuízo um ano, no segundo ano a mesma coisa. E aí, quando ele
começa a querer respirar, ele é encontrado com juros, é encontrado com um monte de burocracia que acaba afogando ele e atrapalhando ele para ele continuar tocando a sua vida na sua roça ou lá na sua propriedade. E a agricultura brasileira passa por um momento terrível. Nós temos as commodities em baixa, nós temos os juros em alta, nós plantamos uma safra, senador Davi, com $1 a 6 e estamos colhendo com $1 a 5. Isso é mortal para os preços dos agricultores, fora o problema que o Rio Grande do Sul teve climático e outros estados brasileiros, mas o mais emblemático foi o Rio Grande do Sul, com 4 safras perdidas pela seca e uma grande inundação. Os senadores também confirmaram no plenário a indicação do ministro do STJ, Benedito Gonçalves, para o cargo de corregedor do Conselho Nacional de Justiça. Também foi aprovada a isenção do ISS, Imposto sobre Serviços, cobrado pelas prefeituras e pelo Distrito Federal para as empresas envolvidas na organização da Copa Feminina de Futebol de 2027. Este projeto segue para a sanção presidencial. Empresas envolvidas na organização da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 podem ter isenção do ISS. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de iniciativa do governo federal, já analisado pela Câmara dos Deputados. A isenção será permitida apenas para pessoas jurídicas que já tenham isenção de tributos federais para a Copa do Mundo Feminina e pelo mesmo prazo. Hoje completamos um ciclo legislativo que dará suporte à realização da próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino a ser realizada aqui no Brasil em 2027. Um conjunto de leis que, como regra geral, cumpre acordo com a FIFA sobre o funcionamento e as condições para sediar o evento. Agora, na Copa Feminina, sem projetos e obras faraônicas, estamos falando do mais importante, da essência do esporte, o legado social que ela deixará. Estamos falando de jovens e crianças que certamente irão se inspirar com as atletas e com a festa nos estádios. Estamos falando também do turismo e dos recursos da economia que serão gerados, sobretudo no Rio de Janeiro, que certamente sediará a abertura ou a final da competição. Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente do Banco de Brasília respondeu às perguntas dos senadores sobre a situação do BRB, que busca empréstimo bilionário após comprar carteiras fraudulentas do Banco Master. O presidente do BRB lembrou aos senadores que assumiu a instituição no fim de novembro de 2025, após o início da investigação sobre o Banco Master. Nelson Antônio de Souza informou que houve uma reorganização institucional e de governança no BRB, com a substituição de dirigentes que estavam no período investigado. Houve também a recomposição de posições estratégicas, a revisão de estruturas de comitês, o aperfeiçoamento de controles internos e a vinculação da Corregedoria ao Conselho de Administração com mais independência. O acordo firmado entre União, Distrito Federal, Banco Central, tem a participação do FGC e das instituições financeiras, especialmente S1, que são as grandes instituições financeiras como Banco do Brasil, Caixa Econômica, BTG, Bradesco, Santander. E foi homologado tudo isso pelo Supremo Tribunal Federal. Essa operação, senadora Damares, é inédita no país. Sobre a divulgação do balanço financeiro do banco referente ao ano de 2025, que vem sendo adiada desde março, o presidente do BRB disse que o balanço ainda não está pronto. Tem alguma decisão judicial que autoriza a não publicação desses balanços? Estejam certos, a quem mais interessa divulgar o balanço é o próprio BRB, tendo em vista a corrida de liquidez que cada vez se acentua, tendo em vista a não divulgação desses balanços. Sobre os pedidos de informações e solicitações de documentos feitos pelos senadores e que ainda não chegaram ao Senado, o presidente do BRB explicou que muitas dessas informações ainda estão sob sigilo. Esses documentos de Price e advogados, nós vamos ter acesso antes da audiência? E esses próprios achados, através desse relatório, eles culminaram com a abertura de um novo inquérito policial.
E nós não estávamos e não estamos autorizados a encaminhar esses relatórios para nenhum outro órgão fora esses citados. O que está sendo pedido emprestado, que vocês homologaram no STF, é o suficiente? As garantias que foram dadas são suficientes? Nós não sabemos qual foi o rombo mesmo do BRB, quanto roubaram do BRB. Se o senhor tivesse que citar um número, diria qual? 8,8 bilhões. São essas questões que os brasileiros não entendem. Como um banco que vale no mercado 3 a 4 bilhões está fazendo um empréstimo homologado pelo Supremo Tribunal Federal de 6,7 bilhões. A Comissão de Educação aprovou um protocolo para orientar professores e diretores em casos de racismo, misoginia e outras formas de discriminação nas escolas. Se não houver recurso para a votação no plenário do Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. O projeto apresentado pela senadora Tereza Leitão estabelece diretrizes gerais para orientar a atuação de professores e dirigentes escolares em casos de racismo, misoginia, discriminação por motivo de orientação sexual ou de identidade de gênero nas escolas. O texto prevê que toda manifestação ou suspeita de discriminação deve ser comunicada aos diretores, que são obrigados a notificar as autoridades competentes, por exemplo, o Conselho Tutelar ou o Ministério Público. Também prevê a adoção de medidas de conscientização e reparação e a formação de comissão representativa da comunidade escolar para acompanhar o cumprimento do protocolo. O projeto prevê ainda campanhas educativas anuais sobre o tema, capacitação de professores e profissionais da educação, a criação de espaços de reflexão e ações de apoio emocional e psicológico às vítimas por meio de equipes multiprofissionais. Embora as escolas convivam cotidianamente com situações de racismo, misoginia e outras formas de hostilidade, o que se observa na prática é uma resposta fragmentada, excessivamente dependente da iniciativa individual de professores e gestores, sem fluxos definidos e encaminhamento, registro, acolhimento e acompanhamento. Essa ausência de balizas institucionais gera insegurança para os profissionais da educação, fragiliza a proteção das vítimas e contribui para a subnotificação dos casos. Nesse cenário, o projeto sob exame apresenta mérito ao deslocar o foco da resposta improvisada para uma atuação institucional organizada. A Comissão de Educação aprovou também projeto que altera a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para definir as atividades que devem ser consideradas no aperfeiçoamento profissional contínuo dos profissionais da educação básica pública. O texto que veio da Câmara inclui, entre essas atividades, cursos de qualificação, cursos de pós-graduação e períodos para pesquisa na área da educação. O texto será analisado em plenário. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e os de combate a endemias. Pela proposta que ainda precisa ser votada pelo plenário, as mulheres poderão se aposentar aos 57 anos de idade e os homens aos 60 anos após 25 anos de contribuição. No início da reunião, o relator, senador Irajá, leu o parecer e fez um apelo pela aprovação da PEC, que deverá beneficiar quase 400 mil agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias de todo o país. São grandes lutadores, são pessoas que merecem o nosso respeito, a nossa admiração pelo trabalho que realizam, por toda uma vida. O projeto foi aprovado por unanimidade. A proposta inclui na Constituição que a atividade dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias é essencial e exclusiva de Estado,
Por isso, proíbe a terceirização desses agentes e contratação temporária fora de emergências. Pelo texto, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias terão direito à aposentadoria com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, com 25 anos de contribuição, sem necessidade de laudo individualizado. Eles terão a garantia de paridade e integralidade. E a regra valerá para todos os agentes, independentemente do regime previdenciário do município. A PEC cria regras de transição e sistema de pontos para quem já está em atividade. E também determina que a União preste assistência financeira complementar a municípios para compensar o aumento de despesas nos regimes próprios e também faça repasses ao Fundo do Regime Geral para o custeio das novas aposentadorias. Agentes de todo o país que vieram acompanhar a votação comemoraram. Essa proposta vai dar dignidade a todos os agentes de saúde de todo o Brasil. Primeiro, a nossa aposentadoria especial, que nós lutamos tanto para conseguir, dignidade para depois da aposentadoria nós termos a dignidade de viver um pouco melhor e tirar todos os nossos colegas que estão precarizados com vínculos empregatícios fora da lei. E aí sofrem lá nos municípios e é isso que a gente está dando, essa dignidade para todos os nossos quase 400 mil agentes de saúde e agentes de endemias de todo o país. Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, segue para o plenário a proposta que concede autonomia orçamentária e financeira para o Banco Central. Na chegada, o relator, senador Plínio Valério, foi categórico. Qualquer mudança que eu faça no relatório vai caber pedido de vista de novo. E a gente tem aí a festa junina, a gente tem Copa do Mundo. Então, se não votar hoje, lá vai ficar na prateleira de novo. Na reunião, ele rejeitou 3 novas emendas, uma delas encaminhada pelo líder do governo no Senado, senador Jacques Wagner, que pediu mais tempo para fazer ajustes no texto. Ele disse que o governo ainda tem uma preocupação com a PEC, que é, no caso do Banco Central ter prejuízo, quem pagaria? Qualquer prejuízo, o governo, o Tesouro tem que aportar. E na medida que ele é um ente fora, vou chamar do circuito Tesouro, aquilo poderia vir a impactar no próprio déficit primário do país. E Jacques, eu vejo, se a questão é essa, eu acho que a gente pode discutir antes de ir para o plenário essa questão com esse adendozinho aí. Um acordo permitiu que o parecer do relator fosse aprovado por unanimidade, de forma simbólica e sem mudanças. Mas a PEC não irá a plenário em regime especial de tramitação. O governo terá pelo menos mais uma semana para tentar ajustes no texto. O texto aprovado pela CCJ cria